Muniz da Silva, consultor legislativo do Senado. Cleiton, obrigado por vir aqui aos estúdios da TV Senado para falar desse assunto, que é um tema delicado. Não é? A gente está gravando, para deixar bem claro, na época do Setembro Amarelo, que é essa campanha, né, que traz esclarecimentos a respeito do suicídio, de prevenção ao suicídio e à automutilação. Mas me explica como, ainda é um projeto de lei, mas se sair do papel, como funcionaria essa política nacional de combate ao suicídio de crianças e adolescentes? Eu que agradeço o convite. Bem, essa política, ela vem complementar uma política que já existe. Há no Brasil, desde 2019, uma política nacional de combate à automutilação e suicídio. Contudo, é uma política ampla, que não tem ali, não inclui as especificidades do público infanto-juvenil. Essa política, que consta do projeto de lei 1773, que tramita aqui no Senado, ele traz especificidades dessa população. Ou seja, ele busca combater os pontos de risco para a saúde mental de crianças e adolescentes. É possível, eu já vou te atrapalhando, porque aí você já vai me dando os ganchos e a gente vai conversando. Mas é possível, então, a gente especificar, você já está apontando, são caminhos diferentes, né? A gente tem a política nacional geral, e aí a gente vai atuar de uma maneira mais específica para a prevenção da automutilação e do suicídio de crianças e adolescentes. Como funcionaria? Perfeito. Um exemplo dessa atuação mais específica que o projeto traz. Ele foca muito em questões de prevenção, passando, por exemplo, pelas escolas, algo que não é contemplado na política geral. O projeto, uma das atuações da política é por meio de uma semana do diálogo, que eles propõem que durante uma semana no ano, possivelmente em setembro, aconteceria essa semana do diálogo nas escolas para que esse tema, que muitas das vezes ele é um tabu, possa ser amplamente discutido com crianças e adolescentes, para que eles possam ser informados que é totalmente normal você passar por situações, você está em sofrimento psíquico, você precisa procurar ajuda. Então, essa semana que seria efetuada nas escolas, ela é um exemplo dessa atuação específica voltada para o público infanto-juvenil ali na educação básica. Então, você traz aí um protagonismo das escolas, né? Aí eu me lembrei do programa Saúde na Escola. Ele entraria nessa atuação também? Isso. Inclusive, o projeto, ele prevê que todas essas ações, elas vão utilizar dessa estrutura que existe desse programa. Ou seja, já acontece nas escolas, tem esse programa nas escolas de atuação, principalmente em questões de bullying, enfim, e também inclui a saúde mental. E esse programa de prevenção ao suicídio e automutilação, ele utilizaria dessa estrutura que já existe nas escolas e nos municípios, principalmente. Além do programa Saúde nas Escolas, eu fiquei pensando, os CAPs também entrariam nessa ação, porque os CAPs são muito importantes na questão de saúde mental, mas a gente sempre associa ao trabalho com adultos, né? Uhum. Então, com a política, eles também auxiliariam, ajudariam? Com certeza. O projeto ele traz muito esses atores, o CAPS, o CRAS, os conselhos do direito da criança e do adolescente, os conselhos tutelares. Porque, vejamos, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de suicídio, automutilação, a gente está falando de problemas multifatoriais, às vezes sociais, econômicos, psicossociais. Então, são problemas que seria muito difícil não ter uma atuação conjunta desses diversos atores. E o CAPS, com certeza, é muito importante, principalmente o CAPS-I, que é o CAPS infantil, que atua especificamente com essa população infanto-juvenil. E é interessante trazer o CAPS até para tirar um pouco do estigma que existe no CAPS. E hoje em dia, infelizmente, é comum a gente ver nas redes sociais vídeos virais tratando o CAPS de forma até jocosa. Pejorativa, isso, não é? Esses memes. Isso prejudica muito, porque, como eu disse, há um estigma atrás do suicídio, atrás da automutilação e da saúde mental como um todo. E esses vídeos, às vezes, eles poderiam valer de todo esse potencial viral para trazer informação válida para a sociedade, eles acabam afastando as pessoas. Você me trouxe dois ganchos, eu vou pegar o primeiro deles agora. Você falando desses memes, esses vídeos. Foi feita uma pesquisa grande para embasar esse projeto de lei, que está tramitando aqui no Senado desde 2022. Há uma percepção das redes sociais como um instrumento de pressão na saúde mental de crianças e adolescentes, porque a impressão que me dá é que a infância que eu vivi, já tenho mais de 40 anos, é totalmente diferente da infância que os meninos e meninas têm hoje.
Com certeza. É muito comum, né, principalmente na internet, em discussões, em diversos fóruns, a gente escutar de algumas pessoas assim mais velhas. Ah, mas na minha época tinha bullying na escola e ninguém sofria com isso, a gente levava na brincadeira e a gente crescia. Hoje somos aqui adultos, produtivos, enfim. Só que hoje o bullying, ele é sistêmico. E na rede social, você está sendo efetivamente atacado por pessoas que você não conhece. Isso acontece de uma forma muito rápida e inesperada. Então, as crianças hoje, elas têm que lidar com isso muito cedo e que outras gerações, a minha geração, a sua geração, a gente não teve de lidar com isso enquanto criança em desenvolvimento. Assim, a criança em desenvolvimento, ela está exposta a diversos fatores e muitas das vezes ela não tem ainda a maturidade de lidar com isso. Então, é muito relevante para a saúde mental de crianças e adolescentes as redes sociais. É um fator de risco. Inclusive, ainda está em fase de estudos o quão prejudicial é essa exposição nas redes sociais para crianças e adolescentes. E possivelmente esses estudos ainda virão no futuro, porque isso está acontecendo agora. Mas, por exemplo, há casos de suicídio que vieram de virais de desafios e a criança não tinha maturidade para identificar que aquilo era algo prejudicial para a sua saúde física e acaba acontecendo. Então, assim, realmente as redes sociais, o mundo digital é um fator bastante de risco para automutilação e suicídio. Talvez seja até o caso da gente pensar num controle maior, algo mais rigoroso, né, do acesso. Porque é uma metáfora, mas parece que você está deixando a criança e o adolescente dentro da internet como se você estivesse deixando no bairro mais perigoso da sua cidade. Expostos. Bem, recentemente a gente teve aprovado aqui no Congresso Nacional o PL 2628 de 22, popularmente conhecido como o PL da Adotização ou ECA Digital, mas formalmente nomeado aqui no Congresso como Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, que ele traz regras de proteção para esse público no ambiente digital e, basicamente, criando responsabilização para os provedores de aplicação de internet e criando todo um mecanismo de notificação e retirada, inclusive a supervisão parental. Ou seja, os pais passam a ter uma responsabilidade maior para com seus filhos na rede social, ou seja, a criança ela não vai mais poder simplesmente criar uma conta na internet, numa rede social, por meio de autodeclaração, normalmente acontece, eu autodeclaro que tenho tal idade, isso, se o PL vier a ser sancionado da forma que ele foi aprovado aqui no Congresso, não será mais possível. Então, assim, o Estado tem trabalhado para tentar melhorar essa situação e colocar um pouco mais de controle sobre essa situação de crianças e adolescentes na internet, tanto no controle do que eles são expostos, tanto no controle do acesso em relação à idade. Então, assim, haverá mecanismo de verificação de idade para confirmar que aquela pessoa que está acessando a rede social é criança ou adolescente, e se for, as ressalvas que essa conta terá, como, por exemplo, a vinculação a um responsável. Um avanço importante e necessário. Sim. Vou pegar o outro gancho que eu tinha falado contigo. Você estava falando de uma atuação multidisciplinar, né, dentro da política. Como seria a gestão dela? Bem, o projeto propõe uma gestão muito similar ao que acontece hoje no Sistema Único de Saúde, que seria compartilhada e, inclusive, cofinanciada pelos entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, pense que não é uma política que a União vai criar e vai vir de cima para baixo. Seria algo construído conjunto. Existe a proposição de uma coordenação nacional da política, que também seria compartilhar entre os diversos entes federados, inclusive com associações da sociedade civil, dos conselhos do direito da criança e do adolescente, enfim, todos esses atores dessa rede de proteção da criança e do adolescente participariam dessa coordenação da política, mas seria algo assim cocriado e cofinanciado. Ainda falando mais especificamente da política e dos meandros dela, caso ela se torne lei mesmo, você falou da Semana do Diálogo. Outros pontos importantes que você acha interessante dizer aqui nessa entrevista que a política traz para o dia a dia e que podem afetar positivamente as vidas de crianças e adolescentes no país inteiro? Tem um ponto no projeto especificamente que me chamou a atenção de uma forma bem positiva, que é relacionada, inclusive, à Semana do Diálogo, que é adequar toda essa semana, todas essas comunicações, esses conteúdos que serão expostos a crianças e adolescentes,
as especificidades de algumas populações que são mais vulneráveis ao suicídio e à automutilação, como, por exemplo, a população indígena. Há estudos que indicam que eles sofrem 3 vezes mais com suicídio do que a população em geral. Então, a proposição, a meu ver, acertadamente trouxe isso para o projeto, que essa semana ela deve considerar as especificidades desses povos, porque eles sofrem de algumas situações que a população em geral não sofre. Por exemplo, a falta, às vezes, de pertencimento cultural, discriminação, enfim, a luta por terra, que os indígenas eles têm uma relação com a terra bem diferente do que nós temos. Então, isso me chamou bastante atenção no projeto. Pensei agora, você falou dos indígenas, tem esse olhar também com outras populações que sofrem preconceito, mais especificamente, como as populações quilombolas, negras em geral, LGBTQIA+. Isso. Cada interseccionalidade, ou seja, um jovem de 14 anos, que é o foco dessa política, se ele for um jovem negro, PCD, se ele tiver uma orientação sexual desviante do padrão da sociedade, ele vai estar exposto a diversas formas de opressão psíquica e isso pode, sim, ser um fator a mais de risco para o suicídio e para a automutilação. Então, é de suma importância, quando da aplicação dessa política, a gente considerar isso. Não apenas considerar um jovem e, por isso, ele já está abarcado pela política. É um jovem, mas ele tem alguma interseccionalidade, ele tem algum fator que o coloque ainda em mais risco comparado ao restante da população jovem? Então, acho muito interessante e importante, na aplicação da política, a gente ter essas considerações. Vou continuar falando um pouquinho desses recortes específicos, porque, assim, os números que a gente tem, eles mostram que os homens são... pensando em recorte de gênero aqui, os homens normalmente são mais propensos a cometerem suicídio quanto mais velhos ficam. Mas no público que a gente está falando aqui, as adolescentes, as meninas, né, crianças e adolescentes, elas é que são a população mais vulnerável. Tem uma atenção especial voltada para elas, nesse caso também, eu penso que deve ser importante. É importante, como você bem citou, quando a gente repara no gênero, por isso que é importante a gente considerar a interseccionalidade, a gente vê que o padrão diverge, né? Quanto maior o homem, mais propensa é a mulher ao inverso. Eu creio que muito disso tem a ver com as redes sociais, principalmente do público jovem, com a comparação que é inevitável, e toda a ansiedade que vem por trás disso, toda a questão de pressão estética e, às vezes, de não pertencimento. E eu acredito que, nesse viés de comparação, as mulheres elas são, de uma forma, mais impactadas do que os homens jovens. Então, na aplicação da política, isso, com certeza, deve ser um fator a ser considerado. Então, só para ficar claro mesmo para quem está em casa, quanto mais velhos os homens, quanto mais jovens as mulheres, exatamente, né? Pensando aqui, a Semana do Diálogo, você até adiantou um pouquinho, Setembro Amarelo. A política ela é um reforço importante para o mês do Setembro Amarelo. Vamos falar um pouquinho da importância dela nesse contexto e falar da importância do Setembro Amarelo. Existe uma cultura no Brasil de que a gente não pode falar desse tema, mas a gente tem que quebrar esse tabu, não é, Cleiton? Com certeza, com certeza. Só voltando um gancho, claro, a questão dos homens, que quanto maior o homem, mais propenso... Mais velho, né? Quanto mais velho, mais propenso. Isso acho que tem muito a ver com estigma. Ou seja, quanto mais crescido, mais difícil ou menos provável esse homem vai procurar ajuda. Existe uma pressão social. Existe. A cultura tóxica daquele machismo, o homem de antigamente, exatamente, você não pode mostrar fragilidade. Exatamente. Isso resulta em praticamente 70%, a taxa de suicídio entre homens acho que 77%. Então, tudo isso passa por conversar sobre. Então, Setembro Amarelo, muitas pessoas falam, mas é só um mês. Gente, isso traz toda a diferença, porque é um mês que vai trazer luz a um problema que, por si só, tem um estigma na sociedade. Então, a gente precisa falar, a gente precisa que as pessoas procurem ajuda. Estimativas mostram que 90% dos suicídios havia um quadro de depressão. E a depressão é algo tratável, mas a pessoa precisa procurar ajuda, a pessoa precisa saber que ela pode ser atendida. Eu acho que falar sobre isso de uma forma aberta, de uma forma clara, e que chegue para a população as informações verídicas, que ela consiga, de fato,
saber da importância do CAPS, saber que o CAPS está ali para ajudar ela, que não há nada de errado e, pelo contrário, você deve procurar o CAPS, que lá você será acolhido, você terá todo um atendimento personalizado com a sua realidade. E o Setembro Amarelo acho que permite tudo isso, a gente conversar sobre isso, a gente encaminhar as pessoas para os serviços que estão ali para atender a população. Então, acho que o Setembro Amarelo ele traz essa oportunidade da gente tentar mudar um pouco dessa percepção errônea que a população tem sobre as questões mentais. Importantíssimo. E além do CAPS, acho que tem assumir isso dentro da própria família, né? Procurar o apoio na família também. Exato, exato. Uma coisa não exclui a outra, né? Com certeza, com certeza. É uma rede de apoio que ela começa ali dentro da família, que faz muita diferença, inclusive pessoas que não têm familiares, a gente pode dizer que essa pessoa ela está em situação de vulnerabilidade, porque ela não tem vínculos familiares. Saindo da família, a gente tem o CAPS, a gente tem o CRAS, que é importantíssimo, o Centro de Referência da Assistência Social. Era isso que eu pedi para falar, essas siglas, eu fiquei pensando em quem está em casa, às vezes a gente fala, a gente normaliza tanto. Vamos falar, Cleiton, direitinho, o que é o CAPS, o que é o CRAS, e aí você vai continuando explicando, por favor. Perfeito. O CAPS, ele é o Centro de Atenção Psicossocial. Vamos pensar assim, que o CAPS, ele é aquela entidade responsável e tem uma expertise em saúde mental. Ou seja, qualquer pessoa que esteja em sofrimento psíquico, esteja passando por alguma situação difícil, às vezes algo aconteceu na escola, no trabalho, a pessoa não está conseguindo processar aquilo muito bem, isso está atingindo a saúde dessa pessoa, ela procura o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Vai ter todo o atendimento ali humanizado, vai ter um plano de atenção ali específico para essa pessoa. E nós temos toda uma rede de proteção. E tem o CAPS infantil. Tem o CAPS infantil, o CAPS-I, que é o CAPS infantil, que faz esse mesmo trabalho de atenção psicossocial voltado ao público infantil. E nós temos também outros atores na rede que atuam em diversos pontos, como eu disse previamente. É um problema multifacetado, então é uma rede que atende. Assim, seria muito difícil não ser dessa forma, porque devido aos diversos fatores, seria muito difícil uma única rede atender. E a gente tem o CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social. Todo município tem um, possivelmente toda grande região, bairro tem um CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Ali, a família ela é apoiada nas questões socioeconômicas, ou seja, para receber um benefício social, ou uma família que está ali em vulnerabilidade, ela procura o CAS, ela é cadastrada no Cadastro Único do Governo Federal, ela passa a ser monitorada por uma equipe multidisciplinar. E essa equipe vai dar toda a atenção à família, porque a questão do suicídio e da automutilação ela é acompanhada de outras questões que também podem ser econômicas. Enfim, uma criança ou adolescente que, às vezes, em casa não tem um pai presente ou uma mãe presente, que está numa situação de vulnerável, o CAS ele pode atuar ali previamente e já encaminhar para o CAPS, assim, se assim identificar. Então, a rede que atua em conjunto. A escola entra também como outro fator que pode ajudar a identificar previamente, por exemplo, por meio de repetidas faltas ou... É muito comum os casos de bullying começar na própria escola, então os professores, a equipe ali responsável já identificar esses casos, já encaminhar também para a área específica. Então, é uma rede ampla que, conjunta, ela consegue implementar uma política dessa magnitude. Você falou o papel da escola nesse processo para que a política seja efetiva e eficiente é fundamental, não é? Uhum. Sim, com certeza, com certeza. Assim, a maior parte dos adolescentes, eles passam, assim, grande parte do seu dia na escola. Assim, principalmente em determinadas classes sociais, o pai e a mãe estão trabalhando, o adolescente está na escola. Então, às vezes, a escola tem mais condição de verificar essas situações previamente para atuar ali, digamos assim, da forma mais rápida possível do que a própria família em casa, muitas vezes. A gente está em 2025. Já tem uns anos que a gente conseguiu superar a pandemia, mas eu acredito que a gente ainda enfrenta muita sequela na saúde mental, em especial as crianças e adolescentes, né? Existe essa correlação mesmo ou eu estou falando bobagem aqui? Bem, os estudos, acredito que eles demonstraram que houve sim um impacto durante a pandemia e muitos dos jovens hoje que estão aí na adolescência, eles passaram a pandemia confinados. Então, muitos não viveram uma infância, digamos assim, plena.
Então, eu acredito, agora me faltam dados específicos sobre isso, mas eu acredito que há um reflexo, sim, principalmente nos jovens adultos ali entre os 15 e 19 anos, inclusive a população que é mais afetada pelo suicídio. É isso, a gente até toma um susto quando vê, né? Essa população aí dos 15 aos 19 anos é a terceira maior causa de morte, não é? É impressionante. É impressionante, é impressionante. E é uma população que normalmente você acha uma alta taxa de mortalidade. E a gente vê logo de cara o suicídio como a terceira causa. É aquele algo que chama a atenção, né? Cleiton, eu interrompi, você ia falar alguma coisa? Pode não, falar. É algo assim que nos chama a atenção da forma assim que às vezes choca. Sim. Aí a gente meio que tem que encarar a realidade. E por isso que é importante que essa política saia do papel e se torne lei mesmo. Com certeza, com certeza. Me diz uma coisa, quem está assistindo em casa agora e pode ser um jovem ou uma jovem e está sentindo esse incômodo, está em sofrimento e ainda não foi procurar ajuda. O que é que você diria para ele ou para ela fazer agora? O que você recomendaria? Primeiramente, se na sua família você tiver esse apoio, que você consiga confiar, procure alguém da família, um responsável, que ele vai te dar todo o apoio para te encaminhar para a rede responsável. Se não, a escola possivelmente tem esses profissionais, procure também na escola. O CAPS é muito importante, o CAPS-I para criança e adolescente é muito importante. O que eu diria para ela é não sofrer sozinha. Alguém vai te ajudar e alguém vai te caminhar para a rede responsável. Primeiro tenta em casa, não, na minha casa eu não tenho esse apoio, enfim, não consigo, vá à escola, sempre vai ter alguém disponível, o próprio CAPS. Vamos aproveitar, esse projeto está em análise aqui no Senado, é um projeto de autoria do senador Alessandro Vieira, certo. Ele tem que passar por várias comissões. Quem está assistindo aqui a entrevista e quer apoiar, pode procurar mais informações onde, Cleiton? No próprio site do Senado. Na página, todo projeto de lei no Senado tem uma página e você consegue, inclusive, manifestar a sua opinião sobre aquele projeto de lei na própria página do Senado e acompanhar as reuniões da comissão. Normalmente, esses projetos assim, de grande relevância, as comissões, antes de opinar sobre aquele projeto, elas fazem audiências públicas, onde a população, enfim, todos os interessados podem enviar perguntas, questionamentos. E o Congresso é aberto. Quem tem um interesse maior sobre essa questão pode, enfim, acompanhar esse debate de perto. Vamos reforçar para quem está em casa qual é o número do projeto direitinho para a pessoa pesquisar. O site do Senado já está na tela para você que está em casa assistindo. Qual é o número do PL? 1773 de 2022. 1773 de 2022. Você pesquisa lá e você pode opinar e ajudar esse projeto até a andar mais rapidamente. Exatamente. Antes da gente... vamos colocar o PL então, maravilha. Antes da gente encerrar, né, o assunto ele se estende. Vamos pensar numa visão mais otimista. Qual é a tua expectativa para a política se tornar o que ela nasceu para ser? O que é que ela precisa? O que é fundamental que venha nela quando ela se tornar lei, na sua visão? Na minha visão, assim, principalmente o reforço da rede de apoio, porque essa rede já existe. Então, assim, o projeto, em relação à rede de apoio, ele não cria nenhuma rede nova. Ele cria algumas ferramentas, como a Semana do Diálogo, enfim. Ele também prevê pesquisa sobre a ocorrência desses fatos para, enfim, fomentar as políticas públicas. Mas eu acho que fortalecer a rede de apoio, fortalecer todos esses nomes que nós colocamos aqui, o CRAS, o CAPS, e também informar a população sobre a existência e a utilidade desses mecanismos. Eu acho que isso é o principal fato. Maravilha. Então, olha só reforçando, então, PL 1773/2022, você pode pesquisar, apoiar esse projeto que é muito importante para a saúde mental de todos nós. Olha, muito obrigado, Cleiton, pela entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania. Ótimo.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre infraestrutura, saúde, geração de empregos, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Não percam! Eu diria que a saúde em Pernambuco está mudando fortemente e isso tem um componente importante, lógico, do governo do estado, mas principalmente do governo federal. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral. Aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Tá lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6 mil habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator ministro André Mendonça destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel. Porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Bom dia, segunda-feira, 15 de setembro, o Senado Notícias está no ar. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, informou que o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, vai depor hoje na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Ele foi preso pela Polícia Federal na sexta-feira.
O ministro André Mendonça, que cuida do inquérito sobre os descontos ilegais em aposentadorias e pensões, deixou a defesa decidir se Antunes vem ou não à CPMI hoje. A reunião está marcada para as 16h. A sessão da CPMI nesta segunda-feira, dia 15 de setembro, está mantida. Apesar de toda a decisão do Supremo Tribunal Federal que permitiu facultativa, voluntária a ida do senhor Antônio Carlos Camilo Careca à CPMI, nós estamos em contato com a defesa do suspeito e ele confirmou que deseja ir à CPMI para apresentar a versão que ele tem de todo esse escândalo, de todos os fatos que estão sendo divulgados. Nós estamos organizando um grande esquema de segurança, juntamente com a Polícia Legislativa e a Polícia Federal, para que ele seja recebido e possa falar livremente na CPMI e dizer aos brasileiros como tudo aconteceu. Nós esperamos uma colaboração voluntária para que ele exponha com clareza tudo aquilo que sabe em relação ao escândalo do INSS. Nós da CPMI, o relator Alfredo Gaspar e eu como presidente, nós não vamos medir esforços para que a CPMI apresente um resultado aos brasileiros, um relatório onde todo o escândalo seja esclarecido, quem roubou seja identificado dentro da sua culpa, onde está o dinheiro e, principalmente, a devolução ao Tesouro, porque não é justo com quem paga impostos simplesmente colocar recursos para tapar o buraco desse escândalo que tomou conta da Previdência Social. E podem aguardar, nós estamos em contato também com outras pessoas muito importantes, testemunhas, outros envolvidos no recebimento do dinheiro, que também estão se predispondo a ir à CPMI para apresentar suas versões. Nós temos muito o que dizer ao povo brasileiro e nós não vamos falhar nessa missão. Semana começa com 2 audiências públicas e sessão especial já na manhã desta segunda. De terça a sexta, previsão de sessões deliberativas e especiais no Senado e solene do Congresso, votação de projetos e audiências públicas nas comissões. Confira agora a agenda do dia e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Educação tem audiência pública, marcada para debater a violência nas escolas. Às 9h30, outra audiência pública prevista, dessa vez na Comissão de Direitos Humanos, para discutir o Programa Nacional de Direitos Humanos, com foco em segurança pública, acesso à justiça e combate à violência e educação e cultura em direitos humanos. Às 10 horas, o plenário do Senado reúne-se em sessão especial para celebrar os 50 anos da Secretaria de Articulação Nacional do Estado de Santa Catarina, órgão de representação de Santa Catarina na capital da República. Logo mais às 14h está marcada a sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores. E às 16h, a CPMI do INSS tem reunião marcada, como vimos, para ouvir Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, apontado como lobista de entidades que se beneficiaram desse dinheiro desviado de aposentados e pensionistas. Nesta terça-feira, às 9 horas, a Comissão de Infraestrutura tem reunião prevista. O primeiro item da pauta é o projeto que destina recursos à redução de tarifas de energia elétrica praticada em estados da Amazônia Legal. Às 10 horas desta terça está marcada a sessão especial no plenário do Senado para comemorar os 125 anos da Fundação Oswaldo Cruz. A Fiocruz é vinculada ao Ministério da Saúde e tem a missão de promover a saúde e o desenvolvimento social, gerar e difundir conhecimento científico e tecnológico, sendo um agente da cidadania. Foi fundada pelo sanitarista Oswaldo Cruz, com sede no Rio de Janeiro, está presente em 10 estados e tem um escritório internacional em Maputo, Moçambique. Às 9 horas de quarta-feira, reunião prevista na Comissão de Constituição e Justiça. O único item da pauta é o projeto de lei complementar que, entre outras medidas, cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, como o desdobramento da reforma tributária aprovada pelo Congresso em dezembro passado. Às 10 horas de quarta está marcada a sessão solene do Congresso Nacional para homenagear os 53 anos do Hospital Universitário de Brasília, HUB.
E às 14h de quarta, a subcomissão temporária para acompanhar os embargos de terras por parte do IBAMA deve fazer uma audiência pública para debater o processo de regularização ambiental e a análise do cadastro ambiental rural. E a semana se encerra às 14h30 de sexta-feira, com sessão especial prevista no plenário do Senado, para homenagear as 9 entidades do Sistema S, entre elas SESI, SENAI, SESC, SENAC e SEBRAE. As primeiras dessas entidades foram criadas no governo Vargas. Elas têm previsão constitucional e prestam serviços sociais autônomos de interesse das categorias profissionais. Na semana passada, durante o depoimento à CPMI do INSS, o ex-presidente do INSS e ex-ministro da Previdência, Ahmed Mohamed Oliveira, reconheceu que cometeu uma falha ao autorizar a adesão de 30 mil beneficiários de uma só vez. Servidor de carreira do INSS, Ahmed Mohamed Oliveira foi presidente do órgão e ministro do Trabalho e da Previdência no governo Bolsonaro. Ele disse que durante a sua gestão adotou medidas para coibir fraudes. Trabalhamos ao contrário para reforçar a segurança das informações e dar mais controle ao segurado. Um exemplo disso foi a ampliação das funcionalidades do aplicativo do meu INSS, que passou a permitir a contestação de descontos diretamente pelo aposentado, algo inédito até então. O relator questionou uma assinatura de adesão de mais de 30 mil beneficiários de uma vez na CONTAG. A CONTAG dizia que havia mais de 30 mil pessoas que deram autorização e estavam numa fila e não eram atendidas pelo INSS. Foi feita uma auditoria e a auditoria detectou que isso não era verdade. Das 30 e poucas mil pessoas que estavam pedindo inclusões, só quem estava nessa fila para autorização eram 200. E o senhor autorizou essa inclusão para a CONTAG. O senhor recorda que mesmo a justificativa não sendo condizente com a verdade dos fatos, o senhor falhou nessa autorização? Se de fato isso aconteceu, realmente foi uma falha funcional. O senhor José Carlos, durante o exercício da sua função pública, como diretor da DIRBEM, estou falando diretor da DIRBEM, o senhor recebeu alguma vantagem indevida? Não, nunca. Centenas de requerimentos foram aprovados no início da reunião. A maioria pede a quebra de sigilo fiscal e bancário e também pedidos ao COAF de relatórios financeiros de pessoas investigadas. Entre os nomes estão Antônio Carlos Camilo, conhecido como Careca do INSS, e também Alessandro Stefanuto, que era o presidente do INSS na época da deflagração da operação. Parlamentares questionaram Ahmed Mohamed sobre sua gestão. Ele afirmou que não recebeu alertas de órgãos de controle sobre as fraudes contra pensionistas e aposentados. Durante a tarde, o ex-ministro do Trabalho e Previdência e ex-presidente do INSS, José Carlos Oliveira, agora Ahmed Mohamed Oliveira, respondeu às perguntas dos parlamentares. O senador Isalci Lucas questionou se Ahmed recebeu alertas de órgãos de controle do governo sobre as fraudes. Pesa sobre o senhor a acusação de ignorar alerta da CGU e da Procuradoria Federal Especializada. A CGU e a Procuradoria certamente continuaram atuando em 2023 e 2024. Quais alertas foram emitidos por elas quanto à fraude mais do que dobrou de tamanho, né, que foi exatamente a resposta atual do presidente do INSS e do ministro da Previdência? Esses alôs, não chegaram até mim. O deputado Paulo Pimenta perguntou sobre a assinatura do acordo de cooperação técnica da ANBEC com o INSS. Quem que assinou o ACT da ANBEC, doutor Oliveira? Quem assinou? É. Eu que assinei. Então o senhor concedeu a ACT para a ANBEC. Em pouco tempo, os R$135 viraram R$3
369.565. Outros senadores também questionaram a veracidade do depoimento. O senhor aqui também iniciou falando que o senhor tomou conhecimento desses descontos indevidos por entidades associativas com a operação sem desconto, não é isso? Concorda? Foi isso que o senhor disse. Pois é. Obrigado. Mas eu tenho aqui um ofício do dia 5 de junho de 2018, direcionado ao senhor José Carlos Oliveira, superintendente regional do INSS, reportando procedimento preparatório em epígrafe foi instaurado nesta Procuradoria da República a partir de representação efetuada por cidadão narrando a ocorrência de descontos irregulares em seu benefício previdenciário sem consentimento. Olha, o senhor foi informado formalmente pela Procuradora da República sobre desconto irregular, fraudulento. Quando o senhor diz que o INSS não tem como fiscalizar, o senhor colocou aqui, não tinha como fiscalizar essas ACTs, os descontos. Aí vem a pergunta, por que o senhor assinou, o senhor sendo um técnico, por que o senhor assinou algo que o senhor sabe que a sua instituição não tinha como fiscalizar? Bom, na verdade, realmente, o INSS, isso não impede da assinatura do ACT, mas o INSS realmente não tem condição, hoje, da forma que está, de fazer o controle dessa modalidade. Na segunda-feira passada, o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, falou à CPMI do INSS. Deputados e senadores fizeram questionamentos numa reunião que durou cerca de 10 horas e terminou às 2 da manhã do dia seguinte. Lupe negou que tenha participado das irregularidades envolvendo descontos em aposentadorias e pensões. Carlos Lupe foi ministro da Previdência Social entre 2023 e 2025. É o primeiro ex-ministro ouvido pela CPMI do INSS. É presidente do PDT desde 2004 e pediu exoneração do ministério em maio deste ano, após a revelação dos descontos indevidos no INSS. É claro que não é um momento de felicidade para ninguém. Não é um momento de felicidade pessoal para mim, porque a injustiça só dói em quem sofre injustiça. Foram feitas dezenas de investigações, foram feitas dezenas de depoimentos, meu nome sequer é citado. Então, eu estou aqui para colaborar, não sou investigado e não tenho citação. Na fala inicial, o ex-ministro disse que a apuração das fraudes começou no próprio ministério. Essa ação da Polícia Federal com a CGU teve origem, a base de tudo começou na ação do Ministério da Previdência Social e da ouvidoria que alimentou esse processo de informação para que a Polícia Federal pudesse agir como está agindo até hoje, ainda não está concluído o processo, e pudesse também tomar as providências que estão sendo tomadas, né? E essa ação foi de fora para dentro, ou seja, não era uma ação feita de dentro do INSS com dinheiro público da Previdência Social. Era uma ação feita entre uma parte das associações criminosas com a conivência criminosa de alguns de dentro do próprio INSS, que está sendo apurado e que espero eu que sejam presos exemplarmente. Em seguida, Carlos Lupe respondeu às perguntas do relator, deputado Alfredo Gaspar. Ministro, e por que tanto tempo para uma suspensão cautelar desses descontos associativos? Mais de um ano, permitindo um índice crescente e assustador de milhões de descontos de aposentados, chegando a uma cifra de bilhões. Nobre relator, a gente, infelizmente, não tem o poder de adivinhação. Nós nunca tivemos a capacidade de mencionar o tamanho, o volume que esses criminosos fizeram dentro do INSS. O senhor, mais uma vez, é obrigado a renunciar ao cargo de ministro de Estado. Eu pergunto ao senhor, é padrão Lupe ser envolvido em denúncias de corrupção? Foi omissão deliberada ou o senhor funcionava como rainha da Inglaterra? Nenhuma das três opções que o senhor me dá são aceitas.
A minha opção é seguir uma linha de coerência, a minha opção é acreditar nas verdades que eu as pratico. O meu padrão de ato é um só: honestidade, lealdade, profundo amor ao povo brasileiro. Qual foi a primeira vez que o senhor tomou conhecimento dos descontos irregulares de entidades associativas? O senhor pode fornecer qual foi a data? Começa em março de 2023, quando a gente fez uma reunião, o INSS fez uma reunião junto com a Polícia Federal para começar a apurar. Ministro, e por que tanto tempo para uma suspensão cautelar desses descontos associativos? A gente, infelizmente, não tem o poder de adivinhação. Nós nunca tivemos a capacidade de mencionar o tamanho, o volume que esses criminosos fizeram dentro do INSS. Só foi possível isso depois da investigação que pela primeira vez teve efeito a Polícia Federal. Agora sim a gente tem uma dimensão que eu não tinha na época. Não tinha mesmo, sou sincero em dizer, talvez minha falha maior tenha sido essa, não dado dimensão ao tamanho do rombo que era isso. O presidente Lula foi informado pelo senhor em algum momento dessas irregularidades nos descontos associativos? Não, em nenhum momento. E o presidente da República só tomou conhecimento, como eu, no dia da apuração deflagrada pela Polícia Federal. Em 2024, houve uma suspensão coletiva de descontos associativos baseado em milhões de irregularidades relacionadas a isso. Já não era um pressuposto suficiente para o senhor tomar alguma providência? Meu caro nobre relator, repito, o INSS é uma autarquia autônoma. Esses assuntos sempre foram tratados pelo INSS. Não deu o resultado que nós esperávamos, aí que está a falha. Porque se isso tivesse dado o resultado que nós esperávamos, nós não estávamos aqui hoje explicando isso. Infelizmente, falhamos nisso, falhamos em ter uma ação mais enérgica do INSS para coibir. Após os questionamentos do relator, senadores e deputados fizeram perguntas ao ex-ministro Carlos Lupe. Ele sugeriu a proibição dos descontos associativos na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. Quando que começa o esquema de descontos indevidos e quais as fragilidades que você percebeu que permitiram a implantação, a manutenção desses descontos? Eu comecei falando que isso começa em 2016, não é 2019, para ser justo. Se montou um esquema de corrupção de fora para dentro. Como de fora para dentro? Instituições inescrupulosas, querendo ludibriar e enganar nossos idosos aposentados no seu momento mais difícil, seu momento de carência, seu momento de ter que comprar mais remédio, ter que gastar mais dinheiro, ter que sustentar neto, ter que sustentar filho. Aproveitando essas dificuldades da vida, instala dentro do exército um grupo que os ajuda a roubar, não tem outro termo a dizer, a roubar. O ministro de Estado, não sou eu não, teve vários ministros do Estado de 2016 para cá, quantos foram? Responsabilizar o ministro sobre os atos de um órgão de terceiro nível, porque aí é o diretor, é a divisão, é um absurdo, é de uma falta de respeito à cidadania tremenda. Sob a gestão do senhor, o prejuízo anual saltou de 700 milhões para quase 3 bilhões em 2024. Ao não perceber ou fingir, ou não querer perceber, um desvio dessa magnitude, o senhor se torna diretamente responsável pelos 6,3 bilhões roubados de 7 milhões de aposentados. Eu nunca imaginei a dimensão e a grandiosidade dessa corja de ladrões que de fora para dentro invadiu o INSS. Não tinha a menor ideia disso. Sabia que tinha fraude, sabia que tinha denúncia, tomamos as providências, todas elas estão elencadas ano a ano, mês a mês, dia a dia. Agora, infelizmente, o resultado não foi o que eu esperava e acabou acontecendo pela primeira vez. Uma investigação está verdadeiramente apurando e apontando culpados, apontando responsáveis. Acho que isso vai correr, os senhores vão acompanhar, a Polícia Federal vai fazer, a Justiça vai se pronunciar e eu quero cadeia para aqueles que roubaram os nossos aposentados pensionistas. No dia 17 de março de 2023, graças à portaria que tirou a autonomia do
presidente do INSS, que o senhor sempre diz, não, mas o INSS é autônomo. Aqui, ó, foi retirada a autonomia do INSS, do presidente, para indicar diretores. O senhor aqui admitiu que é o seu chefe de gabinete que fazia as indicações. Ah, vinha lá de dentro e eu só assinava. Para mim, quem assina é responsável, para o senhor não. Quem assina é responsável pelos seus atos ou não, senhor ministro? É uma pergunta, sim ou não? Quem assina um documento é responsável... Eu vou esperar o senhor acabar todas as perguntas. Não, eu estou fazendo uma pergunta. Quem assina é responsável pelos seus atos, sim ou não? Não, eu prefiro não responder ao senhor. Não, mas é uma pergunta. É obrigado a responder. Quem assina é responsável pelos seus atos, sim ou não? Então o senhor diz que não quer responder. Não quero responder a pergunta. Senhor presidente, não é possível. Não é possível. Não vai permitir. Não, senhores. Pausa meu tempo, presidente, por gentileza. Não, senhores, a testemunha tem o direito ao silêncio quando não quiser responder. Ele tem direito ao silêncio. Presidente, pela ordem. Senhor presidente, me permita eu aqui vou suspender o tempo, Marcel Van Hatten. Só um segundo. Presidente, testemunha não pode calar a verdade. Agora, testemunha pode ficar em silêncio se esse fato for incriminá-la. E ela tem que deixar isso bem explícito. Não, de jeito nenhum, presidente. Presidente, isso aí não existe. Isso é relator outra ou coisa. inquisidor? Relator. Presidente. Tem de toda onde isso, relator? Senhores, Quando eu assino um papel, eu sou responsável por essa assinatura. Quando o senhor nomeia um chefe de gabinete, e esse chefe de gabinete nomeia Giovanni Spicker, Jucimar Fonseca e depois, mais tarde, Reinaldo Barroso de Almeida, dos quais Giovanni e Reinaldo aparecem no relatório da Polícia Federal como responsáveis em agosto de 2024 por enviar milhares de nomes de idosos e deficientes físicos e aposentados em geral para terem seus descontos nos benefícios, quando a Polícia Federal decide afastá-los por esse motivo, significa que Vossa Excelência teve responsabilidade, porque Vossa Excelência foi quem indicou essas pessoas. Eu sou ministro de Estado. Eu não chefio a Polícia Federal. Senhores, por favor, por gentileza, vamos deixar a testemunha se manifestar, por favor. Eu não chefio a Polícia Federal. Eu não tenho poder de investigação. Eu não quebro o sigilo de ninguém. E eu não tenho salvo-conduto de nenhuma indicação. Todas as indicações que são do Ministério da Previdência, de qualquer ministério, para qualquer órgão, passam antes pelo crivo para saber os antecedentes da pessoa. Todas as pessoas que o senhor citou trabalharam no governo anterior. Isso é uma prova cabal que eu não discrimino ninguém, quer seja por filiação partidária, quer seja por opção política ou religiosa. As pessoas foram aproveitadas porque o currículo delas era bom. O currículo delas mostrava que eram pessoas do bem. Eu não tinha poder de ter investigação que a polícia tem, que a polícia chegou ao seu objeto no nosso governo, já que nos dois governos anteriores não aconteceu, para chegar a essa conclusão. Ninguém pode ser responsabilizado por atos de terceiros. Vossa Excelência aqui já apresentou uma série de elementos que servirão de pistas para esta comissão, se quiser, de fato, fazer uma investigação séria. Se quiser jogar para a galera, se quiser lacrar, se quiser transformar isso aqui em mais uma rede social, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vai só criar um enxame, criar confusão para chamar a atenção e ganhar likes nas redes sociais. Se a seriedade que o cargo, que a função nos impõe prevalecer, nós vamos levar isso aqui com o mínimo de seriedade. Todos sabem que um ministro, seja ele de que partido for, ele não é responsável pelas questões operacionais. Isso não exime de algumas responsabilidades. Mas querer imputar a quem quer que seja, a um presidente da República, a um ministro, determinadas responsabilidades é, no mínimo, um ato de má-fé.
O relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga, apresentou na Comissão de Constituição e Justiça o relatório sobre o projeto que faz a regulamentação final da reforma, com a criação do Comitê Gestor de Implementação. A votação deve ocorrer nesta quarta-feira. Durante 6 meses, o relator, senador Eduardo Braga, ouviu especialistas, representantes do governo federal, de estados, municípios e dos setores econômicos e analisou quase 370 emendas antes de apresentar o parecer dele sobre o projeto. O Comitê Gestor terá como função central coordenar a administração do novo imposto de forma integrada entre estados, Distrito Federal e municípios. Sua missão é definir diretrizes e coordenar a atuação entre entes em relação ao IBS e garantir a distribuição justa da arrecadação. O relator citou aperfeiçoamentos feitos no texto original. Ele incluiu, por exemplo, regras para a solução de conflitos em caso de tratamentos favorecidos acumulados. Também aperfeiçoou regras para o setor elétrico e para as plataformas digitais. Estendeu o regime de nanoempreendedores aos taxistas, mototaxistas e fretistas. Fez ajustes no mecanismo de cashback e ainda incluiu o regime específico para os combustíveis. Aqui abro parêntese e chamo a atenção, general Hamilton, para os casos, inclusive, que estão acontecendo de possíveis lavagens de dinheiro de facções criminosas em atividades pseudamente legalizadas. Eduardo Braga também propõe no texto a harmonização nas regras dos 2 impostos, IBS e CBS. Muitas regras inicialmente pensadas apenas para o IBS foram estendidas para a CBS, promovendo uma legislação unificada e simplificada. O texto também prevê que as fiscalizações poderão ser feitas em conjunto pelos diferentes entes federativos, com a coordenação do Comitê Gestor, e determina que 30% das vagas nas instâncias de julgamento sejam ocupadas por mulheres. Como líder da bancada feminina, não poderia deixar de observar o avanço que já traz ao texto sobre a questão do, no mínimo, os 30% de participação das mulheres. Eu não podia deixar só de ressaltar a importância também desse seu olhar em relação à participação das mulheres também nesse processo. Pela quantidade de emendas que Vossa Excelência acatou, torna-se recorde, Vossa Excelência, o senador que mais emendou no Senado Federal em toda a nossa história, dando parabéns. 379 emendas foram apresentadas, quase 100 acatadas. Uma causa que se discute há 40 anos, né? E tem o mérito de ter sido uma reforma tributária parida, né? Gestada em pleno vigor da democracia. Esse é um tema que sempre me despertou muito interesse, porque apesar de não ter sobre ele os mesmos holofotes que outros temas tiveram, que aos olhos, talvez, do senso comum da sociedade parecem mais importantes, que a definição de alíquotas, por exemplo, que mobilizou o Brasil nessa discussão, mas aqui está o custo Brasil. Houve um pedido de vista coletiva e a votação da proposta ficou marcada para a próxima quarta-feira. Até lá, o relator disse que estará aberto ao diálogo. Esta é uma obra humana, feita a múltiplas mãos. Portanto, nós temos a convicção de que ela não é uma obra acabada e perfeita em si própria. Esta relatoria está absolutamente aberta ao diálogo a todos os senhores e senhoras senadoras, para que possamos alcançar a bom termo um texto que possa representar o melhor de nós para o Brasil, para os contribuintes, para a economia,
para a geração de emprego, para a geração de renda, para a simplificação, para a transparência e para o combate à sonegação, o que assegurará a queda no médio e no longo prazo da alíquota e da carga tributária do tributo de consumo. O programa Calha Norte, que completou em 2025 40 anos de existência, foi celebrado na última sexta-feira em sessão especial no plenário do Senado. Convidados destacaram a importância do programa para o desenvolvimento da região. O programa Calha Norte foi criado em 1985 durante a gestão do ex-presidente José Sarney. O objetivo do programa é contribuir com a soberania nacional e promover o desenvolvimento ordenado e sustentável da Amazônia Legal. Atualmente, o programa está sob a responsabilidade do Ministério da Defesa. Para comemorar os 40 anos do projeto, o Senado realizou uma sessão especial nesta sexta-feira. Ao longo dessas 4 décadas, o Calha Norte tornou-se referência na articulação entre a segurança e o desenvolvimento sustentável, fortalecendo não apenas a presença do Estado, mas também a valorização da riqueza cultural e ambiental da Amazônia brasileira. Durante a sessão, convidados destacaram a importância do programa para o desenvolvimento da região, principalmente das cidades mais afastadas dos centros urbanos. O programa apoia as Forças Armadas, fortalece instituições públicas e contribui para a melhoria de vida das populações nos rincões mais distantes do Brasil, onde reside a quase totalidade de nossos povos indígenas. Eu acho que o lema do Calha Norte, de soberania e desenvolvimento, tem muito a ver com o que tem sido os 40 anos da história do programa. Dentro da soberania, o fortalecimento e a presença das Forças Armadas em todas as fronteiras brasileiras e, do ponto de vista do desenvolvimento, casa com aquilo que significou, por exemplo, uma virada de uma página histórica no meu estado, o estado do Amapá. Foram centenas de obras de infraestrutura que nós presenciamos, equipamentos entregues para a população, populações isoladas, sem recursos financeiros, dependendo muito do poder público. Em 1985, por exemplo, o Calha Norte atuava em apenas 74 municípios de 4 estados brasileiros. Atualmente, o programa abrange mais de 780 municípios em 10 unidades federativas: Acre, Amapá, Amazonas e assim por diante. Tocantins, né, senador? Essa é uma prova forte do impacto dos resultados positivos entregues pelo programa. São 9h02. Começou há pouco a audiência pública na Comissão de Educação. Ela vai debater a violência nas escolas. Acompanhe. Nos últimos 10 anos. O Brasil contabiliza pelo menos 47 mortes em episódios de violência escolar, se pegarmos a partir de 2001. Incidentes recentes incluem o massacre de Heliópolis, na Bahia, 2024, que deixou várias vítimas fatais. O massacre de Blumenau, Santa Catarina, 2023, num ataque à creche, onde morreram 4 crianças e outras ficaram feridas. Outro exemplo chocante foi o ocorrido em Pernambuco. Uma menina de 11 anos, Alicia Valentina, foi agredida por colegas dentro da sala de aula. Resultado, morte da menina de 11 anos. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, PENSE IBGE 2019, 21% dos estudantes de 13 a 17 anos afirmaram ter sofrido agressão física por pai, mãe ou responsável nos 12 meses anteriores. 10,6% disseram ter participado de briga física nos últimos 30 dias. Ainda entre esses estudantes, 14,6% relataram ter sofrido algum tipo de violência sexual ao longo da vida, com taxas muito superiores entre meninas.
cerca de 0,9% das escolas relataram interrupção do calendário letivo em 2021 devido ao episódio de violência. Há casos de tiroteios ou balas perdidas em escolas, embora em menor percentual, são situações de impacto psicológico, medo e insegurança. A percepção de violência nas escolas é tão grave que 90% dos brasileiros afirmam temer que seus filhos ou pessoas próximas sofram violência no ambiente escolar. Um dado menos visível, mas igualmente preocupante e significativo, entre os registros de vítimas de violência escolar, houve uma explosão no número de casos de violência autoprovocada, ou seja, automutilação. Tentativas de suicídio. Temos também a questão das drogas, que é muito preocupante. Sublinho que a violência escolar atinge alunos, professores e funcionários. Em 2023, segundo o Ministério dos Direitos Humanos, o Disque 100 recebeu mais de 1,2 mil casos em que professores foram vítimas de violência nas escolas. Em 2008, um caso de violência no DF chocou o Brasil. O professor Carlos Mota foi morto com um tiro dentro de casa. Ele era diretor de uma escola pública onde desenvolvia atividades de combate às drogas. Segundo a OCDE, semanalmente, 10% das escolas brasileiras pesquisadas registram episódios de intimidação ou abuso verbal contra educadores, aumentando os níveis de estresse e colocando em dúvida a permanência ou não dos professores na profissão. A média internacional registra que foi de 3%. Todos esses números que eu aqui citei não contam apenas ferimentos físicos ou mortes, revelam ambientes de medo, insegurança, trauma psicológico, evasão escolar, inclusive de saúde mental fragilizada. A violência no ambiente escolar é um tema que é ponto de alerta aqui no Congresso Nacional e creio eu que em todo o Brasil, no campo das autoridades competentes e das famílias, né? Apresentei projetos sobre essa questão. O ambiente escolar é para educar, proteger, formar cidadãos com consciência crítica, mas o que vemos, infelizmente, é o aumento da violência nesse ambiente. Essa é a minha fala de introdução. Agora nós vamos para os convidados. Eu vou chamando os que estiverem presentes. Tá. Convido para tomar lugar à mesa os seguintes convidados. Fui informado que a senhora Rosilene Correia, secretária de Finanças da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, ainda não se encontra. Convido o senhor Manuel Moraes de Oliveira Neto Alexandre. Acabou de chegar. Muito bem. Senhor Manuel Moraes de Oliveira Neto Alexandre, consultor legislativo da área de educação da Consultoria Legislativa do Senado Federal. Seja bem-vindo. Acompanhando da Câmara para o Senado. Viemos junto para cá. Aí, minha amiga, tudo bem? Senhora Rosilene, que eu já havia chamado, mas fica aqui as palmas para ela também. Convidamos a senhora Sirlene Luiza Zimmermann, procuradora do Ministério Público do Trabalho, MPT. O senhor Otávio Augusto Pereira Mota,
jornalista e autor do documentário Carlos Mota, Entre Arquivos e Lembranças. Já esteve no meu gabinete falando sobre esse tema. E esse foi um dos motivos da audiência pública de hoje. Teremos participação de forma remota. Senhora Thaís Dias Luz Borges Santos, coordenadora-geral de acompanhamento e combate à violência nas escolas do Ministério da Educação. Senhor Paulino Delmar Rodrigues Pereira, presidente da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. Senhora Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva, secretária nacional do Direito da Criança e Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por 10 minutos. Ao fim da exposição, a palavra será concedida aos parlamentares que porventura estejam inscritos para que façam comentários ou perguntas. Se não tiverem, daremos então o tempo de 3 minutos para as considerações finais para os convidados. Tá. Isso. Ok. Então, com orientação aqui da Secretaria-Geral dos Trabalhos, eu passo a palavra nesse momento, de forma remota, à senhora Thaís Dias Luz Borges Santos, coordenadora-geral de acompanhamento e combate à violência nas escolas do Ministério da Educação. 10 minutos. Tudo bem? Bem-vinda. Olá, pessoal. Bom dia. Vocês me ouvem? Perfeito. Estamos Obrigada. me ouvindo bem. Obrigada a todos pela oportunidade. Senador Paim, a qual eu cumprimento toda a mesa. Vou projetar minha tela com a minha apresentação. Para quem não me vê, eu sou Thaís, uma mulher negra de pele parda, cabelo crespo na altura dos ombros, visto uma camisa de manga longa na cor bege clara. Eu, nesse momento, sou a coordenadora geral de acompanhamento e combate à violência nas escolas, aqui na CECADI, atuando juntamente com a secretária Zara, o ministro Camilo. Gente, essa é uma coordenação que existe há pouco mais de um ano, e nós temos empreendido um trabalho aqui realmente de lidar com essa realidade, né, que nos assusta muito, conforme os dados apresentados pelo senador Paim. Então, queria dialogar um pouco com vocês sobre a atuação do Ministério da Educação e a articulação com os estados e municípios na agenda de prevenção das violências nas escolas e construção de uma cultura de paz. Alguns elementos, né, para dialogar com esse contexto já apresentado pelo senador. Quando a gente fala das violências nas escolas brasileiras, nós fizemos aqui um exercício de escuta e de diálogo com os gestores escolares para mapear quais eram esses tipos de violência que eles alegavam, né, estar enfrentando em sua realidade. Então, a primeira camada são essas violências que invadem a escola, como o trabalho infantil, abuso e exploração sexual, o tráfico de drogas, roubos, insegurança no trajeto casa-escola,
a suspensão das aulas, né, em função de conflito armado no entorno da escola, os ataques de violência extrema contra as escolas, que são que é esse ataque quando geralmente um jovem, né, um estudante ou ex-estudante invade a escola com intenção de matar, mas também outras violências, como a violência institucional, métodos disciplinares abusivos, punições, humilhações, exclusão, segregação de estudantes, regras e práticas que reforçam as desigualdades, né? Práticas pedagógicas discriminatórias, mas também essas violências cotidianas nas relações escolares, que em alguma medida não podem mais ser normalizadas, como o bullying, a incivilidade, que é quando um estudante, né, os estudantes agridem uns aos outros por algum conflito interpessoal, isso em alguma medida acaba alcançando também o corpo docente, as discriminações por raça, gênero, classe, orientação sexual. E, mais recentemente, né, as violências online, então, cyberagressão, cyberbullying, discurso de ódio, né, exploração sexual, violência de gênero mediada por tecnologia. Então, diante de todo esse cenário, o governo federal se organizou, a gente empreendeu aqui um esforço de diálogo, né, ministro Camilo, os outros ministros, o presidente Lula, em articulação com o Congresso, para entender que realidade é essa e quais os esforços necessários para que a gente pudesse ter um enfrentamento mais pé na porta. E acho que uma primeira medida muito importante nesse diálogo entre o Legislativo e o Executivo foi, de fato, a Lei 14.643, que autoriza o Poder Executivo a implantar um serviço de monitoramento de ocorrências de violência escolar. Nesse mesmo contexto, a gente aqui no Ministério da Educação, trabalhando em um grupo de trabalho com especialistas para entender esse contexto, o que a gente deveria colocar de pé em regime de colaboração com os estados e municípios do ponto de vista de estratégia pedagógica, mas também de estratégia intersetorial. E aí, em 2024, vem o decreto 12.006, que é esse decreto que bebe muito, né, do grupo de trabalho interministerial, e institui o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas, com esse objetivo de ampliar a capacidade das escolas promoverem as ações de prevenção e resposta à violência no ambiente educacional. E, mais recentemente, início desse ano, a gente lança, então, uma portaria que regulamenta o programa do MEC de operacionalização do SNAV para a promoção de um ambiente escolar seguro e inclusivo. Alguns dos desafios que a gente tem, né? Primeiro, que todas essas violências, é importante nomeá-las para a gente não entender que a solução para lidar com elas é a mesma. Então, a importância da organização de entender cada território, qual é o tipo de violência que a atravessa de alguma forma, para que a gente possa organizar as estratégias de enfrentamento, seja para prevenir, seja para dar resposta rápida e direcionada, caso a gente fale na prevenção. Todas essas violências, elas geram impactos para as nossas crianças, jovens e adolescentes. Né? Todos os estudos apontam prejuízo no desenvolvimento na trajetória escolar, danos à saúde mental e à segurança emocional, a fragilização do clima escolar e das relações de convivência, a ameaça a essa integridade física e psicológica da comunidade escolar, a desigualdade de oportunidades, esse risco do abandono escolar. Então, todas essas dinâmicas, né, em maior ou menor grau, elas afetam o clima, exigem uma abordagem integrada com essas ações que sejam ações preventivas, mas também de resposta rápida, para garantir esse ambiente propício para o desenvolvimento dos nossos estudantes. E nesse contexto, nós temos dialogado com os estados e os municípios sobre a importância das escolas resilientes, né, que são escolas que resistem, se adaptam e se recuperam diante de crises e situações de risco, assegurando a continuidade da educação em contextos adversos, seja dessas violências que a gente estava elencando, mas tantas outras como desastres ambientais, o luto, as emergências, garantem também o bem-estar físico, emocional e social dos estudantes, dos educadores e demais membros da comunidade escolar. Essa é uma capacidade que é desenvolvida, uma capacidade institucional de promover esse ambiente seguro, inclusive acolhedor, que passa necessariamente pela valorização da convivência democrática, da escuta e da participação de todos. Então, nesse contexto que a gente está chamando, né, de resiliência escolar, não é só uma resposta à violência, mas ela é parte de uma cultura de prevenção e de cuidado que é permanente. O programa de operacionalização do SNAV no MEC, ele surge com 6 objetivos gerais.
desde apoiar a formação de profissionais de educação voltada para o enfrentamento das violências nas escolas, a apoiar e pactuar a construção de planos de enfrentamento dessas violências, de resposta às emergências, também dar apoio para as redes de ensino na intervenção imediata e reconstrução da comunidade escolar em caso de ataque de violência extrema, fomentar esses espaços de convivência democrática e participação estudantil, as ações de enfrentamento ao bullying, à discriminação e também a estratégia de monitoramento e comunicação. Sem dados é muito difícil a gente construir uma política pública eficiente, eficaz e robusta. Então, a nossa compreensão aqui é de que o enfrentamento das violências nas escolas exige uma atuação integrada que combine essas 3 dimensões de prevenção, resposta rápida e reconstrução. Embora a construção de uma cultura de paz e convivência ela seja central, a gente entende que também é importante que as escolas, os profissionais de educação estejam preparados para agir com rapidez, com cuidado, com coordenação diante dessas situações. Então, por isso que a gente tem elaborado protocolos, porque muitas das vezes nós, enquanto educadores, achamos que a gente extrapola a visão da nossa função dentro da escola. Em muitos dos casos, para lidar com essas questões, a gente precisa acionar a segurança pública, o conselho tutelar, a rede de saúde que atua ali no nosso território. Então, por isso que a gente tem elaborado protocolos justamente com esse propósito, que ofereçam orientações nítidas, éticas, e operacionais sobre como agir, garantindo essa proteção integral, esse apoio intersetorial, retomada segura da vida escolar. O nosso programa de operacionalização do SNAV fechou recentemente a adesão dos estados e municípios, a gente teve 100% da adesão das redes estaduais de ensino, e entre os municípios, 6 estados tiveram adesão integral, 100% dos municípios aderiram. Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe. Em geral, a média de adesão municipal foi muito significativa, a gente só realmente não conseguiu fazer um processo de adesão mais efetivo no Centro-Oeste e no Sul, que tiveram os índices menores de adesão desse compromisso de enfrentamento das violências junto conosco. No que diz respeito à violência que atinge os profissionais de educação, a gente tem entendido que é necessário cada vez mais uma formação continuada para os professores e equipes sobre gestão de conflitos, sobre práticas restaurativas, sobre manejo de situações de tensão no chão da escola. Os protocolos, eles também são importantes, assim como o apoio psicossocial, o atendimento jurídico e o acionamento da rede intersetorial para o docente, em caso de ameaça, enfim, em caso de uma violência que o atinja de alguma forma. O fomento aos espaços de escuta e participação estudantil, que articule famílias e comunidades, ele é muito importante, Em muitos dos espaços que nós vamos fazer esse processo de mobilização, num primeiro momento, as pessoas ficam reticentes, e acabam se manifestando, dizendo, olha, não, mas aqui é um espaço tranquilo, não tem violência, porque acaba associando a violência àquela violência extrema, como as chacinas, os ataques que a gente acompanhou nos últimos anos. E não entende que se a gente não tem um ambiente escolar que cuida do desenvolvimento integral dos estudantes, que é um espaço em que os estudantes e também os profissionais da escola possam aprender juntos a lidar com o não, a combinar suas regras de convivência, a praticar uma comunicação não violenta. Isso começa desde o modelo de gestão da escola até esse relacionamento e essa incorporação da comunidade escolar mais ampla. Então, a gente tem sido acionado por alguns estados para poder entender essa perspectiva de escalada de violência contra os professores e nossa perspectiva enquanto Ministério da Educação é fazer articulação para mapear essas zonas, escolas com maior incidência, acionar parcerias com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, atuar na reconstrução de vínculos por meio de práticas restaurativas, até dos planos territoriais de enfrentamento às violências, que é um dos itens do compromisso dos estados e municípios que fizeram adesão ao programa de operacionalização do SNAV do MEC e implantar práticas e justiça restaurativa para mediação de conflitos, responsabilização educacional e fortalecimento da cultura de paz. Eu
imagino que meu tempo já está acabando, né? Mas queria mostrar duas, para vocês, se vocês me permitirem, duas lâminas, né? Uma é que sempre que a gente trabalha com as escolas, né, com os estados, para falar sobre protocolos, algumas pessoas ainda são reticentes, apesar de que a gente abriu mais essa perspectiva na educação depois da pandemia. Então, a gente tem mostrado que algumas situações de crise, elas precisam desses protocolos de atuação, porque não são só as estratégias pedagógicas que são responsabilidade dos profissionais da educação que vão dar conta de lidar com essa crise. A gente precisa também de estratégias intersetoriais. E isso vai desde casos graves de automutilação, tentativa de suicídio, as enchentes, os desabamentos, as pandemias, mas também essas violências que atingem, né, esses profissionais e os ataques de violência extrema e ameaça à segurança ao entorno da escola. Por último, dizer para vocês que tem uma série de materiais que estão disponibilizados na página do Ministério da Educação. Vou deixar aqui com vocês o link para ficar à disposição de todas as pessoas. Nele vocês vão ver todos os boletins de dados e monitoramento que nós disponibilizamos para tratar dessa temática, a agenda de convivência escolar, os protocolos realizados, mas também os materiais que são específicos para cada uma dessas violências. A CECADI, aqui no Ministério da Educação, junto com a Ah, tá, não. Aí a segunda... Ok. Universidade Federal Fluminense, incluindo a CADI, com a Universidade Federal Fluminense, e que é uma das nossas ações, né, para entender como que, enquanto educação, a gente precisa não só investigar e monitorar esses casos de violência contra educadores, mas também ser ativo no combate à perseguição e censura e acolher, por meio de atendimento jurídico e psicológico, os profissionais que estejam sofrendo esse tipo de violência. Bom, com isso eu encerro a minha primeira fala e estou à disposição para seguir dialogando com todos vocês. Muito bem, meus cumprimentos à senhora Thaís Dias Luz Borges dos Santos. Ela é coordenadora geral de acompanhamento e combate à violência nas escolas, representando aqui o Ministério da Educação. Parabéns pela exposição, fez uma fala geral que, para o início dos trabalhos, ficou na medida. Parabéns a Vossa Excelência. Eu passo a palavra de imediato, com a palavra a senhora Serlene Luiza Zimmermann, procuradora do Ministério Público do Trabalho, MPT, que já esteve em outras audiências, inclusive no plenário. A palavra é sua, doutora Serlene. Eu dei para ela 10 minutos, com mais 4. Se necessário for, eu darei para todos ao mesmo tempo. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham, senador Paim, parabenizo pela condução dessa audiência pública, a todos que me acompanham aqui nessa mesa, presencial e virtualmente. É uma honra participar de uma audiência pública como essa, porque é uma audiência pública, sobretudo, que nos convoca a essa responsabilidade social de discutir a questão da violência nas escolas, que o senador muito bem pontuou em que extensão ela está. Vossa Excelência domina muito bem o assunto, estou acostumado já muitas vezes com ela. Eu me dou o direito de pedir uma parte para a senhora. Por favor, Posso? por favor. Não, só porque eu falha a minha aqui. Acrescentando ao tempo ao final. Isso, não. Vamos partir de zero. Convido para tomar lugar na mesa. Convido para tomar lugar na mesa a senhora Célia Nas, coordenadora geral de enfrentamento ao trabalho infantil da Diretoria de Proteção da Criança e do Adolescente da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em substituição à senhora Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva. Seja bem-vinda. Volta para
doutora Zimmermann, eu já dei o tempo lá. Voltou para os 10 minutos. Obrigada, senador. Então, eu dizia que esse é um espaço de convocação à responsabilidade coletiva, mas é, sobretudo, também um espaço, e eu quero registrar isso aqui no início também, de gratidão e de homenagem, porque eu acho que se todos nós estamos aqui, em qualquer posição, com qualquer perspectiva, perfil profissional ou pessoal, nós estamos porque passamos nas mãos de alguns e algumas professoras e professores de quem relembramos até hoje. Então, eu acho que o primeiro momento também é de homenagem e registro de gratidão. E é por homenageá-los e por esse respeito que devemos ter que nós precisamos debater esse tema que estamos debatendo aqui hoje. De início, é importante que a gente reflita, e eu acho que a fala do Ministério da Educação já muito bem pontuou, de que violências nós estamos falando e quais violências talvez nós estejamos tolerando no dia a dia. E eu acho que a primeira mensagem que a gente tem que deixar aqui muito claro também é que nenhuma violência pode ser tolerada. Onde se admitem pequenas violações de direitos humanos, as grandes também acontecerão. Então, qualquer violação à dignidade daquele trabalho executado em sala de aula, porque é um ambiente de aprendizagem, um ambiente escolar, mas é um ambiente de trabalho também. Por isso, nós precisamos lembrar que esse trabalho precisa ser digno, seguro, saudável. E quando falamos de pequenas violações em termos de saúde e segurança desses trabalhadores, desses profissionais da educação, nós estamos falando em uma violação de direitos humanos e nessas violências que muitas vezes acabam sendo admitidas e sendo geradoras de muitas outras violências. O censo escolar de 2024, o senador Paim e todos que nos acompanham, nos reportou que quase 650 mil estudantes do nosso país, de escolas públicas, não têm acesso à água potável nas escolas. Se os estudantes não têm, os profissionais da educação que lá trabalham também não têm. Essas violências nós estamos admitindo? É uma pequena violação de direito humano não ter acesso à água potável? Ou é uma grande violação? Estamos tolerando essas violências e, a partir disso, outras acabam surgindo nesse mesmo ambiente? Portanto, nenhuma violência pode ser tolerada, nenhuma violação a direitos humanos pode ser tolerada. No âmbito do Ministério Público, todos os ministérios públicos estaduais e do Ministério Público da União e os tribunais de contas da União se uniram, inclusive, nesse aspecto. Durante o mês de junho, atuamos nessas escolas. Estamos exigindo que nenhuma criança, nenhum profissional de nenhuma escola deixe de ter acesso à água potável, que é um direito humano fundamental. A Agenda 2030, inclusive, nos pontua dessa maneira. Então, não podemos nos acostumar, enquanto sociedade, a permitir essas pequenas violações, teoricamente pequenas, porque não ter acesso à água potável significa o quê? Não ter acesso à saúde. É evidente que isso, em algum momento, se torna um problema de saúde pública. Então, quando falamos nessas violências, e todas essas violências que nós precisamos combater aqui, nós estamos falando dessa violência estrutural. Eu me permito denominar dessa forma, porque é a estrutura, é a instituição, é o todo que está gerando essas violências. E aí é importante, senador Paim, que a gente relembre o conceito de violências da Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho. Ela está em processo de ratificação no Brasil, esperamos que em breve esteja ratificada e incorporada ao nosso ordenamento jurídico, mas o que essa convenção nos aponta é que as violências no ambiente de trabalho são todas aquelas que possam gerar danos ou visem gerar danos ou tenham potencial de gerar danos físicos, psicológicos, sexuais, econômicos, ou seja, todas essas perspectivas que envolvem a saúde física e mental das pessoas que frequentam todos os ambientes de trabalho. E a escola é um ambiente de trabalho para muitos desses profissionais de educação e, uma vez preservado esse ambiente de forma segura e saudável, evidentemente que a aprendizagem também se torna uma aprendizagem muito mais produtiva. Então, é nesse cenário, com esse conceito da Convenção 190, que eu quero fazer essa abordagem aqui, de enfrentamento às violências. Não é só a violência urbana, que é gravíssima, não é só a violência extrema, mas são as pequenas violências cotidianas, estruturais, que acabam levando justamente a esse cenário de grandes violações. Então, o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, mantido pelo Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho, nos aponta que os profissionais da educação hoje estão entre os profissionais mais afetados pelo adoecimento mental.
Então, por que esse adoecimento mental? Por causa dessas violências estruturais. A pressão por metas, as sobrejornadas, as jornadas exaustivas, a desvalorização, as turmas lotadas, as estruturas físicas precárias. Muitas vezes, e isso não foi só uma vez que eu ouvi falar, não, a impossibilidade de faltar, de se ausentar do trabalho, mesmo quando doente, sob pena de perder gratificações instituídas pelos empregadores. E vejam, às vezes, quando o profissional, qualquer profissional, deixa de ir ao trabalho para cuidar da sua saúde, é para amanhã poder estar melhor. Mas quando ele insiste a frequentar, a estar no trabalho, estar presente mesmo doente, na hora que o afastamento acontece, geralmente ele é de longuíssima duração, porque a afetação da saúde já foi muito maior. Então, essa pressão constante são situações de pressão, inclusive ideológica, enquanto o espaço da aprendizagem deveria ser um espaço crítico, hoje a pressão, a perseguição, para que não se fale sobre determinados assuntos em sala de aula, e tudo isso vai afetando esses profissionais. A ameaça de substituição por novas tecnologias, quantos professores não sendo ameaçados, bom, amanhã talvez não precisamos mais de você, porque a IA vai substituir os professores em sala de aula, o trabalho em situações em zonas de conflito armado ou por situações de drogas, a transferência de responsabilidade, muitas vezes familiares, para as escolas, e aqui nas perguntas já vindas pelo E-Cidadania, aponta justamente essa necessidade de cumprir a Lei 13.935 de 2019, que aponta o quê? A necessidade de ter profissionais da psicologia e da assistência social nas escolas. Porque o professor, a professora, tem a sua habilitação para ensinar, mas muitas vezes acaba tendo que assumir essa gama gigantesca de outras responsabilidades, e isso gera uma pressão enorme, levando justamente a esse adoecimento mental, burnout, ansiedade, estresse, e muitas vezes aguentando o sofrimento em sala de aula à base de medicação. Nenhum profissional deveria ter que se medicar para poder trabalhar, mas muitos professores estão justamente nessa situação. Então, é isso que nós precisamos enfrentar. Em 2023, o portal G1 publicou um levantamento de dados apenas com base na Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, senador Paim, que apontava 112 professores se afastando por dia da sala de aula por problemas de adoecimento mental. Mais de 20 mil professores em um semestre, o primeiro semestre de 2023, essa base de levantamento. Então, esse é um cenário que nos convoca justamente a ter uma atuação de cuidado com esses trabalhadores, cuidado com essa saúde física, essa saúde mental. Em 2023, aliás, essa semana, estamos fazendo 2 anos da Lei 14.681. O que ela propôs? Promoção de diretrizes da saúde mental dos profissionais que atuam em instituições de ensino. O que exatamente já foi feito para garantir essa saúde mental desses profissionais, porque realmente esse cenário é extremamente complexo. E veja que não é só a questão de dizer que vamos ter um programa de saúde mental, dar ticket terapia, fornecer atendimento psicológico, não é enfrentar as causas desse adoecimento. As causas, as violências estruturais, dessas que estamos falando aqui. Então, a gente precisa ter um acompanhamento, quando a gente fala em acompanhamento legislativa ordinária da 57ª legislatura. A audiência pública será realizada nos termos do requerimento 4 de 2025, aprovado nessa comissão em 26 de março de 2025, que tem como objetivo avaliar o Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3, no exercício de 2025, na perspectiva dos eixos orientadores 4 e 5, segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, e educação e cultura em direitos humanos. Pela primeira vez nesse nosso trabalho de avaliação, nós estaremos abordando 2 temas temáticos, 2 eixos. O eixo que trata sobre segurança pública, como especificamente sobre educação, apresenta objetivos e ações programáticas que dizem respeito à formação, à capacitação de gestores públicos e da sociedade como um todo. Em razão dessa interseção entre eles e por sua implementação envolver os mesmos órgãos públicos federais, executores, nessa 4ª audiência de avaliação do PNDH3, trataremos o eixo segurança pública, acesso à justiça, combate à violência e o eixo educação, cultura e direitos humanos.
Iniciaremos debatendo, a princípio, um dos eixos, mas é possível que a gente tenha que mesclar os oradores por uma questão de problemas técnicos com as pessoas que estão online. Nós temos 4 convidados presenciais e 2 convidados online. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet em senado.leg.br/e-Cidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. Informo que a sociedade já está participando da audiência, mesmo antes dela acontecer. As perguntas já chegaram, muitas manifestações. Há um interesse nessa avaliação. Eu chamo para compor a mesa a Major Daniele de Souza Alcântara. Ela é doutora em Sociologia. Está aqui, doutora. Chefe da Assessoria de Segurança Cidadã e assessora especial na Secretaria de Integração de Políticas Públicas de Segurança da Secretaria de Segurança Pública do DF. Bem-vinda, doutora. Bem-vinda, Major. Obrigado por ter aceitado. Já leva um abraço para o nosso secretário de Segurança. Convido para compor a mesa Marcos Antônio Contel Seco, presidente da Associação Brasileira de Criminalística, que vai fazer a abordagem no eixo segurança. Que alegria ter você aqui, Marcos. Obrigado, Major. Ainda para compor a primeira mesa, eu convido Erasto Fortes Mendonça, coordenador-geral da Coordenação Geral de Políticas Educacionais em Direitos Humanos. É uma honra recebê-lo, doutor Erasto, nessa audiência. Chamo ainda Lúcia Campos Pelanda, coordenadora-geral de Relações Estudantis e Serviços Digitais do Ministério da Educação. Prazer tê-la conosco, professora. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, no exercício de sua competência para avaliação de políticas públicas, dará continuidade hoje, senhores convidados, ao ciclo de análises do Programa Nacional de Direitos Humanos 3. Esta audiência pública, nós juntamos na mesma audiência a 4ª e a 5ª. Nós vamos falar sobre 6 eixos, uma série de 6 avaliações. E ela reunirá hoje 2 eixos. Nós estamos tão somente, senhores convidados, cumprindo o regimento interno do Senado. O artigo 96 do Senado Federal nos obriga, professor, professora, major, nos obriga a avaliar uma política pública temática relativa à comissão. E essa comissão decidiu, por unanimidade, que nós avaliaríamos o PNDH3. Acho que um pouquinho tarde, um Programa Nacional de Direitos Humanos que nos foi entregue há mais de uma década, um programa que precisa ser revisto, que precisa ser atualizado, avaliado, até onde nós avançamos, onde precisamos melhorar. E, nesse período, o Brasil mudou, o mundo mudou, as relações sociais mudaram, o MEC mudou algumas vezes, o Ministério de Direitos Humanos, da Segurança, muitas mudanças, gestões diferentes, mas nós queremos saber, o PNDH3 alcançou os objetivos propostos? É isso que essa comissão está fazendo. Esse trabalho de avaliação, ele não é apenas por meio de audiências públicas. Nós estamos na série de buscar dados por meio de requerimento de informações, cruzamento de dados por meio de lives, reuniões técnicas, diligências. É dessa forma que a gente está avaliando o PNDH3. E nós estamos ansiosos para ouvi-los. Cada um na sua área, cada um no seu tema.
Nós queremos saber como está a promoção de direitos humanos, como o MEC tem avançado na educação para direitos humanos. Como nós queremos entender também como estão os objetivos especificamente voltados à segurança. Segurança é um tema delicado por demais. Essa casa tem uma comissão especial de segurança, como tem uma comissão especial de educação. Os dados buscados e os dados conquistados e os dados confrontados nessa nossa avaliação serão devidamente compartilhados com as duas comissões. E a necessidade da gente fazer isso, inclusive antes do final do ano, antes da votação do Orçamento Geral da União. Alguns dos senhores com certeza vão apontar, sem dinheiro a gente não alcança o objetivo. E eu quero muito ouvir isto, tá? Especialmente o meu pessoal da criminalística. Eu quero muito ouvir isso. A gente cria projetos extraordinários, programas extraordinários, a gente lança, faz uma festa para lançar, mas na hora da execução a gente esqueceu de garantir o orçamento devido para aquela meta, o orçamento devido para aquela ação programática, e nós queremos aqui, muito pé no chão, fazer esta avaliação. Então, com muita alegria, nós vamos ouvir nesse momento, nós vamos começar pela área da educação, nós vamos ouvir neste momento, com muita alegria, o Erasto Fortes Mendonça, coordenador-geral da Coordenação Geral de Políticas Educacionais em Direitos Humanos. Seja bem-vindo. O senhor tem 10 minutos, a princípio, mas se precisar passar do seu tempo, a gente vai estender. Vai tocar uma campainha, mas não se assuste com ela, porque eu sou bem generosa, tá bom, professor? Não se assuste com ela. Informando que se o senhor trouxe a apresentação ou não? Não, né? Tá? Mas, assim, doutor Erasto, a gente quer, inclusive, se precisar depois complementar, a gente fazer perguntas por e-mail, mandar buscar algumas respostas por e-mail também. Seja bem-vindo e obrigado por estar participando conosco dessa audiência pública. Muito obrigado, Sua Excelência, senadora presidente desta comissão. Eu quero fazer uma saudação aos parlamentares presentes e às pessoas que acompanham essa audiência. Trago também uma saudação do ministro Camilo Santana, senador desta casa, e da secretária Zara Figueiredo, titular da SECADI, onde se localiza a Coordenação de Direitos Humanos. Eu quero ressaltar que o PNDH 3, objeto dessa audiência, é o resultado de uma Conferência Nacional de Direitos Humanos realizada no ano de 2008. Naquele momento, eu tive a honra de coordenar a Educação em Direitos Humanos na então Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. A inclusão de um eixo orientador no PNDH foi um enorme avanço nas políticas de educação em direitos humanos, inclusive porque instituído por decreto em 2009. Essa audiência tem um dos focos na diretriz 19 do eixo orientador 5, Educação e Cultura em Direitos Humanos. Fortalecimento dos princípios da democracia e dos direitos humanos nos sistemas de educação básica, nas instituições de ensino superior e nas instituições formadoras. É importante assinalar, em princípio, que as diretrizes 18 e 19 não devem ser analisadas e avaliadas isoladamente, porque são parte das ações no campo da educação e direitos humanos nas instituições de ensino, seja na educação básica ou na educação superior, que é responsabilidade do Ministério da Educação como coordenador da Política Nacional de Educação. Os objetivos estratégicos da diretriz 19 se resumem em inclusão da temática na educação básica nos cursos das instituições de educação superior e no incentivo à transdisciplinaridade e à transversalidade. Essa inclusão da temática ela já está regulada pelas diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, respondendo já inicialmente, portanto, uma inquirição da senhora senadora. Já é uma ação, foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação e homologada pelo Ministro de Estado da Educação as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos
Parecer 8 de 2012 e Resolução 1 de 2012. Mais recentemente, em 2021, lei aprovada por esse Congresso, Lei 14.164, alterou a redação do artigo 26 da LDB, que trata de currículos da educação básica. O parágrafo 9º tornou obrigatória a inclusão de direitos humanos como tema transversal em todas as etapas e modalidades da educação básica, portanto, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, além dos temas do enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes e contra mulheres. Sobre essa obrigatoriedade, importa lembrar que o sistema federativo, instituído pela Constituição de 1988, atribui à União e, no campo educacional, ao MEC, a função normativa, supletiva e redistributiva, e aos estados, municípios e ao Distrito Federal a autonomia na organização de seus sistemas de ensino e de suas propostas pedagógicas, desde que respeitadas a legislação e a Base Nacional Comum Curricular. Nós, no Ministério da Educação, temos feito encontros frequentes e oficinas com gestores, que são considerados pelos secretários de Educação dos estados e do Distrito Federal os pontos focais da temática dos direitos humanos. Por meio da Coordenação Geral de Políticas Educacionais em Direitos Humanos, o MEC vem realizando parcerias também com instituições federais de ensino, fornecendo apoio financeiro e técnico para a oferta de processos formativos voltados a profissionais da educação em exercício na educação básica, nos sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Em 2023 e 2024, foi realizado um curso de aperfeiçoamento de 180 horas para 5.413 profissionais da educação que atuam em escolas de educação básica nas 27 unidades da Federação. A parceria com o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior, o FORPROEX, possibilitou o engajamento de várias instituições de educação superior e dos sistemas de ensinos. Esse curso foi coordenado pela Universidade Federal de Uberlândia. Em 2024, com a colaboração e articulação da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, uma entidade da sociedade civil, foram realizados cursos de extensão e aperfeiçoamento presenciais e semipresenciais sobre educação e direitos humanos para a formação de profissionais da educação em cada uma de 13 instituições federais de ensino. Nova parceria com a Universidade Federal de Uberlândia permitiu a oferta de um curso de Direitos Humanos e Educação Midiática, que está em ação neste momento, apoiado também pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, a SECOM, com oferta de 5.400 vagas e carga horária de 225 horas. Com a Universidade Federal Fluminense, está sendo realizado, com apoio da SECADI, do MEC, curso de aperfeiçoamento denominado Educação Democrática e Enfrentamento às Violências, com 210 horas de duração e oferta de 2.000 vagas para profissionais da educação de todo o Brasil. Além desses processos formativos, a SECADI do MEC apoia a consolidação do Observatório Nacional da Violência contra Educadores na Universidade Federal Fluminense, em parceria com outras instituições de educação superior. Em relação a materiais de apoio às escolas, que também é uma das estratégias do plano, do programa, melhor dizendo, nós temos feito apoio às escolas para o desenvolvimento das temáticas de educação e direitos humanos, das quais eu destaco, em especial, 2 projetos. Com apoio da Organização dos Estados Ibero-Americanos, a OEI, foram elaborados conteúdos para a publicação de 6 cadernos temáticos sobre o papel da escola para a promoção e defesa dos direitos humanos. O primeiro caderno tratou do papel da escola no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes e pode ser consultado por meio de um link do Ministério da Educação, que é conhecido, o MECRED, que hospeda vários materiais pedagógicos. O segundo caderno, já diagramado e pronto para ser publicado no portal de materiais pedagógicos, trata do papel da escola no enfrentamento ao trabalho infantil.
Outros 4 cadernos estão em fase de revisão técnica para diagramação e divulgação ainda neste ano. A escola, o papel da escola no sistema de garantia de direitos, ao papel da escola na defesa dos direitos de meninas e mulheres e o combate à misoginia, o papel da escola no acolhimento de refugiados e apátridas e o papel da escola no combate à homofobia. A Universidade Federal de Goiás está produzindo podcasts, videocasts e as chamadas pílulas, que são pequenos trechos, não é, de temática virtual sobre temáticas de educação e direitos humanos para uso nas redes sociais, nas escolas de educação básica. Serão mais de 8.000 horas de gravações. Nesses processos formativos, já apoiamos a oferta de 15.840 vagas em cursos de aperfeiçoamento e extensão universitária, com possibilidade de replicação desses cursos por outras instituições de educação superior. Os valores empenhados em custeio para a realização desses cursos foi de R$ 6.826.379, fora as bolsas pagas a professores em estrita obediência à legislação que regula o Sistema de Monitoramento de Formação Continuada, o SISFOR, e pelas normas da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica, o RENAFOR. Em conclusão, quero me referir ao âmago da diretriz 19 do Plano Nacional aqui discutida, que é tema de parte dessa mesa, o fortalecimento da democracia e dos direitos humanos nas instituições de ensino. A conexão entre direitos humanos e democracia é reconhecida em vários instrumentos de direitos humanos aprovados e ratificados pelo Estado brasileiro. Educar em direitos humanos envolve a pretensão de formação de uma nova mentalidade de convivência humana, mentalidade coletiva de exercício da solidariedade, do respeito às diversidades e da tolerância. Mecanismo, portanto, de formação de sujeitos de direitos, especialmente para as populações vulnerabilizadas. São os esfarrapados do mundo, no dizer de Paulo Freire na epígrafe de seu livro Pedagogia do Oprimido. No mundo em que os homens são desumanizados, cabe à educação em direitos humanos humanizar a humanidade, reconhecendo em todos, indistintamente, a dignidade humana. A educação em direitos humanos que se desenvolve nas instituições de ensino é, portanto, na medida em que promove no ambiente escolar e acadêmico o respeito e a garantia dos direitos humanos, um mecanismo privilegiado de fortalecimento da democracia. Da democracia interna, em primeiro lugar, por meio da gestão democrática, princípio esculpido no inciso 6º do artigo 206 da Constituição Federal. Mas, acima disso, também como preparação de sujeitos de direitos para, na sociedade, assumirem o compromisso de defesa incondicional da democracia. Norberto Bobbio nos ensina: os direitos humanos, a democracia e a paz são momentos de um mesmo movimento histórico. Sem democracia, sem os direitos humanos reconhecidos e protegidos, não há possibilidade de democracia. E sem democracia não existem as condições mínimas e o ambiente para a realização e prática desses direitos. Em nome da lealdade que devemos às gerações que nos precederam na luta pelos direitos humanos, é nosso compromisso compreender a educação em direitos humanos como forma incontestável da afirmação de que o Brasil não renuncia à democracia. Muito obrigado. Obrigada, professor. Nós temos alguns questionamentos, mas para a gente conseguir garantir a conexão, eu vou pedir à professora Lúcia, nós vamos ouvir, porque tem a conexão com o tema, o diálogo dos temas, nós vamos ouvir. Está online a nossa convidada, a Hélida Lauriz, secretária Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, em que ela vai estar abordando educação e cultura em direitos humanos. É claro que não tem como uma secretária da promoção dos direitos humanos também fugir do tema violência. Secretária, quero muito agradecer a participação, já aproveita e leva um abraço para a ministra, e a gente sabe que a sua participação não fica apenas nesse
nesses minutos de exposição aqui na audiência pública. Nós estamos o tempo todo acionando o Ministério, a Secretaria, para a busca de elementos com o objetivo da avaliação do PNDH3 pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. Doutora Hélida, seja bem-vinda. A senhora tem, a princípio, 10 minutos, mas não se assuste se tocar uma campainha. A senhora pode continuar. O tema é, por demais, delicado para a gente colocar numa janelinha de 10 minutos. Seja bem-vinda. Obrigada, senadora Damares. Vocês me escutam bem? Sim, secretária, sim. Muito obrigada. Começando por parabenizar a iniciativa, a discussão de fundo do nosso Plano Nacional de Direitos Humanos. Queria começar cumprimentando, através da presidente dessa comissão, senadora Damares, todas as senadoras e senadores estão presentes, representantes da sociedade civil, educadoras, educadores, cumprimentar o professor Erasto, coordenador de Educação para Direitos Humanos do Ministério da Educação, e cumprimentar de maneira geral defensoras e defensores de direitos humanos, que são um pilar também da nossa democracia. Quero falar da honra de estar participando dessa audiência, a importância estrutural do Plano Nacional de Direitos Humanos, instituído em 2009, e que o seu papel estruturante no balizamento dos princípios, dos valores, das diretrizes, do que a gente pode chamar de política de direitos humanos, né? Essa audiência tem o foco sobre o eixo 4, segurança pública, acesso à justiça, combate à violência, e o eixo 5, educação e cultura em direitos humanos, e como bem disse a senadora Damares, um tema está muito relacionado com o outro, né? Não se pode falar de um tema sem tocar no outro. Também gostaria de trazer para a minha intervenção recomendações, convenções e parâmetros internacionais para esses dois temas, os princípios e diretrizes internacionais da educação para a paz e direitos humanos, tratados e convenções internacionais, e outros manuais que também ajudam a balizar internacionalmente o tema da educação para os direitos humanos, segurança pública e violência. Começando pelo tema do eixo 4, que trata de segurança pública, combate à violência, acho que a primeira grande ideia para ressaltar é que o PNDH3 compreende a ideia de segurança como proteção da vida, proteção da dignidade, promoção da dignidade e cidadania. A diretriz 15 do PNDH3 é muito evidente. Ela diz que cabe ao Estado consolidar a assistência à vítima e testemunhas, proteger crianças e adolescentes ameaçados, garantir a segurança de defensores e defensores de direitos humanos e construir um sistema de proteção integral. É importante ressaltar que esses compromissos, traçados lá em 2009, foram de forma consistente se materializando em políticas. A primeira delas é o Programa de Proteção de Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, o PROVITA, o PPCAM, Programa de Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, e o PPDH, Programa de Proteção de Defensores e Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas. Ao todo, nós contamos mais de 2.000 pessoas, crianças e adolescentes acolhidas sob proteção, e os dados também mostram que a violência no Brasil tem uma dimensão de gênero, de raça e de território. São mulheres, são pessoas negras, são pessoas que trabalham e se colocam na linha de frente da defesa do meio ambiente e dos territórios. Temos trabalhado no Ministério para consolidar as políticas de maneira integrada, apostando na maior integração federativa, apostando na maior cobertura dos estados das políticas de proteção e na criação da padronização de procedimentos e criação de protocolos nacionais de atendimento. Esse é o nosso entendimento. Segurança pública baseada em cidadania e dignidade exige investimento, integração, equipes multidisciplinares e criação de procedimentos e protocolos comuns. Dentro do Ministério, há um grande investimento e uma grande atenção do governo em garantir o orçamento para os programas de proteção, porque ele é a linha primeira da defesa da vida. E esse é um entendimento do Ministério e desse governo. Proteger vidas não é gasto, é investir na nossa democracia.
Passando para o eixo 5, Educação e Direitos Humanos, é importante destacar não só o presente, como também o professor Erasto trouxe, todas as ações e investimentos, e como, historicamente, o governo brasileiro tem trabalhado o fortalecimento da educação e direitos humanos, tanto do ponto de vista da educação formal, com a criação de toda uma estrutura de política pública que permite que o tema dos direitos humanos penetre os diversos níveis de educação. Isso também falar do futuro, né? A educação por direitos humanos é uma garantia do futuro da própria democracia. É importante relatar que o Brasil foi pioneiro a elaborar o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, ao aprovar as Diretrizes Nacionais de Educação e Direitos Humanos. Agora, em 2023, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania recriou o Comitê Nacional de Educação e Cultura em Direitos Humanos, de forma a conduzir uma revisão do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, pensando em 6 grupos de trabalho: educação básica superior, mídia, educação não formal, direitos humanos e natureza, segurança pública. A educação por direitos humanos tem objetivos claros: incidir direitos humanos em currículos, formar professores e agentes públicos, valorizar a diversidade cultural, reconhecer a educação não formal e democratizar a comunicação. Ela não é só conteúdo, ela é formação de valores, atitudes e práticas sociais. Ela combate o que a gente entende nos direitos humanos como discriminações estruturais, como, por exemplo, o capacitismo. Ela enfrenta discursos de incitação à violência e ela valoriza informações credíveis e fiáveis como forma de consolidar a melhor formação e capacitação, tanto do público em geral, quanto de agentes públicos. É importante trazer para cá a recomendação da Unesco que reforma que a educação deve ser transformativa. Ela deve formar pessoas críticas, empáticas, capazes de resolver conflitos pacificamente, conscientes da interdependência entre os povos e comprometidas com a sustentabilidade do meio ambiente. O Manual da Anistia Internacional, por exemplo, lembra que a educação em direitos humanos deve ser prática, participativa e com capacidade de se adaptar aos contextos locais. Não é só ensinar conceitos, é permitir que os direitos sejam vividos na escola, na comunidade, na sociedade geral, na família e nos meios de comunicação. O Programa Nacional de Educação Continuada em Direitos Humanos, promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos, representa, por exemplo, uma iniciativa robusta, gratuita, online e certificado, acessível para toda a população brasileira. São mais de 20 cursos disponíveis atualmente em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública. Desde 2018, nós contabilizamos mais de 1 milhão de matrículas e mais de 500 mil certificados. Os temas abordados são diversificados: cidadania e direitos humanos, crianças e adolescentes, pessoas com deficiências, imigrantes e refugiados, igualdade racial, população em situação de rua, direito das pessoas idosas, povos indígenas, direitos LGBTQIA+, enfrentamento à violência contra a mulher, prevenção à tortura, empresas e direitos humanos, saúde mental e direitos humanos. O programa é voltado para profissionais que atuam com grupos em situação de vulnerabilidade, servidoras e servidores públicos, educadores e educadoras, estudantes e sociedade civil. Qualquer cidadão interessado pode acessar os cursos. Em 2024, por exemplo, o curso de introdução a Libras teve participação de mais de 80 mil pessoas, bem como o curso de Direitos Humanos e Saúde Mental teve mais de 17 mil inscritos. Também vale a pena falar da iniciativa recém-lançada pelo Ministério, que é a Rede Nacional de Educação e Direitos Humanos. A ideia é uma política pública voltada à educação em todo o país. A rede foi instituída por portaria do Ministério e ela traz tanto um portal oficial como um catálogo de cursos e formações. Essa rede oferece mais de 100 cursos, divididos entre modalidades à distância, presenciais e híbridas. Ela é resultado do trabalho do Ministério e os cursos são gratuitos e voltados para o público em geral e profissionais em áreas estratégicas. A ideia da Rede TC Direitos Humanos é sustentada em 4 grandes pilares: formação permanente, acessível e descentralizada, e, portanto, com capacidade de se adaptar a diferentes públicos e a diferentes realidades regionais. Articulação institucional e intersetorialidade, integrando as iniciativas do governo, da academia e da sociedade civil. Monitoramento e avaliação contínua, difusão de conhecimento e valorização de experiências.
Mais do que reunir cursos, a rede pretende ser um espaço de articulação de saberes, práticas e políticas que consolidem a cultura dos direitos humanos no Brasil. É muito importante ter em mente que qualquer discussão da política de educação em direitos humanos aponta para a gente discutir a disponibilidade, o que é que nós temos em número suficiente em termos de materiais, infraestrutura, e, portanto, todos os esforços que têm sido feitos no Ministério da Educação, na produção de materiais, no Programa Nacional do Livro Didático, em atingir e alcançar as redes estaduais e municipais de educação e educação de direitos humanos, é um esforço para garantir a disponibilidade da educação de direitos humanos, a acessibilidade, que é garantir que a educação seja aberta a todos, sem discriminação, acessível, alcançável, e todo o esforço do Ministério dos Direitos Humanos em criar possibilidades de acesso a cursos e a conteúdos plenamente acessíveis para toda brasileira e brasileiro, e os métodos têm que ser culturalmente apropriados e relevantes e adequados aos contextos locais, como foi o nosso esforço com a rede TC Direitos. Também é importante a adaptabilidade às mudanças culturais, ambientais e tecnológicas. Isso não são retóricas, são obrigações dos Estados que vêm dos tratados internacionais e funcionam para avaliar nossas políticas educacionais e políticas de direitos humanos. O direito à educação é consagrado em instrumentos internacionais, que é de conhecimento de todo mundo, mas vale a pena destacar aqui a Declaração Universal de Direitos, a Convenção da Unesco contra a Discriminação na Educação, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, o Pacto Internacional pelos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Convenção para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, a Convenção dos Direitos das Crianças e a Declaração em Programa de Ação de Viena. Esses tratados nos obrigam a avançar na consolidação do PNDH3 como um dever jurídico internacional. Na prática, proteção da vida e educação caminham juntos. Sem proteção não há como aprender. Quem vive sob ameaça não pode estudar nem ensinar. Sem educação não há como prevenir e evitar que a violência se repita. Educação e segurança e proteção são duas mãos que se entrelaçam e garantem o presente e o futuro. Com base no que foi exposto aqui por mim, eu gostaria de destacar compromissos estratégicos do Ministério, que envolvem a conclusão da revisão do Plano Nacional de Educação para os Direitos Humanos, o fortalecimento do Programa Nacional de Formação Continuada, o fortalecimento e a consolidação dos programas de proteção. Além disso, construir indicadores, protocolos e mecanismos que permitam que a gente possa avançar e consolidar ainda mais as políticas públicas que temos desenvolvido. Com isso, termino e agradeço a atenção de todos e todas. Secretária, quero agradecer, mas eu quero aproveitar que a senhora está online e fazer uma consideração e direcionar um questionamento. Todas as vezes que se fala de uma avaliação ou de uma revisão do PNDH3, a gente sente alguns setores da sociedade reagindo. Não toca. Ele foi construído a várias mãos. Ele é fruto de um debate social. A gente reconhece, a gente sabe disso, e é exatamente por isso que a gente precisava e a gente precisa fazer uma avaliação dele. Nós temos inúmeros objetivos específicos no programa que já foram alcançados há anos, inúmeros. E alguns que jamais serão alcançados porque, da forma como eles estão colocados no programa, é difícil a execução. Secretária, está online ainda, né? Se a gente pegar... Ela está online? Está online? Eu não sei se vocês têm feito... eu não sei se vocês têm feito... Eu tive o cuidado de ler os últimos PPA à luz do PNDH3. Eu vi nos últimos PPA de governos diferentes a ausência da observação do PNDH3. Vejo todos os dias projetos de lei que instituem políticas públicas sendo aprovados no Congresso Nacional sem a observância dos eixos e diretrizes do PNDH3. A pergunta é, secretária, na área da promoção de educação em direitos humanos,
De 2009 para cá, nós temos uma outra realidade no Brasil. Em 2009, quando as conferências entregam o PNDH3, nós não tínhamos um mundo online tão ativo como temos hoje. Nós não tínhamos, secretária, uma rede social que tanto tem sido usada para o bem como para o mal. Nós não tínhamos, em 2009, a inteligência artificial que tem nos tirado o sono hoje. Quando eu vejo, secretária, a preocupação da área, dos profissionais da área de saúde mental, de que IA está substituindo terapeutas na área de saúde mental. A minha preocupação é muito grande. Então, essa avaliação é para a gente tomar, inclusive, um direcionamento no relatório final, vamos caminhar para a apresentação de um novo PNDH que diz respeito à nossa realidade hoje. Por exemplo, essa avaliação agora ela está sendo buscada por um senador do norte do país. Eu apresentei no primeiro ano dessa legislatura a sugestão para que a Comissão de Direitos Humanos fizesse esse debate de avaliação. Por quê, secretária? A gente vê lá a Comissão de Educação, no mínimo 3 anos, fazendo um debate inteiro, integral, amplo, extraordinário sobre o PNE, que vai ser construído o novo PNE. Mas a gente não vê um debate aprofundado, a gente não estava vendo no parlamento sobre o PNDH3, que é, inclusive, norte para o PNE. A pergunta é, secretária, o senador que propôs agora, e a gente conseguiu aprovar, ele veio muito com a preocupação dele do engessamento de políticas públicas de um programa que não está sendo atualizado. Eu sei que, na prática, a gente faz. Mas, por exemplo, ele vem de uma área indígena, ele vem de um estado extremamente indígena, em que os novos indígenas, os jovens indígenas, querem tecnologia, querem atividade produtiva em sua área. Estão trabalhando com etnoturismo, com pequenas cooperativas de artesanato. Eles querem, inclusive, trabalhar com tecnologia em área indígena, poder ganhar dinheiro sentadinho no computador dentro da área indígena. E o nosso PNDH3, ele não fala dessa nova realidade, desse novo tempo, desse novo momento, em que hoje, por exemplo, secretária, a segunda causa de mortes entre adolescentes é o suicídio. Então, a pergunta é, no eixo exatamente promoção de educação em direitos humanos, de que forma a senhora avalia apresentar um novo PNDH? E digo o seguinte, secretária, vou ser um pouquinho mais dura na minha fala. Eu acho que diretrizes para direitos humanos, no nível que foi o PNDH3, não deveria ser por decreto, mas eu entendo que por lei, para que a gente possa ter a continuidade e a sustentabilidade. Eu entendo, e a gente vai discutir isso no final, que o instrumento legislativo é frágil. Decreto se revoga com uma canetada. A senhora sabe o que eu estou falando. A gente não teve esse desprazer e essa tristeza no Brasil, porque os governos que vieram pós o PNDH3 tiveram a compreensão da importância de ter um marco, de ter uma diretriz. Mas a pergunta é, está na hora da gente fazer a apresentação de adequações ou a entrega para o Brasil, pensando na promoção de educação e direitos humanos diante dos novos desafios? Está na hora da gente apresentar um novo instrumento, claro, sem deixar a sociedade de fora, com as grandes discussões. Está na hora da gente fazer isso, secretária? Obrigada, senadora, pela pergunta. Eu acho que a sua pergunta envolve algumas outras, né? Uma pergunta que pode ser desdobrada. Secretária, eu estou sabendo que a senhora vai cair nesse exato momento. Segura a pergunta que a senhora vai retornar, tá ok? Tá bem. Segura. É questão técnica, ok? Enquanto ela volta, nós vamos, então, para ouvir a nossa terceira convidada, Lúcia Campos Pelanda,
Coordenadora geral. Inclusive, Lúcia, você já pode começar a pensar nessa pergunta que eu fiz, que também, doutor Erasmo, é direcionada ao senhor. O senhor que esteve lá atrás na construção do PNDH. Eu também estive, eu era ativista lá, depois vim acompanhar a tramitação dele no Congresso e depois eu fui executar como ministra. E hoje estou aqui avaliando. Então, a minha ligação com o PNDH 3, ela é muito antiga. E é por isso que eu faço esse questionamento que o autor do requerimento trouxe para nós e gostaria que fosse o norte das nossas reuniões e da nossa avaliação. Professora Lúcia Campos Pelanda, coordenadora geral de Relações Estudantis e Serviços Digitais do Ministério da Educação. Obrigada, excelentíssima senhora presidente, senadora Damares Alves, senhoras e senhores parlamentares, meus colegas autoridades da mesa e as pessoas que nos assistem. Eu trago também a saudação do nosso secretário de Educação Superior, professor Marcos Davi. E, em atenção ao requerimento 04/2025 da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, apresentado pelo senador Messias de Jesus, que propõe a avaliação da implementação do Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH 3, a Secretaria de Educação Superior apresenta as principais ações desenvolvidas no âmbito das universidades federais, com foco na promoção, defesa e garantia dos direitos humanos. A CESU-MEC reconhece que o acesso à educação superior pública, gratuita e de qualidade, é um direito fundamental e um instrumento estratégico para a superação das desigualdades sociais, econômicas, étnico-raciais e territoriais. Nesse sentido, nossas políticas estão alinhadas aos eixos do PNDH 3, especialmente aqueles voltados à universalização dos direitos, à valorização da diversidade e à promoção da inclusão, e mais especificamente ao eixo orientador 5, Educação e Cultura em Direitos Humanos, e a diretriz 19, que já foi citada pelo professor Erasto. Por isso, eu passo a comentar dessa forma as ações da Secretaria de Educação Superior em relação aos direitos humanos nas universidades federais, como fundamentos para uma sociedade justa e democrática. A educação é um direito humano fundamental, reconhecido internacionalmente como base para o desenvolvimento individual, social e econômico. No contexto da educação superior, esse direito se desdobra em múltiplas dimensões: o acesso equitativo às universidades, a permanência com dignidade, a valorização da diversidade e a promoção de ambientes acadêmicos seguros, inclusivos e democráticos. A essência da universidade é o debate respeitoso e a pluralidade de ideias. E as universidades públicas brasileiras, especialmente as instituições federais de ensino superior, têm um papel estratégico na consolidação dos direitos humanos. Elas não apenas formam profissionais e produzem conhecimento, mas também atuam como espaços de transformação social e promoção da cidadania, e transformam histórias de vida. Garantir os direitos humanos na educação superior significa enfrentar desigualdades históricas, combater todas as formas de discriminação e assegurar que os estudantes de diferentes origens, sociais, étnico-raciais, territoriais, culturais e de gênero, tenham condições reais de acesso, permanência e sucesso acadêmico. Isso exige políticas públicas robustas, intersetoriais e sustentáveis que reconheçam a educação como instrumento de justiça social. Nesse sentido, as ações da Secretaria de Educação Superior, CESU-MEC, estão alinhadas aos princípios do Programa Nacional de Direitos Humanos, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, plural e democrática. Primeiro item que eu gostaria de citar é a assistência estudantil como política de direitos humanos. Nas ações programáticas H, fomentar as ações afirmativas para o ingresso das populações negra, indígena e de baixa renda no ensino superior. A Política Nacional de Assistência Estudantil, PNAES, recentemente transformada em Política de Estado pela Lei Federal 14.914 de 2024, é um dos principais instrumentos de garantia de permanência e inclusão no ensino superior. O programa contempla ações voltadas à moradia estudantil, alimentação, transporte, saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico. Em 2024, foram investidos mais de 1,27 bilhão em benefícios diretos e indiretos, atendendo 213 mil estudantes em 69 instituições federais. O Sistema Nacional de Informações e Controle da Assistência Estudantil, SISPNAES, foi instituído para monitorar e avaliar a implementação dessas ações, promovendo transparência e eficiência na gestão dos recursos.
Programas complementares de inclusão e permanência. O programa Bolsa Permanência, voltado a estudantes indígenas e quilombolas, com bolsas que foram aumentadas, né, de R$ 900 para R$ 1.400 em 2023. E em 2024 foram autorizadas 6.000 novas vagas, sendo que há previsão de mais 1.500 bolsas para o programa Bolsa Permanência Mais Médicos. Programa Estudantil de Moradia, o PEM, garante moradia digna a estudantes em situação de vulnerabilidade, com investimento global de mais de 212 milhões. Programa Incluir, promove acessibilidade nas instituições de ensino superior. Benefício Permanência na Educação Superior, articulado ao Cadastro Único, visa apoiar famílias de baixa renda com dependentes matriculados em universidades públicas. Eu vou pular aqui a valorização da diversidade e da cultura popular, que o professor Erasto já comentou bastante. Expansão e interiorização do ensino superior. Item I, ampliar o ensino superior público de qualidade por meio da criação permanente de universidades federais, cursos e vagas para docentes e discentes. O novo PAC prevê a criação de 10 novos campi universitários, com investimento de 600 milhões, ampliando o acesso ao ensino superior em regiões historicamente excluídas. Além disso, há 5,5 bilhões destinados à consolidação das universidades existentes, com foco em infraestrutura, laboratórios, moradias estudantis e hospitais universitários, permitindo ampliação das vagas em áreas estratégicas. 4. O Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz e dos Direitos Humanos. Lançado pelo MEC em 2016, o Pacto Universitário é uma das principais iniciativas nacionais voltadas à institucionalização da educação em direitos humanos nas instituições de ensino superior. Até 2018, 343 instituições aderiram ao pacto, sendo 43 universidades federais. E as ações desenvolvidas pelas universidades signatárias incluem criação de núcleos de direitos humanos, implantação de disciplinas específicas ou transversais nos cursos de graduação e pós-graduação, formação de comitês gestores locais com representação da comunidade universitária, desenvolvimento de projetos de extensão voltados à promoção da diversidade, combate à violência e valorização da cultura da paz. Algumas universidades já aprovaram a política de promoção da cultura da paz e resolução de conflitos nas suas instituições. 5. Projetos de extensão e pesquisa, que também já foram citados pelo professor Erasto. Só vou detalhar um pouco mais de que as universidades devem atuar como espaços de formação crítica e emancipadora, de acordo com o PNEDH. E as ações recomendadas incluem projetos de extensão com foco em capacitação, assessoria, eventos e ações culturais, linhas de pesquisa e áreas de concentração em direitos humanos com incentivo à interdisciplinariedade, e criação de centros de referência, observatórios, cátedras e comissões voltadas à promoção e defesa dos direitos humanos. Exemplos práticos incluem a Clínica de Direitos Humanos da Unifap, vinculada ao grupo de pesquisa Educas, projetos de extensão na UFF, como o ciclo de debates interdisciplinares sobre direitos humanos, mas esses são apenas alguns exemplos específicos. A atuação da extensão como promotora de pontes dialógicas entre a academia e a sociedade está alinhada a múltiplas ações do Plano Nacional de Direitos Humanos e de forma transversal em todas as áreas do conhecimento, e é fundamental para a formação cidadã dos nossos futuros profissionais. 6. Inserção curricular nos cursos de graduação e pós-graduação, do Objetivo Estratégico 2. Diversas universidades federais têm incluído a temática dos direitos humanos em seus currículos, tanto em disciplinas obrigatórias como optativas, nos cursos de licenciatura, Direito, Ciências Sociais, Psicologia, entre outros. Programas de pós-graduação específicos com linha de pesquisa em direitos humanos, cidadania e diversidade, e cursos de especialização voltados à formação de educadores e agentes sociais em educação de direitos humanos. Essas ações demonstram o compromisso da CESU e das demais secretarias do MEC com a promoção dos direitos humanos nas universidades federais, garantindo não apenas o acesso, mas também a permanência e a conclusão dos estudos com dignidade, respeito à diversidade e valorização das identidades culturais. Nós permanecemos à sua disposição para contribuir com a avaliação do PNDH 13 e fortalecer, junto ao Congresso Nacional, as políticas públicas que asseguram uma educação superior inclusiva, democrática e transformadora. Nós acreditamos firmemente que é a educação que constrói o futuro do país. Eu agradeço muito pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigada.
Professora, obrigada pela colaboração, mas nós vamos aproveitar que a nossa secretária Hélida está online novamente. Antes que ela caia, eu vou passar a palavra a ela para ela responder o questionamento e também fazer considerações. Na minha fala, Hélida, está na hora da gente fazer uma mudança e a gente propor novas metas arrojadas e que provoque o executivo na execução dessas metas, o judiciário e também o legislativo estar atento ao PNDH 3? Obrigada, senadora. Queria lhe agradecer pelas perguntas, por esse debate franco que a senhora está propondo. Eu tenho algumas considerações a fazer. A primeira é a própria ideia de que o PNDH 3 é uma política estruturante. Ele representa uma das mais abrangentes e estratégicas iniciativas do Estado brasileiro no campo dos direitos humanos. Não é pontual, não é setorial. Foi concebida com uma base normativa e estratégica de longo prazo para organizar, orientar e articular o conjunto de ações estatais no que diz respeito à promoção da dignidade humana. É fundamental entender e reafirmar que sua validade, atualidade e legitimidade como referência num projeto democrático brasileiro. Um segundo ponto é que ele deve ser visto como uma política de Estado, não de governo. Ele não é fruto de uma vontade de um governo específico, é fruto de um amplo processo democrático e participativo, que envolveu sociedade civil, especialistas, gestores, contou com mais de 50 conferências nacionais, é fundado nos princípios constitucionais da nossa República e nos compromissos internacionais que nós, como Estado, assumimos em tratados e convenções internacionais. Há uma coerência na escolha dele ser feito por decreto em relação ao processo de democracia participativa. Foi uma decisão legítima, coerente com o modelo de democracia participativa. Planos nacionais são instrumentos programáticos que traçam diretrizes e métodos que cabem ao Executivo coordenar e formalizar. O decreto aqui, presidencial, ele é instrumental e garantia de uma vontade popular que foi expressa nas conferências e formaliza o que foi construído coletivamente. Portanto, o uso do decreto é a afirmação de um processo democrático e popular. Mais importante, o PNDH 3 ele tem uma estrutura transversal e articuladora. Ele articula direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais de forma transversal e intersetorial. Ele estabelece diretrizes para diversas áreas, como segurança pública, educação, saúde, cultura, comunicação, meio ambiente, sistema de justiça e políticas urbanas e rurais. É capaz de alinhar ações diversas sob um único eixo orientador, promoção da dignidade humana. Desorganizar a coerência das políticas públicas, como está especificado no PNDH 3, é um risco que pode comprometer a capacidade transformadora de uma política de direitos humanos. A fundamentação jurídica do PNDH 3 ela é sólida, porque está firmemente ancorado nos princípios fundamentais da Constituição de 88 e concretiza vários compromissos assumidos pelo Estado brasileiro em tratados internacionais, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, não é só uma decisão política conjuntural a ideia de rever um plano como o PNDH 3. Ele pode, inclusive, implicar em violações de obrigações constitucionais e internacionais do Estado brasileiro. Quinto ponto, o compromisso do PNDH 3 com a proteção de grupos historicamente vulnerabilizados. Um dos principais eixos é o combate à desigualdade e à discriminação, com foco especial em grupos historicamente discriminados no nosso país, como crianças e adolescentes, mulheres, indígenas, comunidades tradicionais, pessoas com deficiências, idosos, trabalhadoras e trabalhadores informais e pessoas em situação de rua. O programa reconhece que a promoção dos direitos humanos exige ações afirmativas, políticas de reparação histórica e inclusão ativa desses grupos. Não se pode postular nada que, em substituição ao PNDH 3, possa ignorar ou enfraquecer o compromisso e a necessidade de garantir a inclusão histórica de grupos que sofrem discriminação estrutural no nosso país. O outro ponto é a proteção integral à infância e adolescência.
O PNDH3 integra de forma robusta diretrizes voltadas à proteção integral de crianças e adolescentes, em consonância com o ECA. Ele propõe ações concretas para prevenir e combater violência doméstica, abuso sexual e trabalho infantil, fortalecer conselhos tutelares e sistemas de garantia de direitos, ampliar acesso à educação de qualidade à cultura, garantir a escuta ativa e a participação de adolescentes nas decisões públicas. Isso faz dele um instrumento vivo de proteção infanto-juvenil, essencial para enfrentar múltiplas formas de vulnerabilidade que atingem crianças e adolescentes no nosso país. Apesar de elaborado em um momento em que a inteligência artificial ainda não era dominante, o PNDH3 possui fundamentos conceituais e normativos que o tornam plenamente aplicável aos desafios. Com essas características, por um instrumento que não assegure a adaptabilidade que ele tem. Ele tem flexibilidade e abertura, as diretrizes, metas e ações não são rígidas nem padronizadas, mas adaptáveis aos contextos sociais, culturais, regionais e institucionais do Brasil. Isso significa que estados, municípios e comunidades podem ajustar a implementação do plano conforme suas realidades locais. Portanto, há um compromisso contínuo com uma execução democrática e continuada e situada desse plano. Por outro lado, o PNDH3 posiciona o Brasil como um país comprometido com valores de direitos humanos conforme se exige os tratados internacionais e padrões internacionais de direitos humanos. Portanto, fragilizar um instrumento como o PNDH3 poderia significar um retrocesso, inclusive em acordos e relações multilaterais e parcerias estratégicas do Brasil que estão baseadas no respeito à dignidade humana. O PNDH3 é atualizável sem perder sua essência. Ele é um plano conceitualmente robusto, normativamente aberto, que permite uma ampla adaptabilidade das suas estratégias de implementação. O desafio é monitorar, aplicar e fortalecer os mecanismos que garantem sua efetividade. Para concluir, eu queria dizer que o PNDH3 é uma conquista histórica da sociedade brasileira. Ele é um marco civilizatório. E ele representa um compromisso com o projeto democrático que foi fundado na Constituição de 88. Por isso é importante que ele seja monitorado, implementado e assegurado, porque ele garante bases sólidas, adaptáveis e situadas para uma boa implementação da política de direitos humanos no nosso país. Obrigada. Obrigada, secretária. Obrigada pelos esclarecimentos, obrigada pela forma que a senhora trouxe, obrigada pelas colaborações, mas saiba que eu vou continuar muito ainda conversando com a senhora até o final dessa avaliação. Muito obrigada por sua participação. Para a gente garantir que a reunião, que a participação online e a reunião seja completa, eu vou falar com os nossos convidados da mesa, os outros dois, e depois eu volto ao senhor, professor Erasmo, que nós vamos ouvir agora a nossa outra convidada que está online, antes que a gente tenha um problema técnico novamente. Nós vamos ouvir e aí a gente dá origem ao debate na área da segurança, na área da proteção, acesso à justiça. Nós vamos ouvir a Maria Clara Dávila Almeida, diretora de promoção de direitos da Secretaria Nacional de Acesso à Justiça, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nós vamos abordar com ela a diretriz 13 do Objetivo Estratégico 6, a prevenção da violência e da criminalidade, profissionalização da investigação de atos criminosos, que está lá previsto no nosso PNDH3. Doutora Maria Clara, bem-vinda e obrigada, e já levo um abraço ao ministro. Bom dia, senadora. Cumprimento o integrante da mesa, em nome da senadora, e demais autoridades, educadoras que se fazem presentes e participantes dessa audiência. Com grande honra que venho aqui representar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Venho também em nome da Secretária Nacional de Acesso à Justiça, Sheila de Carvalho. Estou hoje como diretora de promoção de direitos dessa secretaria. Queria contextualizar, que o PNDH3, ele nasce com esse desafio histórico também de aproximar esse campo da segurança pública e da justiça, desse campo dos direitos humanos, rompendo com um senso equivocado de que há um antagonismo entre essas agendas. O PNDH ele nos ensinou que só é possível construir uma segurança pública democrática,
e uma paz social se o respeito aos direitos fundamentais eles estiverem no centro das políticas do Estado. Ele reafirma que a democracia exige uma segurança pública transparente, preventiva, não violenta e participativa, associada a um sistema de justiça universal, inclusivo e humanizado. Ele prevê reformas em instituições que prevêem a proteção de grupos vulneráveis, o fortalecimento das defensorias, a valorização dos profissionais de segurança e o combate firme às violações de direitos humanos. Ele é um dos pilares mais sensíveis do PNDH3, porque toca diretamente às brasileiras, que se trata da segurança pública, proteção de direitos e enfrentamento da violência, e o pleno acesso à justiça. Nesse sentido, o Ministério da Justiça e Segurança Pública ele tem atuado de forma sistemática e articulada, desenvolvendo políticas, programas e projetos que dialogam com cada diretriz estabelecida nesse eixo. Eu faço um pequeno destaque que minha fala hoje ela vai privilegiar as políticas de acesso à justiça, em razão da nossa atuação da Secretaria Nacional de Acesso à Justiça, mas eu também vou trazer alguns pontos importantes em relação às demais diretrizes que tocam à segurança pública. Vou começar em relação à pontuação sobre a diretriz 11, em relação à democratização e modernização do sistema de justiça e segurança pública, que traz um marco normativo da gestão do sistema de segurança pública, né, buscando superar entraves históricos e ampliar a eficiência do Estado na prevenção e no combate. Marca-se principalmente a consolidação do Sistema Único de Segurança Pública, que promove a integração entre a União, os Estados e municípios, e com a definição das responsabilidades compartilhadas no planejamento e execução das políticas de segurança. Essa integração ela é fortalecida pelo condicionamento do repasse de verbas federais à elaboração e revisão periódica dos planos estaduais e municipais de segurança pública, que é uma medida que incentiva também a profissionalização e a responsabilização territorial. Faço um destaque também à apresentação da PEC da Segurança Pública, que visa dar status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública, atualmente criado por lei ordinária. Essa alteração, ela visa estabelecer as competências da União para dar diretrizes gerais da política de segurança pública e defesa social, inclusive também do sistema penitenciário. A constitucionalização do Fundo Nacional de Segurança Pública e da política penitenciária, ela garante também financiamento contínuo para tecnologias, equipamentos e capacitação e para ações estruturantes de segurança. Isso também garante uma maior uniformidade nos protocolos operacionais e reforçando o controle sobre as práticas desiguais entre diferentes estados. Faço um destaque também para a expansão do PRONASSE 2, retomando o foco na prevenção social, na proteção de mulheres vítimas de violência, da juventude negra e dos territórios vulneráveis, e na valorização profissional e da proteção dos agentes de segurança, com o fortalecimento da formação, na proteção da saúde mental dos profissionais e políticas de acompanhamento psicológico, fornecimento de equipamentos de proteção, em consonância com os objetivos estratégicos dessa diretriz. Sobre a diretriz 12 da transparência e participação popular, destaco que a transparência ela é indispensável para a confiança na sociedade. Foi avançada a publicação das estatísticas criminais, a modernização do Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública, com o lançamento de ferramentas como o Sinesp Validador e os painéis interativos, que visam a padronização dos dados sobre a criminalidade, sobre a letalidade policial, apreensão de armas e vitimização de agentes. Essa disponibilização das informações ela fortalece a gestão baseada em evidências e permite também um maior controle social. Sobre a prevenção da violência e profissionalização da investigação, a diretriz 13 reforça a importância de que a prevenção da violência, do controle de armas e a qualificação da investigação criminal são componentes estratégicos para a segurança pública que visa a defesa dos direitos humanos. Um marco nesse esforço é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE 2. Nessa nova etapa, ela diz para territórios mais vulneráveis, com foco na juventude negra, nas mulheres e na prevenção da violência doméstica. Esse programa articula ações de segurança, cidadania e políticas sociais, com um olhar mais transversal para a prevenção, que é o que visa o Programa Nacional de Direitos Humanos. Também se insere nessa diretriz as campanhas de desarmamento e o fortalecimento do Sistema Nacional de Armas, o SINARMA, e outros instrumentos voltados ao controle efetivo da circulação de armas de fogo no país.
2023, o governo retomou esse controle de armas, também reestabelecendo limites ao porte, ampliando a rastreabilidade e a integração entre o Sinarme e o SIGMA, investindo em campanhas de padronização de protocolos de investigação, além do fomento à pesquisa e capacitação de profissionais para tornar a investigação mais efetiva. Sobre a diretriz 14, tem um foco na erradicação da violência institucional, a redução da letalidade policial, a erradicação da tortura e do enfrentamento à violência institucional. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública, como um indutor de políticas nacionais, ele tem atuado junto aos entes subnacionais e das instituições policiais para o fortalecimento de protocolos de atuação e fornecimento de equipamentos e capacitações. Eu faço menção especificamente a 2 projetos estratégicos, que é o Projeto Nacional das Câmaras Corporais, regulamentado pela Portaria do Ministério da Justiça, número 648, de 2024, e o Projeto Nacional de Qualificação do Uso da Força, que são voltados para garantir maior transparência e segurança nas abordagens policiais. Mas também em relação ao atendimento das vítimas da violência do Estado, a Secretaria Nacional de Acesso à Justiça tem promovido iniciativas voltadas ao atendimento psicossocial de familiares vítimas da violência, investido em projetos que ampliam o sentido de acesso à justiça em sua perspectiva integral, aliando serviços psicossociais e jurídicos. As iniciativas, elas demonstram que o enfrentamento à violência institucional exige tanto medidas preventivas quanto política de reparação às vítimas e seus familiares, e é também o que é preconizado pelo PNDH 13. Sobre os direitos das vítimas e proteção de pessoas ameaçadas, a secretária Elida trouxe bastantes avanços sobre os programas de proteção a testemunhas. Eu faço apenas um destaque com relação às políticas desenvolvidas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, com relação às ações voltadas para vítimas de delitos, com programas de atenção à vítima que buscam ampliar também as políticas de acolhimento para as pessoas que sofrem crime, não apenas do ponto de vista repressivo, mas também de cuidado, de acolhimento e de reparação. Com relação à diretriz 16 sobre execução penal humanizada, essa diretriz propõe uma modernização da execução penal, priorizando as medidas alternativas à prisão e a melhoria do sistema penitenciário. O PNDH ele orienta que a prisão seja medida de última instância e propondo ampliação das penas alternativas e a garantia de dignidade das unidades prisionais. E aí, nesse sentido, eu faço o destaque do programa Pena Justa, que é uma ferramenta essencial para concretizar metas que promovem a modernização de unidades, a adoção de programas de atenção a egressos e o fortalecimento das centrais de alternativas penais, tudo alinhado às diretrizes do PNDH 3. Esse programa ele inclui também medidas sobre o controle do uso de vagas, progressão de regime, saída das pessoas em privação de liberdade e ações que reforçam a ressocialização, como a promoção do acesso à educação, à saúde e oportunidades após a prisão. Também prevê investimento em melhorias das unidades prisionais, a capacitação de servidores e a adoção de programas de formação. E, além de medidas para tornar mais célere e justa a progressão de regime e a saída da pessoa presa quando ela está prevista legalmente. Sobre a diretriz 17, sobre o sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo. O PNDH 3... 15 segundos. A centralização se todas as pessoas puderem, sem ter barreiras econômicas, sociais ou culturais, ter os seus direitos reconhecidos e protegidos. O PNDH apontou alguns caminhos, como a difusão dos conhecimentos sobre os direitos em linguagem acessível, o fortalecimento das redes de denúncia, criação de centros integrados de serviços públicos, ampliação das defensorias públicas e o estímulo a mecanismos de mediação, de conciliação e justiça comunitária. E de lá para cá nós temos avançado na construção dessas políticas, com a implementação de projetos de justiça comunitária, que levam técnicas de mediação e conciliação para dentro das comunidades, capacitando lideranças locais para resolver conflitos sem violência. E também o fortalecimento de iniciativas de justiça restaurativa, especialmente no campo da infância e juventude, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça.
Devo dizer que a própria criação também da Secretaria Nacional de Acesso à Justiça, em 2023, é também uma resposta a essa demanda ampla, né, dos movimentos, da sociedade civil, para ampliação da democratização do acesso à justiça, que tem como uma das principais atribuições também a promoção de políticas públicas voltadas ao aperfeiçoamento dos serviços judiciários, articulação com órgãos do sistema de justiça para o enfrentamento à violência e à desigualdade, especialmente em relação aos grupos vulnerabilizados. Mais recentemente, também demos passos mais decisivos para aproximar a justiça da população, com o lançamento do Plano Nacional da Defensoria em Todos os Cantos, que tem sido coordenado pela Secretaria Nacional de Acesso à Justiça, que visa expandir a rede de atendimento da Defensoria Pública por meio de postos comunitários, unidades móveis e carretas itinerantes. Foram previstos investimentos iniciais de 50 milhões e estamos levando a Defensoria Doutora Pública Maria Clara, mais 3 para minutos para a senhora concluir. Finalizar. O Plano Nacional da Defensoria Pública em territórios, em todos os cantos, tem levado o atendimento da Defensoria Pública para territórios mais vulneráveis, áreas rurais e comunidades tradicionais, periferias urbanas, tendo como foco o atendimento em mulheres vítimas de violência, população negra, povos indígenas, população em situação de rua, crianças e adolescentes e população LGBTQI a mais. O Plano Nacional da Defensoria em Todos os Cantos ele é um paradigma desse princípio da universalização do acesso à justiça e visa o fortalecimento dessa rede de defensorias públicas, promovendo a justiça sem barreiras geográficas, sociais ou culturais. A Secretaria Nacional de Acesso à Justiça também tem promovido projetos de ampliação da documentação básica e iniciativas de mediação e justiça comunitária. Outro programa importante de ser mencionado é o programa Mais Justiça Socioambiental na Amazônia Legal, que estrutura núcleos técnicos nos tribunais de justiça e no Tribunal Federal da Primeira Região, nos estados da Amazônia, para os conflitos fundiários e ambientais, beneficiando as comunidades tradicionais e os povos da floresta. Isso são iniciativas também que dão conta da descentralização e da capilaridade da justiça, inclusive que o PNDH3 promove. Além disso, a SAJU também tem promovido vários projetos voltados à promoção de direitos para grupos vulnerabilizados, com destaque para enfrentamento à violência de gênero contra as mulheres, contra crianças e adolescentes, promoção da justiça racial. Faço um destaque aqui ao programa Antes que Aconteça, que busca interromper os ciclos de violência contra as mulheres antes de sua consumação por meio da promoção da educação, conscientização e políticas de prevenção. E só como último destaque, como hoje também estamos fazendo avaliação também em relação aos eixos voltados à educação, a SAJU também tem promovido políticas que visam aliar a difusão de conhecimento com os projetos de empoderamento comunitário legal, empoderamento jurídico comunitário. Faço um destaque aqui aos Jovens Defensores Populares, que ele visa a formação de jovens lideranças atuando como multiplicadores de defesa e promoção de direitos nos seus territórios. A gente investe na capacitação desses jovens para também contribuir na redução da violência e da criminalidade por meio do acesso à informação de qualidade e o fortalecimento do conhecimento sobre os direitos e garantias de adolescentes. Além disso, temos também o projeto Defensoras Populares, que é voltado para a formação de lideranças comunitárias mulheres como multiplicadoras de conhecimento. E também temos desenvolvido, por fim, a Escola Nacional de Acesso à Justiça, a ENAJU, que visa a disseminação de conhecimento através da plataforma de cursos EAD, voltados para difusão de conhecimento sobre acesso à justiça. Por fim, para concluir, eu só reforço que o PNDH3 ele permanece como um guia fundamental e um norte estratégico para a construção de um Brasil mais justo, mais democrático, mais seguro, e que, apesar dos desafios que ainda permanecem para a implementação das suas diretrizes, das suas ações, ainda é um marco fundamental na concretização dos direitos humanos e que mostra que os direitos humanos e a segurança pública e o acesso à justiça eles são caminhos complementares e que a democracia ela só se fortalece quando a segurança e a justiça é garantida com o respeito à cidadania e à dignidade de todas as pessoas. Eu reforço aqui o compromisso do Ministério da Justiça e da Segurança Pública
e da Secretaria Nacional de Acesso à Justiça em seguir avançando na concretização do Plano Nacional de Direitos Humanos, PNDH3. Para avançar, doutora, quero agradecer a sua participação. Eu só queria saber se a senhora tem a sua fala também por escrita para nos enviar depois por e-mail, que a gente teve algumas pequenas interrupções. Mas lhe parabenizar, diretora. Eu estava aqui conversando com a Major. Como é que alguém tão jovem está na direção de um programa tão extraordinário, de uma diretoria tão extraordinária? Eu fico tão feliz, doutora, tão feliz em ver essa nova geração trazendo dinamismo para as políticas públicas, oxigenando a máquina pública. Parabéns, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Acredite que a senhora colaborou muito, muito com a nossa avaliação. Obrigada. Se continuar online ainda, a gente pode voltar a falar. Muito obrigada, doutora. Professor Erasto, vamos fazer o seguinte, nós só temos mais 2 para serem ouvidos, 10 minutos cada um, e a gente faz as considerações finais e o senhor responde a minha pergunta. Vamos ouvir agora a Major Daniele de Souza Alcântara. Ela é doutora em Sociologia, com certeza tem acompanhado o PNDH desde a sua estreia. Ela é chefe da Assessoria de Segurança Cidadã e assessora especial na Subsecretaria de Integração de Políticas Públicas de Segurança da Secretaria de Segurança aqui do nosso DF. E ela vai estar abordando sobre a diretriz 11, democratização e modernização do sistema de segurança pública. Bem-vinda, Major. Obrigada, senadora. Bom dia aos participantes. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui em nome do Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública. Cumprimento a senadora Damaris Alves e, na pessoa dela, cumprimento a todos que nos assistem e a todos os presentes aqui. Eu pude ter acesso, sim, ao Programa Nacional de Direitos Humanos e aqui, como CONCESP, o que a gente vai colocar é como tem sido realizadas as reuniões também e o debate no âmbito nacional para a promoção especificamente do objetivo estratégico. Lendo o requerimento, eu proponho inicialmente aqui uma reflexão, eu acho que no âmbito de Brasil, que a proposta, que ouvindo todas essas falas, senadora, a proposta não seria no sentido de anular tudo o que foi feito até hoje, mas sim de revisitar alguns programas e ações públicas. Nós estamos falando aqui de um programa muito denso, com 15 anos de existência. E o próprio requerimento cita, de lá para cá, que o Brasil avançou muito. E nós temos agora uma política de governança estabelecida, e aí eu vou fazer o link, por que eu estou destacando isso agora, nessa minha fala, nesse tempo que eu tenho, que resultou no Guia Prático de Análise Ex Ante, publicado em 2018 pelo IPEA. Um movimento muito importante, porque isso permite que a gente pense em programas, projetos e ações no âmbito do Brasil de forma estruturada, e a partir daí a gente vai ter um zelo, seja pelas ações, seja pela integração, seja pelo gasto público. E aí o DF também, em 2025, publicou o nosso guia de ex ante, nesse mesmo sentido. O que tem acontecido, voltado agora para a diretriz 11, que é democratização e modernização do sistema de segurança pública, e especificamente no objetivo que trata da promoção dos direitos humanos dos profissionais de segurança pública. Na atuação do CONCESP atualmente, sempre há um momento para exposição de dados, para o fortalecimento de ações integradas no âmbito do Brasil. E a gente consegue isso por meio também de apresentação de boas práticas. Então, todas as reuniões temáticas, elas ocorrem dentro da ótica do PNDH3, partindo do princípio da segurança pública baseada em evidências. E esse movimento ele tem sido muito fortalecido nos estados por meio de exemplos práticos, por meio de atuações e protocolos nacionais pensando na proteção também aos profissionais da segurança pública. A valorização e formação continuada de profissionais da segurança pública são pré-requisitos para garantir que atue de forma ética, técnica e alinhada aos direitos humanos. Profissionais bem treinados e amparados são mais eficazes, respeitados e capazes de gerar confiança.
Nesse sentido, além do fortalecimento de equipamentos da segurança pública, há uma preocupação com a qualidade de vida dos profissionais. E um exemplo mais recente, que serve como parâmetro e tem sido tratado no âmbito do CONCESP, é a saúde mental dos profissionais de segurança pública. Recentemente, a Secretaria de Segurança Pública do DF inaugurou o Centro de Apoio Psicossocial, que eu pude conhecer pessoalmente, seja por atendimento, seja pelos espaços que estão sendo oferecidos para esses profissionais. E essas boas práticas, elas estão sendo reverberadas para todo o Brasil. Não se pensa hoje em promoção dos direitos humanos no Brasil que não seja por meio de uma atuação para quem está na rua, para quem está na ponta. Por isso, o papel importante e fundamental do CONCESP, porque são os secretários de Segurança Pública que estão em vários países do Brasil, para que a gente possa, de forma integrada, promover os direitos humanos para todo mundo na sociedade. Um exemplo prático, a gente percebe aqui um programa grande, com vários eixos, com várias diretrizes, e no DF nós também temos, senadora, a política distrital de segurança pública. E um exemplo prático de como é importante a gente revisitar esses espaços de planejamento no campo da segurança pública foi no ano passado, quando foi feita a Confedisp. O foco agora aqui é a segurança pública. Então, a gente tem uma referência nacional que também cita o campo dos direitos humanos, que é a Política Nacional de Segurança Pública. E ela prevê que a cada 5 anos as políticas sejam revisitadas nos seus estados. Então, o que a gente fez no âmbito do Distrito Federal? E foi o primeiro estado, tá? O doutor Sandro, que aqui não pôde estar presente, é o chefe hoje do CONCESP. E Brasília promoveu, ano passado, a primeira Conferência Distrital de Segurança Pública. Foi o primeiro estado a oportunizar, de forma integrada com todas as estruturas da sociedade e os profissionais da segurança pública, uma reavaliação da política distrital. Uma política muito boa, uma política muito bem elaborada. Mas quando a Confedisp terminou essa primeira conferência, nós saímos com mais de 100 ações para que a política ela pudesse contemplar também eixos não contemplados anteriormente. Por quê? Justamente pela evolução. E porque hoje o ciclo de política pública no Brasil, ele oferece uma ordem lógica e que preconiza zelar pela pessoa humana e zelar também pela capacidade que a gente precisa ter de chegar às políticas e também de monitorar e dar uma devolutiva. E aí as ações hoje, os debates em torno do CONCESP e a articulação com os secretários, elas têm ocorrido muito em realizar diagnósticos muito claros dos problemas, uma definição clara desses objetivos, uma identificação clara do público-alvo com cada política em proteção aos direitos humanos, planejamento de indicadores e mecanismos de monitoramento. Então, olha só, por meio da própria Confedisp, que foi essa conferência no Distrito Federal, volto a dizer, foi o primeiro estado que realizou uma avaliação de política pública que já estava prevista na lei que institui o Sistema no Brasil de Segurança Pública. Dessa conferência, nós podemos perceber, sim, que precisavam alguns itens ser atualizados. Por exemplo, nós não tínhamos, pensando em direitos humanos, um foco específico para a promoção da saúde mental dos profissionais de segurança pública. O fortalecimento da segurança escolar, o fortalecimento da busca e localização por pessoas desaparecidas. Então, são esses espaços que nos permitem revisitar programas instituídos, mas muito no sentido de fortalecer as suas ações e, sim, pensar no ciclo completo de políticas públicas. Então, é nesse sentido que o fortalecimento dos direitos humanos, no âmbito dos profissionais de segurança pública, também tem sido pensado, considerando as tecnologias, considerando a rotina desses próprios profissionais e a necessidade do Brasil no atendimento humanizado, de forma integrada. E aí o debate entre todos os estados, eles têm sido promovidos, volto a dizer, sempre com a apresentação de dados, sempre com o pensamento de que eu estou implementando essa política pública, onde eu quero chegar, como eu vou promover, o custo que eu vou ter e como eu vou monitorar e justificar todo o emprego para que a gente possa promover, de fato, uma política pública. E aí a gente está falando de utilização racional dos meios.
de cuidado com o que é nosso, de cuidado com os profissionais, cuidado com a sociedade, cuidado com os recursos públicos que chegam até as esferas para que a gente possa atuar de fato e promover um espaço de paz no Brasil, porque é disso que a gente está falando. Não vejo como demérito, nesse sentido, revisitar espaços e programas instituídos de forma legítima. Especificamente, foi citado aqui que o Programa Nacional dos Direitos Humanos, ele veio de uma conferência, ele é um programa de 15 anos. E, nesse sentido, é salutar que essas conferências elas existam de tempos em tempos, né? A exemplo, como eu já falei, a área de segurança pública, a gente tem uma obrigação legal de a cada 5 anos revisitar a política e fazer uma avaliação. E na experiência que a gente teve recente, que foi apresentada ao CONCESP, temáticas novas apareceram, embora a gente pense a política, que não haviam sido contempladas. E aí a gente tem um desafio muito grande no campo da segurança pública e no campo dos direitos humanos, que são os crimes cibernéticos, que são as violências diversas que estão ocorrendo com o emprego de recursos digitais e que tem sido um desafio para todo o Brasil. Então, nesse sentido, os programas, é salutar que eles sejam fortalecidos com ações específicas para essa área. A qualificação dos profissionais de segurança pública, nesse sentido, ela tem sido fortalecida no âmbito nacional e a gente vai ter também ainda a parte de investigação, mas o desafio do emprego da tecnologia. Hoje, o crime, a gente tem a diminuição de muitos crimes no Brasil, mas a gente também acompanha uma evolução muito grande dos crimes digitais, envolvendo principalmente grupos vulneráveis, pessoas que não têm a capacidade de se defender. Então, o CONCESP ele tem atuado também na capacitação, no que se refere à capacidade dos agentes de Estado no campo da segurança pública de atuar em proteção a determinados grupos vulneráveis. Dentro disso, constantemente nas reuniões que são temáticas, tem sido feito, os convites são feitos no sentido de que o Brasil possa atuar com integralidade, com integração. Resumindo, é a conversa do dia a dia. É que os atores da segurança pública no âmbito nacional, eles possam se conhecer e o CONCESP ele tem cumprido esse papel de ocupar esse espaço democrático de integração e interlocução. Os desafios são muitos, porque nós estamos falando de um Brasil que vive realidades diferentes no campo da segurança pública. E aí, o estabelecimento de protocolos para a atuação dos agentes da segurança pública, para a qualificação desses agentes da segurança pública, eles atendem em alguns momentos, sim, às especificidades de cada estado, mas também de cada corporação, de cada área de atuação no Brasil. E aí, a matriz, a gente tem participado da reformulação da matriz nacional da Senasp, a gente tem participado desse espaço, que é um espaço importante, por quê? Porque serve, desde o seu lançamento, como uma importante referência na qualificação dos profissionais pelo Brasil. Um avanço muito importante também, nesse sentido, se refere à criação de programas nacionais de saúde mental e prevenção ao adoecimento ocupacional, principalmente casos de suicídio e burnout no campo da segurança pública. Propomos a ampliação de programas de segurança pública e proteção a qualquer campo que possa ameaçar a ação integrada pelo Brasil. E trabalhamos também no âmbito do CONCESP na construção de carreira estruturada e nacionalmente harmonizada. Proteção funcional justa e capacitação permanente da segurança pública. É fomentado também que o debate a respeito de direitos humanos no âmbito dos estados, eles ocorram de forma sempre atualizada e estruturada para esses profissionais de segurança pública, tendo como referência que esses profissionais fazem parte da sociedade. É comum ainda que quando a gente pensa em segurança pública, que a gente olhe quem é da segurança pública de um lado e a sociedade do outro. E a proposta não é essa. A proposta é que a gente entenda que esse público que promove, esses profissionais que promovem a segurança pública no Brasil, eles fazem parte da sociedade, eles estão na sociedade. Dentro disso, eu vou encerrando a minha fala,
destacando a importância de incentivo a políticas de equidade de gênero e diversidade das forças de segurança pública, com protocolos de prevenção de assédio moral e sexual e promoção também da liderança feminina, que é algo que tem sido uma pauta muito fortalecida pela atuação do Dr. Sandro à frente do CONCESP, o respeito às mulheres, o respeito aos demais grupos em situação de vulnerabilidade. Bom, dito isso, eu agradeço a oportunidade, eu destaco a importância da utilização do ciclo completo de políticas públicas no âmbito do Brasil e que experiências inovadoras, elas são muito bem-vindas, a exemplo da primeira Conferência Distrital de Segurança Pública no âmbito do DF. A Política Distrital de Segurança Pública, atualmente, ela está passando por aperfeiçoamento, embora ela só tenha 5 anos. E eu acho que isso é uma boa prática. Bom, agradeço a oportunidade, muito obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada, Major. Major, obrigada. Desafiadora a sua fala e faz um contraponto. Vocês defendem a visita aos programas, aos projetos, aos planos, às políticas públicas, a cada 5 anos, pelo que você falou. Em 2009, quando o PNDH foi construído, não se tinha briga pelas câmeras corporais nos policiais. É uma nova realidade. Em 2009, nós não tínhamos um efetivo tão grande na PRF de mulheres como hoje eu ainda vou nas bases, nas estradas, e vejo mulheres PRFs tendo que dividir alojamento com os meninos. Então, a gente ainda tem aí alguns desafios na área de segurança, pensando também na garantia dos direitos humanos do profissional, que é o que a diretriz faz também, fala também. E a senhora trouxe aí os crimes cibernéticos. E aí, doutor Erasto, eu faço essa provocação. É uma nova sociedade. As mudanças sociais, existem mudanças sociais, as relações sociais, as relações trabalhistas mudaram. Nós não tínhamos um Uber em 2009, nós não tínhamos um iFood em 2009, nós não tínhamos aplicativos em 2009, nós não tínhamos tanta gente em home em 2009. Todas as relações pessoais, trabalhistas, sociais, inclusive as manifestações religiosas mudaram. E a senhora trouxe aí a questão da violência contra os vulneráveis. Nós estamos investigando a maior violência contra idosos que aconteceu na última década. E está sendo investigado numa CPMI. A fraude do INSS. Crime cibernético que colocou nessa nação de joelho os idosos e vulneráveis. O que fizeram com os indígenas nas fraudes do INSS. O que fizeram com os quilombos, com as pessoas com deficiência, com os indígenas, é uma violência que a gente não conseguia prever em 2009, porque nós não tínhamos o avanço tecnológico que temos hoje. Então, parabéns por sua fala. E nós agora vamos para o último orador, o nosso último expositor, que é o Marcos Antônio Contel Seco, presidente da Associação Brasileira de Criminalística, que também vai abordar o eixo estratégico segurança, os objetivos específicos. E aí, o PNDH3 alcançou todas as suas metas, seus objetivos, os seus eixos foram respeitados. Onde precisamos avançar? É um prazer tê-lo aqui conosco. O Marcos Antônio é um companheiro da casa, está aqui o tempo todo com os parlamentares, nos orientando, nos ajudando nas discussões de segurança pública aqui no Legislativo. Obrigada por estar conosco nessa audiência, Marcos. Eu que agradeço, senadora Damares, no qual eu quero agradecer todos os senadores que compõem essa comissão em seu nome. A amiga Daniela, já trabalhamos junto no MJ, já nas coordenações havia integração, Desaparecido e outros, e os demais integrantes, professor Erasto, Lúcia. Antemão, já respondo sua pergunta. Não cumprimos todos. O caminho ainda é muito longo, muito extenso. Então, vou fazer uma explanação do cenário, como que se comporta a perícia oficial de natureza criminal no Brasil. Hoje, nós temos, das 27 unidades da Federação, nós temos um modelo que, já tentando cumprir as determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos e demais organismos, onde nós temos 20 estados que estão subordinados à Secretaria de Segurança Pública e 7 estados que hoje estão subordinados diretamente aos delegados gerais das polícias civis. Marcos, todos têm essa autonomia? Não.
No modelo em azul, que são os estados que estão subordinados à secretaria, há algum estado que ainda é polícia civil? O policial, sim. A atividade não é dirigida pela Polícia Civil, mas devido à ausência de legislações, que é um dos itens que o PNDH exige, não está sendo cumprido, os estados acabam fazendo alguma engenharia legislativa para poder manter seus direitos e prerrogativas e o próprio órgão funcionando. Por quê? Estatuto de Desarmamento, ele é taxativo nos incisos que compõem o 4.4, os órgãos integrantes de segurança pública. No campo de benefícios do servidor, né, 4B do 40 da Constituição, também ele é taxativo, integrante dos incisos. Produtos controlados, para que o órgão possa trabalhar, porque preciso adquirir produtos controlados para que tenha referência no seu laboratório de química, para falar que aquela droga é a droga A, que está sendo investigado, ou seja, investimento também. Então, não tem cumprido isso. E a gente tem buscado. Então, um cenário que nós temos, então, quase 75% do Estado subordinado à Secretaria de Segurança Pública, quebra aquele ledo conceito de que a perícia é da Polícia Civil. Né? Então, como podemos ver, ele não é um órgão subordinado diretamente à Polícia Civil, uma atividade que nasceu lá atrás, juntamente com as investigações, mas com o passar do tempo foi vendo a necessidade de se fazer essa emancipação, já que a prova ela está ali para fazer o levantamento, que a finalidade da perícia é você determinar a materialidade, a autoria e a dinâmica do fato, e não necessariamente para você subsidiar hipóteses criminais. Então, quando você faz uma análise de risco do que pode influenciar na sua tomada de decisão no decorrer do processo, então a gente já tem que afastar esse risco, e uma forma de afastamento desse risco seria a autonomia desses órgãos. No PNDH, o termo perícia ele foi citado 14 vezes nas suas ações programáticas do plano, né, e eu vou fazer uma apresentação o mais contundente, né, no decorrer do plano. Na diretriz 11, né, destacado lá, assegurar a autonomia funcional dos peritos e a modernização dos órgãos periciais oficiais como forma de incrementar sua estruturação, assegurando a produção isenta. Doutor Marcos, teve gente que perguntou por que os peritos vão estar na mesa para fazer essa avaliação. Vocês foram citados quantas vezes no PNDH 3? Repete para todo mundo ouvir. 14 vezes, em quase todos os eixos. Então, veja, já aproveitando o gancho, lá na frente eu ia já discutir, mas antecipando, pena justa. O que é uma pena justa? Como eu disse, eu preciso materializar, dar a dinâmica e a autoria de um fato. Um fato delituoso, então tem que ter um processo. Se eu não tiver isso, como eu vou fazer uma acusação de forma corrente, de forma assertiva? Quanto custa para a sociedade manter uma pessoa presa de forma errônea? Então, eu preciso da prova material, eu preciso de um processo, né? Eu preciso de um processo de forma correta, mais assertiva. Então, o outro objetivo estratégico, produção de prova pericial com celeridade e procedimento padronizado, né, é propor regulamentação da perícia. O que seria essa regulamentação? É o que a gente está tentando hoje na PEC 76 e tentando uma emenda na PEC 18, que está na Câmara. A senadora Damares tem ajudado muito e, principalmente, né, já aproveitar o agradecimento a... E aí, professor Erasto, a resistência do Congresso a esse objetivo estratégico 3, a autonomia administrativa das perícias tem sido absurda. Aí eu pergunto, o PNDH 3 foi construído ouvindo todo mundo, lá em 2009, já supunha que essa autonomia seria necessária para o respeito à vítima, para que a vítima tivesse respeito aos direitos humanos. Aí eu vejo hoje, professor Erasto, uma resistência muito grande. Veja a necessidade da avaliação do PNDH 3. Por que essa resistência de um objetivo estratégico construído lá atrás pela sociedade, com todos os órgãos, e hoje, 2025,
a gente ainda vê resistência, o que eu lhe chamei a atenção, professora Erasmo, professora Lúcia e secretária, da não observância do PNDH na construção de projetos de lei, na execução de política pública e em julgamentos. O judiciário, às vezes, tem ignorado o PNDH 3. Então, desculpa, eu precisava fazer essa justificativa. Eu agradeço e até puxou o gancho. Lembrando que o PNDH foi em 2009. Em 2009, nós tivemos a primeira CONSEG, né, o Conselho de Segurança Pública, e a segunda diretriz mais votada, que perdeu por 1 voto, foi a autonomia das perícias. Em 2009, foi aprovada a Lei 12.030, que é um projeto de 94, que foi enxugado e conseguimos ainda prever na autonomia técnica, científica e funcional na Lei 12.030, né? Porque a 12.030 regula o perito oficial, que se nós formos lá, aqui na frente eu vou mostrar já o CPP, depois eu volto aqui. O CPP instituiu a cadeia de custódia, que reforça justamente todo o processo da prova, né? O rito que deve se seguir com relação à prova. E ele diz, né, sobre, lá no artigo 159, exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial, portador de diploma e curso superior, lá 12.030, 17/9/2009, dispõe sobre as perícias oficiais e dá outras providências. Então, justamente para cumprir já o plano, conseguimos a aprovação, teve uma evolução, sim, mas nós precisamos fazer isso de fato, né? O outro objetivo, olha lá que eu destaquei, consolidação de políticas nacional visando a erradicação da tortura e de outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes. Instituir grupo de trabalho para discutir, propor atualizações, aperfeiçoamento, e aí já vou lá na frente, ó. Estipular marco legal para definição de regras unificadas de exame médico legal, bem como estimular ações preventivas obrigatórias com formação específica. Né? Então, a integração entre o policial, que faz o trabalho ostensivo, o investigativo, e quem faz a produção da prova. Lembrando bem, integração não é subordinação. Sim. Aqui eu até brinco nas apresentações, né? Semana passada, na Comissão de Direitos Humanos também da Câmara, parece o rótulo de vitamina, né? O artigo 158 foi alterado, né, de A a F. Então, a evolução que nós tivemos nesse quesito legislativo ainda é de manter um processo de forma mais assertiva, né, dando um direcionamento. Como disse a Lei 12.030, né, no seu exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal é assegurada a autonomia técnica, científica e funcional, exigido concurso público com formação acadêmica específica para o provimento do cargo do perito oficial. Sempre destacando a importância do órgão, né, de perícia oficial. Um destaque aqui na evolução da padronização, na parte, professor Erasto, nós tivemos aqui, juntamente com o Ministério da Justiça, através da Senasp, já tivemos atualização, tivemos a produção do POP, né, que está nesse link específico, dentro do site do Ministério da Justiça, e também no ano passado teve a atualização. Então, já tem um procedimento operacional, teve uma evolução. Nós temos, no âmbito do Ministério da Justiça, também um incentivo ainda, que a gente precisa evoluir 2 redes integradas no cenário nacional, que é a rede integrada de perfil balístico e a rede integrada de perfil genético. A perfil genético já tem mais 2 anos, né, RBPG, que está diretamente relacionado com nossa audiência, a penúltima audiência, né, que foi o tema desaparecidos. Então, se eu tenho desaparecidos, e nós comentamos até na época, quanto tempo que eu quero resolver o problema? A atividade de perícia é cara, a produção da prova não é barato, só que eu não trato como despesa, eu trato como investimento. Quanto que custa uma pessoa presa de forma errada e quanto que custa eu fazer o investimento? Desaparecido, nós fizemos uma continha, né, brincando, uma continha de mesa, de bar. Na última audiência, nós temos a capacidade de produzir, processar a informação de DNA, porque eu não posso deixar também parados os outros exames, eu não posso focar naquilo, só no setor desaparecido. Eu tenho uma capacidade de 900 mês.
e tenho hoje um passivo de mais de 12 mil ossadas, né, para serem só ossada para serem processadas, então é só fazer uma continha. Quantos meses eu levaria hoje para produzir ossada no Brasil? O que estão necessitando ser catalogadas ainda e coletado material para poder processar. Eu tenho capacidade de 900 e tenho mais de 12 mil, né, arredondando, de passivo, fora o que já entra diariamente. Então, se eu tenho uma continha rápida aí, dá mais de 1 ano e meio de trabalho só para aquilo que eu tenho de passivo hoje, fora o que vai entrando. Ou seja, então, se entrar algo novo hoje, daqui de 1 ano e meio a 2 anos, que ele vai poder ter um resultado. Então, quanto que eu quero de celeridade na resposta disso? Então, eu preciso ter investimento de novos métodos, envolve capacitação. Preciso ter investimento em novas tecnologias, né? Preciso também ter o meio acadêmico desenvolvendo novas tecnologias. Então, investimento massivo no desenvolvimento de nova tecnologia para que isso reflita lá na ponta da segurança pública. Entendeu? Então, eu tenho hoje plataformas automatizadas, mas eu consigo adquirir isso, eu consigo ter um profissional para fazer isso, que aí já entra em recursos humanos também. O Estado está disposto a investir quanto tempo que eu quero essa resposta? Legalmente, eu tenho que dar o prazo. Eu tenho um prazo legal para cumprir isso, 10 dias. Mas eu consigo cumprir toda a minha demanda hoje em 10 dias, com a ausência de recursos humanos e com a ausência de infraestrutura? Aí fica para os executores. Bem, aí o que tem acontecido? Na tentativa de dar uma resposta rápida à sociedade, infelizmente a segurança pública tem descumprido, tentado dar um bypass aí na legislação, né, seja intencional ou não vamos entrar nesse mérito, e aí tem colocado o andor na frente, né, na frente de quem puxa. E tem sido derrubado nas cortes superiores, justamente porque não seguiu o rito. Então, quanto dinheiro que eu joguei fora, que poderia ter sido investido? Então, é uma análise que nós precisamos fazer isso, que aí eu levo para o Conselho. Nós temos medidas e essas métricas estão conseguindo medir tudo para eu fazer um planejamento, né? Eu sei muito bem que nós somos da ponta, tem muito aquela sensação de enxugar gelo, né? Sempre o recidivo, ciclo. Mas por que está sendo enxugado o gelo? O processo está sendo feito da forma correta? O judiciário chega, ele vai cumprir um rito, ele tem que vai chegar lá na frente, opa, você não seguiu isso, então derruba. Teve um caso no Ceará, 96 faccionados foram liberados justamente por causa da quebra da cadeia de custódia, foi feito o exame de forma ilegal. Aí sempre aquela desculpa, mas nós fizemos porque a perícia demora. Mas a perícia demora por quê? Porque não tem investimento no Celebrite, não tem investimento no profissional para fazer aquele exame. Só que o Celebrite foi utilizado em outro setor. Ora, né, eu não posso fazer tal coisa, mas tais pessoas querem fazer o meu serviço. Então, acaba caindo aqui. No âmbito da DPF 635, né, o CNJ solicitou um levantamento das políticas de perícia criminal na garantia dos direitos humanos e foi emitido esse relatório sobre a autonomia perícia técnico-científica, professora Flávia Medeiros, lá de Florianópolis, e diz a importância e a necessidade, até mesmo no cumprimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Lembrando que o Brasil é signatário de cumprimento de sentença da Corte, e no julgamento do Brasil, no julgamento da Corte Interamericana contra o Brasil, no caso do Favela Nova Brasília, condenou o Brasil para que os órgãos de perícia sejam desvinculados às demais forças de segurança pública. Ora, aí aquele tema alfinetado na PEC 76, né, da senadora? Eu tenho um termo exclusividade. Se a determinação fala que o órgão de perícia é o responsável por realizar a perícia, por que eu tenho que tirar a exclusividade e permitir que outros setores da segurança façam perícia? Nós já sabemos que é uma atividade cara, vamos pensar de forma administrativa, nem no cumprimento da sentença. Se é uma atividade cara, é melhor eu investir, concentrar todo o recurso num órgão que presta serviço para todos os outros demais e dê conta de ter uma melhor resolução daquele caso, ou ter uma aplicação ínfima, picotada. Né? Isso vamos pensar como administrador.
Agora, em cumprimento de sentença, não tem como tirar termo exclusividade. Ele tem que estar garantido, porque quem faz perícia é perito e o perito está subordinado à polícia científica, que é o tema da PEC 76. Então, quem vai fazer é aquilo lá. Eu presto serviço para os demais. No cumprimento dessa... Agora que eu posso ajudar com sua solicitação. Tá bom, obrigado. Obrigado, Seri. Aí, no cumprimento dessa condenação, juntando o processo também da DPF 635, né, o caso Favela, o caso da DPF das favelas, que foi julgado no STF, o Conselho Nacional de Direitos Humanos emitiu essa resolução número 15 no ano passado, que diz, lá, novamente, buscando tentar cumprir o PNDH, sobre a garantia da autonomia técnico-científica, funcional, administrativa dos órgãos centrais de perícia oficial de natureza criminal dos Estados e do Distrito Federal. Apesar da ementa Estado e Distrito Federal, no decorrer da resolução, trata também no âmbito da União. Opa, passou. Ela dispõe sobre as diretrizes nacionais ao respeito da autonomia técnico-científica funcional administrativa do órgão centrais de perícia de natureza criminal, na segurança dos peritos oficiais de natureza criminal, o fim de garantir a devida proteção dos direitos humanos nas investigações criminais, conforme uma lei orgânica específica, né? Já direcionando lá para o PNDH que cobra isso. E aí eu destaquei, as autoridades públicas devem assegurar a autonomia. Então, ficou aberto, não fala senador, deputado, governador, ministro. As autoridades públicas devem garantir isso. E ela cita o que seria essa autonomia técnico-científica funcional e administrativa, principalmente por quê? Porque mesmo nos estados que eu estou subordinado à Secretaria de Segurança Pública, no modelo híbrido que eu mostrei lá no início, que eu tenho corregedoria, ela fica ligada a uma outra força, ela não fica ligada diretamente ao órgão de perícia. Então, é uma forma de inibir. Olha, vai ter que ser assim, o procedimento vai ser assado, e eu faço essa cobrança através da corregedoria. Então, bate principalmente nas determinações para que o servidor tenha... Aqui é um recorte, né, da condenação de que estávamos tratando, que a gente tem utilizado aqui para difundir o conhecimento junto aos senadores. E logo mais, né, se der tudo certo na Câmara. Os outros recortes das ADIs, principais ADIs que nós temos julgados no STF, que trata justamente batendo na autonomia técnico-científica e funcional. Né, a ADI 4354 questionou a Lei 12.030, se ela seria constitucional ou não. O STF reafirmou que sim, ela é constitucional e ainda enfatizou a necessidade do cumprimento dela. A 1454 questionou a autonomia, entraram com uma ação, uma ADI no Maranhão, questionando a autonomia, né, o predatorismo classista entrou com uma ação. Tudo isso daí são predatorismo classista que entraram com ação. Graças a isso, também conseguimos mostrar, via STF, a necessidade do cumprimento das sentenças e do PNDH. A penúltima lei, que tem 3, foi 3 julgados da mesma DI, que foi sobre uma resolução do Conselho Nacional de Ministérios Públicos sobre o poder investigatório. Eles, além de dizer que era incompatível a ação, fortaleceram o poder investigatório do Ministério Público e ainda fortaleceu que tem uma autonomia de um órgão de perícia autônomo, então requisitar a perícia de um órgão autônomo. E a DPF 635. Uns destaques, vamos correr por causa do tempo, e aí os desafios, né? O aumento do efetivo de peritos e técnicos auxiliares, né, a constitucionalização através da PEC 76 ou da PEC 18, que é a PEC da segurança, né, que está na Câmara, a utilização de bancos de dados integrados. Como já citei, o Banco Nacional de Perfil Balístico, temos o Banco Nacional de DNA, temos já instituído também, mas não operacionalizado ainda, o Banco Multibiométrico, que seria a parte de identificação também.
e outros bancos que nós temos, porque quando eu trato ali, fazendo um link ali naquele item inteligência pericial, não é uma inteligência pericial no sentido de sair investigando, buscando atrás de pessoas que cometeram o delito. A atividade de perícia, ela é transversal. Eu tiro um plantão hoje, a senadora tira um plantão amanhã e a Dani tira um plantão no outro dia. Eu não consigo me comunicar. Se eu não tenho um sistema, veja lá, está um sistema de monitoramento, já está lá no Plano Nacional. Monitoramento. Aquilo que eu não consigo mensurar, eu não consigo fazer avaliação. Então, quando eu trato esse termo inteligência pericial, que a atividade é transversal, você tem, por exemplo, um incêndio provocado por um equipamento de ar-condicionado. Aí eu tenho 3 casos, só que a comunicação não chega. Se eu tenho um sistema que monitora isso, eu posso falar assim, olha, ar-condicionado tal está produzindo incêndio. Eu passo lá para a Secretaria de Consumidor, que vai passar para o fabricante, que vai ver a necessidade de fazer um recall. Quem teve carros aí que teve recall do airbag Takata, foi acidentes que estavam ocorrendo, acontecia um acidente com o veículo, o airbag disparava e o condutor vinha a óbito, não por causa do acidente em si, mas por causa de fragmentos que saíam do airbag. Então, foi evidenciado isso, e isso foi feito um recall. Uma maior integração, né, modernização tecnológica, como já citado, que envolve aí o financiamento, né, ciência e tecnologia, capacitação, a produção de conhecimento científico também, com as universidades, e a parte de gestão da qualidade e acreditação, que é fundamental, porque técnico científico, aquilo que eu faço hoje, se eu fizer amanhã, tem que dar o mesmo resultado. No âmbito de comemoração aos 50 anos do Instituto Vladimir Herzog, foi feito aí uma avaliação nacional, foi produzido esse material, se acessarem o site do Instituto, que fala sobre a autonomia da perícia oficial, perito Bruno Teles, né, aqui do DF, e também a formação de peritos oficiais e o seu aperfeiçoamento no ensino criminal no Brasil. Perito e professor Claudemir Rodrigues, também tudo nós encontramos lá dentro do site do Instituto. E aqui minha deixa e meus contatos, para qualquer dúvida. Marcos, obrigada. Obrigada, foi enriquecedora a sua fala. Quando a gente fala de perícia, a garantia dos direitos da criança, professor Erasto, eu já presenciei acompanhando uma menininha, são uns anos atrás, vítima de estupro para uma perícia, e na mesma sala estava todo mundo que ia passar por uma perícia, acidente de trânsito, facada, briga. Aí a pessoa sair lá de dentro com o papel e fala: Maria, a menina que foi vítima de estupro, cadê? Entra. Na frente de todo mundo. Essa era a nossa realidade. Né? Quando você fala dos mortos desaparecidos, em dar uma resposta para a família. Você trouxe um número de ossada aqui que nos assustou aqui. A gente tem que dar essa resposta para a família. Então, assim, a sua participação na audiência, ela foi rica e nos faz perguntar, professor Erasto, professora Lúcia, Major, precisávamos ter colocado tantos objetivos específicos, tão detalhados, crie-se um projeto de lei. Aí a gente não criou, não aprovou, o PNDH está sendo avaliado porque não cumpriu isso. Então, será que nós, na construção do PNDH e a maturidade agora, e os anos agora nos traz essa reflexão, ele não deveria ter sido mais genérico do que ficar colocando tantas metas e objetivos específicos não alcançáveis, que quando a gente for avaliar vai dizer assim, ó, o programa não alcançou. Ele até alcançou as diretrizes, o espírito do programa é espetacular, mas a gente minuciou de tal forma que construa um projeto de lei e aprove. Não construímos, não aprovamos, então o PNDH vai ser avaliado como
não execuível. Então, fica aí as nossas reflexões. Nós vamos para o final da audiência. Eu vou conceder a cada expositor aí 5 minutos, 3 a 5 minutos, para agradecimento e resposta das perguntas. Mas a sociedade está participando. Só para os senhores terem uma ideia de algumas perguntas que chegaram aqui, não precisam necessariamente respondê-las, mas eu preciso registrar. Márcio, de Minas Gerais, pergunta: as forças de segurança recebem informação continuada em direitos humanos? Ruda, do Rio de Janeiro: de que forma o PNDH3 pode fortalecer a justiça restaurativa, a diversidade e os direitos humanos frente à violência estrutural no Brasil? Diana, do Rio Grande do Sul: como o PNDH3 capacita profissionais de saúde, educação e segurança para atender a pessoas autistas, respeitando seus direitos? Luciana, do Piauí: quais medidas estão sendo implementadas para evitar que adolescentes sejam usados pelo crime organizado? E mais pergunta. Ana, do Distrito Federal: o combate à violência contra grupos específicos seguiu as diretrizes do plano? LGBTI, negros, população de rua, povos indígenas. Mônica, de São Paulo: policiais de São Paulo e Brasil afora executando a juventude negra e periférica, quais medidas serão adotadas para conter esse extermínio? Marisandra, do Rio Grande do Sul: se a educação reduz crime, por que priorizar a segurança repressiva em vez de escolas? Vivilane, do Rio de Janeiro: como a segurança pública pode integrar a educação no sistema prisional para reduzir a reincidência? Gilson, do Paraná: quais avanços e desafios ainda permanecem na implementação de políticas que conciliem a reeducação da violência com a garantia dos direitos humanos? E nós temos 6 comentários. Douglas, do DF: segurança pública é construída com inteligência, prevenção e confiança entre povo e Estado, valorizando vidas e promovendo paz. Gabriele, do Paraná: importante pensar em formas de promover lazer em áreas desassistidas, como parte de um planejamento para garantir os direitos humanos. Aí, professora Lúcia, falou com a senhora. Marina, de Goiás: revisitar a história do Brasil, se aprofundar nas chagas que relutam em existir até hoje. Esse é o único assertivo caminho contra injustiças. Eliana, de São Paulo: ambos os eixos se destacam pela inovação e extrema relevância. Entretanto, permanecem naquelas tristes questões entre intenção e prática. Reli, do Paraná: importante que as ações em direitos humanos na educação escolar tenham foco na questão da sexualidade para evitar abusos e violência. Para o senhor, viu, professor Erasmo? Vitor, de São Paulo: a educação voltada aos direitos humanos deve ter em foco sua universalidade e importância para a manutenção do Estado de Direito. A gente fez essa seleção de perguntas e comentários para mostrar para todos vocês que estão aqui que nós estamos sendo muito acompanhados nessa manhã. Nós estamos com uma audiência muito grande. As pessoas estão interessadas na avaliação do PNDH3. Registro que está no plenário conosco o deputado estadual Bosco, de Araxá, Minas Gerais, e a comandante da Marinha, Vitória Régia Coelho Costa, assessora de Relações Institucionais da Marinha. Bem-vinda. Professor Erasto, vamos começar aqui. Tem alguém online dos que falaram online? Não, né? Como a gente previa, a conexão caiu. Professor Erasto, 5 minutos para considerações finais, resposta de alguma pergunta, e já agradecendo a sua participação. Muito obrigado, senadora, pelo retorno da palavra. Em relação à criança a qual a senhora acabou de se referir, é muito importante, né, que a lei da escuta protegida ela seja de fato respeitada, para que a criança possa ter a privacidade na oitiva, né, que sempre é necessária em relação a abusos e exploração sexual. Eu penso que talvez seja oportuno comentar brevemente a questão da outra realidade que existe no Brasil após 2009 sobre a pertinência ou não de um novo Plano Nacional de Direitos, Programa Nacional de Direitos Humanos. Eu quero dizer que, para facilitar a minha posição, eu acompanho integralmente as palavras da secretária Hélida, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. A expressão de que o Programa Nacional de Direitos Humanos é intocável, ora, nem a Constituição Federal de 1988 é intocável, ela já tem emendas, não é, variadas, ela só não é tocável nas cláusulas pétreas, ainda bem.
Decreto se revoga com uma canetada, de fato, isso é uma verdade. Mas a lei também pode ser modificada, né? Talvez com mais dificuldade, mas constantemente nós temos revisão legal nesse Congresso Nacional. Eu queria lembrar aqui que o Programa Nacional, ou o Plano Nacional especificamente de Educação e Direitos Humanos, é resultado da Conferência Mundial da ONU em Viena, em 1993, né? Quando a ONU declarou a Década Mundial da Educação e Direitos Humanos e concitou os Estados-membros a planejarem, né, e organizarem seus programas e planos, tanto na área geral de direitos humanos, como especificamente a área de educação e direitos humanos. Nós tivemos 3 programas nacionais de direitos humanos, 2 programas no governo Fernando Henrique Cardoso, 1996 foi o primeiro, depois, em 2002, o segundo programa. Por isso, esse nosso programa em discussão aqui é chamado de PNH 3. Veja bem, o programa primeiro, que é de 1996, ele tratou de direitos civis e políticos como ênfase, não é? E ele tinha 228 proposições, 228. Já o programa segundo, que é de 2002, ele incorporou os direitos econômicos e culturais, que é uma tendência, inclusive, nos documentos internacionais, né? E foi também resultado de uma Conferência Nacional de Direitos Humanos organizada pela Câmara dos Deputados em 1999. A Casa Civil se preocupou de organizar e sistematizar os dados e nós tivemos, sabe quantas propostas? 518 fazem parte do programa segundo. O programa terceiro, que tem, já vimos, né, 6 eixos, 25 diretrizes, 82 objetivos, tem 519 ações, mais uma apenas do que o programa de 2002, ainda do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, eu pessoalmente não considero que exista assim, um exagero de proposições. Eu acho que ele segue um acompanhamento, não é? Inclusive da contemporaneidade dos direitos humanos. Agora, é inegável que 2025 é diferente de 2009. Para não falar nada mais, as redes sociais, ou antissociais, né? Que eu já ando desconfiado dessa expressão rede social pelo tanto benefício que ela pode trazer, mas também dos grandes malefícios que tem causado a nossa sociedade, em especial crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis. Eu defendo que o Programa Nacional possa ser revisitado, não tenho nenhum problema assim, em relação a isso, mas acho que essa revisitação pode ser feita por meio de portarias, especificamente de cada política pública, né? No caso, o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, o Ministério de Direitos Humanos. E acho que o PNH, como o decreto, ele se caracteriza por aquilo que a secretária Hélida se pronunciou ao final de sua fala, porque a participação da sociedade civil é fundamental, né? A democracia participativa, ela precisa ser garantida, consolidada, e penso que o movimento das conferências nacionais ela pode facilitar isso com a finalização por meio de um decreto. E agradeço o convite, né, para que o Ministério da Educação se fizesse presente e que permanece sempre à disposição para o diálogo com essa casa. Obrigada, professor. Não esquece de levar meu abraço ao ministro Camilo. Professora Lúcia. Bom, também gostaria de agradecer a participação aqui e das pessoas que nos acompanham, reforçar o papel das universidades na construção desse país democrático, justo, desenvolvido, na promoção da cultura da paz e na prática do debate respeitoso. Eu acho que é nessa prática, né, que os nossos futuros profissionais vão aprender a cidadania. E respondendo à sua pergunta, senadora, é saudável que as políticas sejam revisitadas e que os debates sejam contínuos para acompanhar as transformações do mundo, né?
No entanto, esse documento ele foi fruto de um debate muito amplo e, como disseram a secretária Hélida e o professor Erasto, é um marco histórico, juridicamente muito sólido, além de também ter sido um marco da participação popular. Se estima que mais que 14 mil pessoas tenham participado desses debates, né? Então, eu acredito que, nesse momento, talvez o mais importante e efetivo seja continuar trabalhando para o cumprimento das metas, principalmente no que se refere ao eixo da educação, né? E amadurecer a discussão para uma posterior revisão com os mesmos princípios da elaboração, uma participação democrática ampla da sociedade. Muito obrigada. Obrigada, professora. Obrigada por sua colaboração. Major Daniele. Gostaria de agradecer o convite em nome do Conselho dos Secretários Nacionais de Segurança Pública. E eu vejo uma preocupação muito grande no Brasil para a capacitação continuada da segurança pública como fonte de enfrentamento às violências diversas. Esse tem sido um compromisso e um desafio muito grande para um país tão diverso, inclusive em realidades locais. Então, no âmbito do Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública, a gente reafirma o nosso olhar para a diversidade no Brasil, e direitos humanos têm sido já há algum tempo tratado no âmbito dos estados de uma forma mais ampla na formação desses profissionais, incluindo o respeito aos grupos diversos. Então, foi percebido já há algum tempo a necessidade de tratar direitos humanos, mas também tratar direitos humanos com foco especial em alguns grupos, no que se refere ao atendimento de profissionais da segurança pública, às mulheres, às crianças, aos idosos, aos adolescentes, às pessoas com deficiências e diversos grupos que, por motivos de vulnerabilidade mesmo, passam em diversos momentos por focos muito específicos de violência. Então, a gente tem aí uma evolução no respeito aos direitos humanos no campo da segurança pública, para além da forma genérica, mas sim olhar agora no caminho das especificidades que essa formação continuada exige no âmbito do Brasil. Agradecer mais uma vez a oportunidade, colocar o Concesp à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Major. Fazer essa discussão trazendo educação e segurança para essa mesa, uma semana depois que uma menina de 11 anos é espancada dentro de um banheiro de escola e assassinada por tão somente não querer namorar um menino que queria namorar com ela. Então, a gente tem tanto para fazer, tanto para avançar. E, às vezes, estamos nos perdendo em tantas brigas bobas, né, professor? Com tanta coisa para a gente fazer nessa nação. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para a família dessa menina. Eu fico imaginando o sofrimento desta família, apenas 11 anos de idade. Doutor Marcos, suas considerações finais, agradecimentos, respostas. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos discutindo sobre a perícia oficial de natureza criminal. Tenho talvez um apelo, uma consideração aqui ao professor Erasto, como disse, né, as redes sociais têm provocado uma grande dificuldade para a gente na ponta. Para você fazer um local de crime bem feito, eu preciso da preservação, já que eu tenho que encontrar uma materialidade daquele fato. E, às vezes, o afã, né, dos pseudos jornalistas, as pessoas têm aquele afã de ver um crime, ele quer correr lá, saber o que aconteceu e acaba desfazendo um local de crime. No desfazer esse local de crime, ele pode estar se auto-incriminando. Né? Então, uma das dificuldades da demora também é todo o processamento que eu levo e pessoas que surgem no cenário de um local de crime que eu tenho que fazer a investigação, levo para uma investigação e toda a persecução penal acaba demorando justamente por isso. E aí, nesse sentido, que eu faço apelo ao professor Erasto e à professora Lúcia, quando a gente fala em educação de direitos humanos, também trabalhar a criminalística. Uma dificuldade que eu tenho percebido nos 3 anos frente à associação é que o próprio profissional de direito não sabe de criminalística. Então, no currículo acadêmico, né, fortalecer o conhecimento de criminalística, nas ciências, nas outras formações, a ciência, para ele expandir o conhecimento, para trazer ferramentas para as ciências forenses. Também lá na base, né, na educação infantil média, a educação para que não se mexa no local de crime.
Né? Aconteceu um crime, fique longe. Depois a imprensa profissional vai lá e mostra. Né? Não tem que sair lá correndo porque não vai conseguir ajudar. Não vai, só pelo contrário, atrapalha. E outra situação nós vimos que temos já CONSEGs 2009, temos leis de 2009, temos o próprio plano, né, o PNDH 2009, que trata da autonomia, da importância da perícia, e nós temos a resolução em 2014, de um conselho instituído pela Presidência da República, cuja uma das 22 cadeiras é do Ministério da Justiça, Ministério de Direitos Humanos, do Senado, da Câmara e outros organismos e outros conselhos, o próprio Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público. E eu gosto muito assim, olha, para se fazer alguma coisa eu tenho que partir do exemplo. Né? Se é um conselho federal, instituído, um colegiado federal, instituiu uma resolução, por que não começar pela Polícia Federal e o Distrito Federal, já que é bancado pela União? Então, o exemplo vem de cima. Então, é um comentário que eu deixo. E demais legislações nessa briga predatória classista, eu deixo aí o recado. Interessa a quem a evolução da perícia. Agradeço a oportunidade e obrigado a todos. Doutor Marcos, obrigado. Mais expositores presenciais, os que estavam online, eu agradeço. Nós vamos, se precisar, professor, professora, major, doutor Marcos, enviar alguns e-mails para complementar. E acompanhe a nossa avaliação, nós ainda vamos ter um longo trabalho até o final do ano para a gente fazer essa entrega da avaliação do PNDH3, que consideramos um dos instrumentos mais extraordinários que o país tem. Eu fui a ministra de Direitos Humanos e eu andei Brasil, mundo afora, com o PNDH debaixo do braço, mostrando, falando, explicando. E lá atrás participei de sua construção, de uma outra forma, numa outra posição, e hoje tenho a honra de estar aqui, nessa comissão, fazendo a discussão sobre o avanço, aonde não conseguimos avançar, o que precisamos melhorar. E eu agradeço a presença dos senhores e agradeço a audiência, a todos que estão participando pela TV Senado, pelo YouTube, pelas nossas redes sociais. Agradeço a audiência e, cumprida a missão dessa reunião e nada mais tendo a tratar, eu declaro encerrada. Marcos, obrigada. Vive mais um Estado que o Brasil reconhece. Uma pena que não reconheça na devolução de muitos recursos que nós merecemos e não somos enxergados. A gente contribui com o Brasil e quer continuar contribuindo, de forma maiúscula, de forma com que o Brasil se agigante. Esse Brasil que precisa de paz, precisa voltar a crescer. E para finalizar, então, eu quero desejar ao meu amigo, ao grande líder de direita desse país dos últimos anos, Jair Bolsonaro, que faz exames médicos, que ele se recupere, que ele tenha força, que Deus lhe dê perseverança para que ele possa continuar firme e forte, cumprindo a sua missão de defender o povo brasileiro. E que essa casa tenha coragem, esse plenário tenha coragem de pautar meu grande amigo Davi Alcolumbre. Tenho coragem de pautar anistia para os brasileiros que foram condenados na última semana, para que o Brasil possa voltar a ter paz. O Brasil precisa dessa anistia para voltar a ter paz. Por isso eu deixo esse registro aqui no dia, Vânia, que nós comemoramos os 50 anos da presença do governo de Santa Catarina aqui em Brasília, representando esse Estado valente que enche de orgulho o Brasil e muito mais todos nós que estamos aqui. Viva Santa Catarina e viva o Brasil!
Antes do encerramento desta longa sessão, mas muito densa, eu não posso deixar de fazer 3 complementos de observações. Primeiro, agradecer a todos. O governador foi um excelente mestre de cerimônias, porque acho que não ficou ninguém de fora. E se alguém tiver ficado de fora, a culpa é dele. E eu cumprimento a todos da maneira mais simples possível, evocando aqui, mais uma vez, a primeira ocupante do cargo de representante de Santa Catarina, a primeira secretária da nossa ação de hoje, a doutora Terezinha Bleyer Martins Costa, da nossa querida terra de Campos Novos. E a região já ficou mais satisfeita. E que hoje tem como sua sucessora outra mulher, a Vânia Franco. Por isso, uma salva de palmas para todas as mulheres, incluindo Santa Catarina. Segundo, eu não posso deixar de, num cumprimento adicional, cumprimentar toda a imprensa que prestigiou a programação desse evento, jornalistas, e estão dando cobertura a este evento. E faço isso na pessoa do Dr. Marcelo Petrelli, que representa aqui o ND, e, portanto, me permito, cumprimentando a ele, estender esse cumprimento a todos os profissionais e responsáveis por comunicação no nosso Estado. Quero ainda agradecer muito a colaboração, né, do trio. O trio funcionou, nós, os senadores, e senadora Ivete, senador... Anderson Silva também está jornalista. O governador me lembra, e eu realmente, na chegada, cumprimentei o Anderson Silva, não sei se está aqui ainda, mas cumprimentei também lá fora a Danila. Então, vamos prestigiar também a mulher, além do profissional, e no nome de ambos, eu cumprimento a todos. Gostaria, repito, de dizer que a presença de tantas entidades que se fazem presentes, como são os hospitais, as nossas instituições de ensino, tudo isso oportuniza a luta que nós temos que travar, inclusive judicialmente. Foi judicialmente que nós tratamos do caso, e politicamente do caso da Unesc, que fora vítima de uma interpretação de cobrança de imposto de renda que demandou várias ações, tanto da Procuradoria quanto do Fórum Parlamentar. Eu quero estender esse cumprimento a todos os deputados que aqui estiveram presentes. Eu vejo ainda o deputado Jorge Guetem. Portanto, agora vou falar das mulheres. A deputada Daniela Rainer, o Rafael Pezente. Eu não poderia deixar de reconhecer pelo penteado também, né, que é diferenciado. E estava presente também o Zé Trovão, cujo penteado é ofuscado pelo chapéu. Mas eu quero, com isso, dizer que, ao longo desses anos, o Fórum Parlamentar, governador, você que foi coordenador, você que teve o privilégio de, com a sua capacidade de argumentação, sacar do Fórum Parlamentar a maior cifra para contribuir para uma causa nobre, que era as cirurgias, que o seu governo enfrentou e hoje comemora, junto com todos nós, os êxitos. Então, reduzir a fila, porque a fila não termina de ser produzida e gerada. Então, quero, com essas palavras, traduzir que a luta continua, seja ela
da Procuradoria Especial em Brasília, a Procuradoria Especial do Governo de Santa Catarina, dos interesses de Santa Catarina no Distrito Federal, quanto a Secretaria de Articulação Nacional. Esse esforço continua, tanto por parte das entidades a que eu me referi, quanto dos parlamentares que aqui conduzem a parte política de todas essas intervenções. Quero, por isso, dizer que a sessão foi certamente prestigiada por toda a representação política, social e mesmo econômica de Santa Catarina. E, antes do encerramento, e reiterando aqui os cumprimentos à nossa camerata, eu passo a palavra, portanto, convido a todos para acompanharmos a apresentação da canção Linda e Bela Santa Catarina, de autoria de Ivonir Machado, que será interpretada pela Bia Barros, que já nos contemplou com as suas apresentações, com acompanhamento da Camerata Florianópolis.
terra de sonho e luz, terra de fé e paz, é um céu pra se morar. Terra de sonho e luz, terra de fé e paz, é um céu pra se morar. Estou tão entusiasmado de ouvir que vou pedir para a Camerata incluir no seu repertório o hino A Ponta das Canas, cujo autor eu não vou revelar aqui, mas tem inclusive versão em castelhano. Procura no YouTube que tu vai ver. E é um clipping com fotos. Nesta sessão, nós vamos homenagear servidores aposentados e servidores com mais tempo de serviço prestados na Secretaria. Foram eles, afinal, que consolidaram. Eu vou chamá-los todos para virem aqui para uma única entrega. Convido a senhora ou seu representante, senhora Silvia Maria Souza dos Santos, o senhor Augusto Jacques, a primeira tem 21 anos de serviço, a segunda tem 19. A senhora Valdete Borges Leal de Moraes, 31 anos de santo. A senhora Nelza Maria Ferreira Manhães, 27 anos. O senhor Raimundo Alexandre Sobrinho, 17 anos de trabalho. E ainda, cumprindo as ordens da secretária Vânia Franco, solicito que se junte aqui a senhora Lourdes Martini, que já foi bastante aplaudida, o procurador especial Fernando Filgueiras e convido a senadora Ivete e o senador Seif para receberem as suas homenagens e compartilharem, se for possível, comigo. Ficarei muito satisfeito. Desculpa. Parabéns. E ainda convido para receberem as homenagens o senhor governador Jorginho Melo, a vice-governadora Marília Boehm, o senador Jorge Seif, a senadora Ivete, bem como o procurador-geral do Estado de Santa Catarina, Marcelo Mendes, e a própria secretária Vânia Franco e o procurador Fernando Filgueiras. Esses são os chamados. Eu vou ficar aqui. Cadê? Chamo ainda os ex-secretários Valmir Brito e Acélio Casagrande. Nem? Encerra logo para o senhor lá para frente tirar a foto. Quem mais? Não, só encerrar. Com essas entregas, eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Creio que Santa Catarina fica com a responsabilidade de aperfeiçoar os seus mecanismos de representação e declaro encerrada a sessão.
quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade? Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com cigarro convencional. E em idades mais tenras, né? Quer dizer, pessoas mais jovens. O cigarro eletrônico é até um pouquinho mais complicado do que o tabaco normal, né? O cigarro normal de papel e o tabaco propriamente dito. Por quê? Porque ele é altamente viciante, ele é cheiroso, o cheiro dele é um cheiro agradável e o sabor dele também é um sabor agradável. E isso tem captado a adolescência com muita facilidade. Eu chego na distribuidora, na tabacaria, eu pergunto, eu quero um pod, que a gente chama de pod. Eu quero um pod. Aí ele mostra qual que eu quero, pergunta sabor, se eu tenho uma marca de preferência. Mas é muito importante esse tratamento, sabe? Porque sem apoio, sem ajuda, fica difícil. Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos falar sobre o desenvolvimento econômico do Acre. Em pauta, a criação do Selo Verde Café Amazônia, que valoriza a produção sustentável. E vamos falar também da Ferrovia Brasil-Peru, um projeto estratégico para integrar o Estado ao Pacífico. O nosso convidado é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Senador, muito obrigada pela sua presença. Olá, Carla, é um prazer grande. Quero agradecer aí ao pessoal da TV Senado pela oportunidade de a gente poder falar um pouco do Acre, né? O Acre é tão distante, mulher, e quando a gente tem uma oportunidade dessa aqui é maravilhoso. Senador, então vamos começar falando sobre essa ferrovia. Como é que está a situação dessa ferrovia? O que ela vai ligar? Quais pontos? Por que ela é tão importante, tão estratégica para o Acre? Cara, na verdade, isso é um sonho, né? Isso já tinha virado até uma novela. Se fala nessa estrada há mais de 10 anos. Né? E, lógico, os chineses entraram ali, entraram no negócio. Com certeza, eles têm muito interesse, né, ali na ligação com o Porto de Xangai. Eu já tive a oportunidade, eu estive lá na inauguração em território peruano, lá. E fiquei encantado, porque eu fui lá há 5 anos atrás. Eu confesso a você que eu não acreditava nunca que os chineses pudessem fazer aquele porto onde eles diziam que eu ia fazer. Quando eu fui agora na inauguração, eles transformaram a área, um negócio maravilhoso, um dos maiores portos da América Latina, e com certeza, jamais os chineses iam fazer um investimento daquele porte ali no Peru, se ele não tivesse interesse em fazer negócio com o Brasil. Agora, para a nossa felicidade, nós que somos do Acre, uma das alternativas, segundo a ministra Simone Tebet, tivemos já várias reuniões com ela, e ela disse que a ferrovia, até porque nós já temos uma estrada, não sei se você sabe, nós temos uma rodovia que é a BR-317, do lado brasileiro, que aí, quando chega no território peruano, é a transoceânica, que vai até o Porto de Xangai. Agora, lógico que já temos negócios sendo realizados. Agora, quando você bota uma ferrovia, a logística é muito melhor, muito mais barata. Então, nós estamos vivendo assim lá no Acre um momento de muita expectativa. Mas assim, existe já um prazo, uma data para que esse projeto realmente se torne real? Como é que estão essas obras assim? Carla, na última conversa que nós tivemos estava presente toda a bancada do Acre, né? Os senadores e deputados federais, foi quando a ministra Simone Tebet, que é do planejamento, deu esse informe para nós. E, segundo ela, já está sendo trabalhado o projeto. Né? Os chineses têm maior interesse que essa ferrovia saia o mais rápido possível. Então, eles não estão
medindo esforço em dar maior celeridade, até porque eles têm muito interesse nisso. E qual que vai ser o impacto para o escoamento da produção do Acre e também para a economia regional quando essa ferrovia for de fato implementada? Na verdade, Carla, essa ferrovia ela vai ligar o Atlântico ao Pacífico. Vai sair da Bahia, já existe ali em território baiano, aqui no Mato Grosso, já tem o que precisa ser feito é a parte ali de Rondônia e Acre, entendeu? Hoje, o percurso, segundo lá os chineses, na inauguração, eles disseram que diminui em 15 dias o percurso, o porto saindo lá do Peru, de Xangai, que é o nome do porto, até os portos chineses e asiáticos, né? Não vai atender só a China, porque antigamente tinha que dar a volta lá pelo canal, né, do Panamá. Agora não, eles vão poder sair dali do Peru e ir direto para a China. Isso vai baixar custo. As pessoas que entendem sabem o que representa uma economia de 15 dias no transporte de cargas. Então, é um negócio magnífico. Ela recebeu até um apelido, né, de Xangai a Xangai, não é isso? É de Xangai, o porto de Xangai, a cidade de Xangai, que é um dos maiores portos da Ásia. Então, na inauguração, você precisava ver, estava presente o presidente chinês, estava lá o presidente americano, né, porque agora os Estados Unidos não tem muito interesse, né? Acho que o Trump deve estar em parafuso, porque eles não dependem mais dos Estados Unidos. Eles vão sair do Peru e vão direto. Agora, lógico que no Acre, do meu estado, a nossa agricultura, a nossa pecuária está começando, está engateando. Mas ali em Rondônia já avançou muito, no Mato Grosso, a soja do Mato Grosso, eles têm muito interesse em alimentos, você sabe que eles têm uma população gigante e esse povo precisa comer. E o Brasil é bom para o Brasil, automaticamente é bom para eles. É uma parceria que os dois países vão ganhar, não tenho dúvida disso. O senhor começou a entrevista falando que era um sonho. O que isso representa para o estado do Acre? Um sonho porque eu fui deputado estadual. Eu lembro quando nós começamos a discutir a transoceânica, né? Não tinha nada ali. Era uma briga, porque lá no Peru eu fui em várias reuniões que umas autoridades peruanas queriam que a estrada passasse por Cusco, outros queriam que a estrada... que ali tem mais 2 portos ali no Peru. Aí queriam que passasse por Puno. E toda vida que tinha uma reunião, ele saía na porrada. É um negócio... não tem negócio de ficar discutindo, não. Tem paciência, não. Os peruanos saíam na porrada. Então eu vi aquilo ali começar. Eu nunca imaginava que nós poderíamos chegar sei lá, eu quero estar vivo para ver... Porque o Acre nós vivemos muito isolados, né? Nós estamos lá na fronteira com o Peru e com a Bolívia, né? Um estado pequeno. E com a construção dessa ferrovia, já temos lá uma rodovia, mas hoje a rodovia é mais usada para o turismo. Não sei se você conhece Cusco? Não conheço. Mas já ouviu falar. Sim, claro. É uma das cidades mais visitadas do mundo. E hoje ali muita gente vai para Cusco, ali por Assis Brasil, que é a nossa fronteira. Sim. E do outro lado já é Inhapare, já é Peru, e o pessoal vai para Cusco ali eles chamam de carreteira, né? Mas é a estrada transoceânica. Agora, saindo um pouquinho da logística, vamos para a produção. O senhor é o autor aí de um projeto que cria o Selo Verde Café Amazônia. Eu queria que o senhor falasse para a gente de que forma esse selo pode também impactar no desenvolvimento desse produto no estado e pode ajudar a desenvolver. E por que foi criado esse selo? Qual é o objetivo? Cara, é o PL 3761, né? Quando nós sentamos aqui com a minha assessoria do Senado, o pessoal achou a ideia maravilhosa, porque a Amazônia, esse nome Amazônia é muito forte, né? Às vezes o povo do meu estado, por exemplo, não dão muito valor, né? Assim, as nossas florestas. Tem muita gente que acha que a floresta atrasa, que a floresta é ruim, mas não é. Eu acho que nós temos que conciliar.
né? Nós também temos que entender que ali moram muitas pessoas, muitos acreanos, amazônicos, que moram naquela região. E hoje nós recebemos uma cobrança muito forte dos organismos, dos órgãos ambientais, seja do Brasil e do exterior. Mas, quando eu faço alguma viagem para a Europa, algum país desse, quando eu falo que sou do Acre, falo que sou da Amazônia, as pessoas ficam encantadas. Você precisa ver como é que as pessoas gostam da Amazônia. Eles querem saber como é viver na Amazônia. Então, a ideia foi essa, que a gente crie lá hoje, graças a Deus, começou-se um trabalho sobre a produção de café. Isso tem crescido muito. As nossas terras são maravilhosas. E por que não criar um selo Café da Amazônia? Eu fico imaginando assim, quando esse café chegar lá na Europa, chegar nos Estados Unidos, que uma hora o Trump vai sair, né? Que ele não vai ser eterno, e nós vamos fazer negócio com os Estados Unidos, lá na prateleira Café da Amazônia. Com certeza isso vai ajudar e ajudar muito os nossos produtores. Essa ferrovia e o selo verde, de certa forma, se complementam, né? Porque um garante mercado, valor agregado ao produto, e o outro ajuda na logística para fazer com que ele chegue mais longe. De que forma, senador, que o senhor vê essas iniciativas, de que forma que o senhor acha que elas fazem parte de uma estratégia e elas podem ajudar no desenvolvimento da economia do Estado? Com certeza. Hoje lá no Acre, você sabe que nós temos uma floresta. Já perdemos muita floresta. Eu sonho um dia ver ali no Acre, no lugar de sair essas madeiras, tora, que lá se criem indústrias de móveis. Nós temos a melhor madeira do mundo, né? E é toda exportada aí para os países, para os Estados Unidos, para a Europa, para os países asiáticos, mas nós temos que agregar valor nessa matéria-prima, né? Nós temos que vender móveis, nós não temos que vender madeira. Então, o café, a ideia do café é essa, que nós possamos plantar o café na Amazônia e botar a nossa marca. Então, pessoal, se nós tivéssemos móveis confeccionados na Amazônia, móveis da Amazônia, isso é muito legal, porque eu sinto isso quando eu viajo. Quando as pessoas que eu me identifico, que as pessoas me apresentam. Uma vez eu estava na embaixada da Itália, do Brasil na Itália, né, lá em Roma, e aí o embaixador nos apresentou, eu digo, sou o senador Petecão, sou do Acre, sou da Amazônia, não tive mais paz. Todo mundo queria saber como é que era, como é que funciona aqui. Então, eu penso que está na hora, né, do governo estadual, governo federal, criar mecanismos para que a gente possa também dar um troco para a população que mora ali. Porque nós somos muito cobrados, muito cobrados. Os organismos ambientais, como IBAMA, IMAC, CMBio, cobram muito, né? Não pode isso, não pode aquilo. Mas qual é a contrapartida disso? O que é que o povo... É que o povo precisa ter uma vida digna. Tem pessoas ali que nunca beberam água gelada, não sabem o que é uma televisão, né? Naqueles municípios isolados. Então, eu sonho um dia as pessoas possam viver como as pessoas que moram em Brasília, como as pessoas que moram em São Paulo. Só que lá tem paz. Senador, mais uma vez, obrigada pela sua presença e obrigada também pelos seus esclarecimentos. Obrigado, Carla. Mais uma vez agradecer essa equipe maravilhosa aqui da TV Senado e dizer que é um prazer um dia recebê-la lá do Acre. Visitar umas aldeias indígenas é muito legal. Com certeza, iremos com certeza. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Na medida em que você negocia essas pessoas aqui como se mercadorias fossem, escraviza elas, e lá na frente você agora diz que elas estão libertas, a pergunta que se faz é, e qual a profissão dessas pessoas? O que elas vão fazer para sobreviver? A lei diz, né? Está escrito abolição, ponto, e vocês que se virem. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia.
Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre infraestrutura, saúde, geração de empregos, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Não percam. Eu diria que a saúde em Pernambuco está mudando fortemente e isso tem um componente importante, lógico, do governo do estado, mas principalmente do governo federal. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, o tema deste Agenda hoje é o comércio com o mundo árabe. A imposição de tarifas extras às exportações brasileiras pelo presidente dos Estados Unidos passou a exigir do governo e dos empresários brasileiros estratégias para encontrar novos mercados e reforçar os já exigentes. Um desses mercados com grande potencial de ampliação para as exportações do Brasil é o mundo árabe. Neste Agenda, eu recebo o presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, William Dib Júnior. Muito obrigada por participação aqui no Agenda Econômica, doutor William. Obrigado a você, Antônio. Obrigado pela oportunidade. E ele vai falar especialmente para os brasileiros que pretendem ampliar o comércio com os 22 países do mundo árabe. Eu vou pedir ao senhor, então, que comece nos falando um pouquinho. A gente fala de mundo árabe, né? Mas são vários países que, a princípio, para nós que estamos aqui mais distantes, não estariam incluídos nessa lista. O que é que liga, o que é que faz existir esse mundo que a gente chama de mundo árabe? Então, a gente tem, no que denominamos o mundo árabe, esses 22 países que falam a língua árabe. E o mercado com esses 22 países é um mercado muito pujante, muito grande e não aproveitado em sua totalidade. Então, diante da política de tarifaço que o governo americano impôs, a gente tratou de viabilizar uma alternativa para os empresários brasileiros a fim de que pudessem escoar as suas mercadorias que certamente, em razão das taxas impostas, não vão ter preço competitivo para seguir no mercado americano. Então, o objetivo nosso foi trazer uma alternativa, uma oportunidade de negócio diante da crise que se impôs. Antes do senhor continuar, eu vou só pedir a Bruna e o Hermes, que estão dirigindo nossa gravação, para colocar aqui na tela um mapa, né, para a gente mostrar para a nossa audiência o que se considera esse mundo árabe, né? A gente tem aqui vários países do norte da África, os países da Península Arábica, né? E tem ali também Síria e também, teoricamente, tem Palestina também, que são considerados países de uma área chamada Levante, não é isso?
Perfeito. Além desses países, tem os países do Golfo, os Emirados, a Arábia Saudita. Ao todo, são os 22 países que compõem todo esse mercado que hoje representa esses 3,7 trilhões de dólares mencionados aí no quadro. É o PIB total dessa comunidade. Exato, perfeito. 492 milhões de habitantes. Exato, quase meio bi. A gente teve em 24, por exemplo, 24 bilhões de negócios entre o Brasil e o mundo árabe. Um crescimento de 10% em relação ao ano anterior, sendo que com o resto do mundo os índices se mantiveram, ou seja, teve um crescimento significativo. Né? Então, foi mais uma oportunidade que esse número mostra para a gente. Quer dizer, se fechou uma porta ou várias portas com os produtos que ficaram sujeitos ao tarifaço imposto pelo governo americano, e a intenção foi exatamente aproveitar o potencial do mercado dessa região que já existe, mas pode melhorar, porque os números do mercado do mundo árabe são muito maiores do que esses praticados com o Brasil. Então, a gente enxergou aí uma oportunidade de estreitamento dessas relações entre o Brasil e esses países do mundo árabe, para que pudesse escoar essa produção, isso tudo que o Brasil tem condição de vender. Eu queria que você nos falasse um pouquinho, antes da gente entrar propriamente nos números, quais são as características das empresas que hoje já fazem comércio com o mundo árabe? São empresas de descendentes de imigrantes que vieram dessa região? São empresas gerais do Brasil, como fazem com outros países? Como é que é a Câmara de Comércio Árabe Brasileira? Quem está na Câmara de Comércio Árabe Brasileira? A Câmara de Comércio Árabe Brasileira, ela tem 73 anos de história e ela, na condição de representante desses 22 países que falam a língua árabe, reconhecida pela Liga e pela União das Câmaras Árabes, ela, com essa representação, ela faz aproximar as relações entre esses países, entre esses 22 países e o Brasil. E a abordagem para a aproximação ela se dá de diversas formas. A gente tem aqui um departamento de análise e estudos de mercado, que inclusive elaborou esse relatório sobre o tarifaço americano, por exemplo. A gente tem serviços de tradução, a gente tem serviços de aproximação entre os países realizados através de missões de negócios, missões específicas para determinados países ou para determinados tipos de negócios, e também a participação em feiras. Então, a gente, todo tipo de serviço que pode alcançar a aproximação entre esses países, nós praticamos. E principalmente a certificação dos produtos exportados do Brasil para os países do mundo árabe. Uma empresa que nunca fez comércio com o mundo árabe, que não tem nenhum tipo de relação cultural com o mundo árabe, o que ela precisa fazer para iniciar esse processo? Então, uma empresa que se aproxima da Câmara com uma proposta de trabalho no mundo árabe, o que é feito é a análise daquilo que ela pretende comercializar, daquilo que ela pretende vender no mundo árabe. Com isso, a gente, através dessa análise, desse estudo, a gente identifica onde haverá oportunidade de trabalho para ela. E, dentre outras alternativas, existe a participação dessa empresa em feiras internacionais que acontecem não apenas no mundo árabe, mas também em outros lugares, ou mesmo missões, onde a gente monta uma agenda para essa empresa que ela vai poder, nessa missão realizada, fazer visitas específicas voltadas para o negócio que ela pretende desenvolver. Todo esse desentrave burocrático, cultural que existe, que é natural, que é inerente à transação entre países, a gente consegue impulsionar, a gente consegue ajudar e fazer do movimento um movimento mais facilitado, né? Então, para que os negócios possam prosperar. O primeiro passo é se aproximar da Câmara de Comércio Árabe Brasileira para quem ainda não tem nenhuma transação. Perfeito, exatamente, para que possamos orientá-lo, fazer as apresentações, enfim, todo o trâmite necessário para que possam conhecer como
como funciona, né, o tipo de negócio com o mundo árabe, que infelizmente é muito pouco conhecido no Brasil. Apesar desses números muito expressivos, muito representativos, ainda é pouco. A gente enxerga um mercado muito maior, muito mais amplo. Quais são as características que o senhor diria que são específicas, né, do negócio feito no mundo árabe, em diferença aos negócios feitos, por exemplo, hoje com os Estados Unidos e com a Europa, que são típicas da cultura que o empresário brasileiro precisa entender? Então, o mundo árabe, ele é conservador, ele é mais estável e é mais fiel. Então, quando ocorrem as apresentações, as tratativas e a realização desses negócios, eles tendem a prosperar com muito mais facilidade, com muito mais estabilidade do que o usual. A gente enxerga esse tipo de comportamento no mercado. E essas relações, exatamente por essas características, acabam sendo muito prósperas. Hoje eu vou pedir, Hermes, para colocar na tela um outro quadro de dados que nós preparamos, até a partir também de dados da fonte a própria Câmara e a Comexvis, que é essa corrente de comércio. O senhor chegou a comentar no início que esses são dados de 2024, foram 33,8 bilhões de dólares entre exportações e importações, as vendas brasileiras e compras, e a gente ficando aqui nas exportações brasileiras, 23 bilhões, o que indica um superávit muito poderoso, né, dos empresários brasileiros, e aumentos significativos, tanto aumento do superávit quanto aumento da própria venda, né? E os nossos maiores parceiros, Emirados Árabes, Egito, Arábia Saudita, Argélia e Iraque. Esses são os 5 maiores compradores do Brasil. Como é que o senhor caracteriza essa situação aqui? Apesar desse aumento, ainda tem como aumentar mais? Sim, esses números são aqueles em relação a esses países e o Brasil. E tem aí alguns produtos elencados dentro desses valores. Contudo, o consumo desses países em relação a esses produtos é muito superior a esses números. E são produtos adquiridos não apenas do Brasil, mas em outros países também. Então, o nosso propósito com esse estudo foi exatamente enxergar essa oportunidade, visto que todos esses países consomem mais desses produtos do que o que está mostrado, a gente acha que tem cabimento, tem oportunidade, tem espaço para a gente, para o Brasil conseguir vender mais para esses países. Quer dizer, esse mercado desses produtos adquiridos do Brasil, ele é muito maior, porque ele também é adquirido em outros países pelo mundo afora. Então, a alíquota de imposto lá no mundo árabe, ela vai de 5% a 0%. Quer dizer, são alíquotas muito amigáveis, muito favoráveis. Então, a gente já tem preço, tanto assim que a gente já tem esse mercado com esses países. Então, com esses elementos, o que nos cabe fazer agora é conquistar um pouco mais de mercado, tentar conquistar um pouco mais de oportunidade, porque existe. O que eles compram do Brasil não é tudo que eles consomem. Alguns produtos a gente responde por 40% do consumo, 30% do consumo. Então, quer dizer, tem outro pedaço aí que a gente pode conquistar, que o Brasil pode conquistar. E como é que o Brasil pode conquistar? Os países deixariam de comprar de outros porque os nossos produtos são melhores ou os preços são mais atrativos? O que é que nos faria conquistar esse mercado que hoje está voltado para outros países? Então, existe muito de condição de venda que a gente nem sempre tem para entregar. Existe a questão do preço, evidentemente, e o que a gente aposta é que, diante dessa aproximação, com as condições que já existem, a gente acredita nesse crescimento, porque, de fato, ele não está explorado ao seu limite. Tá? Então, a gente tem, sim, condição de preço. E agora uma condição de preço talvez melhor ainda, já que não temos como escoar para os Estados Unidos, que é o alvo aí do estudo, a gente certamente consegue encaixar isso no mundo árabe. Precisaria um trabalho no sentido de se fazer mais presente, que é o que a Câmara já faz. A ideia é fomentar isso, tentar ter mais oportunidades, a gente enxerga diversas, mas enfim, agregar o maior
a maior energia possível nesse sentido para poder fazer esse mercado acontecer, né? Essas transações acontecerem. Quais são essas oportunidades específicas que o senhor enxerga, que a Câmara enxerga? Olha, a gente tem agora em outubro, por exemplo, a gente tem a Anuga, uma feira na Alemanha, onde tem uma das maiores feiras de alimentos do mundo, e ali você conecta empresários brasileiros com compradores árabes. É uma feira muito reconhecida, muito frequentada, e ali você consegue apresentar as vantagens das tarifas, discutir tema essencial, como, por exemplo, a certificação halal, que é um mercado muito forte que existe e que o mundo árabe exige algumas condições, etc., para alguns detalhes para que esse mercado se consuma. E a gente tem como apresentar, como mostrar isso exatamente nessas feiras. A Anuga é a primeira delas aí que acontece agora em outubro, mas tem outras, até o final do ano temos mais 2 ou 3 feiras de grande expressão no mercado de alimento mundial. Normalmente o governo brasileiro leva comitivas, monta grandes estandes nessas feiras e leva comitivas. Vocês estão preparando alguma coisa em parceria com o governo brasileiro para essa feira da Alemanha e outras que possam vir a acontecer? A gente tem uma parceria com a Apex, em que a gente trabalha no mercado halal junto com a Apex. Esse ano a gente acompanhou a Apex junto com o consórcio do Nordeste por alguns países do mundo árabe, e nós também fazemos isso individualmente através de associados da Câmara de Comércio que tem interesse em fazer essas missões e mostrar os seus produtos e conhecer novos empresários. Então a gente organiza essas missões ou com propósito específico para um parceiro ou outro, ou em conjunto, um grupo de associados. Enfim, é exatamente esse o trabalho que a gente faz, e esse é o trabalho que dá resultado, né? A gente tem muitos cases de sucesso aí na história desses 73 anos da Câmara. Eu vou pedir para colocar uma outra tela, que são dos produtos que a gente hoje mais vende, que o Brasil mais vende, que os países do mundo árabe mais importam, né? O açúcar, são também dados de 2024, que teve esse grande crescimento em relação a 2023. Açúcar, frango, minério de ferro, carne bovina, são basicamente commodities. Tem muitos outros produtos, mas no quadro geral, ou são proteínas ou são commodities, né? Seja minerais, sejam agrícolas. É esse o mercado que existe, ou existe mercado para produtos industrializados e para serviços também? Então, o mercado mais forte, sem dúvida, é esse elencado aí. O mercado de industrializados ele é um pouco mais restrito, porque o resultado das análises de custo, de estudo, do preço de chegada da mercadoria não são tão favoráveis. Mas tem muito espaço para esses produtos e alguns outros também em menor proporção. É que o açúcar, o frango e a carne, o minério, realmente eles são muito fortes, eles têm uma proporção muito maior. Mas o mercado lá é muito amplo e há outros mercados. O senhor falou em algum momento, e eu também perguntei no início, sobre a característica halal dos alimentos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque, de certa forma, é uma curiosidade para o cidadão brasileiro que não entende exatamente como é, e se aplica somente a proteínas, a carnes, né? Seja branca ou carne vermelha, ou se aplica também a outros tipos de alimentos. O que é que isso significa? O mercado halal, Antônia, é um mercado muito grande e é um mercado em franca expansão, um mercado que está num crescimento muito grande ano após ano. O mercado halal, assim denominado, na verdade é uma cultura. A cultura halal é um modo de vida, é a forma como a carne é produzida, é entregue, é abatida, é transportada. São uma série de critérios, uma série de cuidados específicos que a produção, no caso da carne, do frango, desde a criação dos animais até a forma de abate, a distribuição, tudo envolve um conceito halal, um conceito específico. E esse conceito ele é muito abrangente, ele alcança sim também, por exemplo, hoje em dia cosméticos, tá? Quando você tem algum material
que vai naquele produto e cuja produção é feita sob a égide dos critérios halal. Então, é um mercado muito grande já e em franco e expressivo crescimento. Do ponto de vista, o senhor falou de uma coisa muito interessante, de cosméticos. Hoje o mundo fala de cosméticos orgânicos, produzidos sem crueldade, sem testes em animais. O cosmético halal também segue essa linha. É um cosmético que, pelo Brasil, tem uma grande capacidade natural, né, de produção de bioativos. Se aplicam nesse sentido? Exatamente. E existe a produção desses cosméticos, ou seja, qual for a mercadoria, respeitados os critérios halal. Isso acontece de forma atestada pela empresa, realizada pela empresa produtora e certificado que dá ao comprador a certeza de que está comprando um produto cuja fabricação, cuja produção respeitou aqueles critérios. É assim que o comprador pode atestar a situação, a legitimidade do produto adquirido. O senhor falou que produtos industrializados são mais difíceis de ser exportados devido às questões de preço, às questões de transporte. Como é que é a logística, né, de transporte de produtos industrializados, de alimentos, a logística de uma forma geral de transporte dos portos brasileiros para os portos dos países do mundo árabe, da Liga Árabe? Exato, é um componente importante o custo de distribuição, porque a gente não tem muitas rotas alternativas. É um dos mercados que, inclusive, no início do ano, a gente, através da Apex e do Consórcio do Nordeste, a gente tentou atrair investimentos para o Brasil, porque a gente precisa de outras alternativas de rotas de acesso, que facilitaria e baratearia muito o mercado. É um ponto que a gente, infelizmente, não tem tantas alternativas. Qual seria uma grande alternativa em termos de portos, por exemplo? De onde saem hoje essas exportações e de onde poderiam sair para melhorar a rota? Olha, a gente tem o Porto de Itajaí aqui no Brasil, lá no sul. A gente, com um porto, por exemplo, na região do Nordeste, há projeto dos governos estaduais nesse sentido, de captação de investidores, encurtaria em muito o trajeto. Esse é um exemplo expressivo e bem representativo, porque realmente ele abrevia o percurso em muito. O custo fica bem reduzido. O senhor poderia nos citar algum produto que tem realmente o potencial de ser exportado para esses países e ainda não tem exportação? Olha, a gente pensava, mel, por exemplo, é um produto que não tem. A gente elencou alguns produtos nos estudos realizados, mas tem alguns produtos, poucos, mas alguns produtos que ainda não há negociação. O mel é um deles que me vem agora. Vamos falar um pouquinho do que os países do mundo árabe vendem para o Brasil, além do petróleo, do que a gente já tem como padrão? O mundo árabe vende para o Brasil muito fertilizante. A gente tem, além de fertilizante, petróleo, alumínio, azeites, azeitonas, plásticos e químicos são as maiores. É o carro-chefe. Exatamente, são as maiores importações. Falando um pouquinho da relação cultural, a Câmara de Comércio tem alguns comitês interessantes, um comitê que é voltado, que promove ações de empreendedorismo feminino, um que promove ações de esportes. A gente já sabe que em alguns momentos a gente teve muitos jogadores de futebol, principalmente brasileiros, indo, né, jogar em times do mundo árabe. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão das mulheres, porque o senso comum tem uma visão um pouco fechada, né, o que a gente conhece aqui da participação das mulheres nos países do mundo árabe. E, no entanto, vocês têm um comitê que promove ações de empreendedorismo feminino. E essa questão cultural, ela, às vezes, pode facilitar ou não, né, essas transações comerciais. Como é que é essa questão do empreendedorismo feminino no mundo árabe?
Então, Antônia, foi bom você ter tocado nesse ponto, porque, de fato, as culturas, elas são realmente diferentes. E há um desconhecimento inerente a essa situação que ainda hoje prevalece, que pese hoje em dia, a oportunidade de conhecimento e de relacionamento que a gente vê, isso tudo recentemente é muito fácil acontecer, mas de fato o pessoal não tem esse conhecimento aprofundado. A gente traz, através desses comitês, o que a gente pretende fazer é exatamente isso, é divulgar, é mostrar, é aproximar, né, para que os povos possam se conhecer melhor. E nesses comitês aqui da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, a gente tem o Comitê de Cultura, a gente tem o de Esportes, e a gente tem o comitê feminino. A ideia do comitê é exatamente isso, é aproximar mulheres empresárias do Brasil do mercado árabe. Então, o propósito desse comitê é organizar workshops, missões e aproximações para que o público brasileiro, os empresários, as empresárias, no caso brasileiras, possam conhecer melhor os países do mundo árabe e como negociar. E muitas vezes são surpreendidas, porque, de fato, tem aquelas impressões equivocadas aí de muito tempo sem muita informação, né? Então, a gente tenta desbravar exatamente isso, trazer elas para perto da gente e mostrar que isso tudo é possível. Para você ter uma ideia, hoje aqui na Câmara, a gente tem, na vice-presidência, a gente tem uma mulher, na diretoria a gente tem 4 diretoras, então a Câmara dá muita importância e trabalha muito nesse sentido para mostrar e aproximar também as mulheres desse mundo de negócios. Essas transações, para a gente fechar, elas podem ser amplificadas em quanto, mais ou menos? O senhor tem uma ideia? Olha, a rigor a gente consegue transpor em praticamente o mercado todo. É um desafio otimista, utópico. Em tese é possível, porque o mercado ali é comprador em cifras expressivas. A gente não consegue estimar quanto poderia crescer, mas é um mercado que tem potencial, sim, de sobra para absorver o produto brasileiro, a oferta brasileira. A oferta brasileira que ia para os Estados Unidos. Exatamente. Fazer esse redirecionamento. Bom, é um potencial muito grande, então, não é? Sim, é um potencial muito grande. Os números do PIB desses países mostram isso, né? Em que pese uma parte deles está em uma situação delicada, mas tem países muito pujantes, muito fortes, que têm um consumo muito alto e que podem, sim, adquirir esses produtos do Brasil. Dr. William Dib, eu agradeço a sua participação aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Muito obrigado, viu, Antônio? Obrigado a todos. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal da TV, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre infraestrutura, saúde, geração de empregos, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Não percam. Eu diria que a saúde em Pernambuco está mudando fortemente e isso tem um componente importante, lógico, do governo do estado, mas principalmente do governo federal. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Nós
temos que oferecer a educação profissional como uma etapa, como uma modalidade importante na formação, não é, de tudo, e para alguns setores da economia, para alguns setores, não é, da organização do trabalho, é importante ter um técnico, é vital, eu diria, ter um técnico bem formado para algumas áreas, né? Isso não impede a continuidade dos estudos do nível superior, porque a educação técnica, ela é a conclusão do nível médio, que é a etapa final da educação básica. Tem um estudo que aponta que o PIB pode crescer 2,5%, né, com a profissionalização desses estudantes lançados, né, a partir da formação imediatamente no mundo do trabalho, no mercado do trabalho. Todas as vezes que a gente oferece um incentivo fiscal a uma empresa, existe uma contrapartida para a geração de emprego, para a geração de oportunidades, para o desenvolvimento da região, do local em que essa empresa está instalada. Se você corta isso sem um prévio aviso, vai gerar um impacto negativo nessa empresa. Há que se ver isso com muita cautela para não gerar um desconforto e uma situação em que venha penalizar aquele que na boa fé acreditou e investiu em cima desse benefício fiscal. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. COP30, em Santa Catarina, a Assembleia e Sociedade fazem conferências regionais. Em Minas, projeto educacional prepara estudantes para a política. Transporte público em debate na Câmara dos Deputados. E em Cuiabá, o zelo de um instituto pela preservação da memória de um povo. A orientação é que parte deste documento gerado das produções parlamentares legislativas, ele seja, por enquanto, ainda se esteja em formato nessa plataforma impressa. O Congresso, Senado e Câmara é um só. Assembleias são 27, Câmara de Vereadores, mais de 5.500. Tudo isso é poder legislativo, com decisões que impactam a sua vida. E a gente mostra aqui, no Parlamento Brasil, um programa que, há 19 anos, é feito em parceria com TVs legislativas de todo o país. Eu sou André Ricardo, vem comigo! Belém do Pará, novembro de 25. Falta pouco para o maior encontro mundial em que lideranças vão discutir as mudanças climáticas. Em Santa Catarina, estado que tem um histórico de enchentes e outras perturbações do clima, a Assembleia Legislativa e sociedade estão se preparando com conferências regionais, colhendo diagnósticos, experiências e propostas para apresentar ao mundo. Um encontro para dar rosto e voz ao clima e ao meio ambiente de Santa Catarina. Cerca de 200 pessoas se reuniram no auditório da Univille, a Universidade de Joinville, para participar da Conferência Regional da COP30, promovida pela Comissão do Meio Ambiente da Alesc. O objetivo é reunir demandas e construir uma agenda de ações para a COP30.
A água, ou melhor, a falta dela em pontos do norte de Santa Catarina, foi um dos temas destacados na conferência regional pelos povos indígenas. Especificamente em Joinville, a gente tem territórios indígenas aqui que continuam ainda na luta, pela demarcação das terras, e que não tem essa visibilidade. Inclusive se nega, a presença de indígenas aqui. São várias regiões aqui em São Francisco do Sul onde não tem água potável dentro dos territórios, Então, e até isso se nega, dentro dessas políticas públicas. Os recursos hídricos de Joinville e região também estão entre os pontos de preocupação e pesquisa dos universitários locais. Na Univille, a vice-reitora destaca que alguns dos estudos estão sendo conduzidos sobre os rios e outros afluentes regionais. Nós temos um projeto bastante importante de gestão de recursos hídricos, é um programa de extensão, mas que trabalha extensão, pesquisa e ensino, e que trabalha a questão da assessoria técnica e científica aos comitês de bacia, porque a água é um ponto estratégico, Já em relação ao Vale do Itajaí, a busca é por apoio para a solução de um problema antigo, as enchentes e os deslizamentos. Cada municipalidade vem tratando junto às suas defesas civis municipais, junto à sua Secretaria de Planejamento, essas questões, por exemplo, de áreas de risco. A ideia de fazer esse projeto a nível regional é que se tenham medidas e estratégias regionais de atuação, ou seja, unificar essa estratégia de tratamento do clima no Vale do Itajaí, Durante o encontro em Joinville, enviados nacionais da COP30 se manifestaram por videoconferência. O deputado Marquito, presidente da Comissão de Meio Ambiente, ressalta que estes encontros buscam também mobilizar a sociedade em prol das mudanças climáticas. O importante de ter feito em 5 etapas, em 5 macro-regiões, é justamente ouvir as especificidades de cada região. A gente sabe que essa região, por exemplo, em relação às mudanças climáticas, é uma das regiões mais afetadas, especialmente o Vale do Itajaí e a Foz do Itajaí. A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas é um dos mais importantes eventos internacionais sobre o tema. É onde os países se comprometem por meio de documentos chamados NDCs, com metas para mitigar as mudanças climáticas. Eles são renovados a cada 5 anos e devem ser apresentados em Belém no dia 10 de novembro. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina vai estar no evento com uma comitiva. Reparação histórica. Câmara de Aracaju faz homenagem póstuma a João Goulart e Leonel Brizola. Em Minas, jovens estudantes de Pouso Alegre e outras cidades aprendem a fazer política com P maiúsculo. E no Amapá, a Assembleia debate situação de ponte estratégica e riscos de acidentes para as embarcações. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. A Assembleia Legislativa do Amapá realizou audiência pública para discutir os recorrentes acidentes com embarcações na ponte sobre o rio Matapi, que liga os municípios de Santana e Mazagão. O encontro teve participação da comunidade amapaense e de órgãos ligados à navegação e fiscalização de embarcações nos rios da Amazônia. O debate foi proposto pelo deputado estadual Júnior Favacho, que falou da importância da ponte e a necessidade de providências urgentes para diminuir o risco de acidentes e o comprometimento da estrutura. Já vimos isso acontecer recentemente aqui no estado do Pará, no Maranhão. E essa ponte, ela iniciou em 2013 e foi entregue só no final de 2016. E foram investidos mais de 130 milhões de reais, recurso proveniente da operação de crédito do BNDES, aprovada aqui nesta casa, e muito mudou. Ainda há pouco eu falava isso com o secretário Marcão, quanto tempo não durava uma viagem para Mazagão e quanto tempo não dura hoje. Por todas as solicitações de moradores, de pessoas que operam no Rio Matapi, carga, transporte fluvial, recreativo também, foi o motivo dessa atenção. O secretário de Transportes da Amapá, Marcos Jucá, apontou a responsabilidade das empresas que usam a ponte de forma irregular e colocou medidas emergenciais que o governo está tomando para evitar acidentes no local. Nós estamos trabalhando com a sinalização, vamos fazer uma sinalização lá para orientar, para ficar mais fácil.
Vamos colocar um monitoramento, que aí também vamos destinar visualização para a Marinha ficar auxiliando a gente junto com isso. E ainda tem um ponto de transbordo que eles solicitaram que fosse executado, tá? Para eles não passarem com comboio embaixo da ponte, até porque isso foi uma determinação na época. São 3 empresas que a gente vai ter que contratar de formas diferentes, e infelizmente não dá para fazer nenhuma só. Não tem uma empresa que consiga fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Ainda segundo o secretário, também é preciso agir com mais rigor diante do descumprimento das orientações e normas de segurança por parte das empresas que operam na região. Ele defende que as empresas paguem pelos prejuízos causados pelo uso irregular da ponte. A gente precisa punir a empresa, não é só deixar ela fazer o que ela acha que ela pode fazer e não punir. A PGE está nos orientando no processo de como a gente vai acionar a empresa judicialmente para que ela sane os danos ao patrimônio público e de uma forma que ela tenha que pagar alguma coisa. A gente já conversou com a empresa sabe que vai ter que pagar alguma coisa. O capitão Daniel Moraes disse que a Capitania dos Portos está empenhada em fiscalizar o tráfego de embarcações na região e pediu atenção para o cumprimento de uma nova norma que tem por objetivo aumentar a segurança de quem trafega no rio Matapi. A Capitania dos Portos do Amapá ela publicou uma portaria estabelecendo algumas regras para a navegação, para que respeitem as regras impostas nesta portaria e que observem atentamente o que está previsto e preconizado nesta portaria, até que a gente consiga restabelecer os dolphins da ponte do rio Matapi. Ao final da audiência, ficou acertado que será produzido um documento com as sugestões para melhorar a segurança na ponte, e o mesmo deve ser encaminhado ao governo do Amapá. Neste ano, os estudantes do ensino médio trabalharam o tema Juventude e Direitos Culturais. Durante o encontro, os participantes do Polo Sul 1, formado pelas cidades de Pouso Alegre, Córrego do Bom Jesus e Extrema, apresentaram propostas dentro de 3 subtemas: a juventude e a cultura como direito, a organização das políticas culturais e a participação social e também patrimônio cultural, desenvolvimento e cidadania. 3 sugestões foram aprovadas pelos estudantes e serão levadas para o debate na etapa estadual do programa no mês de setembro, em Belo Horizonte. Uma que trata da questão dos totens, que a ideia é que eles sejam implantados dentro de órgãos municipais pelo Estado de Minas Gerais. A ideia é de que nesse totem o cidadão consiga consultar, né, o calendário, os eventos culturais vinculados ao turismo que estão acontecendo naquele município e na região. São ótimas propostas, né, como a gente disse, fruto aí da formulação do debate, né, desses estudantes, e a gente imagina que vão ter repercussão, vão ter sucesso lá em Belo Horizonte. O documento final é entregue à Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e as sugestões podem ser transformadas em requerimentos, projetos de lei, emendas e outras iniciativas. Depois da aprovação das propostas, os estudantes escolheram quem irá representar o Polo Sul na etapa estadual. Foram eleitos Lavínia Maciel, de Extrema, Pedro Cabral, de Córrego do Bom Jesus e Rafaela Aico, de Pouso Alegre. Uma honra ter sido escolhido, né, para representar tantos jovens. Vai fazer uma grande diferença para a gente. E o nosso objetivo lá agora é defender o nosso polo e conseguir a melhor resposta, a melhor possibilidade das propostas. Acredito que agora o foco nosso é em Minas Gerais. Vamos fazer o possível para defender as nossas ideias, as nossas pautas e conseguir uma aprovação, uma melhoria para a juventude aqui de Minas. E o mais importante, a gente fazer com que a nossa juventude seja ouvida. Tenho essa sensação de que vou fazer a diferença lá em Belo Horizonte e quero trazer tudo que de bom eu aprendi para o meu município e fazer com que mais jovens se envolvam na política também. Juventude e direito cultural é uma coisa que atinge muito os jovens, principalmente, né, obviamente, mas eles que realmente precisam ter essa vontade de correr atrás e de procurar saber sua história, sua cultura e os seus direitos. Então eu espero poder trazer esse foco e defender o nosso polo lá. O Parlamento Jovem é um programa de iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em parceria com escolas do Legislativo dos municípios. O objetivo é promover a formação política dos estudantes do ensino médio. Ter um jovem participando
participando de coisas políticas é maravilhoso. E saber que eu pude ser uma dessas jovens me deixa muito feliz. E, tipo assim, essa plenária hoje foi incrível. A gente votou, a gente conversou, a gente brincou, a gente teve aquele momento também de conversar com as outras pessoas de outra cidade. Então, tipo assim, ser do Parlamento Jovem não é só sobre debater sobre política, é sobre conhecer novas pessoas, conhecer novos lugares, fazer amizades. Conhecer aqui a Câmara de Pouso Alegre foi um prazer para mim, que eu nunca tinha vindo aqui. E eu achei muito gratificante estar aqui com muitos jovens. Esse foi meu primeiro ano fazendo. E foi muito especial, já que eu tive muito conhecimento, eu tive muito acesso a conhecimento. O tempo todo a gente está envolvido com cultura. Da onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente veste, da onde que é o que a gente veste, tudo envolve cultura. Então a cultura ela é muito importante, é um assunto muito importante que é muito bom trazer para os jovens, para que a gente fale sobre isso. A presidente da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus, vereadora Tatiana Almeida, acompanhou a plenária regional e falou da importância do projeto. É muito importante hoje ver os jovens, né, se dedicando e tá estudando a política, né, vendo que com isso a gente vai ter novos rumos, um novo cenário político. Então, estar apoiando eles através, né, do Parlamento Jovem é muito importante. Em uma solenidade de reparação histórica, a Câmara Municipal de Aracaju restabeleceu os títulos de cidadania aracajuana ao ex-presidente João Goulart e ao ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. A sessão foi presidida pelo vereador Camilo Daniel. Acho que é um reencontro fundamental com a história. A Câmara de Vereadores está de parabéns, né? E esse momento é muito marcante, é muito importante para todos os democratas. A iniciativa foi do presidente da Casa, o vereador Ricardo Vasconcelos, após ofício enviado pelo ex-vereador Marcelo Bonfim. As honrarias já tinham sido concedidas desde a década de 60, mas foram cassadas após o golpe militar de 1964. Em 1995, por meio de uma resolução de autoria do então vereador Sérgio Bezerra, a cassação foi revogada, restabelecendo os títulos aos homenageados. Na época, a Câmara chegou a consultar a agenda de Brizola, mas por ter compromissos não conseguiu receber a homenagem em vida. Os familiares que representaram os homenageados foram João Vicente, filho de João Goulart, e Leonel Brizola, sobrinho. Eu acho que isso vai ser um exemplo para outros lugares do nosso país, inclusive o próprio Rio Grande do Sul, que ainda não fez isso, está devendo essa homenagem a Leonel Brizola. Mostram ao Brasil a importância desses dois personagens, tanto o presidente João Goulart quanto o governador Leonel Brizola, fizeram por esse país, fizeram pela sociedade brasileira e principalmente pelos trabalhadores brasileiros e pela emancipação política desse país. João Goulart foi presidente do Brasil e deposto do cargo após o golpe militar, que iniciou uma ditadura de mais de 20 anos no país. Já Brizola foi governador do Rio Grande do Sul. Ambos foram exilados durante a ditadura. Somente Brizola teve a chance de retornar ao país e continuar sua trajetória política, tornando-se governador do Rio de Janeiro. Suas histórias representam uma luta incansável pela liberdade. Por meio do transporte coletivo público que a maioria das pessoas Brasil afora tornam possível o exercício diário do direito de ir e vir. E, em geral, o sistema precisa de melhorias. Confira o debate sobre o assunto realizado aqui, na Câmara dos Deputados. O maior problema atualmente é atender às necessidades de deslocamento das pessoas de forma rápida, segura e integrada, segundo o especialista em mobilidade urbana, Rafael Calabria. Ele representa os usuários através da rede BR Cidades. Primeiro é
tentar definir no Brasil uma regulamentação nacional, né, para todas as cidades do país, com um padrão de qualidade, de inovação, né, de veículos novos para todos os serviços de transporte do Brasil, que hoje é muito municipalizado esse assunto. Também ampliar a integração entre cidades vizinhas e regiões metropolitanas, em cidades, né, do interior que estão afastadas da cidade polo, conseguir uma integração para a população circular melhor também entre cidades, e o desafio da parte financeira, que é ter recurso para conseguir ampliar a frota das cidades, conseguir mais frequência, veículos novos e mais infraestrutura de trilhos e de corredores de ônibus. O marco legal do transporte público coletivo urbano, em discussão na Câmara dos Deputados, faz alterações na Lei de Mobilidade Urbana e estabelece regras e atribuições compartilhadas entre a União, estados e municípios. A mobilidade ela tem como característica ser de competência muito local. Quando se trata do transporte urbano é dos municípios, do transporte metropolitano é dos estados, e existir uma lei federal com regras bem definidas, com regras que dão segurança para novos investimentos, é fundamental para o desenvolvimento do setor. É um setor extremamente intensivo de capital, intensivo de tecnologia, então é muito importante que a gente tenha segurança jurídica, que a gente tenha uma base sólida de financiamento para que a gente possa desenvolver. São muitos os desafios do setor para organizar os serviços em rede única, intermodal e acessível de forma abrangente e integrada. E ainda respeitar as particularidades e necessidades de cada sistema. O BNDES, junto com o Ministério das Cidades, apresentou um relatório sobre a necessidade de atender um déficit de infraestrutura do nosso país até 2054. Um déficit em torno de 500 bilhões de reais. O deputado José Priante, do MDB do Pará, é o relator da matéria. Além de todo um regramento que vai, de certa forma, diminuir substancialmente todas as inseguranças e estabelecer-se um protocolo de conduta nacional com relação à mobilidade pública, nós também haveremos de encontrar as fontes de recurso para financiarmos isso, que é um gargalo e precisa ser, de certa forma, enfrentado, e a hora é agora. Já passou no Senado, estamos na Câmara, né, que é a Casa do Povo, discutindo e tentando, de todas as formas, aperfeiçoar o máximo possível essa que será a Constituição da Mobilidade. Em Mato Grosso, a Assembleia Legislativa celebra agora em 2025 190 anos de instalação. O bicentenário está bem aí. Deputados e servidores sabem que não se prepara o futuro se o passado não for preservado. Por isso, a Casa conta com um instituto que zela pela memória não só do Parlamento Estadual, mas de toda uma sociedade. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso completou 190 anos em 2025. No plenário da Casa de Leis, uma sessão solene celebrou o aniversário de instalação do parlamento. Os documentos que contam esses quase 2 séculos de história estão sob a responsabilidade do Instituto Memória do Poder Legislativo. É o órgão que preserva e divulga o acervo histórico. A mais antiga de todas as leis remete ao ano de 1835, justamente quando a Casa de Leis foi instalada em Mato Grosso. E para que essa memória siga guardada e possa ser revisitada, é preciso um cuidado todo especial, que vai desde o manuseio adequado até as preocupações com as condições de temperatura e luminosidade para o armazenamento. Um documento de 1835 precisa ter todo um cuidado com a questão dos equipamentos que dão acesso a esse documento para a leitura ou mesmo para a sua digitalização e o seu armazenamento. Toda essa papelada está sendo digitalizada pela equipe do Instituto. A ideia é ampliar a segurança na preservação dos documentos e facilitar as pesquisas, como no caso da lei que transfere a capital de Mato Grosso de Vila Bela da Santíssima Trindade para Cuiabá. Um scanner especial é utilizado para evitar que a luz emitida pelo aparelho danifique os documentos mais antigos. E para cada documento digitalizado é criado um novo arquivo de metadados, que são dados sobre as informações digitalizadas. Só que aqui o trabalho é manual. A estimativa é que sejam pelo menos 7 milhões de páginas sob a responsabilidade do Instituto Memória. Possibilitando que qualquer cidadão possa acessá-lo em nuvem.
Claro que nada impede dele vir ao Instituto Memória e ter acesso visual. Agora, esse acesso visual também precisa ser acompanhado, moderado. A sujidade pode atrapalhar a sua conservação. E outra, a sua própria leitura. Infelizmente, por mais que a gente tenha IA, as inteligências artificiais ainda não estão modeladas para, por exemplo, fazer a leitura e interpretação de documento manuscrito. E não é só de documentos impressos que é constituído o acervo do Instituto Memória. Todas as obras de arte do Parlamento integram a Pinacoteca Dalva de Barros, também sob a responsabilidade do órgão. Além disso, desde o final da década de 70, as sessões plenárias são gravadas, primeiro só em áudio, e desde a fundação da TV Assembleia, em 2001, também em vídeo. Mesmo assim, apesar dos avanços tecnológicos, de acordo com o historiador do Instituto Memória, pelo menos por mais alguns anos, o papel seguirá como um dos registros mais importantes do Parlamento. O Instituto Memória está aplicando conhecimentos sobre a gestão documental. Mesmo que seja um documento nativo digital, em particular as atas, por exemplo, de sessão plenárias, a orientação que o Instituto está fazendo é fazer a impressão deste material até que a gente disponha de segurança suficiente de armazenamento desses dados, dessas informações. Enquanto guardião da memória, o Instituto também tem as suas próprias aplicações, as suas técnicas, e a orientação é que parte deste documento gerado das produções parlamentares, legislativas, ele seja, por enquanto, ainda se esteja em formato nessa plataforma impressa. É a memória de uma sociedade levada a sério. Parabéns, Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E agora você já sabe, você fica com a participação de pessoas que visitaram o Congresso Nacional esses dias. Um passeio que mistura arte, história e onde se pode conhecer um pouco a dinâmica de uma casa legislativa. Para rever este e outros programas, está tudo na internet, na nossa página ou no canal da TV no YouTube. Até a próxima semana. Tchau, pessoal! Eu acho que é um símbolo, do nosso país. Acho que é muito importante, não só como cidadã, mas como trabalhadora, do SUS. Acho que é algo que dá sentido, é algo que, acho que de certa forma fundamenta a nossa existência, Não só como brasileiros, mas como pessoas, que estão aí diariamente, construindo um sistema público, gratuito e de qualidade. Todos nós deveríamos ter essa visita para ter um conhecimento melhor de quem governa, de toda a nossa situação política que passa por aqui. Deveria ser um dever de todos ter esse conhecimento. É muito interessante para que a gente conheça em loco todas as especificações, como funciona o processo legislativo, e a gente fazendo essa imersão, conhecendo o local, é bom para que a gente possa fermentar essas ideias de como funciona o processo legislativo. Eu acredito que a organização da casa é muito bonita, principalmente o Senado com o seu teto muito, muito bonito e a organização da casa. Então acho que foi o que mais me chamou a atenção nesse momento. Acho uma oportunidade única para a gente que veio aqui conhecer Brasília, ter a oportunidade de vir até aqui e poder mostrar, principalmente para minhas filhas, onde as decisões do nosso país são tomadas. É uma oportunidade que a gente tem de conhecer e deixar claro para a população que aqui é um espaço público onde todo mundo tem acesso. A gente sempre vê pela televisão e é muito legal você ver isso de uma forma presencial. Por que você acha importante fazer essa visita aqui no Congresso Nacional? Para a gente conhecer muito o que a gente vê pela TV, e é onde define o futuro do nosso país, E se você pudesse ver um projeto de lei saindo daqui, o que você gostaria de ver? Eu queria leis mais duras para criminosos. Isso eu queria, mas eu acho que nas gerações futuras vão ver. A nossa acho que não vai ver. Tá ótimo? É importante conhecer sobre o ponto de vista turístico também, porque aqui estão os nossos representantes, onde é tomadas as decisões, o governo federal está aqui, então é importante a gente respirar essa atmosfera e perceber que a gente faz parte também de algo grande, algo maior, que o Brasil
todo está representado aqui. Eu gostaria de ver projetos de lei que protegessem os trabalhadores, que protegessem os pais de família, as pessoas que precisam levar o sustento para suas casas, né? E a garantia de direitos e preservação desses direitos. Dr. Valdir, como o Brasil pode se beneficiar economicamente desse momento da agenda de minerais estratégicos como as terras raras? Antônia, abriu-se uma janela de oportunidade. Investir em pesquisa geológica e investir no desenvolvimento da cadeia produtiva. Esse é o segredo. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, né, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você inclusive duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e inclusive da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Olá, uma boa tarde para você em Brasília, 1h30 e o Senado Notícias está no ar. O empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS, desistiu de depor hoje na CPMI. O depoimento ocorreria às 16h. Os parlamentares da comissão vão fazer uma reunião interna para definir os próximos passos da investigação. Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, é apontado pela Polícia Federal como peça central no esquema de fraudes envolvendo descontos irregulares em aposentadorias e pensões. Ele figura como sócio de mais de 20 empresas e teria movimentado em apenas 5 meses cerca de 24,5 milhões de reais, segundo as investigações. O depoimento de Antunes estava marcado para hoje à tarde, mas os advogados deles disseram à CPMI que ele não virá mais. Por isso, a reunião foi cancelada. O ministro André Mendonça, do STF, havia decidido que a presença do lobista era facultativa. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, lamentou a ausência. Ele disse que o colegiado perde uma oportunidade de ouvir um dos principais investigados no esquema de desvio de recursos de beneficiários do INSS, mas que a CPMI seguirá trabalhando para que a verdade venha à tona e os culpados sejam responsabilizados. Minha avaliação sobre o cancelamento da vinda do senhor Antônio Carlos Camilo à CPMI é de que ele usou toda a repercussão para mandar recados.
aos sócios e aos padrinhos políticos. Se sentiu abandonado quando foi preso, é a minha visão, e está mandando um aviso de que ele pode falar e entregar todo o esquema se continuar sendo abandonado. Para nós da CPMI, é claro, uma expectativa muito grande, mas o mais importante é a quebra do sigilo fiscal e telefônico dele, que já foi feito. Porque nós podemos, com os extratos bancários, identificar com clareza todo o dinheiro que ele movimentou, quem ele pagou, quais os países que ele visitou nesses últimos tempos e onde escondeu todo esse dinheiro. Nós vamos preparar os relatórios em torno dele, em torno do Maurício Camizotti e também dos demais, para quando vierem nós termos mais subsídios para os questionamentos. A Comissão de Direitos Humanos fez na manhã de hoje mais uma audiência pública para debater o terceiro Plano Nacional do setor. Na quarta audiência pública para debater o Programa Nacional de Direitos Humanos, o foco foram os eixos que tratam de segurança pública, acesso à justiça, combate à violência e educação e cultura em direitos humanos. Segurança é um tema delicado por demais. Essa casa tem uma comissão especial de segurança, como tem uma comissão especial de educação. Os dados buscados e os dados conquistados e os dados confrontados nessa nossa avaliação serão devidamente compartilhados com as duas comissões. Representantes do Ministério da Educação falaram sobre as ações desenvolvidas para garantir o cumprimento das diretrizes do programa. Os valores empenhados em custeio para a realização desses cursos foi de R$ 6.826.379, fora as bolsas pagas a professores em estrita obediência à legislação que regula o Sistema de Monitoramento de Formação Continuada, o SISFOR, e pelas normas da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica, o RENAFOR. O programa contempla ações voltadas à moradia estudantil, alimentação, transporte, saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico. A secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos citou o Programa de Proteção de Vítimas Ameaçadas como uma ação para garantir a segurança e combate à violência. Ao todo, nós contamos mais de 2.000 pessoas, crianças e adolescentes acolhidas sob proteção. E os dados também mostram que a violência no Brasil tem uma dimensão de gênero, de raça e de território. São mulheres, são pessoas negras, são pessoas que trabalham e se colocam na linha de frente da defesa do meio ambiente e dos territórios. A representante do Ministério da Justiça também destacou o que a pasta tem feito na prevenção à violência e acesso à justiça. O PNDH3, ele nasce com esse desafio histórico também de aproximar esse campo da segurança pública e da justiça, desse campo dos direitos humanos, rompendo com um senso equivocado de que há um antagonismo entre essas agendas, O PNDH ele nos ensinou que só é possível construir uma segurança pública democrática e uma paz social se o respeito aos direitos fundamentais eles estiverem no centro das políticas do Estado. O Programa Nacional de Direitos Humanos foi instituído por decreto em 2009 e foi escolhido pela CDH como uma das políticas públicas a serem avaliadas pela comissão este ano. Os 50 anos da Secretaria de Articulação Nacional do Estado de Santa Catarina foram celebrados em sessão especial no plenário do Senado. Criada em 1975, a Secretaria de Articulação Nacional tem a missão de aproximar Santa Catarina dos poderes em Brasília. Ao longo de 50 anos, ajudou a transformar as demandas do Estado em obras, novos campos universitários e investimentos importantes para a economia. E o Senado fez uma sessão especial para homenagear a trajetória da instituição. A SAM busca um diálogo próximo ao Fórum Parlamentar Catarinense com as embaixadas e organizações governamentais. Aproximação importante para a economia e o desenvolvimento do nosso Estado. Ao longo dessas 5 décadas, a Secretaria, a SAM, tem sido a ponte de Santa Catarina com Brasília.
garantindo que a voz do nosso Estado seja ouvida, respeitada e transformada em conquistas concretas para a nossa gente. Este é um momento de reconhecimento. Senadores catarinenses também ressaltaram a relevância da ação ao longo de 5 décadas. Celebrar meio século de existência de uma instituição é, antes de tudo, reconhecer sua relevância histórica e sua contribuição concreta para a vida das pessoas. E, nesse caso, estamos falando de um braço fundamental do nosso Estado em Brasília, que desde sua criação vem atuando com firmeza, competência para garantir que Santa Catarina esteja presente nas decisões mais importantes do país. A SAM foi criada em 75 e consolidou-se como ponte do nosso Estado de Santa Catarina com ministérios, tribunais, embaixadas, garantindo investimentos, recursos e apoio aos catarinenses que buscam em Brasília. O futuro exige que fortaleçamos ainda mais a SAM e a Procuradoria, com estrutura, orçamento, tecnologia para enfrentar os desafios do século XXI. A Secretaria de Articulação Nacional segue como elo entre Santa Catarina e os poderes federais, um trabalho que garante o protagonismo ao Estado nas principais decisões do país. Estes 50 anos da representação de Santa Catarina, independente da sua forma jurídica, não resumem e nem contém tudo o que se pode dizer a respeito do esforço do Estado de fazer-se presente na capital federal, Brasília. Vamos ver agora a agenda do dia e os destaques da semana. Vamos ver aqui no nosso telão. Logo mais, às 14h, está marcada a sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela destinada a discursos dos senadores. Nesta terça-feira, às 9h, a Comissão de Infraestrutura tem reunião prevista. O primeiro item da pauta é o projeto que destina recursos à redução de tarifas de energia elétrica praticada em estados da Amazônia Legal. Às 10h desta terça, está marcada a sessão especial no plenário do Senado para comemorar os 125 anos da Fundação Oswaldo Cruz. A Fiocruz é vinculada ao Ministério da Saúde e tem a missão de promover a saúde e o desenvolvimento social, gerar e difundir conhecimento científico e tecnológico, sendo um agente da cidadania. Foi fundada pelo sanitarista Oswaldo Cruz, com sede no Rio de Janeiro, está presente em 10 estados e tem um escritório internacional em Maputo, Moçambique. Às 10h de quarta está marcada a sessão solene do Congresso Nacional para homenagear os 53 anos do Hospital Universitário de Brasília, o HUB. E às 14h de quarta, a subcomissão temporária para acompanhar os embargos de terras por parte do IBAMA deve fazer uma audiência pública para debater o processo de regularização ambiental e a análise do cadastro ambiental rural. E a semana se encerra às 14h30 de sexta-feira, com uma sessão especial prevista no plenário do Senado para homenagear as 9 entidades do Sistema S, entre elas SESI, SENAI, SESC, SENAC e SEBRAE. As primeiras dessas entidades foram criadas no governo Vargas. Elas têm previsão constitucional e prestam serviços sociais autônomos de interesses das categorias profissionais. O relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga, apresentou na semana passada, na Comissão de Constituição e Justiça, um relatório sobre o projeto que faz a regulamentação final da reforma, com a criação do Comitê Gestor de Implementação. A votação do texto deve ocorrer nesta quarta-feira. Durante 6 meses, o relator, senador Eduardo Braga, ouviu especialistas, representantes do governo federal, de estados, municípios e dos setores econômicos e analisou quase 370 emendas antes de apresentar o parecer dele sobre o projeto. O Comitê Gestor terá como função central coordenar a administração do novo imposto de forma integrada entre estados, Distrito Federal e municípios,
municípios. Sua missão é definir diretrizes e coordenar a atuação entre entes em relação ao IBS e garantir a distribuição justa da arrecadação. O relator citou aperfeiçoamentos feitos no texto original. Ele incluiu, por exemplo, regras para a solução de conflitos em caso de tratamentos favorecidos acumulados. Também aperfeiçoou regras para o setor elétrico e para as plataformas digitais. Estendeu o regime de nanoempreendedores aos taxistas, mototaxistas e fretistas. Fez ajustes no mecanismo de cashback e ainda incluiu o regime específico para os combustíveis. Aqui abro parêntese e chamo a atenção, General Hamilton, para os casos, inclusive, que estão acontecendo de possíveis lavagens de dinheiro de facções criminosas em atividades pseudamente legalizadas. Eduardo Braga também propõe no texto a harmonização nas regras dos dois impostos, IBS e CBS. Muitas regras inicialmente pensadas apenas para o IBS foram estendidas para a CBS, promovendo uma legislação unificada e simplificada. O texto também prevê que as fiscalizações poderão ser feitas em conjunto pelos diferentes entes federativos, com a coordenação do comitê gestor, e determina que 30% das vagas nas instâncias de julgamento sejam ocupadas por mulheres. Como líder da bancada feminina, não poderia deixar de observar o avanço que já traz ao texto sobre a questão do, no mínimo, os 30% de participação das mulheres. Eu não podia deixar só de ressaltar a importância também desse seu olhar em relação à participação das mulheres também nesse processo. Pela quantidade de emendas que Vossa Excelência acatou, torna-se recorde, Vossa Excelência, o senador que mais emendou no Senado Federal em toda a nossa história. Dando parabéns. 379 emendas foram apresentadas, quase 100 acatadas. Uma causa que se discute há 40 anos, né? E tem o mérito de ter sido uma reforma tributária parida, né? Gestada em pleno vigor da democracia. Esse é um tema que sempre me despertou muito interesse, porque apesar de não ter sobre ele os mesmos holofotes que outros temas tiveram, que aos olhos, talvez, do senso comum da sociedade parecem mais importantes, que a definição de alíquotas, por exemplo, que mobilizou o Brasil nessa discussão, mas aqui está o custo Brasil. Houve um pedido de vista coletiva e a votação da proposta ficou marcada para a próxima quarta-feira. Até lá, o relator disse que estará aberto ao diálogo. Esta é uma obra humana, feita a múltiplas mãos. Portanto, nós temos a convicção de que ela não é uma obra acabada e perfeita em si própria. Esta relatoria está absolutamente aberta ao diálogo a todos os senhores e senhoras senadoras, para que possamos alcançar a bom termo um texto que possa representar o melhor de nós para o Brasil, para os contribuintes, para a economia, para a geração de emprego, para a geração de renda, para a simplificação, para a transparência e para o combate à sonegação, o que assegurará a queda no médio e no longo prazo da alíquota e da carga tributária do tributo de consumo. O Brasil está entre os países com maior índice de violência nas escolas, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A Comissão de Educação debateu hoje, em audiência pública, esse tipo de violência.
Humilhação, bullying, discriminação, exploração sexual, trabalho infantil. Esses são alguns dos tipos de violência mais identificados nas escolas brasileiras, segundo o Ministério da Educação. Mas isso não significa que toda a violência ocorra dentro da escola. Todas essas violências, elas geram impactos para as nossas crianças, jovens e adolescentes. Todos os estudos apontam prejuízo no desenvolvimento e na trajetória escolar, danos à saúde mental e à segurança emocional, a fragilização do clima escolar e das relações de convivência, a ameaça a essa integridade física e psicológica da comunidade escolar, a desigualdade de oportunidades, esse risco do abandono escolar. A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino apresentou um manual de segurança nas escolas. Primeiro, o estabelecimento, a implementação do gerenciamento de crises, que são técnicas para coordenação e tomada de decisões em situações críticas. O segundo é o scope de build, que são exatamente as ações emergenciais que têm que ser atendidas no curto espaço do momento que está sendo ocorrido a violência, a invasão e que há vítimas, e defesa contra faca, técnicas defensivas para neutralização de ameaças com arma branca. Apesar dos números de violência nas escolas serem altos, a Universidade de Michigan afirma que há um mito que os ataques violentos às escolas aconteçam com frequência, como explicou o consultor legislativo do Senado. Contando aí desde 2001, o senador Paulo Paim usou esse ano, nos últimos 25 anos, nós tivemos 50 escolas atacadas. Se fizermos um corte de eventos que geraram morte, esse número cai para 21 escolas, foram 20 ataques, que o de 2019 em Suzano atacou 2 escolas. Então, 21 escolas já foram atacadas com morte em violência extrema no Brasil. Nós temos 180 mil escolas no Brasil. Então, estatisticamente, as chances de um aluno morrer por um ataque violento à escola são mais baixas do que um raio atingi-lo e também matá-lo. E as vítimas não são apenas os estudantes. Segundo a OCDE, semanalmente, 10% das escolas brasileiras pesquisadas registraram episódios de intimidação ou abuso verbal contra educadores, aumentando os níveis de estresse e colocando em dúvida a permanência ou não dos professores na profissão. Em 2023, segundo o Ministério dos Direitos Humanos, o canal de denúncias Disque 100 recebeu mais de 1.200 casos em que professores foram vítimas de violência nas escolas. Um ambiente de aprendizagem, um ambiente escolar, mas é um ambiente de trabalho também. Por isso, nós precisamos lembrar que esse trabalho precisa ser digno, seguro, saudável. E quando falamos de pequenas violações em termos de saúde e segurança desses trabalhadores, desses profissionais da educação, nós estamos falando em uma violação de direitos humanos e nessas violências que muitas vezes acabam sendo admitidas e sendo geradoras de muitas outras violências. A representante do Ministério dos Direitos Humanos destacou ações do Ministério para prevenir a violência, como as políticas de formação. A Escola Nacional de Formação a indica que disponibiliza aí, diversos cursos na modalidade online e assim como também especializações síncronas e assíncronas, visando capacitar o sistema nos mais diversos temas relacionados à proteção dos direitos da criança e adolescente. E a outra estratégia de formação importante é a Escola de Conselhos, que tem aí que aí nós já estamos falando de uma formação mais extensa no modelo híbrido, presencial online, com foco nos conselheiros tutelares e nos conselheiros de direito, pensando aí uma qualificação desses atores, que eu acho que são atores muito importantes na hora que a gente discute prevenção de violência, dentro da comunidade escolar. Já está em vigor um novo prazo para requerer a certificação de georreferenciamento e atualização do Sistema Nacional de Cadastro Rural para ratificação de registros de imóveis rurais na faixa de fronteira. O novo prazo é de 15 anos a partir de hoje. A lei foi publicada no Diário Oficial da União. Outras 2 leis votadas pelo Congresso também aparecem na edição de hoje do Diário Oficial. Uma institui a campanha Agosto Branco, destinada a conscientizar a população sobre o câncer de pulmão.
A outra reconhece como manifestação da cultura nacional a festa de San Gennaro, realizada no bairro da Moca, em São Paulo, no mês de setembro, com missas, procissão e festejos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse, vale a pena, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue com a nossa programação. No próximo Assunto do Estado, vamos falar sobre infraestrutura, saúde, geração de empregos, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Não percam. Eu diria que a saúde em Pernambuco está mudando fortemente e isso tem um componente importante, lógico, do governo do estado, mas principalmente do governo federal. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Nós temos evidência de presença humana na Amazônia que chega a mais ou menos 12 mil anos atrás. E mesmo na Amazônia Central, onde eu trabalhei muitos anos, a gente sabe que tem gente vivendo ali há pelo menos 8.500 anos. A gente está num sítio, né, o sítio Monte Castelo, e se a gente olhar aqui, nessa época do ano dá para ver bem que ele é uma ilha porque tudo aqui em volta está alagado. A gente tem um banhado, que é o Pantanal do Guaporé, que fica alagado, e esse lugar se destaca na paisagem como uma ilha coberta de mata. Só que essa ilha não é uma ilha natural, ela é um sambaqui. O sambaquis quer dizer amontoado de conchas. Essas conchas têm materiais químicos, os carbonatos, que quase que neutralizam o pH do solo e favorecem muito a preservação de material orgânico. Nossa principal questão nesse projeto aqui é entender como os povos indígenas foram transformando e manejando a Amazônia ao longo do tempo. Os subsídios concedidos às empresas envolvem mais de 800 bilhões. É uma renúncia fiscal que representa quase 7% do produto interno bruto. A Constituição Federal determina a redução gradual desses subsídios até o patamar de 2% do produto interno bruto. Nós temos que chegar a 2% dos benefícios dos subsídios infraconstitucionais. E aí nós estamos cumprindo a emenda constitucional, por incrível que pareça. Vamos lá. Lembram que eram quase 600 bi de subsídios? O que eu tenho que ficar em 2% é o referente aos subsídios infraconstitucionais, que eu tenho que excluir aqui, né? As exceções são de 297, estão indo direto para a linha segunda ali, olha. Eu tenho que estar com 2% em cima dos 47% possíveis de limitação. E nesse aspecto, hoje, nós estamos com 2,3%. Onde é que está o interesse público para que a gente possa repensar o gasto público, as isenções constitucionais e infraconstitucionais que foram concedidas ao longo do tempo? O papel da responsabilidade fiscal é essa, né? Entre outras coisas, não é cortar o essencial, é cortar aquilo que não mais atende ao interesse público. E é fazer com que, com responsabilidade fiscal, a gente consiga os recursos necessários para garantir aquilo a que todos nós nos propusemos, fazer justiça social, diminuir a desigualdade social, acabar com a miséria, com a fome, né? E colocar na pauta as políticas públicas essenciais. Não quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade? Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Senadores, eu simplesmente caí em prantos ao ver a imagem das onças queimadas e carbonizadas.
Gostaria muito que alguém fizesse algo, um projeto de melhorias para combater esses incêndios descabidos em nossas florestas e mais verbas para a compra de aviões. Vitor Hugo Alonso, do Rio Grande do Sul, pergunta e o senador Wellington Fagundes responde. Oi, Vitor Hugo, muito boa a sua pergunta, porque essa semana mesmo eu me reuni com a ANAC exatamente sobre a regulamentação do uso dos aviões agrícolas para combate a incêndio. A ANAC tem já essa preocupação no sentido de permitir com que as empresas, claro, regulamentadas e individualmente também, os fazendeiros possam fazer isso. Usar toda essa força dos aviões agrícolas em combate aos incêndios é fundamental para o país. Então esse assunto aqui é um tema que estamos discutindo, inclusive também na Comissão de Agricultura e na Comissão de Meio Ambiente. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar. Quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral, aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Está lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6 mil habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator ministro André Mendonça destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! Doutor Valdir, como o Brasil pode se beneficiar economicamente desse momento da agenda de minerais estratégicos como as terras raras? Antônia, abriu-se uma janela de oportunidade. Investir em pesquisa geológica e investir no desenvolvimento da cadeia produtiva. Esse é o segredo. Agenda Econômica. Nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A Lei Áurea acabou com a escravidão no Brasil?
Legalmente, sim, mas na prática, a história é outra. O tráfico negreiro inicia-se em pleno período colonial, quando os portugueses precisam de mão de obra para a produção de açúcar e só é proibido mais de 300 anos depois, em 1850. Durante todo este tempo, cerca de 5 milhões de negros são trazidos da África para o Brasil, em condições desumanas, e vendidos como mercadoria. Em 1888, o Brasil é o único país das Américas no qual existem escravos e passa a sofrer uma intensa cobrança de outros países. A Lei Áurea, portanto, é, na verdade, uma resposta a pressões internacionais e de lideranças negras expressivas, como André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz Gama. O fim da escravidão é bastante comemorado em todo o Brasil, menos pela aristocracia rural, que não fica nada satisfeita com a perda de sua mão de obra gratuita e exige indenizações. O clima de festa, no entanto, só duraria até o momento em que os 700 mil escravos, agora livres, descobrissem uma triste realidade. Não havia nenhum projeto de inclusão econômica e social para eles, que agora estavam sem moradia e com pouquíssimas oportunidades de emprego. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada, isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais I, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos falar sobre a aprovação do chamado ECA Digital, projeto que prevê regras de proteção para crianças e adolescentes no ambiente digital. Apesar de tramitar no Congresso desde 2022, a proposta ganhou força com as denúncias de adultização de crianças feitas pelo influenciador digital Felca. Aqui no estúdio conosco o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, que foi o relator dessa proposta. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Uma alegria, sempre estarei conversando com você, Carla, e com todos que nos acompanham. Senador, eu queria que o senhor falasse para a gente o que muda na prática desse projeto, quais são as principais mudanças e o que muda na relação entre as crianças e os adolescentes com o mundo virtual, com o mundo digital. O importante é lembrar que nós temos um documento muito importante no Brasil, que já está completando 35 anos, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E tivemos muitos desdobramentos. Agora, como conselhos municipais da criança e do adolescente, estaduais, nacional, fundos da criança e do adolescente, recursos para a área. Agora nós temos um novo contexto histórico, né? Que é o contexto digital. Por isso, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Inclusive, fizemos questão de mencionar criança e adolescente no título, para que as pessoas sempre se lembrem que a gente está falando da proteção de criança e adolescente no mundo novo, né, no mundo digital. Muitas coisas são importantes, né? Os pais das crianças não estamos, me incluo aqui no meio, porque os filhos e netos sabem muito mais do que a gente. Mas nós temos todo interesse em proteger as crianças, né, e sermos orientados também. Então, os pais, por exemplo, têm que ter ferramentas fáceis, de fácil acesso, para proibir, para diminuir, para interromper, né? Não pode haver essa questão de perfilamento das crianças, o perfil das crianças, crianças com 9, 10 anos, as que utilizam, tem 70% delas que já têm um perfil na internet. Está totalmente proibido isto, né?
Ao mesmo tempo, a gente tem outras iniciativas, né, das próprias plataformas, quando observarem um conteúdo violento, né, de abuso, tem que retirar do ar, quer dizer, retirar da plataforma, né, demonstrar esse conteúdo e também denunciar para a autoridade competente. E sem necessidade de ordem judicial, né? Sem necessidade de ordem judicial. E as plataformas estão de acordo com regulamentação a ser estabelecida, conforme o projeto de lei prevê, pela autoridade autônoma nacional. Então, claro, haverá o regulamento para isso. Ter a certeza de que quem está manejando a internet, a conta, é de fato criança e adolescente, para que isso não aconteça, né, ter absoluta clareza, né, de quem está, né, no outro lado também da conta, né, da plataforma. E não vale a autodeclaração, né, senador? Não vale mais a autodeclaração, tem que haver mecanismos assim, que assim deem a certeza para a sociedade de que a criança e o adolescente, que é o grande objetivo da lei, estão sendo protegidos. Ao mesmo tempo, né, a gente tem que pensar que cenas, por exemplo, que têm que ser inacessíveis para as crianças, por exemplo, pornografia. Né? Quer dizer, não pode haver, né? A conta da criança tem que obrigatoriamente estar vinculada à conta dos pais ou responsáveis. Ao mesmo tempo, não se permite ter loot boxes, né? Onde a criança tem que colocar, o adolescente colocar o dinheiro, ganhar um prêmio aleatório, nem sempre o prêmio desejado, o que causa uma frustração e o desejo de continuar jogando, né, induzindo, conforme as autoridades e as pesquisas mostram, para o vício no jogo. Então, e as plataformas, diga-se de passagem, muito interessadas em colaborar com isso. Recebemos manifestações das plataformas em geral dizendo: não, nós temos mecanismos para verificar e podemos criar mecanismos para que os pais acompanhem, seja de fácil acesso, possam saber o que fazer, para ter a certeza de que não é uma autodeclaração de uma criança e adolescente. E as plataformas também, inclusive, podendo ser penalizadas nesse processo caso não cumpram. Mas não é esse o ambiente. O ambiente é de colaboração, de cooperação. Inclusive, já estamos marcando audiências públicas para que as plataformas comecem a explicar, e elas que propuseram isso, né, de como que esses processos todos vão acontecer, com ideias, com sugestões. Mas caso não cumpram, pode haver uma advertência, uma multa que pode chegar até 50 milhões de reais, e, ao mesmo tempo, a suspensão das atividades. Então, tudo isso dentro do grande objetivo de proteger crianças e adolescentes, particularmente depois, né, do que aconteceu, né, na demonstração que um paranaense, aliás, o Felca, né, de Londrina, fez. Mas eu quero também dizer que esse projeto de lei, Carla, tinha sido aprovado no Senado Federal já no ano passado. 2024, julho de 2024. 2024. Fizemos inúmeras audiências públicas, foi para a Câmara dos Deputados, como todo projeto deve ir, e não ficou muito tempo lá, ficou um semestre lá, mas isso tudo foi apressado com a divulgação do material do influenciador, né, Felca, que quero parabenizá-lo novamente. Mas a proposta também ela foi muito politizada, né, senador? Houve também muitas questões em relação se havia ou não ameaças à liberdade de expressão, isso também foi muito colocado. Em que termos isso está colocado na proposta? Eu diria, Carla, que não há qualquer preocupação com censura de material, cerceamento do direito da liberdade de expressão. Quem, por exemplo, pegar o exemplo extremo, quem está produzindo conteúdo pornográfico vai continuar produzindo conteúdo pornográfico. Só que nós, como sociedade, estamos dizendo a criança e adolescente tem restrições
de acesso a esse conteúdo. Uma sala de bate-papo, né, onde a família não sabe com quem a criança está conversando, também não pode. Né? Quer dizer, nós chegamos à conclusão de que isso não pode haver essa interação da criança e adolescente com uma pessoa desconhecida. Colocar o perfil, né, de uma criança, crianças de 9, 10 anos de idade, as que usam internet, 70% delas têm um perfil, né, o perfilamento. E isso é um direcionamento de produtos, de conteúdos em função do perfil. O perfilamento está acabado, né, de acordo com a aprovação da lei. Agora, todos nós temos que entender que essa é uma responsabilidade de todos nós, né, das famílias, das pessoas da área, dos legisladores, da sociedade. Mas o que a gente observa é uma preocupação de todos na formação e no cuidado que a gente tem que ter com o ser em desenvolvimento. Nós não estamos falando de adultos, uma sala de bate-papo com adulto. Nós estamos falando, continua, não há censura alguma nesse sentido. Tem que tomar cuidado, todos nós sabemos, mas não é para criança e adolescente. Há um conteúdo que o adulto tem acesso. Tem que, inclusive, ser habilitado, capacitado para saber se é verdadeiro ou não, o adulto. Mas para a criança, um produto de violência, de jogos, a gente vê as famílias falando, olha, meu filho, meu neto, uma pessoa amiga está ficando violento, só fica jogando jogos de violência, né? Quer dizer, que envolvam, assim, esse fator de violência. Então, isso tem que ter medidas restritivas também. O senhor falou sobre a questão da pornografia, a questão dos jogos de azar também, desse tipo de jogos. Há conteúdos também muito disseminados nas redes sociais, principalmente redes assim, tipo Discord, que são, né, aquelas mais difíceis de acessar, que tratam de estímulos ao suicídio, à automutilação, desafios, né, que já aconteceu, e inclusive com o resultado de morte de crianças novas. Como é que isso vai ser tratado pelas plataformas a partir de agora com essa legislação? É sempre lembrar que a plataforma tem a responsabilidade de retirar o conteúdo e denunciar o conteúdo. Retirar e denunciar. E isso tem que ser feito, sempre dentro daquilo que for regulamentado pela autoridade nacional competente. Então, estímulo realmente ao que você fala, o suicídio, a automutilação, a esses problemas todos que acontecem, né? Então, é uma responsabilidade de todos nós como sociedade. Dizemos, é isso que a gente quer para os nossos filhos e netos? Claro que não. Agora, não existe qualquer censura, isso é importante que se coloque, né? Quer dizer, nós não estamos falando do que vai ser feito, mas nós estamos falando da criança e do adolescente, a que eles podem ter acesso ou não, dentro de um debate que ocorre na sociedade. O senhor tocou num ponto importante, que é a questão do controle parental, que às vezes nós, pais, temos dificuldades, né, de entender como é que funciona todo esse mundo, esse ambiente digital e como proteger, né? Então, assim, a minha dúvida é como isso vai mudar a relação das famílias, como isso vai mexer, por exemplo, os pais agora vão ter mais facilidade, vão entender numa plataforma de streaming como que eles podem acionar determinada proteção, porque atualmente o que se faz é você comprar um aplicativo para proteger a conta, para proteger para delimitar um tempo, delimitar conteúdo. Isso não seria, a gente não vai mais precisar comprar um aplicativo, isso já vai vir pela plataforma? Isso tudo, na verdade, Carla, tem que ser debatido e regulamentado. Agora, o ponto importante é que as gerações vivem em contextos diferentes, né? Então, os pais, os avós, não têm toda essa facilidade que os filhos e netos têm, né, no manejo do mundo digital. Então, as plataformas todas, né, todo esse negócio tem que ser conduzido para que os pais e as famílias tenham instrumentos
de fácil acesso, de fácil manejo, para poderem controlar aquilo que o filho vem tendo acesso, ou a filha. Mas, de qualquer forma, sempre existe essa responsabilidade da família também em pensar, né? Se a gente deve dar o celular ou não para uma criança. Por exemplo, 25% das crianças com menos de 6 anos, né, que usam, quer dizer, as que já tiveram acesso ao celular, usam, quer dizer, já usaram a internet, com menos de 6 anos de idade. Então, é uma responsabilidade das famílias também, é das plataformas. E estamos colocando um conjunto de regras que devem ser regulamentadas. E, ao mesmo tempo, com o grande objetivo de que tudo isso proteja. Muitas vezes os pais dizem, eu não sei o que fazer. Não é verdade? Quer dizer, o que eu posso fazer? Então, as ferramentas têm que estar disponíveis para as famílias, de fácil acesso. Que ferramentas? Isso aí, as plataformas todas, né, têm essa condição de dizer o que vai acontecer. Sendo sancionado, só para a gente finalizar, sendo sancionado o projeto, em quanto tempo, senador, ele passa a entrar em vigor? A gente sabe que muita coisa precisa ser regulamentada, então deve ser, assim, aos poucos, muita coisa vai ser colocada em prática, é isso? A gente tem que pensar que o projeto de lei foi aprovado no Congresso, com amplo debate de todas as entidades que militam na área, com a participação das famílias, né, da sociedade de uma maneira geral. Então, há muitos aspectos da legislação que são auto-aplicáveis. Por exemplo, conteúdo violento, inadequado, de exploração, tem que retirar e comunicar, né? Então, isso, vamos dizer, é imediato. Outras coisas, que ferramentas que nós vamos disponibilizar para as famílias, para que elas possam orientar os filhos. Isso também vai ser debatido, né? Ou, ao mesmo tempo, com as próprias crianças. Como é que vamos saber se é uma criança ou uma adolescente que está no outro lado? Tem o perfil, meu filho tem um perfil, meu filho tem 10 anos e já tem um perfil na internet. Está cortado. Isso a plataforma tem que providenciar, porque não pode haver perfilamento para crianças e adolescentes. As contas têm que estar vinculadas aos pais ou responsáveis, né? Adolescentes até 16 anos. Tem que mudar de imediato, né? Após a sanção, nós queremos acompanhar tudo isso para aquilo que for possível, né? A autoaplicação já aconteça e que esse debate que continue dentro do Congresso, e vamos continuar chamando, né, as pessoas responsáveis por isso para que eles comecem a colocar para a sociedade, inclusive colocando, né, os riscos, né, de tudo isso, como acontece com cigarro, com a bebida alcoólica, né? Porque você tem o problema do vício, né, com cigarro, bebida alcoólica, e pode ter o problema do vício, por exemplo, da inadequação com também o ambiente digital. Senador, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, parabéns pela proposta, pela aprovação da proposta. Lembrando que a proposta é de autoria do senador Alessandro Vieira foi relatada pelo senador Flávio Arnes. É isso, senador. Muito obrigada. Agradeço a você e deixo um abraço, né, para todo o Brasil. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre infraestrutura, saúde, geração de empregos, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Não percam. Eu diria que a saúde em Pernambuco está mudando fortemente e isso tem um componente importante, lógico, do governo do estado, mas principalmente do governo federal. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Nós temos que oferecer a educação profissional como uma etapa, como uma modalidade importante na formação, não é, de tudo e para alguns setores.
para alguns setores da economia, para alguns setores da organização do trabalho, é importante ter um técnico, é vital, eu diria, ter um técnico bem formado para algumas áreas, né? Isso não impede a continuidade dos estudos do nível superior, porque a educação técnica, ela é a conclusão do nível médio, que é a etapa final da educação básica. Tem um estudo que aponta que o PIB pode crescer 2,5%, né, com a profissionalização desses estudantes lançados, né, a partir da formação imediatamente no mundo do trabalho, no mercado do trabalho. Eu comecei a investigar em 20 de dezembro de 2022, não é isso? Veja, pessoal, nós temos casos lá complexos, que demoram 1 ano, 2 anos. Esse demorou 3 meses, pessoal. 3 meses, e eu já tinha a materialidade, a autoria, já tinha o careca, já tinha o departamento, tudo, todos eles classificados. E ninguém se atrevia a investigar ou tocar para frente. Essa investigação do senhor, ela, segundo o que está demonstrado, ela chegou a operadores financeiros tipo careca do INSS, o tal do Antônio Carlos Camilo. O senhor já esteve em algum momento com Antônio Carlos Camilo? Nunca. O senhor sabe quais políticos a nível nacional, num Congresso Nacional, dão suporte a Antônio Carlos Camilo? Provas nenhuma. Esse crime não poderia ter sido realizado se você não tivesse o presidente do INSS no seu bolso, todo o departamento de benefícios do INSS e, na minha opinião, que eu tenho certeza que os senhores vão chegar lá, eu ia pedir o ministro da Previdência. Senhores, essa presidência está colocando em pauta um requerimento extra-pauta para a prisão preventiva, como solicitado com o relator. E nós vamos votar hoje, a votação será nominal e os senhores poderão votar sim ou não. Está aprovado o requerimento do relator por 26 votos a favor, nenhum voto não. Comissão de Assuntos Econômicos, nesta terça, 10 horas da manhã, aqui na TV Senado. Eu sou Josimar Pereira, nasci em 1985, vim lá do interior de Minas Gerais, a cidade, né? Mas não me adaptei. Aí entrei no movimentos sociais e fiz a luta pela terra. Hoje estou trabalhando com a agricultura familiar. O acesso à terra é um direito de todos. A intenção é que a pessoa consiga seu pedaço de terra, consiga ser contemplado, que hoje é através do chamamento público, que tira o sustento dali, da família. Por isso que a gente se diz agricultor familiar. Eu cheguei aqui sozinho, barraco 4x4, não tinha irrigação, não tinha água, e de lá para cá eu tive que trabalhar e conseguir tudo, né? O mais importante da democracia é a gente ser livre para ir em busca do sonho e lutar e tocar adiante. Sou muito feliz vivendo da terra, a gente plantar, ter o próprio alimento e ainda tirar o sustento, isso é muito gratificante para a gente. Meu nome é Josimar e eu nasci com a democracia. Há muito tempo, nas águas da Guanabara, a escravidão parecia ter acabado no Brasil. Menos para os marinheiros, que 20 anos depois da Lei Áurea, ainda eram cruelmente castigados com chibatadas. João Cândido, um marujo que se tornaria conhecido como Almirante Negro, mudaria de vez essa história. Filho de ex-escravos, ele ingressa na Marinha ainda adolescente e ganha muita experiência em viagens internacionais, aprendendo os procedimentos técnicos dos navios de guerra. Aos poucos, torna-se um líder entre os companheiros. Na época, já circulava a notícia da revolta do encouraçado Potemkin,
na qual marinheiros russos, obrigados a comer carne estragada, se rebelaram e tomaram o navio. No Brasil, os castigos corporais já haviam sido abolidos pelo Exército, mas um decreto permitia à Marinha aplicar 25 chibatadas em infratores. Em 21 de novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Menezes é chicoteado 250 vezes e, no dia seguinte, a revolta explode. Liderados por João Cândido, eles escrevem uma carta ao presidente Hermes da Fonseca exigindo o fim da chibata. Caso contrário, a cidade do Rio de Janeiro seria bombardeada. O pânico é geral. Os mais ricos fogem da cidade, enquanto populares assistem apreensivos ao espetáculo no cais do porto. O governo quer revidar, mas os ingleses, que vendiam os navios para o Brasil em salgadas prestações, pressionam por uma saída pacífica, pois uma guerra civil poderia levar o país a dar um calote na rainha. O Congresso manda um representante para negociar com João Cândido e resolve o impasse. Acaba com a chibata e anistia os revoltosos. A revolta estava terminada, mas a repressão estava apenas começando. No dia seguinte, o presidente Hermes da Fonseca muda a regra do jogo e baixa um decreto que, na prática, permitia que a Marinha expulsasse os rebeldes. Alguns dias depois, uma nova rebelião explode no batalhão naval sem nenhuma ligação com a revolta da chibata. João Cândido, que continuava na ativa, é contra este movimento e até se oferece para combater os revoltosos, mas o governo, além de recusar a sua ajuda, decreta a sua prisão. Ele e mais 17 companheiros são mandados para uma cela sem ventilação na Ilha das Cobras, onde ficam trancados, respirando cal e sem alimentação. 3 dias depois, 16 marinheiros estavam mortos por insolação, segundo o laudo de um médico da Marinha. Mas o almirante negro era um dos 2 sobreviventes. O homem que se recusava a morrer foi, então, convidado a passar uma temporada no hospício. Mas o hospício o devolve à Marinha, dizendo que ele não tinha nada de louco. A esta altura, João Cândido era uma das pessoas mais comentadas no Brasil. Alguns o condenavam pela sua insubordinação, mas muitos já o admiravam pela coragem de lutar pelos direitos humanos. Carismático, humilde, o mestre-sala dos mares parecia dançar na frente dos guardas que o escoltavam durante o seu julgamento. Depois de quase 2 anos preso, foi finalmente declarado inocente. Expulso da Marinha, o homem que acabou com a chibata viveu até os 89 anos, como um anônimo vendedor de peixes na Praça 15. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O bendito celular, ele é viciante. Vício precisa de psiquiatra, precisa de médico, precisa de psicólogo. O senhor acredita que esse momento de sensibilização é favorável a uma expansão da proteção das crianças e adolescentes nesse ambiente? O
meu projeto estipula as condicionantes, quais são as propagandas mais nocivas. Seja bem-vindo, senador Confúcio Moura. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. É mais uma oportunidade de ser entrevistado por você. Fico muito feliz e orgulhoso. Senador, o senhor quer proibir propaganda em jogos online dirigidos ao público infantil. E o senhor apresentou um projeto de lei para enfrentar a questão, né? Só para a gente entender o tamanho do desafio, o senhor pode descrever como o senhor vê a publicidade voltada para a criança no ambiente digital hoje? Todas essas plataformas, elas entraram no mundo justamente de tão grande que elas são, elas passaram a ser maiores que os países, maiores que as leis, maiores que as constituições. Elas entraram no mundo com um desejo universal de fazer tudo de acordo com o interesse das plataformas, né? E o tempo foi passando e a gente foi vendo que não é bem assim, que cada país está preocupado com o assunto, as plataformas foram desvirtuando muita coisa e cada país está dando seu jeito. E a gente vai copiando o que um está fazendo, a preocupação, a gente vai lendo e vai também ajustando aqui no Brasil. Então, essa minha proposição é justamente a criançada, até nenenzinho, assim, você vê que a mãe, o neném vai crescendo, chora ali, a mãe dá um computadorzinho de brinquedo, o menino cala a boca, e é como se fosse uma babá eletrônica, né? O computador, desde cedinho. E eles vão aprender a jogar pequenos jogos simples, inofensivos, aparentemente inofensivos. E ali no meio desses jogos, aí entram propagandas, entram coisas que a criança não estava preparada para receber. Então, a gente precisa justamente observar, regulamentar essa propaganda depois. Propaganda de outros tipos de jogos perversos, viciantes, propagandas indesejáveis, essa variação de todo tipo de estímulo que venha desvirtuar a infância natural, não é? Então, o meu projeto visa justamente isso, dar uma regulamentada, estipula as condicionantes, quais são as propagandas mais nocivas, e ele está aí tramitando para ser enriquecido. Você lança um projeto, ele não é completo. Aí vai lendo daqui, vai surgindo coisas ali, e tanto no Senado como na Câmara, ele vai sendo enriquecido e melhorado. Como o tema é novo, no Brasil e no mundo, com certeza ele não sairá como eu pensei, ele vai ser melhorado. E eu espero que seja enriquecido e que as crianças sejam mais protegidas. Senadora, eu vou pedir ao senhor uma análise, porque a propaganda voltada ao público infantil nas TVs abertas foi proibida há mais de 10 anos no Brasil, né? A sociedade conseguiu construir esse pacto de que era necessário proteger as crianças da publicidade. Mas esse conteúdo todo se voltou para o ambiente digital. É um enfrentamento muito mais desafiador do que você cuidar de 10 emissoras que estão ao vivo no ar, né? Assim, então, como que o senhor imagina que é possível construir esse enfrentamento? Esse enfrentamento é uma decisão mesmo que eu gostaria muito que ele não viesse como um saneador de escândalos, que ele viesse depois das consequências dessas propagandas indevidas, em lugares também não corretos, que elas viessem depois já trazendo uma série de traumas, uma série de doenças ou perversões do crescimento saudável das crianças, né? Então, não gostaria que viesse um escândalo daqui, um escândalo da acolá, para minha proposta andar rápido aqui no Congresso Nacional. Eu gostaria que ela fosse discutida nas comissões, fosse debatida em audiências públicas, né, com psicólogos, psicanalistas, pediatras, defensores públicos, as pessoas que cuidam da infância e da adolescência, todos pudessem participar desses debates. Com certeza absoluta, enriqueceria muito isso aí. Não ficasse assim, surgiu um escândalo no Rondônia, ou no Mato Grosso, ou lá no Rio de Janeiro. Agora vamos votar rapidinho. Não, não é assim.
Eu gostaria que ele tenha tempo, que fosse pautado, que ele despertasse nos dois presidentes das casas esse interesse também das comissões e também dos deputados, dos senadores, que pudessem solicitar esses debates enriquecedores. É isso que eu desejo. Quando o senhor fala de escândalo, a gente não pode deixar de citar o vídeo publicado pelo influenciador Felca, que gerou uma comoção nacional. O vídeo trazia uma série de denúncias sobre a adultização de crianças e adolescentes, e o Congresso se mostrou sensível ao aprovar um projeto de lei que regulamenta a proteção, né, de crianças e adolescentes em ambiente digital, responsabilizando as plataformas, né? O senhor acredita que esse momento de sensibilização é favorável a uma expansão da proteção das crianças e adolescentes nesse ambiente? Eu acredito. Quando a gente fala em criança, e também na mulher, a gente tem um despertamento da sociedade. E eu tenho certeza que as mães, todas as mães que têm filhos e filhas, na idade de acesso aos computadores, ficaram muito preocupadas. Tenho certeza que houve uma comoção. Falaram, mas minha filha usa esse computador, ela entra no quarto e tranca a porta, eu não sei o que ela está fazendo lá dentro com esse computador. Então, as mães passaram a ficar mais assim, não é agressiva, elas ficaram mais cuidadosas, mais preocupadas com o uso, né, dessas plataformas tecnológicas. Eu acho que o ambiente está bom para tramitar esses projetos. Não é que a gente queira inibir, porque como é que eu posso falar que a tecnologia é ruim? Não é ruim. Que a tecnologia é viciante. Não, ela tem a parte educativa. Na época da pandemia, os professores queriam dar aula por computadores e à distância e não conseguiam, ninguém sabia nada. Tem mais partes boas na internet e nas plataformas do que ruim. Mas esse ruim, quando ele faz, é como se fosse assim, algo contagiante. E, além do mais, o bendito celular, ele é viciante. É viciante. E nós sabemos que vício precisa de psiquiatra, precisa de médico, precisa de psicólogo, precisa de um tratamento demorado. Então, todas essas medidas que a gente possa prevenir, nesses casos comprovadamente, que está antevendo, fazendo assim, a vacina, aí é uma vacina, essa cautela de regulamentar determinados casos que a gente deve controlar para as crianças, de propagandas que não são... ninguém pediu aquela propaganda para entrar ali, ela entra no intervalo e atrai, muito bem feitas, que atrai muita atenção das crianças que não têm uma formação, ficam prestando atenção e começam a seguir. Isso vai alterando toda a cognição, vai alterando o pensamento, vai alterando as condutas das crianças, vai mudando o jeito delas de se comportar em casa ou na sociedade. Elas vão ficando mais arredias, elas não querem mais conversar, elas querem comer com um prato na mão lá no quarto. Então é muita coisa assim que a gente tem que observar. Houve uma revolução e a gente não sabe onde vai chegar. E a velocidade dessas mudanças é assustadora, é muito grande. Então o que nós temos que fazer é prevenir. Eu sei que os autores, as grandes empresas criadoras dessas plataformas digitais não gostariam de nada regulamentado. Eles gostariam da internet livre, que é o propósito da internet. O mercado de jogos online hoje é um mercado bilionário transnacional. É muito assustador isso tudo. A gente está vendo aí esses jogos. Até os patrocínios dos times de futebol hoje no Brasil são feitos por essas chamadas bets aí que financiam as camisas dos jogadores, que, enfim, patrocinam com fortunas, né? Então, movimenta muito dinheiro. Então, meu objetivo aí é uma coisa provocativa, né? Meu projeto é provocador. Ele está aí para provocar mesmo
Até para ser arquivado, se for o caso. Eu tenho aqui algumas provocações em relação ao que ficou fora do projeto, senador. O projeto não trata, por exemplo, de influenciadores digitais que fazem publicidade disfarçada. Né? É o public post, é o canal com criança abrindo brinquedo. Né? Por que deixar de fora um enfrentamento mais amplo da publicidade infantil? Ou você acredita que isso vai acontecer naturalmente ao longo do debate? Não, normalmente um projeto, quando ele é feito por mim ou pela consultoria do Senado, que é muito competente, ele nunca é completo. Né? Ele nunca é completo. Então, ele só vai se completar no debate. No debate. É raro. O Alessandro Vieira foi de uma felicidade tão grande. Alessandro Vieira, autor do projeto que veio agora regulamentar esse uso da internet, nesse caso denunciado pelo influenciador. A proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais. Abuso, aqueles caras estão fazendo uma pornografia infantil, adultizando, pegando o neném, a criancinha e fazendo ela se comportar como se fosse uma adulta. Né? O Alessandro pensou isso lá atrás, não faz muito tempo, e ficou andando devagarzinho, passou pelo Senado, a Câmara estava parada. Depois do escândalo, veio rápido e já está na mão do presidente para sanção ou veto. Mas ele vai sancionar, é lógico. Então, o projeto precisa de melhorias, precisa de enriquecimento, muita coisa precisa ser complementada. Isso acontecerá mesmo no debate. Senador, um outro tópico, outra provocação, né, que é a publicidade dentro do próprio jogo, sem ser no intervalo. O game do futebol, por exemplo, ele simula um estádio e no estádio tem lá as faixas de publicidade idênticas às que tem no estádio real. Dá para fazer um enfrentamento disso também? Olha, tudo há resistência, porque o jogo é muito lucrativo e movimenta muito dinheiro. É um mundo e é um submundo. Então, lógico que eles são influentes. São influentes. E o Congresso sofre realmente a pressão dessa influência do dinheiro, não é? Aqui dentro. É como o crime organizado. É como o crime organizado. Então, Mas é um mercado legal, né, senador? Esse foi legal porque o próprio Congresso aprovou, não é? Mas eles antes não era legal e eles já faziam essa jogatina toda, né? E certo é que foi legalizado, agora sim. Aí agora a coisa, por mais que o governo tenha disciplinado alguns princípios de tributação, de algumas vantagens, de retorno, mas mesmo assim, e aqui eu vejo muitos debates aqui nos discursos no plenário, de alguns senadores especialistas que condenam veementemente o tipo de jogo. E comparam, por exemplo, Las Vegas, Estados Unidos, que tem cassinos, tem tudo, o índice de suicídios, o índice de endividamento, o índice de depressão, e para adultos, quanto mais crianças. O índice de violência e de homicídios, a pessoa se endivida tanto, sem perceber, porque ele é conduzido pelo vício. Né? Então, você pega um adolescente, uma criança de 7 anos, 9 anos, 12 anos, exposta a essas agressões. A palavra agressão está muito forte, mas esse tipo de provocações, ela não tem uma formação de defesa. Mas aí o senhor está falando especialmente dos jogos de azar. Eu falo dos jogos de azar e também dessa publicidade, né? Essa publicidade indevida, né? Precisa ser regulamentada, precisa ter... A publicidade que está dirigida ao público infantil. Ao público infantil nos jogos que são praticamente exclusivos para crianças. Que aparentemente são inofensivos. Até a mãe permite, né? Mas ali subliminarmente existem essas introduções feitas por algoritmos ou por pessoas realmente que sabem ganhar dinheiro, né? E vai jogando ali para fanatizar ou viciar ou fazer um consumo indevido pelas próprias crianças. Senador, uma outra ausência que eu senti no projeto é o tratamento dos itens virtuais dentro de um jogo. Porque o jogo é gratuito. A mãe vai lá, baixa o jogo, a criança vai jogar, mas aí ele quer construir um avatar, aí tem que botar o bonezinho, né? Tem que botar um broche, e tudo isso é pago.
É possível fazer um enfrentamento desse tipo de jogo com eu acredito o seguinte, como eu não sou especialista na área, né, nessa área. O meu projeto saiu mais de um sentimento, de um assunto que eu intuí que seria importante apresentar. Mas teve algum gatilho, senador? O que inspirou o senhor a apresentar esse projeto? Justamente essa propaganda foi justamente levantada num debate no próprio gabinete. Nós discutindo sobre isso tudo, falando, vamos fazer essa provocação, porque a propaganda no público infantil, em jogos infantis, que teoricamente seriam sem nenhum problema grave, e entrar propagandas que não estavam na previsão dos pais, né? Que ele não sabe o efeito disso no longo prazo, né? Ele não sabe como é que vai ser essa mente do futuro, ele não sabe. Ele não sabe, quem é pai e quem é mãe sabe e preocupa com o futuro do filho. Então é isso que o meu feito aí é nesse sentido, é de proteção, mas precisa de realmente, você apontou uns 3 ou 4 itens que faltam aí e que precisa ser melhorado mesmo. Eu concordo, precisa ser, porque foi assim um debate simplista que nós fizemos, mas com o objetivo que a gente coloca assim uma matriz. O projeto o projeto de lei original é uma matriz. E ele anda. Aí ele pode ser pensado que, como eu estou pensando isso, outros parlamentares também estão pensando. Às vezes tem tramitando na Câmara outros projetos semelhantes. Aí chega lá, ele pensa tudo num só, e aí nomeia um relator faz um substitutivo unindo todas as ideias. E eu espero que a minha seja assim. Não precisa que apareça meu nome como autor. O importante é que saia a legislação protetiva a as crianças. Senador, e o senhor imagina que um projeto como esse ele pode ser acompanhado de uma campanha de conscientização? Eu acho que é aí que está a parte mais importante. Como eu falei antes para você, ela é uma vacina, né? Então tem que ser feito as campanhas. Eu creio que até do próprio Ministério da Saúde ou do Ministério do Ministério da Justiça. Porque ele vai precisar realmente sair em muitos programas de televisão, os grandes debates, programas de ampla audiência, debates, como todos esses programas de fim de semana, programas da manhã, que tem nas grandes emissoras, que as mães estão ligadas, elas vão falando e aí aquilo vai ajudando muito aos pais saberem ir se protegendo, conduzindo, né, para que o filho não seja um problema, não tenha o seu futuro ameaçado, que haja um rendimento escolar, que a criança não se deixe influenciar muito por tudo isso. E os grandes vigilantes são os pais dentro de casa, os grandes sofredores e a família que está ameaçada. Então é fundamental que amplie os debates, abrir uma orientação aos pais sobre esses cuidados, né? É uma prevenção. Uma das críticas que as agências de publicidade e a indústria voltada para o público infantil levantou na época da proibição da publicidade para criança nas TVs abertas é que a proibição era inconstitucional, que feria a liberdade de expressão. Eu imagino um debate parecido se repetindo agora, né? Como é que o senhor lida com a crítica de que a proibição seria uma forma de censura ou uma restrição à liberdade de expressão? Ele só vem diante das ameaças bem claras. Como esse agora do senador Alessandro Vieira, com essa adultização das crianças, ele passou por cima de tudo. Foi muito veloz e eu apoiei, achei excelente a proposta do Alessandro, ele foi muito feliz. Então, precisa que gere um escândalo, que gere uma comoção. O Congresso é sensível ao que vem de fora. Aqui, a opinião pública era altamente determinante no sucesso ou não de um projeto de lei. Se a opinião pública não se manifestar, ele será arquivado. Será arquivado, com certeza absoluta. Se não houver nada alarmante que comova a opinião pública, não se vota. Essa é a realidade. Senador, que mensagem o senhor gostaria de deixar para pais, educadores e para a sociedade em geral sobre a importância de proteger as crianças nesse ambiente digital? Olha, para uma pessoa que sou avô,
pai e avô, eu fico preocupado, né? Eu acho que os velhos falam assim, no meu tempo era melhor. Meu tempo era melhor. Mas o tempo bom é o agora, porque mesmo com a internet, com as plataformas, o mundo melhorou muito. Melhorou para o bem e melhorou para o mal. Porque antigamente, as guerras eram corpo a corpo. Era uma batalha campal, corpo a corpo. E agora são mísseis teleguiados, que vai lá e surpreende a pessoa, assim, não tem mais o corpo a corpo. É tudo eletrônico, é tudo digital, é tudo tecnológico, é tudo muito científico e preciso. Então, o cuidado é o seguinte, a família existe, o pai e a mãe não deixarão de existir, os filhos nascerão. E ninguém quer ser pai e mãe de doentes mentais, de aqueles que se mutilam, de crianças birrentas demais, crianças que precisam ir para psicólogo muito novo, crianças que precisam de internação. Nem um pai, nem uma mãe deseja uma coisa dessa. Então, tudo que a gente fizer, no sentido de proteger a infância, é valioso, né? Porque mesmo não querendo, ela já existe nas pessoas mais pobres. Elas são muito... A mãe sai para trabalhar, o pai sai cedo, tem mães que saem 4 horas da manhã e chega 9 da noite em casa, quase que não vê o filho, não é? E às vezes até ela acha bom deixar um computadorzinho barato com o filho para ele se entreter durante o dia. Um celular, né? É o celular. Então, com isso, a mãe fica, não, ele está quietinho, o menino está dentro de casa, mas ela não sabe como é que as coisas estão evoluindo. As crianças aprendem só. As crianças, na Índia, já fizeram pesquisas, colocam um computador assim num buraco de uma casa e deixa ali para a curiosidade das crianças. As crianças começam a tocar no computador e daí a pouco, com 15, 20 dias, já sabe ligar, já sabe movimentar. Aprende sozinhas. Elas aprendem só. Se tiver alguém que ensine, é mais rápido. Se não, ela aprende só. Então, esse mundo é um admirável mundo novo, é um admirável mundo perigoso, é um admirável mundo bom, mas a gente tem que saber distinguir esse bom do ruim. Então, eu acho que esse é o esforço que o Congresso faz, as câmaras municipais, a Assembleia Legislativa devem fazer, no sentido de proteger, nós somos representantes do povo. Então, tudo que a gente fizer para beneficiar a população brasileira, mundial, é bem-vinda e importante. Senador, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre infraestrutura, saúde, geração de empregos, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Não percam. Eu diria que a saúde em Pernambuco está mudando fortemente e isso tem um componente importante, lógico, do governo do estado, mas principalmente do governo federal. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite. Aqui, na TV Senado. Fui favorável à reeleição. É claro que eu era beneficiário, eu podia ser candidato também. Mas é que 4 anos é pouco tempo. Você pode pensar, é muito tempo, não é. Então você tem que ter um mandato mais longo e uma expectativa de mandato mais longo. Isso quer dizer que tem que ter reeleição? Não. Podia ter 5 anos. Como já era, né? Como era no passado. Eu não teria forçado tanto a barra quanto forcei. Forcei a barra, não. O povo queria. Tinha pesquisa o tempo todo. Queriam a minha reeleição. Isso será que é suficiente para você mudar uma regra?
talvez não fosse, né? Porque isso tem consequências. Hoje dá a sensação, mesmo que não seja verdade, que o presidente mal chegou lá, já só pensa no outro mandato. Se for um mandato mais longo, mais confortável, e só um mandato, talvez seja mais razoável. Mas eu vou te dizer, no final do mandato, quando você está no 6º ano de mandato, é pesado. Quando chega no final, já está louco para ir embora daquele negócio. Os subsídios concedidos às empresas envolvem mais de 800 bilhões. É uma renúncia fiscal que representa quase 7% do produto interno bruto. A Constituição Federal determina a redução gradual desses subsídios até o patamar de 2% do produto interno bruto. Nós temos que chegar a 2% dos benefícios dos subsídios infraconstitucionais. E aí nós estamos cumprindo a emenda constitucional, por incrível que pareça. Vamos lá. Lembram que eram quase 600 bi de subsídios? O que eu tenho que ficar em 2% é o referente aos subsídios infraconstitucionais, que eu tenho que excluir aqui, né? As exceções são de 297, estão indo direto para a linha segunda ali, olha. Eu tenho que estar com 2% em cima dos 47% possíveis de limitação. E nesse aspecto, hoje, nós estamos com 2,3%. Onde é que está o interesse público para que a gente possa repensar o gasto público, as isenções constitucionais e infraconstitucionais que foram concedidas ao longo do tempo? O papel da responsabilidade fiscal é essa, né? Entre outras coisas, não é cortar o essencial, é cortar aquilo que não mais atende ao interesse público. E é fazer com que, com responsabilidade fiscal, a gente consiga os recursos necessários para garantir aquilo a que todos nós nos propusemos, fazer justiça social, diminuir a desigualdade social, acabar com a miséria, com a fome, né? E colocar na pauta as políticas públicas essenciais. Dr. Valdir, como o Brasil pode se beneficiar economicamente desse momento da agenda de minerais estratégicos como as terras raras? Antônia, abriu-se uma janela de oportunidade. Investir em pesquisa geológica e investir no desenvolvimento da cadeia produtiva. Esse é o segredo. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Todas as vezes que a gente oferece um incentivo fiscal a uma empresa, existe uma contrapartida para a geração de emprego, para a geração de oportunidades, para o desenvolvimento da região, do local em que essa empresa está instalada. Se você corta isso sem um prévio aviso, vai gerar um impacto negativo nessa empresa. Há que se ver isso com muita cautela para não gerar um desconforto e uma situação em que venha penalizar aquele que na boa fé acreditou e investiu em cima desse benefício fiscal. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
Em 2025, a Voz do Brasil completou 90 anos no ar. Criado em 1935, durante o governo Getúlio Vargas, o programa se chamava A Hora do Brasil. É o programa de rádio de caráter oficial mais antigo do país ainda em execução, reconhecido pelo Guinness Book, o livro dos recordes. Neste Cidadania, vamos saber mais sobre a importância e a história da Voz do Brasil. Nosso convidado é Fernando Oliveira Paulino, professor de Comunicação Social da Universidade de Brasília. Professor, muito obrigado por vir participar aqui do Cidadania. Não tem como começar esse programa sem fazer a pergunta mais óbvia. 90 anos de Voz do Brasil. Qual é a história? Porque esse programa ele começou de um jeito e hoje ele já está de outro completamente diferente. Vamos fazer esse panorama? Vamos. Antes, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui na TV Senado, instrumento poderoso, vital e necessário para a promoção da comunicação pública, algo que dialoga com a Voz do Brasil, que é talvez o primeiro cartão de visita da comunicação pública no Brasil, visto que ele foi um programa criado originalmente na década de 30. Ele, antes até de se chamar Hora do Brasil, era o programa nacional, a partir de 38 vira a Hora do Brasil. Mais tarde, transformam o nome do programa em Voz do Brasil, algo que está bastante presente no nosso imaginário, nas nossas reflexões e que acompanha a população brasileira, sobretudo aquela que tem mais dificuldade de acesso à informação e que continua a ouvir o programa antes no seu horário tradicional, de obrigatoriedade a partir das 7 da noite, e hoje com a flexibilidade que faz com que as emissoras transmitam a Voz do Brasil entre 7 e 10 da noite. Acho que o principal ponto é que, ao longo do tempo, este programa se constituiu como um instrumento de prestação de contas, em alguns momentos até de diálogo com a população brasileira, mantendo esse caráter, por um lado, podemos dizer até de relações públicas, de promoção do governo, né? E por outro, também tem servido como um instrumento de reflexão e até há nele um desafio de como criar, nos tempos contemporâneos, uma maior diversidade e até uma maior utilização das tecnologias de informação e comunicação para que as pessoas consigam acompanhar o seu conteúdo não apenas pelas ondas do rádio, mas também pela internet, pelas outras plataformas digitais, né? Até porque tanto a EBC quanto a Rádio Justiça, a Rádio Senado, a Rádio Câmara têm utilizado a rede mundial de computadores como um canal para produção, distribuição e acesso ao conteúdo que é veiculado diariamente, né, de segunda a sexta, e que alcança pessoas que estão dentro das fronteiras nacionais, mas que também fora do Brasil costumam acompanhar esse programa agora completando, né, 90 anos e quem sabe continue também a existir por mais tempo. Quando ele foi criado, ele tinha um caráter muito mais oficial. Durou muito tempo assim? Demorou para ele ganhar essa cara mais de comunicação pública que ele tem hoje, professor? Alguns estudos classificam em pelo menos 4 fases para a Voz do Brasil. A primeira de início do seu conteúdo, com uma preocupação de integração nacional, de também formação e consolidação de uma imagem não apenas do país, mas sobretudo do governo Vargas, né, que teve essa característica, principalmente no período entre 37 e 45, com a ditadura do Estado Novo, né? Aí, depois, acho que é possível encontrar, após esse período do governo Vargas, um momento de tentativa de renovação, a tentativa de alcançar novos públicos, que acaba sendo, de alguma forma, também interrompida pelo período da ditadura militar, que eu colocaria aí como uma segunda fase, né, assim, de promoção de um governo autoritário, por um lado, mas também um momento interessante porque em algumas fases, sobretudo na década de 70, ao abrir espaço para discursos parlamentares, a Voz do Brasil acabava também possibilitando um certo discurso divergente, uma forma também da oposição, à época coordenada pelo MDB, encontrar uma janela para que seus discursos alcançassem uma população mais ampla. Depois a gente talvez possa falar de uma terceira fase, a partir do período de redemocratização, no qual
há um esforço para que o programa tivesse um pouco mais de diversidade, não apenas com os conteúdos do Poder Executivo, mas também com o espaço oferecido, né, para o Poder Legislativo e, na sequência, para o Poder Judiciário, algo que vai dialogar com uma quarta fase, que acho que é possível de designar, pensando nos desafios que o programa tem hoje em relação à comunicação pública e às transformações tecnológicas, porque, como eu dizia, né, o programa ele continua sendo veiculado tanto pelas emissoras, né, de FM, em alguns casos ondas curtas, também antigo AM, mas também há, por parte das empresas, das organizações que produzem os seus conteúdos e também daquelas que distribuem, uma preocupação crescente hoje com o formato digital nos sistemas de produção, distribuição e acesso ao rádio, o que significa também verificar como coordenar o Poder Executivo Federal, que é responsável por uma parte significativa do conteúdo da Voz do Brasil, com o Poder Legislativo e com o Poder Judiciário, para que o programa alcance um formato digital, me parece, de uma forma um pouquinho mais coordenada, porque até me preparando para vir aqui conversar com você, Hermes, eu encontrei na internet o conteúdo geral do programa, diário, está disponível, mas também há, por parte do Poder Legislativo, a disponibilização do momento que é dedicado ao Senado e à Câmara, por parte do Judiciário, o momento que é dedicado ao Judiciário, e me parece que talvez no momento que o programa faz 90 anos, surge uma possibilidade interessante, tanto de organizar melhor esse material, esse acervo, como de alguma maneira também fazer uma espécie de arqueologia da Voz do Brasil e oferecer para as pessoas, não uma história oficial, né, mas mais uma espécie de enciclopédia, uma espécie de repositório de conteúdos marcantes e também, a partir disso, estimular com que esses temas, esses conteúdos, entrem na agenda da população de uma forma geral. Por que não servir esse material, por exemplo, como um conteúdo de pesquisa para as escolas de ensino fundamental, ensino médio, mesmo para as universidades, especialmente para os cursos de comunicação. Então, eu vejo também nessa efeméride uma oportunidade muito interessante de análise do que foi feito ao longo dos anos e também de estímulo para um planejamento, uma programação em relação à Voz do Brasil que dialogue ainda mais com a diversidade e os desafios que nós temos e que dialogam e que se relacionam com toda a população brasileira. Professor, pelo que você está me falando, o que marca esses 90 anos de Voz do Brasil e até explica essa permanência dela, isso diante de televisão e de todos os avanços tecnológicos que a gente tem aqui hoje. Essa capacidade, essa mutabilidade, essa capacidade de se adaptar. É isso mesmo? Por um lado, sim. Agora, é claro que temos que compartilhar a sinceridade aqui e entender que há um interesse estratégico por parte dos três poderes em utilizar essa janela para prestar contas, para informar do que tem sido feito, não apenas por um interesse cívico, né? Acho que há aí também, por parte de parlamentares, por parte de pessoas do Poder Judiciário e mesmo dos governantes em escala federal, o interesse de utilizar desse canal como meio de fazer relações públicas, de informar o que tem feito e, com isso, conseguir um pouco mais de resultados políticos, né? Então, acho que são pelo menos duas características, essa adaptação, esse ajuste que dialoga com as transformações sociais, transformações políticas, econômicas, mas, por outro lado, também há um interesse significativo das pessoas que detêm mandatos de utilizar esse mecanismo para também fazer, no final das contas, promoção do trabalho que realizam. Agora, eu incluiria um terceiro elemento, digamos assim, nessa história, Hermes, que é a mobilização da sociedade ao longo dos anos por uma comunicação mais democrática, por uma comunicação pública baseada não apenas nos interesses governamentais, e esses movimentos ao longo dos anos conseguiram também, de alguma maneira, contribuir para que a Voz do Brasil e outros instrumentos de comunicação pública no país tivessem um pouco mais de espaço para a sociedade civil, para campanhas de utilidade pública, para uma utilização não apenas partidária, não apenas política, no sentido da competição eleitoral, dos conteúdos que são levados ao ar. Professor, vou pegar esse gancho da comunicação pública. Eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa o que é a comunicação pública e a importância dela. A Constituição Federal estabeleceu no Brasil uma complementaridade entre os sistemas público, privado e estatal de comunicação. Então, tradicionalmente no Brasil, especialmente na radiodifusão, nós temos uma hegemonia, uma posição majoritária
das empresas privadas de comunicação que detêm a maior parte da audiência e que, por consequência, tem na sua programação um interesse comercial, um interesse que não necessariamente se pauta pelo que a sociedade precisa saber em relação às instituições que produzem efeitos na nossa vida em sociedade. Então, pensando nisso, os constituintes, e também baseados em experiências nacionais e internacionais, criaram esse princípio que tem guiado a constituição de emissoras de rádio e de TV em vários lugares do Brasil, pautados no interesse público e que têm, ao longo dos anos, produzido conteúdos que não apenas tenham esse interesse comercial, muito antes, pelo contrário, tem interesses educativos, interesses cívicos, interesses legislativos, né? A TV Senado acho que é um bom exemplo disso, porque ao fazer o acompanhamento diário do que é discutido aqui no Senado Federal, tem condições de promover acesso à informação e também promover um direito que está estabelecido na nossa Constituição, que é o da liberdade de expressão, algo que dialoga com o nosso direito à comunicação, ou seja, grande parte dos veículos públicos de comunicação não apenas promovem o acesso à informação do que é veiculado, como também criam condições, ou mais condições, para que a sociedade encontre espaços para compartilhar o que pensa, o que deseja, às vezes até algumas contradições em relação à diversidade de pensamento com mais facilidade, ao passo que as emissoras comerciais e as emissoras estatais, no sentido de emissoras mais governamentais, por vezes estão mais amarradas, presas a interesses de quem as detém e também tem na sua grade de programação um compromisso por vezes maior com anunciantes, com acordos comerciais, do que necessariamente com os interesses e necessidades das pessoas que acompanham o dia a dia da sua programação. Eu fiz esse parêntese só para ficar claro para quem está em casa a importância da comunicação pública e, lógico, da Voz do Brasil dentro dela. Voltando aqui para a Voz do Brasil, 90 anos, será que ela chega aos 100 e já dá para fazer um vislumbre de qual caminho ela vai seguir com toda essa revolução tecnológica que a gente está vivendo, professor? Eu acredito que é muito possível que sim, né? O mundo tem se transformado muito em relação às tecnologias de informação e comunicação, mas me parece que daqui a 10 anos é possível que a gente se encontre novamente aqui para um debate, uma conversa celebrativa do centenário da Voz do Brasil. Agora, que Voz do Brasil teremos daqui a 10 anos é uma boa discussão, porque nesses últimos 5, 10 anos, por exemplo, surgiram várias tecnologias dentro da internet, por exemplo, que transformaram os processos, os fluxos das emissoras de comunicação, a forma como cada um de nós acompanha esses conteúdos. Então, me parece que é muito necessário até que a Voz do Brasil se adapte não apenas para os canais que já utiliza para suas transmissões, né, para o seu diálogo com o público, mas também pense em como dialogar mais com essas tecnologias, o que significa também, talvez, encontrar um planejamento um pouco mais intensivo em relação a que tipo de diálogo, que tipo de relação pode estabelecer com a população de uma forma geral. Então, ao longo do tempo, houve alguns esforços interessantes. No YouTube é possível encontrar situações nos quais os colegas que fazem, que têm feito, né, a Voz do Brasil, convidaram ouvintes para ir ao estúdio, abriram o canal de WhatsApp, criaram, né, e-mail de relacionamento. Agora, eu acho que talvez é essencial que os responsáveis pela Voz do Brasil pensem em conciliar tanto os canais tecnológicos que têm sido criados, como uma participação que seja ativa, na qual as pessoas que acompanham a Voz do Brasil, que se interessem pelo programa, também tenham ainda mais incidência sobre os conteúdos e, com isso, haja um diálogo produtivo entre órgãos do Estado, órgãos do governo, né, dos 3 poderes que tenham algo a dizer, com as necessidades que a população tem, sobretudo aqueles que utilizam com mais frequência a Voz do Brasil por meios analógicos e também pelos canais digitais que têm surgido com força e que certamente podem ser úteis para este instrumento de comunicação pública. Só para ficar ainda mais claro para quem está em casa, uma participação maior, mais interatividade, uma presença mais ativa do ouvinte. Eu acho que até mais, viu, Hermes? Eu arrisco dizer que, sim, interatividade, interação é algo importante no contato entre o público e as emissoras de rádio, TV, os veículos de comunicação. Só que, para além da interatividade, eu tenho pensado participação como partilha de poder até. Ou seja, por que não criar um conselho de ouvintes, criar uma espécie de ouvidoria dentro da programação do que a Voz do Brasil faz? Pode parecer meio utópico, mas eu acho que isso pode também criar outras formas de comunicação, de contato
com não apenas a audiência, no sentido de pessoas que ouvem, que veem, mas também com o público, no sentido de alguém, né, de um conjunto de pessoas que tem algo a contribuir e algo a compartilhar e, com isso, aperfeiçoar os conteúdos que são desenvolvidos. Maravilha. A gente pensa rádio e aí pensa nas revoluções tecnológicas que a gente vem vivendo. Então, a gente já ouviu várias vezes, a rádio vai morrer com a TV, rádio vai morrer com o YouTube, rádio vai morrer com o podcast. Vai morrer mesmo a rádio? Um programa com a Voz do Brasil vai morrer? Você tem esse olhar de que, com todas as transformações que a gente está vivenciando, e a gente está vivendo uma grande revolução tecnológica, inclusive com a inteligência artificial, é possível um programa como a Voz do Brasil ou a rádio, como a gente conhece, morrer, professor? Olha, talvez aquelas pessoas que previram tanto a morte do rádio, né, quanto do samba, tenham morrido antes desses dois importantes instrumentos de cultura e de comunicação terem acabado, né? Então, me parece que, assim, não numa visão muito otimista, mas numa visão realista, que é claro que tem havido transformações significativas, né? Se comparado à nossa infância, a maneira como a gente ouvia o rádio de pilha, né, o rádio num formato mais estático, hoje já não é mais assim que a gente consome conteúdo de áudio, né? Hoje existem outros equipamentos, como o aparelho celular, que servem, no final das contas, como uma espécie de rádio portátil, se comparado a 30, 40, 50, 90 anos atrás, né? Então, eu acho que se por um lado tem havido transformações significativas, isso não significa a morte dessa forma de produzir, acessar e compartilhar conteúdos, né? Então, eu entendo que uma visão mais realista é aquela que percebe essas transformações, dialoga sobre elas e até tenta entender o que pode ser feito dessas tecnologias com um melhor uso, com uma forma mais adequada, que seja mais útil para o acesso à informação e o nosso exercício do direito à comunicação. Professor Fernando, eu sei que além de pesquisar a comunicação pública, você pesquisa também muito a questão da revolução tecnológica que a gente tem falado aqui bastante, da inteligência artificial. É possível a gente já vislumbrar como vai ser o rádio com a inteligência artificial? Dá para a gente imaginar como vai ser o futuro? E aí, já falando, a Voz do Brasil do futuro com a IA. Olha, acho que é um grande desafio que, de alguma maneira, já tem sido colocado em prática, porque certamente as pessoas responsáveis pela produção da Voz do Brasil não apenas conhecem, como têm o potencial de utilizar essa ferramenta para sistematizar ideias, para, eu acho que até encontrar fontes, encontrar informações, comparar o trabalho que fazem com outros programas de dentro e de fora da comunicação pública. Então, acho que essa realidade que a gente está imaginando como futura, de alguma forma, está presente. Agora, os impactos dos desdobramentos da inteligência artificial na produção, né, e no acesso à Voz do Brasil são desafios interessantes de pensar, de planejar, de idealizar, né? Eu entendo que talvez um diálogo, não deixa também de ser uma tarefa importante, um diálogo com crianças e jovens pode ser até acentuado a partir da utilização da inteligência artificial e de outras ferramentas, mecanismos que, sobretudo, a internet tem oferecido, no sentido também, acho que de talvez pensar até em alternativas ou desdobramentos da Voz do Brasil alcançando estes públicos, né? Então, ao te ouvir aqui perguntar e pensando em voz alta, por que não criar uma versão também da Voz do Brasil dirigida a públicos específicos, públicos vulneráveis, né? Assim, não digo diariamente, mas e também estou querendo dar muito trabalho dos colegas, que eu sei que já são bastante atarefados, tanto, né, na EBC quanto no Senado e na Câmara, mas por que não pensar em uma versão da Voz do Brasil para crianças e jovens, ou uma versão da Voz do Brasil para o público mais 60, né, ou uma versão da Voz do Brasil dirigida a direitos mais específicos e que ainda não entraram com a necessidade que nós temos na agenda nacional, já que o programa é cidadania, né? Por que não fazer uma Voz do Brasil discutindo, por exemplo, direitos das mulheres, direitos dos gays, direito, né,
públicos mais vulneráveis, como quilombolas, indígenas, negros, pretos, etc. Então, acho que talvez essas possibilidades que a inteligência artificial e os desdobramentos tecnológicos que nós temos hoje possam ser vistos menos como uma ameaça, menos como um risco e mais como estímulo para desdobramentos que possa alcançar e estimular uma multiplicação dos públicos num programa tão especial como a Voz do Brasil e também em outros canais que existam, né, especialmente na comunicação pública. Olha, eu fiquei já sonhando com essas edições especiais. É uma excelente sugestão para você que está em casa aí. Vamos cobrar do pessoal que produz a Voz do Brasil, viu, professor? Agora vamos pensar como ombudsman, explicando para quem está em casa. Ombudsman é o jornalista que faz a crítica do que você lê, do que você assiste, do que você escuta. Professor Fernando, como ombudsman, o que pode ser melhorado no programa, na Voz do Brasil? O que você sente falta? O que é importante acrescentar? Bom, eu entendo que há várias camadas, né? Uma em relação ao conteúdo, que dialoga com essa nossa questão anterior, né, de como encontrar uma maior diversidade, e é claro que essa é uma questão contínua, né, não tem uma resposta única, pronta, em relação a como alcançar audiências tão diversificadas. Agora, existem alguns caminhos, seja comparando com outras experiências de comunicação pública pelo mundo, dentro e fora da América Latina, né, para não falar só das experiências consolidadas nos países que já têm sistemas públicos de comunicação há mais tempo, a exemplo, né, dos países europeus. Então, acho que fazer uma reflexão contínua sobre o conteúdo que é veiculado é algo que pode contribuir com o conteúdo e também contribuir com o diálogo com as pessoas que podem ser mais ouvidas e criar, dessa maneira, uma retroalimentação. Agora, eu acho que também, para além do conteúdo, que costuma ocupar majoritariamente nossas preocupações, quando a gente discute, como você falou, veículos de comunicação, a partir de serviços de ombudsman, de ouvidoria, etc., acho que é preciso também, permanentemente, pensar em como criar condições que alcancem um público de uma maneira mais diversificada, o que significa pensar na inserção e no acesso digital e analógico do público, né? Então, acho que o que cria também uma preocupação em relação às transmissões que são desenvolvidas, né? Há usos que são feitos da internet, como eu comentava agora há pouco, né? Eu acho que é possível coordenar um pouquinho melhor a disponibilização dos conteúdos que são oferecidos, ou seja, além de colocar, por exemplo, o conteúdo da Voz do Brasil na página da EBC, por que não utilizar outras plataformas, a exemplo do YouTube, a exemplo do Spotify e outras, né, para a divulgação desses conteúdos, não apenas os fragmentos que têm sido colocados no ar, né, ou seja, criando uma forma até mais atraente para que o arquivo esteja ali acompanhado de alguma imagem, acompanhado, né, de algum saiba mais. Então, me parece, né, de novo, não querendo dar muito trabalho para os colegas da IBC, mas também colocando a Universidade de Brasília à disposição, para quem sabe a gente pensar no projeto nessa direção. Porque não criar ali uma página que tenha tanto o passado, uma espécie de repositório, como o presente em relação ao que tem sido feito, os arquivos, né, os programas que são levados ao ar, e também reflexões futuras sobre a Voz do Brasil, criando ali uma espécie de consulta pública permanente, um fórum, digamos assim, de ideias que pode ser útil, claro que filtrando com as devidas cautelas, né, mas que pode ser útil para o aperfeiçoamento do programa e também para o aperfeiçoamento da programação que é levada ao ar, porque certamente essa interação e essa maior participação do público pode ser bastante útil para o aperfeiçoamento da Voz do Brasil, por um lado, mas também para a criação de outros conteúdos e a criação também de outras formas de interação e participação com o público. Professor, antes da gente encerrar, uma pergunta simples. Em 2018, a gente teve esse projeto de lei que se tornou lei e flexibilizou o horário da Voz do Brasil. O senhor entende como positiva essa flexibilização? Olha, a minha posição individual, né? Não falo aqui como uma posição majoritária, mas eu entendo que a permanência da obrigatoriedade, por um lado, e a flexibilidade, por outro, foi um encontro de interesses interessante diante do que se podia fazer naquele momento, porque a partir dos anos 90 se acentuou uma campanha contra a obrigatoriedade,
da transmissão da Voz do Brasil, algo que já se remonta ali, que se remonta aos anos 30, né? No começo do trabalho que a Voz do Brasil desenvolvia, a obrigatoriedade que se estabeleceu naquele momento, mas que ganhou força nos anos 90 e que criava interesses aqui no Congresso Nacional para que ela fosse abolida de uma forma, vamos chamar assim, abrupta, né? Por um lado. Mas, por outro, também preciso levar em conta que, sobretudo nos centros urbanos, esse horário das 7 às 8 da noite era um horário bastante estratégico para as pessoas que estavam voltando para casa e que precisavam de informações sobre trânsito, sobre questões ligadas a possíveis problemas de mobilidade, né? Então, me parece que essa solução quase que salomônica, né, foi inteligente e fez com que a gente conseguisse estimular com que as emissoras encontrassem, a depender dos seus públicos e das suas possibilidades, o melhor horário para a sua veiculação. E também, né, eu acho que aí trouxe essa flexibilização uma outra tarefa, que é garantir que os cidadãos brasileiros tenham condições de acessar a internet para que, independentemente do horário, também possam alcançar os conteúdos que são veiculados no momento que tenham mais necessidade e condições de ouvirem esses conteúdos, né? Então, eu acho que associada a essa decisão de 2018, que depois foi sacramentada pelo STF, é essencial que pensemos em políticas públicas relacionadas ao acesso digital para que também a população tenha, especialmente na internet, uma outra possibilidade de acesso à informação e direito à comunicação. Maravilha, professor Fernando, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, mais uma vez, por essa oportunidade. Queria parabenizar a TV Senado pelo trabalho que tem realizado e vou seguir acompanhando Cidadania em casa como telespectador, enviando sugestões também para que vocês melhorem ainda mais esse programa. Por favor, vou cobrar essas sugestões. Obrigado, professor. Esse Cidadania está disponível para você rever e compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. Na medida em que você negocia essas pessoas aqui como se mercadorias fossem, escraviza elas, e lá na frente você agora diz que elas estão libertas, a pergunta que se faz é: e qual a profissão dessas pessoas? O que elas vão fazer para sobreviver? A lei diz, né? Está escrita abolição, ponto, e vocês que se virem. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. É tempo de cartão postal em Brasília. Os famosos IPs colorem as ruas do Distrito Federal e chamam a atenção de todos que passam por eles. Além de encantarem o olhar, os IPs exercem um papel fundamental no equilíbrio do meio ambiente. As flores atraem abelhas e outros polinizadores, ajudando na reprodução de diversas espécies vegetais. A flor é o órgão reprodutor da planta, a parte dela que vai dar o fruto e as sementes. Então, isso tem a ver com o ciclo da planta. E aqui, né, no nosso bioma cerrado, esse florescimento acontece nesse período do ano. E a sequência que acontece é que a gente tem intensidade inicial dos roxos, que florem mais intensamente primeiro, depois os amarelos, depois os rosas e brancos. E agora você pode encontrar indivíduos florindo em épocas diferentes. Agora é lei. Foi aprovada a norma que permite ao governo adotar contramedidas quando as exportações brasileiras sofrerem restrições ou retaliações. A Lei da Reciprocidade Econômica contempla situações como o aumento de tarifas de importação decretados pelos Estados Unidos. O Senado votou. Agora é lei.
A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu achei muito legal porque eu normalmente fico em casa jogando, jogo muito, não saio de casa. E eu achei muito legal, por causa que eu adoro física. Então sair de casa foi legal. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... uma cadeira na academia e foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Por lei, a ciência e o pesquisador brasileiro têm um dia nacional, 8 de julho. A data é uma homenagem à fundação da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em 1948. A importância da ciência, eu gostaria de dizer que ela é importante para a conservação da vida das pessoas, da vida do planeta e também para transformar a vida das pessoas. Cada vez mais existir a elaboração de políticas com base em resultados científicos. Quer dizer, se você mostra essa importância da ciência, você está valorizando a ciência. Cada vez mais eu acho que tem que se divulgar. E eu digo sempre que tem que se divulgar não só o resultado, mas procedimentos, ou seja, a vacina foi descoberta. Como a vacina foi descoberta? Para legitimar mais a ciência, é importante também que se saiba como, os procedimentos. A gente veio de Belo Horizonte e uma amiga da escolinha da nossa filha indicou. Ela falou, um passeio legal para ir lá é o SESI-Lab. Quando a gente estava lá em Brasília, fomos. Aí falamos com a família aqui, eles falaram que era super legal mesmo e tudo. E aí a gente veio hoje, né, filha? Sim! Nós viemos conhecer o espaço e achamos interessantes, porque a gente é de Minas, de Belo Horizonte, a gente não tem um espaço que tem essas atividades. O seu espaço que é interativo e muito importante para o desenvolvimento da criança, até para ela ter uma percepção melhor do concreto, né? Eles interagem aqui junto com outras crianças e jovens de diversas idades. Como ele vê as coisas na parte de física na escola, aqui ele tem a oportunidade de ver na prática como acontece, ver tudo que ele aprende lá de uma forma mais lúdica do que ele tem lá só na teoria. Essa interação, né, para tirar um pouco eles do universo da tela, né, só da tela, e vivenciar mesmo as experiências. Então é importante essa interação com os coleguinhas, que tem tem outros estudantes, eles podem fazer trocas, né, e coisas que eles não veem hoje. Despertar o interesse dos estudantes, independente de escola pública ou escola privada, para a ciência e para as áreas tecnológicas é algo muito importante, né? Porque muitos deles têm esse bichinho dentro de si, essa curiosidade, mas acabam não tendo isso tão estimulado e desenvolvido durante a sua formação inicial, lá no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental. SESI-Lab é um museu de arte, ciência e tecnologia. A gente funciona desde novembro de 2022. Aqui é a exposição de longa duração. O térreo onde a gente está
funciona a exposição principal, que são 3 galerias. A Fenômenos no Mundo, que é essa galeria que a gente está e que continua, a Aprender Fazendo e a Imaginando Futuros, que fica no primeiro pavimento. Essas 3 galerias compõem a nossa exposição de longa duração, a exposição principal do museu. Para despertar o conhecimento também das crianças e dos jovens, a gente precisa trabalhar melhor isso, né? Trazer para as escolas e levar essa provocação, né? Para que haja uma interação melhor entre a educação e as instituições de ciência e tecnologia propriamente ditas, né? As universidades, os institutos de pesquisa, né? Que nós chamamos instituições de ciência e tecnologia, e até aquelas instituições que fazem a transferência de tecnologia. Então, precisa haver um pouco mais de interação, né? De momentos de integração entre essa área educacional e essa área científica para despertar novos talentos. Eu sou oriunda de escola pública, do interior de São Paulo, uma cidade bem pequenininha. E lá eu tive duas professoras de biologia, eu sou bióloga, né, que despertaram em mim essa curiosidade. Aliás, sempre fui muito curiosa e adorava assistir Globo Rural desde pequenininha, mas despertaram em mim a curiosidade, a vontade de trabalhar com biologia, e isso me levou a fazer biologia. Então, eu estudei desde o ensino médio, eu sempre gostei disso, brincava que eu queria ser pesquisadora, que eu queria ser astronauta, coisas desse tipo. E aí fui fazer biologia na Unesp, e lá, desde o começo do meu curso de graduação em biologia, eu comecei a procurar professores que eu pudesse fazer estágio. A gente tem alguns programas para o público não dominante. Um deles é o SESI Lab Delas, que é um programa voltado para meninas e mulheres na ciência, para incentivar que essas meninas tenham carreiras científicas. Então, é um programa pequeno, que a gente atinge poucas meninas, mas que tem um grande impacto. A gente está no 2º ciclo, a gente tem 30 meninas e 10 professoras que participam de várias escolas. A gente faz uma seleção entre escolas públicas e escolas do SESI, e essas meninas passam por um ciclo de 1 ano de formação e prototipagem de um projeto. Então, são formas de ir quebrando essas barreiras simbólicas e ampliando o acesso de cada vez mais pessoas. Eu acho que o maior desafio que nós temos, vocês também, é realmente a popularização da ciência. As pessoas precisam entender a importância da ciência, a importância da inovação, da tecnologia. A China botou recentemente no Plano Nacional de Educação dela, né, colocar como missão, como objetivo, colocar a tecnologia e a inteligência artificial como prioridade. Hoje ela disputa com os Estados Unidos aí, né? Mas a gente perdeu isso. Fizemos isso nos anos 60. Mandamos milhares de jovens estudar no exterior, e está aí a Embrapa, que é uma referência internacional. Todo mundo, em qualquer lugar do país, do mundo, conhece a Embrapa. Nós temos uma trajetória muito bonita na pesquisa agropecuária. Lembrem todos que nos anos 70 esse país era um grande importador de alimentos. Nós éramos lá cerca de 90 milhões de habitantes e produzíamos, à época, cerca de meia tonelada de cereais por habitante ano. Essa trajetória nos levou, após 50 anos, a sermos hoje um dos grandes produtores mundiais de alimentos e nos permite hoje garantir a oferta de mais de 1,5 tonelada de cereais por habitante ano. Nós temos hoje segurança alimentar, mas ainda não temos soberania alimentar, porque importamos boa parte das matérias-primas que utilizamos para produzir alimentos nesse país. Temos ainda, senador, uma dependência muito grande, a importação especialmente de fertilizantes. Portanto, será a ciência também que irá nos trazer as boas respostas para a gente ampliar a soberania sobre a nossa produção. Junto com a Embrapa, nós estamos participando com 2 projetos, um deles com a Embrapa, voltado para a agricultura espacial, chamado de Space Farming, e muitas vezes a gente pode perguntar, mas por que investir numa agricultura espacial se o país não tem, por exemplo, nesse momento, né, ou para o médio prazo, nenhuma estimativa ou perspectiva de missões tripuladas? E aí eu destaco que esse tipo de pesquisa ele é fundamental para que nós possamos capacitar os nossos pesquisadores a trazerem robustez, resistência e produtividade aqui na terra para a nossa agricultura.
Antártica ela é muito mais do que apenas pinguim e gelo, por exemplo. Nós temos uma biodiversidade enorme naquele local. E essa biodiversidade enorme, né, ela tem sido também explorada, né, junto ao Programa Antártico Brasileiro desde 1982, quando nós tivemos, então, a primeira expedição ao continente gelado e quando, no ano seguinte, o Brasil se tornou membro consultivo do Tratado Antártico. O Brasil tem o Programa Antártico como um programa de Estado, muito bem dito agora há pouco pelo senador astronauta Marcos Pontes, o que faz com que ele tenha essa longevidade. Mas isso não quer dizer que sempre seja um caminho fácil, digamos assim, para a pesquisa em nosso país. Né? Atualmente, o Programa Antártico é composto por 29 projetos de pesquisa. Né? Eu me sinto honrado de poder aqui representar esses 29 coordenadores também. Além disso, nós temos também vários estudos sendo relacionados com atmosfera, oceano, microplásticos e etc. E todo esse conhecimento de estudos da Antártica, ele também fez com que o interesse do Brasil no Ártico também surgisse. Tanto que em 2023 nós tivemos a primeira expedição oficial brasileira ao Ártico. E na busca por mais recursos, uma proposta de emenda à Constituição dobra o investimento em ciência, tecnologia e inovação até 2033, dos atuais 1,2% para 2,5% do Produto Interno Bruto. Aumentar os recursos investidos em pesquisa e desenvolvimento no país dos ridiculamente baixo, cerca de 1% do PIB, para aproximadamente 2,5% ou acima de 2,5% do PIB num prazo de 10 anos. O que nos levaria a ficar próximos da OCDE, dos países da média da OCDE, de 2,73%. E ainda muito distante de alguns países como Japão, Coreia, Israel, que estão lá nos 5%. Mas isso nos daria uma luz, pelo menos, de ir para frente com a nossa ciência, que significa isso com correlação direta e para frente também com o desenvolvimento econômico e social do país. Isso aí significa, na prática, toda a articulação feita com as empresas, com o setor do terceiro setor, para que investimentos sejam feitos. Então, quando a Samsung, por exemplo, constrói um laboratório lá em Manaus, isso aí é computado. Quando o Eldorado constrói um laboratório lá em Campinas, isso é computado. Não é só dinheiro público, isso aí é dinheiro privado, a maior parte vem disso. A ciência é a nossa bússola indispensável e deve ser prioridade de financiamento em uma era de desafios globais. Estamos em uma encruzilhada sem igual na história da humanidade. Nosso planeta responde a um clima em transformação, elevação do nível do oceano, intensificação dos eventos extremos, mudança de ecossistemas, perda de biodiversidade. Ainda a recente pandemia de Covid-19 e a propagação da gripe aviária nos lembram de nossa vulnerabilidade interconectada. As desigualdades se aprofundam, ameaçando a coesão social. A segurança alimentar persiste enquanto os recursos diminuem. Novas tecnologias surgem a um ritmo veloz, prometendo progresso, mas também apresentando profundas questões éticas e sociais. Diante da complexidade e múltiplos desafios globais de desenvolvimento, temos uma ferramenta indispensável, a ciência. É a busca rigorosa da compreensão das leis fundamentais que regem nosso universo, nosso planeta e nós mesmos. E o mais importante, é o mecanismo que transforma esse entendimento em soluções. A ciência hoje, desde então, na era moderna, ela hoje é um instrumento de soberania, de desenvolvimento, de combate à pobreza e mais, de sobrevivência. Nós só conseguimos ser 8 bilhões, talvez 9 bilhões de habitantes no planeta, graças à ciência e graças ao pesquisador científico. Por isso, a importância de se comemorar e de se dar importância ao dia de hoje, valorizando, definindo metas e cobrando dos nossos governantes verba, estratégia e, mais ainda, a importância que a ciência e o pesquisador científico devem ter nos dias de hoje. Todos os países desenvolvidos, sem exceção, sem qualquer exceção, o que eles fizeram para ser desenvolvidos como são hoje? Não é questão de posição geográfica, não é questão de religião, não é questão de língua, não é questão de cultura, é só questão de usar a inteligência para fazer o investimento consistente em pesquisa e desenvolvimento, de forma que nós consigamos, consigamos fazer aqui no Brasil o que eles fizeram lá, usando uma receita simples, educação focada,
Investimento consistente em ciência, tecnologia e inovação. Ambiente de negócio favorável para o desenvolvimento de empresas, principalmente de base tecnológica, para que os pesquisadores formados consigam ter empregos. O que é muito presente na nossa vida é a resiliência, porque a ciência, a pesquisa, a maioria das coisas que a gente faz, dos experimentos, eles dão errado, até dar certo. Então a gente tenta, a gente experimenta de um jeito, tenta do outro. Então você tem que ser resiliente para chegar naquele lugar que você pretende ou para chegar naquela descoberta, naquele resultado, não naquele resultado, mas descobrir o porquê daquilo que você está se perguntando. A pergunta inicial, para você chegar na resposta dela ou em parte da resposta dela, você tem que ter resiliência para testar várias vezes uma coisa, mudar o caminho, recalcular a rota e chegar naquele objetivo que você pretendia. Eu queria dizer que com essa questão da comunicação pública da ciência, a gente tem aquela imagem do eureka, né? Gente, para você chegar a esse eureka, nem assim, de repente. Por isso que a questão dos procedimentos são tão importantes. Tem muita tentativa e erro até chegar no eureka. Então, por isso que é muito importante a questão da estabilidade do financiamento. Nós temos que fortalecer as carreiras de pesquisadores no Brasil. Normalmente essa é uma tarefa muito difícil de acontecer. Normalmente os pesquisadores estão dentro das universidades, o que não é errado. Eles estão ali nos principais centros de pesquisa, que são as nossas universidades públicas, algumas universidades privadas e alguns institutos muito importantes, uma boa parte deles vinculada ao próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, mas não só. O Butantan é uma instituição ligada ao governo de São Paulo, mas também com relação forte com o governo federal, com o Ministério da Saúde. A Fiocruz, um centro excepcional de pesquisa na área da saúde, vinculado ao Ministério da Saúde do nosso país. Nós temos inúmeras outras instituições que são vinculadas a outros ministérios. Por exemplo, um centro de pesquisa avançado como o Embrapa, que cuidou de garantir a melhoria da qualidade da produção agrícola e pecuária no Brasil, está vinculada ao MAPA. Essas instituições todas têm carreira de pesquisadores, mas a quantidade de pesquisadores no setor público ainda é pequena para a nossa necessidade e a quantidade de pesquisadores nos centros de pesquisa das empresas, especialmente as empresas privadas, é muito baixa. Quais são nossos gargalos? Muita desigualdade regional. Esse é um problema que nós temos, quer dizer, precisamos fomentar cada vez mais a pesquisa, a ciência na região norte, na região nordeste, no centro-oeste. 90% da nossa produção vem das universidades. Então, ou seja, nós estamos produzindo, mas ainda com poucos recursos. Então, além desse gargalo, que eu chamo o gargalo da questão regional, eu vejo esse gargalo que é a questão das ICTs. As instituições de ciência e tecnologia precisam ter mais recursos. Em relação à gripe, todo ano há uma mutação de vírus. Todo ano nós pesquisamos o vírus, nós examinamos quais são os vírus que estão circulando e produzimos uma vacina nova. Todos os anos isso é produzido e destinado para o conjunto da população brasileira. Então são respostas que nós vamos dando. Em todas as áreas nós temos boas respostas, como resultado da pesquisa científica. Por exemplo, imagina o Ministério da Saúde, durante uma pandemia. Ele tem que ter, obviamente, o controle da política pública da saúde, como aplicar vacinas na população com mais eficiência e com mais amplitude. E o Ministério da Ciência e Tecnologia tem que desenvolver a vacina, usar as situações que a gente tem, os recursos que a gente tem para aplicar no desenvolvimento de tecnologia nacional. Isso incentiva os nossos pesquisadores, isso incentiva o desenvolvimento da indústria de tecnologia, né, ou das empresas ligadas à tecnologia. Se nós pensarmos, por exemplo, em ciência e tecnologia, essa região que nós nos encontramos hoje, a região centro-oeste, que é o bioma cerrado, lá no passado, antes dos anos 70, era uma região ignorada do ponto de vista de exploração agropecuária, porque não produzia. E não produzia por quê? Porque não era capaz de produzir? Não, não produzia porque não tinha conhecimento científico para explorar, né? A partir do momento que se teve
esse conhecimento, que se trouxe, que se estudou a questão da acidificação dos solos, a questão do melhor aproveitamento dos nutrientes e assim por diante, se conseguiu transformar uma região que antes era uma região rejeitada do ponto de vista de exploração agropecuária para o maior celeiro de grãos do país. Você tem que sempre pensar muito conjuntamente a estratégia de você formar o pessoal, depois ter um mercado de trabalho aguçado e ter centros de pesquisas muito fortes. Então nós temos ampliado esse trabalho, nós estamos reforçando imensamente o nosso laboratório Sirius, que é um laboratório de luz fantástico, que está sediado ali na cidade de Campinas, em São Paulo. Estamos ligando ao Sirius o Orion, que é um laboratório de segurança máxima na área de biotecnologia. Isso dá uma resposta também super positiva, talvez o maior laboratório de pesquisa de toda a América Latina na área de biotecnologia vai ser o nosso Orion, com segurança máxima, que é um NB4. Então, é um esforço do governo federal diretamente. Estamos construindo um reator multipropósito que pode tirar a dependência do Brasil da produção de radiofármacos, que hoje nós importamos mais de 80%. O país sem investimento digno, real em ciência e tecnologia, esse país vai para onde? Vai ser escravo dos outros. Infelizmente é isso. E cada vez mais, num mundo que depende de tecnologia, tecnologias emergentes como inteligência artificial crescendo exponencialmente com várias aplicações, se o Brasil não tomar tenência, vamos chamar assim, tomar sentido em fazer o que é correto, fazer a parte estratégica, nós vamos ficar à mercê dos outros países. É só pensar em qualquer área. Tem uma pandemia, se nós não tivermos o laboratório, a capacidade de tratar dessa doença com produtos brasileiros, porque num momento desse de emergência mundial, cada país vai cuidar primeiro do seu. Se isso não entrar na cabeça dos nossos dirigentes, o Brasil vai ficar muito atrasado e não vai ter nenhum lugar. Embora a gente tenha todas as qualidades, todas as possibilidades com recursos naturais e tudo mais, e cientistas capazes, se isso não entrar na cabeça dos dirigentes, que geralmente não entendem de ciência e tecnologia, a gente vai ficar muito para trás. Como popularizar a ciência? Primeiro, você começa, por exemplo, coloquei um projeto de lei que destina 10% do FNDCT para popularização e promoção. Primeiro, você precisa ter recurso. Você precisa colocar sistemas como laboratórios, isso não é caro se colocar, equipar as escolas com uma infraestrutura mínima para que eles possam desenvolver ciência e ensinar da forma mais adequada para os alunos hoje em dia, em que os alunos utilizem o conhecimento básico de física, matemática, para resolver problemas que são ligados à ciência. Já está provado que existe uma relação positiva direta entre investimentos em ciência e tecnologia e índice de desenvolvimento urbano, o que é resumido na sigla IDH. Por quê? Porque os países que mais investem em ciência e tecnologia são os países que também têm um índice de desenvolvimento humano mais elevado. Por quê? Porque esse conhecimento e essa tecnologia convertida em inovação para a sociedade melhora as condições de saúde, as condições de educação, o bem-estar social, a preservação ambiental, ou seja, as condições de sustentabilidade daquela nação. Não ter aquela ideia que eu acho que às vezes passa nas escolas, que fazer ciência é difícil. Não, tem que mostrar que fazer ciência é possível. Sim, a gente acredita justamente nesse potencial do aprender brincando. É até a metodologia da nossa escola. Que através da brincadeira ela vai guardar isso em outro local do cérebro, porque ela vai acessar com ludicidade, com mais leveza do que algo obrigado a fazer. Ah, tem que fazer isso, tem que aprender. Não, deixa ela se divertir, que aí ela vai fazer com prazer, ao invés de ser algo imposto pela gente.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre infraestrutura, saúde, geração de empregos, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Não percam. Eu diria que a saúde em Pernambuco está mudando fortemente e isso tem um componente importante, lógico, do governo do estado, mas principalmente do governo federal. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com cigarro convencional. E em idades mais tenras, né? Quer dizer, pessoas mais jovens. O cigarro eletrônico é até um pouquinho mais complicado do que o tabaco normal, né? O cigarro normal de papel e o tabaco propriamente dito. Por quê? Porque ele é altamente viciante, ele é cheiroso, o cheiro dele é um cheiro agradável e o sabor dele também é um sabor agradável. E isso tem captado a adolescência com muita facilidade. Eu chego na distribuidora, na tabacaria, eu pergunto, eu quero um pod, que a gente chama de pod. Eu quero um pod. Aí ele mostra qual que eu quero, pergunta sabor, se eu tenho uma marca de preferência. Mas é muito importante esse tratamento, sabe? Porque sem apoio, sem ajuda, fica difícil. Eu comecei a investigar em 20 de dezembro de 2022, não é isso? Veja, pessoal, nós temos casos lá complexos, que demoram 1 ano, 2 anos. Esse demorou 3 meses, pessoal. 3 meses e eu já tinha a materialidade, a autoria, já tinha o careca, já tinha o departamento, tudo, todos eles classificados. E ninguém se atrevia a investigar ou tocar para frente. Essa investigação do senhor, ela, segundo o que está demonstrado, ela chegou a operadores financeiros tipo careca do INSS, o tal do Antônio Carlos Camilo. O senhor já esteve em algum momento com Antônio Carlos Camilo? Nunca. O senhor sabe quais políticos a nível nacional, num Congresso Nacional, dão suporte a Antônio Carlos Camilo? Provas nenhuma. Esse crime não poderia ter sido realizado se você não tivesse o presidente do INSS no seu bolso, todo o departamento de benefícios do INSS e, na minha opinião, que eu tenho certeza que os senhores vão chegar lá, aí eu ia pedir o ministro da Previdência. Senhores, essa presidência está colocando em pauta um requerimento extra-pauta para a prisão preventiva, como solicitado com o relator. E nós vamos votar hoje, a votação será nominal e os senhores poderão votar sim ou não. Está aprovado o requerimento do relator por 26 votos a favor, nenhum voto não. O Brasil avança rumo à criação de uma política nacional de cuidados. Mas o que significa para o Brasil e para o mundo a volta de Trump? Inteligência artificial e cultura são assuntos de cidadania. É uma necessidade de revisão desses benefícios e incentivos fiscais. Eles são concedidos originalmente em troca de vantagens para o povo brasileiro, que é a geração de emprego e oportunidades. Mas isso vai ficando no decorrer do tempo, essas empresas vão acostumando com incentivos fiscais e vão, às vezes, reduzindo os empregos, reduzindo as vantagens para o Brasil, e não é justo que eles continuem auferindo esses benefícios ao longo de tanto tempo. Então, cada caso é um caso. Tem que se rever tudo isso
e fazendo os cortes. Começa aí com 5% inicialmente desses benefícios, depois 10, 15, até ajustar aqueles que realmente são muito importantes e indispensáveis para o crescimento do Brasil. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais I, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A terapia gênica é uma abordagem inovadora da medicina que busca corrigir falhas genéticas, substituindo ou silenciando genes defeituosos. Os avanços nesse tipo de terapia têm despertado grande expectativa no tratamento de condições genéticas, como hemofilia, anemia falciforme, atrofia muscular espinhal, a AME, e síndromes do espectro autista. Quem vai nos explicar um pouco mais sobre a terapia gênica é Caroline Caide, bióloga, e Ana Karine Bittencourt, fundadora do Instituto DAF1. Olá, sejam bem-vindas. Muito obrigada por virem aqui participar do nosso programa Cidadania. E eu vou começar perguntando, Caroline, parece quase enredo de filme de ficção científica, né? A terapia gênica já existe? Sim, já existe, já é uma realidade. E ela está presente justamente para a gente conseguir consertar falhas genômicas que antes eram impossíveis da gente arrumar, né? E na prática, assim, como é feita essa correção? Na prática é um medicamento em que o medicamento entrega aquilo que está faltando ou que está falhando. Então, por exemplo, o AME, você tem uma deficiência na proteína, então ele geralmente utiliza vírus para entregar aquela proteína que tem a conformação correta para o sistema funcionar corretamente. Mas aí ele corrige e fica corrigido? Tem de várias maneiras. Tem aquela que corrige logo no DNA, como o CRISPR, e aí você consegue, né, perpetuar aquela proteína correta. Tem algumas que você precisa entregando periodicamente aquela proteína de maneira correta para o organismo funcionar, mas ela é uma modalidade muito variada, mas o mais importante é que ela vai diretamente na origem da vida, né? No genoma, no DNA, no RNA, na proteína, para consertar pontualmente essas doenças. Olha, muito interessante, né? E, Ana, você é fundadora do Instituto DAF1 e também, né, mãe atípica. Conta pra gente o que é esse instituto e o que é o DAF1. O Instituto é uma associação de pais e o Instituto de Ciência e Tecnologia, né, ao mesmo tempo. Nós nascemos com essa dupla missão, digamos assim. O DF1 é um gene no cromossomo 11, né, que quando mutado, quando tem uma mutação nele, você tem um impacto no neurodesenvolvimento que traz consequências, né, em geral o autismo, muitas vezes epilepsia, difícil controle, muitas vezes outras comorbidades que são associadas. Quando a gente começou, meu filho foi o primeiro caso no Brasil, né, diagnosticado com essa mutação. Então, não se conhecia nada sobre o gene, nem aqui nem no mundo. E aí a gente começou a desenvolver pesquisa sobre o gene mesmo na ciência básica, né? E daí fomos descobrindo as alternativas de tratamento. E a terapia gênica, exatamente por agir, né, em um gene, seria uma das opções mais promissoras atualmente. Então, daí a gente se aproximou do tema, né? Do tema que é do interesse de todo mundo que tem uma condição. Quando você fala genético, hoje em dia você acaba escutando sobre terapia gênica, seja ela um tipo ou outro, mas é uma esperança, porque, né, para quem tem uma condição genética desconhecida, incurável e rara, é complexo, né? Você acaba buscando um tratamento e não acha. Então, por isso é que a ciência se mostrou o nosso caminho de busca.
quando a gente fundou o Instituto, a gente já tinha, meu filho, quando começou a ter as convulsões, né, quando começou a ter epilepsia, já tinha 8 anos de idade. Né, e a gente foi ter o diagnóstico com 9 anos de idade. Hoje ele está com 17 anos de idade. Né, e, infelizmente, as convulsões ainda não pararam, né, apesar de todas as medicações, do canabidiol e todas as intervenções. Então, a gente vê que se tem uma base genética por trás do quadro, é preciso entender o que é que essa base genética está fazendo, de que forma que ela pode ser alterada, melhorada ou não. É muito melhor ir dessa forma do que só ficar no paliativo, né? No buscar uma medicação que não sabe o que está fazendo. A gente vive nesses testes, né? Que só alivia os sintomas, vai para frente, vai para trás, funciona, não funciona. E a gente não sabe o que está acontecendo de fato. E como a gente já tinha 8 anos, a gente já tinha passado em muitas terapias, em muitos tratamentos, aí a gente resolveu, então vamos ter que ir para a ciência, vamos ter que nos aproximar dos grandes doutores desse país, né, e entender o que eles estão fazendo para ver se a gente pode ajudar de alguma forma e entrar nesse mundo, né, para ver se ajuda também os meninos. E como isso funcionaria, Caroline? Assim, então, por exemplo, no caso do DAF1, assim, tem que ter uma pesquisa específica para tratar essa questão genética, tem que ser assim, sob medida? Sim, cada modificação, cada mutação tem uma característica. Então, por exemplo, no caso do DAF1, você tem uma modificação que, para consertar, você teria que usar, por exemplo, a tecnologia de CRISPR, que você faz uma correção direto nas células para ela poder produzir a proteína de maneira correta. Um outro exemplo, que também é um autismo genético, que é o Phelan-McDermid, já é uma outra estratégia. Então, ele tem outro mecanismo por trás, que nesse caso você entrega a proteína, que é o SHANK3, inteira, direto para aquele organismo. Então, cada condição, ela tem uma realidade, ela tem os pesquisadores que estudam o mecanismo que leva, né, à doença, mas dentro da terapia gênica, você tem o vetor que vai levar aquela tecnologia, né, para aquela célula. E por isso que quando você pensa no vetor, né, qual que é a máquina ou o Uber que vai levar aquela tecnologia, aí a gente consegue unificar todas essas condições, porque sempre você precisa de um carro, um transporte que vai levar essa tecnologia, independente dessa tecnologia. Imagina, por isso eu gosto do carro, porque você tem um carro vazio e você coloca o passageiro ali ou a mala para entregar. As malas são diferentes, os passageiros são diferentes, mas a construção desse carro ela é muito importante. E hoje, na ciência, a gente tem apenas um tipo de carro, que é o adenovírus. E ele tem várias limitações e vários efeitos colaterais. Por isso a importância da ciência avançar, não só lá na ponta, na condição, mas também no transporte, né, nessa plataforma. E é muito bacana porque o Brasil tem avançado nesse tipo de ciência e a gente tem desenvolvido aqui no país plataformas que podem abastecer a terapia gênica de uma maneira mais holística, né, mais completa. E a ideia também, então, você falou que o adenovírus tem efeitos não desejáveis, é buscar uma coisa, né, um carro mais eficiente, um Uber mais confortável. Exato, assim. Exato. Então, a gente desenvolve pesquisa, por exemplo, usando os próprios vírus brasileiros, né? Então, o adenovírus é um vírus de DNA. E a gente tem os flavivírus, que são vírus de RNA, né? Dengue, Zika. Então, usando engenharia genética em vírus, a gente consegue transformar ele nesse transporte para poder fazer esse carregamento das terapias gênicas que estão por vir, né? E isso tudo, né, como eu até falei antes, parece um pouco filme de ficção científica, né? Essa é uma das suas campanhas, né, Ana, de divulgar mais, levar esse conhecimento, né, à população. O Instituto vai fazer 5 anos de existência, né? E nesse tempo a gente aprendeu muito o que eu chamo de letramento, né? A gente precisou fazer preciso começar a traduzir os termos dos pesquisadores, né, para a gente começar a conversar. E aí a gente começou a adentrar nesse mundo. E aí, fora do Brasil, é muito comum as associações financiarem, patrocinarem e até estarem bem próximos da ciência. Aqui no Brasil ainda é muito raro isso. Mas a gente resolveu ousar nesse sentido e foi aprendendo. E aí, então, ali, quando a gente já estava com um pouco mais de experiência, a gente propôs a Pfizer Internacional em um edital público, né? Que a Pfizer abriu um edital público para educação médica sobre educação social, educação sobre conhecimento genético.
Eu falei, olha, então nós vamos educar médicos, mas também nós vamos educar famílias, nós vamos educar profissionais da ciência sobre o que é genética, sobre esse letramento todo, o que é terapia gênica. Vamos levantar o que tem no Brasil sobre isso. E aí fizemos um documentário, a gente ganhou o edital, né? E fizemos um documentário e agora a gente vai fazer a gente está fazendo, né, uma série de eventos em que a gente expõe esse documentário e chama os pesquisadores para debater o que eles estão mesmo falando lá no documentário, junto com as famílias, junto com as pessoas que têm interesse, né? Quem tem uma condição que está sendo pesquisada lá no Einstein, por exemplo, e traz o pessoal do Einstein para conversar com essas famílias, né? E ao mesmo tempo os pesquisadores locais também podem trazer suas dúvidas e gerar novos grupos de pesquisa, né? Iniciantes e novas hipóteses. Essa foi a proposta nossa, de dividir aquele nosso conhecimento como família, né? Pequenas famílias, mas muito interessadas, e que fomos adquirindo, né, ao longo do tempo. Então, isso a gente tem. O Fórum de Terapia Gênica é um fórum onde a gente expõe o documentário, mas também expõe, entre aspas, né, os pesquisadores, a nata do Brasil, né, nesse tema. E deixa eles, assim, interagirem, e a gente espera que a coisa cresça, né, e ganhe corpo no país. Porque tem essa questão mesmo, né? Tem que encontrar o pesquisador certo que está fazendo a pesquisa para aquela condição, né? Tem que fazer esse encaixe. E incentivar outros pesquisadores, né? Porque hoje em dia nós temos, assim, cerca de 8.000, 7.000 doenças raras. E dessas, 80% são de origem genética. Dessas 80%, 95% não tem tratamento nenhum. 5% tem tratamento. E às vezes a gente se perde um pouco na nossa discussão quando começa o tema terapia gênica, né? A gente se perde no assunto assim, quanto é o terapia gênica? É milionário. Mas só quem tem acesso a esses 5%. Os outros 95%, e o GNDF1 está nesses outros 95%, não tem sequer a pesquisa ainda. Então, a gente precisa que outros pesquisadores se interessem, não só pelo meu gene, mas pelo CUL3, pelo SHANK3, pelo SN2A, todos os outros genes são iguais, né? Mas então a gente precisa estimular outros grupos de pesquisas a surgirem. Não falta assunto para pesquisar. E ainda tem alguns que nem são conhecidos, né? Cada vez mais se sabe, né, que o autismo tem fundo genético, mas geralmente não se sabe qual é a alteração ou a complicação, né? O autismo é uma condição muito peculiar, né, nesse sentido. Ele tem um grupo que é poligênico, né, que eu não tenho sim, mas eu acredito que esse grupo que é só poligênico, né, ou seja, que tem vários pequeninos genes influenciando, eles estão mais no suporte nível 1, né? Agora, você tem aqueles que você tem um gene específico. E esse que tem um gene específico, você tem características de saúde específicas vinculadas àquilo ali. Seja saúde mental, seja saúde física, você tem alguma coisa muito bem traçada. Esses são os que a gente chama de autismo sindrômicos. E dentro desse grupo, a saúde é primordial, entendeu? Assim, para o meu filho, saúde é primordial. E existe, né, um debate de tratar ou não tratar autismo, mas eu acho que quando a gente cai nos autismos sindrômicos, isso fica muito claro. Se você tem um gene, se você tem uma linha traçada de sintomas de saúde, eu acho que você tem que tratar sim, né? E não é que a gente queira desmerecer ou desfazer ou não colaborar com a diversidade, com a neurodiversidade de forma alguma, né? Amo as pessoas com autismo que eu conheço de todos os níveis de suporte e assim como amo as pessoas com deficiência intelectual também, acho que até esse nome um dia vai mudar, né? De deficiência intelectual vai deixar de ser, como síndrome de Down também. Mas assim, síndrome de Down é muito clássico, né? As pessoas começaram a tratar os problemas cardíacos de síndrome de Down algum dia na vida, graças a Deus, né? E não é porque a pessoa tem síndrome de Down que eu não vou tratar o coração dela. Mas eu não sei se eu fui além do que você perguntou, desculpa. Caroline, e pelo que eu entendi, assim, quando é uma condição que é só um gene, fica bem mais simples de tratar, né? Do que quando é essa associação, né? Assim, é mais fácil de editar ou mexer ali naquele gene. Sim, a terapia gênica é justamente para isso. Ela modifica aquele único gene, ela mexe naquele único mecanismo. Mas a gente não sabe ainda, porque a pesquisa não chegou até lá, qual que seria o efeito dessa terapia gênica em outros tipos de autismo. Pode ser que o fato de você entregar uma proteína que vai ajudar num tipo específico de autismo sindrômico, pode também ter algum benefício para os outros poligênicos, a gente ainda não sabe. A pesquisa precisa avançar a esse ponto.
Mas eu acho que a Ana comentou um negócio que é muito importante, que a terapia gênica é um tema complexo. O complexo significa que é difícil? Não. Complexo significa que você precisa de várias pessoas com expertises diferentes, trabalhando no mesmo objetivo. Então você precisa de várias, né? Um time. É isso que você consegue resolver um problema complexo. Então, a pesquisa ela precisa começar na academia, porque a função da academia é justamente gerar conhecimento, e a gente faz isso muito bem no Brasil. Mas essa pesquisa na academia ela precisa sair e avançar. E para ela sair e avançar, ela precisa de vários outros profissionais, ela precisa passar pela manufatura, a gente precisa do cientista ir para o engenheiro de processos, precisa ir para o advogado, precisa ir para o farmacêutico, precisa ir para o médico, que ele vai entender a realidade do paciente, vai pensar, vai voltar isso para a pesquisa. Então, por isso que a gente chama essa etapa de pesquisa e desenvolvimento. A gente não consegue desassociar as duas coisas, porque precisa fazer pesquisa e desenvolvimento. E dentro dessa jornada, que ela é longa, em torno de 5 a 10 anos, até que esse medicamento chegue para o paciente, você precisa de algumas instituições, então, academia, depois você vai para a startup. A etapa da startup é muito importante, porque é um ambiente extremamente inovador, é uma estrutura, é um CNPJ que ele é simples e que ele consegue ser muito rápido e avançar na velocidade, no limiar ali da inovação, né? Fazer inovação radical. E a startup às vezes é negligenciada pelas academias, negligenciada pela indústria, negligenciada pelo governo, né? Porque é frágil e precisa desse apoio, né? Mais de 70% dos medicamentos novos que são gerados nos Estados Unidos começam na startup. Depois da startup, ela vai para a farmacêutica e que depois isso chega no paciente. Então, cada um ali tem um papel importante e todos precisam dar as mãos, né? Academia, indústria e governo, para que isso aconteça e chegue, né, no produto final. E como é que está essa aliança aí, assim, aqui no Brasil, né, com relação à terapia gênica? Desafiadora, mas o ecossistema ele ainda não está maduro para isso acontecer, né? Entre a academia e a indústria existe um buraco, mas tem várias outras startups, muito pesquisador que está tendo coragem de sair da academia e enfrentar esse matagal na unha, para poder estabelecer o ecossistema, para a gente poder ter essa rota de geração de tecnologia mais fundamentada. Quando a gente ouve falar, né, nesses medicamentos baseados em terapia gênica, a gente sempre ouve falar em medicamentos caríssimos, né? Assim, quem tem acesso a essa medicação atualmente? Hoje é muito difícil, né? Então, a terapia gênica Zolgensma é a droga mais cara no mundo, né? E isso assusta. Mas sim, é possível desenvolver terapia gênica com acesso. Só que para você desenvolver terapia gênica com acesso, você precisa pensar no acesso desde o início, lá na prova de conceito, quando você está desenhando ela. Então, eu gosto de dizer que para você desenvolver terapia gênica com acesso, você precisa resolver 3 problemas, né? O primeiro é a ciência. Então, pensar no acesso desde o início. E aí você consegue desenvolver a ciência. O segundo é a manufatura. Então, você precisa desenvolver um processo produtivo que seja eficiente para poder baratear. Se eu tenho um processo que ele não é eficiente, eu não vou conseguir produzir muitas doses, automaticamente ele vai ficar caro. Agora, se eu penso nessa produtividade, ela tem que ser uma produtividade alta, eu consigo entregar isso com acesso, né? E aí eu preciso colocar os engenheiros de processos para conversar com os cientistas. E geralmente isso não acontece, né? É um problema. Em terceiro lugar, é a fonte de dinheiro que vem para essa terapia. Então, se ele é um dinheiro caro, que requer um retorno financeiro muito alto, isso encarece. Agora, se você consegue uma fonte de fomentos do governo, isso sempre barateia, porque você já desenvolve lá atrás pensando na incorporação no SUS. Você recebe esse dinheiro do governo sabendo que isso vai chegar lá na ponta no SUS. Então, seguindo esses 3 pilares, você consegue dar acesso. Mas para o Brasil conseguir fazer isso, precisa ser desenvolvido tecnologia nacional e fortalecer, né, o complexo industrial da saúde.
Nesse documentário, né, que vocês produziram, pelo que eu entendi, fala um pouco disso, né, da ciência básica até chegar lá à ponta, à clínica, e vocês também conversaram com muitas pessoas. Conta pra gente um pouco. Foi, eu fui entrevistar todos eles, né? Como interessada maior, eu fui apertar o pessoal por aí afora. E foi muito interessante, assim, ver a qualidade do conhecimento que é produzido. E realmente a gente precisa dessa conexão. A conexão lá da pessoa que vai pegar aquele gene que não está associado a nenhuma doença e vai começar a associar aquele gene a uma doença, vai começar a ver qual é o impacto, e tem pessoas muito boas que fazem isso, até aquelas pessoas que vão manufaturar, escolher qual é o melhor vírus, qual é o melhor método, qual é a melhor coisa, até aquelas pessoas que vão chegar, aqueles médicos que vão acompanhar a aplicação mesmo num teste clínico, o recrutamento de pacientes, né? Ver as motivações dos pacientes, as condições éticas para que aquilo aconteça com respeito, né, a todas as pessoas envolvidas. E isso acontece no Brasil, só que hoje a gente ainda tem, assim, como eu comentei, né, a gente ainda tem um foco na clínica, porque a clínica acabou aparecendo mais rápido, porque fora do Brasil já temos muitos. Né, já temos muitas opções de terapia gênica para muitas condições. Né? Se você for no centro, o Hemocentro, a gente foi ao Hemocentro da Unicamp, né, que é um dos pioneiros no Brasil de testes clínicos em terapia gênica para hemofilia. Doutora Margarete Ozero, doutora Gabriela Yamaguchi. Né? A doutora Gabriela também nos acompanha aí nos eventos. E lá eles já fizeram vários testes em pacientes brasileiros. Então, assim, a gente tem muito mais representação lá no clínico, porque os nossos médicos foram fora do Brasil pegar a tecnologia que estava lá, então foram oferecer, vamos dizer, entre aspas, né, o nosso potencial de pacientes brasileiros para serem testados. E aí a gente participou, a gente tem vários exemplos no Brasil, né? Mas não temos uma droga desenvolvida aqui do início ao fim. Então a gente caiu naquela discussão de vamos pagar ou não vamos pagar. Hoje o João Zelsman está, se não me engano, em torno de 6 milhões, né, pelo SUS em São Paulo para crianças até 2 anos de idade que são diagnosticadas aqui. Aqui em Brasília também tem, né? Também tem esse diagnóstico pelo teste do pezinho ampliado. Mas né? Na Anvisa você tem 8 aprovados. E esses 8, se você tiver uma condição, a gente foi falar com uma paciente, por exemplo, que recebeu num teste clínico para amaurose congênita de Leber, que é uma doença da visão. A perda da visão é progressiva e você perde até os 24, 25 anos. Então, ela recebeu num teste clínico também. Então, foi desenvolvido fora do Brasil. Ela participou quando veio para o Brasil por conta de uma excelente médica, a doutora Juliana Salum, que participa também do documentário. E melhorou muito a visão dela e os outros pacientes também. E ela já era muito mais velha. Mas você vê, tem essas representações. A gente precisou cavar para achar quem lá na ciência básica sabia de CRISPR. Quem sabia fazer lá no laboratório? Achamos, e foi muito bom conversar com eles. Quem sabe fazer aqui no meio, que é o que a gente chama de ciência translacional, que é pegar o que o pessoal aqui descobriu e sabe transformar isso aqui numa medicação. Aqui tem menos gente. Então, assim, felizmente temos a doutora Caide, né, a doutora Caroline Caide, temos também o Albert Einstein, o doutor Ricardo Weilich e a doutora Priscila Matsumoto, né, que tem linhas lá eles têm uma linha para anemia falciforme e epidermólise bolhosa, né, são condições sanguíneas e condição de pele. E a doutora Carolina Caide, condições neurológicas. Então, foram esses dois polos, basicamente, que a gente conseguiu achar de desenvolvimento nacional de tecnologia. Então, assim, esse foi o documentário, entendeu? Assim, a gente tanto juntou o nosso conhecimento pequeno como famílias, né, em conseguir entender esse universo. Eu vou lá, vamos ver se alguém sabe mais do que eu. Com certeza alguém sabe mais do que eu, porque eu sei muito pouco. Né? E aí a gente foi cavando quem são essas pessoas que estão desenvolvendo isso no Brasil. E montamos em 3 episódios. Doutora Caroline, quais são as perspectivas assim, de conseguir baratear esse tipo de tratamento? Na iniciativa que a gente está agora, na pesquisa que a gente está desenvolvendo, a gente já conseguiu resolver o problema da ciência, porque quando a gente foi desenhar, né, a tecnologia, essa ideia do transporte, a gente pensou ele em plataforma
que você, quando pensa em plataforma, é um único carro que leva várias, então você consegue trazer esse acesso. E a vantagem é que o fato de você ter essa plataforma, você consegue desenvolver num único lugar de manufatura, o que também ajuda a trazer o acesso, né? Agora a gente precisa resolver o outro problema, que é a fonte de financiamento para desenvolvimento de tecnologia aqui no Brasil. E essa fonte de financiamento, principalmente do governo, né? Porque é um dinheiro que é barato, vamos dizer assim, porque a gente não precisa depois devolver para o fundo de investimento ou outras iniciativas esse lucro. Como não tem lucro envolvido, é desenvolvendo a tecnologia até o final. E a gente, né, tem esse comprometimento de entregar e incorporar isso no SUS no futuro, esse último problema de fomento que ainda não está resolvido. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso tempo. O assunto é vasto, mas deu para a gente dar uma pincelada aí. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Cidadania. Obrigada, Roberta. Obrigada. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa sobre edição gênica está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e continue assistindo a TV Senado. Não quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade? Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O que é inédito nessa escavação é a gente encontrar esse fragmento cerâmico. E essa cerâmica ela sai quase a 6 metros de profundidade, ou seja, ela está lá na base do sambaqui, está lá naquele momento inicial de construção do sambaqui. Então esse fragmento ele pode estar entre as cerâmicas mais antigas da América. Até o momento, todas as pesquisas que o Eurico Miller fez, ele não tinha encontrado essa cerâmica aí. Ela é uma cerâmica super elaborada, ela é muito bem queimada. Ela tem datas que chegam até mais de 4.000 anos, que são datas relativamente antigas para a cerâmica. Em outros lugares, aqui nas Américas, na Mesoamérica, por exemplo, a gente quase não tem cerâmica dessa idade, nem no Peru. Então são cerâmicas muito antigas para o contexto aqui da América do Sul. Olha só, ela é toda achurada, tem essa alça bem pequenininha, igual as panelas grandes, só que essa é bem menor. Agora por quê? Será que era para consumir alguma coisa, guardar pimenta? Olha só. Essa é a primeira que sai, depois de muitos anos de campo aqui. Havendo o número regimental, declara aberta a 20ª reunião da Comissão do Meio Ambiente da 3ª Sessão Legislativa. É possível você avançar com a preservação ambiental, mas andando de mãos dadas com o desenvolvimento, dando dignidade à população. No artigo 225 está escrito que todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas é fundamental a importância que o Estado assuma a sua função na garantia constitucional da preservação ambiental. Uma coisa é você ser um membro de uma comissão. Aí você tem uma postura de parcialidade. Outra coisa é você ser presidente da comissão, em que você tem uma função equidistante. Você tem que guardar uma imparcialidade. Mesmo que às vezes aquela matéria não seja, por exemplo, do seu agrado. E defender a água é defender tudo isso e muito mais. É o planeta, é a vida. Nós não vamos simplesmente suprimir a vegetação, vamos reconduzir a vegetação. Isso é um ponto importante. Fui delegado de polícia por 27 anos e sou professor de Direito Penal e Processo Penal. Eu fui titular de uma delegacia especializada em proteção ambiental e patrimônio cultural. Graças a Deus e a população capixaba, eu fui eleito o senador pelo Estado do Espírito Santo. E eu acho que defender o meio ambiente é defender toda e qualquer forma de vida que há por vir. Eu vou assumir a Comissão do Meio Ambiente, com muito orgulho. Eu gosto sempre de falar que ser cidadão, para mim, não é apenas viver em sociedade, mas é transformar essa sociedade. E o que você
O que eu estou fazendo para transformar essa sociedade? Qual é a minha função enquanto cidadão no meu espaço que eu estou conscientizando a pessoa para entender efetivamente que a preservação ambiental é a saída para que a gente possa ter uma sociedade muito melhor. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Lei da Alienação Parental, a Lei 12.318 de 2010, completa 15 anos em 2025 e ainda gera polêmica. A lei, que tem o objetivo de garantir a crianças e adolescentes de casais separados o direito ao convívio familiar saudável e a manutenção dos vínculos materno e paterno, é questionada por setores da sociedade. De um lado, grupos pedem a revogação da lei, alegando que ela protege abusadores e é usada para perseguir mulheres. De outro, aos que defendem a sua manutenção e aplicação correta, em nome do melhor interesse das crianças e dos adolescentes. Aqui no Senado Live, você poderá entender o que é a Lei da Alienação Parental e conhecer os argumentos contra e a favor dessa legislação. Para isso, nós convidamos duas especialistas em direito, a defensora pública Liana Pacheco Dani e a educadora parental Bruna Joaquim. A jornalista Cibele Nunes está com vocês nas redes sociais, trazendo para nós a sua pergunta ou seu comentário. Acompanhe o Senado Live e fiquem bem informados. Vamos lá. Bom dia, convidadas. Hoje tenho 3 ilustres convidadas aqui. A minha colega Cibele Nunes trazendo as perguntas das redes sociais. A defensora pública Liana Pacheco Dani. Liana, muito bom dia. Bom dia. E a doutora em Direito e Educadora Parental, Bruna Joaquim. Bruna, bem-vinda também ao Senado Live. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom, eu vou começar com uma pergunta, vou dar o mesmo tempo de fala para cada uma das duas. Primeiro, falar sobre o que é a Lei da Alienação Parental, o seu posicionamento, se é contrário ou a favor e por quê. Para que a gente tenha aqui um debate equilibrado, eu vou dar 3 minutos para cada uma nessa fala inicial. Vou controlar o tempo aqui e vou dar aos nossos espectadores a possibilidade de acompanhar o tempo para que a gente tenha um debate equilibrado. Bom, vamos lá. Vou começar com a Bruna, por favor, Bruna. Explica para a gente o que é a Lei da Alienação Parental, o seu posicionamento e por quê. Bom dia a todos e todas. Obrigada mais uma vez pelo convite. A Lei de Alienação Parental, ela vem num progressivo pacote de legislações especiais que foram aperfeiçoando não só o Estatuto da Criança e Adolescente, mas como o próprio microcosmo de proteção integral dessas crianças e adolescentes. A gente tem o ECA desde 1990, mas é certo que o ECA precisou ser atualizado à medida em que a gente conseguia reconhecer novas formas de violência e ver a própria necessidade de aperfeiçoamento do sistema protetivo. A Lei de Alienação Parental vem, assim como a Lei da Palmada, a Lei Henri Borel, o próprio ECA digital que está sendo discutido agora, justamente fazer frente a essa necessidade legislativa de se trabalhar temas para a sociedade e de se trazer a atuação mais específica das instituições do sistema de justiça. Se há algo que a gente vê como realidade, não só no Brasil, mas no mundo, é o fato de que muitas crianças e adolescentes ainda são invisibilizados como sujeitos de direito.
especialmente quando os adultos estão em conflito e em litígio, essas crianças e adolescentes são usados como moedas de troca, de chantagem, como ferramentas para se atingir esse outro parceiro, essa outra parceira. E dentro, então, dessa perspectiva de quando teve aquela explosão de divórcio no mundo inteiro e se começou a discutir a coparentalidade e que muitas das vezes essa coparentalidade era exercida de uma forma danosa, era exercida de uma forma disfuncional, foi quando começou a surgir esses estudos. A gente tem estudos que começaram em 1949, 1960, 1970, 1980 e que até hoje continuam sendo utilizados para mostrar como a criança e o adolescente podem ser vítimas de obstrução de convivência familiar, de interferência no desenvolvimento dos seus laços de apego, dos seus laços afetivos com membros da família. E a lei de alienação parental, ela vem nessa esteira de tirar essa capa de invisibilidade desse problema que acontece, pais, mães, avós, familiares que interferem no direito da criança de conviver com os seus familiares significantes e trazendo essa importante medida pedagógica. Pais não podem fazer isso, avós não podem fazer isso. Então, a partir do momento que a gente tem, por exemplo, a lei do feminicídio, para trazer ainda mais a importância que homicídios em razão de gênero não são admitidos e precisam de uma tutela específica, a lei de alienação parental veio nesse sentido. E obstrução de convivência familiar, manipulação de criança e adolescente, isso não é permitido. Bom, agora a fala da nossa defensora pública, Liana Pacheco. Olha, a Bruna falou no tempo certinho, foi aqui 3 minutos. Liana, agora é com você. Obrigada. Então, a Bruna trouxe esse contexto de como, né, a lei da alienação parental foi criada. E eu já trago o contexto de alguém que atua, né, há 20 anos na defensoria. Antes eu fui advogada também da área de família. Sou membro da Comissão Interinstitucional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Criança e Adolescente e membro do Grupo GT Mulheres desde 2021. Então, a Defensoria Pública da União atende mulheres, crianças e adolescentes e presta assistência jurídica em casos de retorno de crianças retiradas ilegalmente do país de origem, que é uma discussão que envolve principalmente mulheres que retornam ao Brasil com seus filhos para fugir de violência doméstica no exterior, sendo denunciadas como sequestradoras dos seus próprios filhos pela Convenção de Haia. Inclusive, esse tema foi julgado no STF, na ADI 4245 e 7686, no sentido de que o texto da Convenção deve ser interpretado da forma mais compatível com o princípio do melhor interesse da criança e com a perspectiva de gênero, ou seja, da proteção da mulher. Já defensorias estaduais atendem mulheres e crianças em demandas de violência doméstica, nos núcleos de proteção e defesa dos direitos da mulher, os NUDEM, em demandas de família, separações e pensões alimentícias. Logo, a gente tem um contato com a LAP contextualizado. Não apenas a LAP, mas a LAP dentro das dinâmicas de família e de conflitos. E a gente tem que observar que a LAP, que é uma lei, né, a Lei 11.340 de 2006, saiu a Lei Maria da Penha. A criação da LAP, que é a Lei 12.318 de 2010, ela se deu depois da criação da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. A exposição de motivo, a gente observa que foi trabalhada em 2008, ou seja, é uma lei que veio literalmente após a Maria da Penha para trazer chantagem a essa mulher vítima de violência doméstica, que teria agora ferramentas de se fazer valer sair do ambiente doméstico com seus filhos. Então, é uma lei de reparação. A LAP veio para reparar essa mulher, essa família que está querendo se insurgir à violência doméstica. E a gente observa das exposições de motivo da LAP, que é o projeto de lei 4053 de 2008, expressa referência a uma base doutrinária da síndrome de alienação parental, com a indicação do artigo do François Podvin, de 2001, que se refere à doutrina do Richard Gardner, cunhada, consolidada em 1980, que defende também a pedofilia. Então, a gente observa que há uma clara vinculação ideológica a essa síndrome de alienação parental e a LAP. É uma incoerência justificar que não existe essa vinculação. E a aplicação da lei, ela tem sido em prejuízo
a defesa da família, da mulher, da criança e do adolescente, em especial vítimas de violência doméstica e violência sexual. Então, realmente, ter experiência contextualizada das defensorias públicas e também de outros conselhos, né, como o Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Direitos Humanos, Conselho Federal de Serviço Social e de Psicologia, enfim, essa lei não se dá para o que se propõe. Bom, a Cibele agora tem uma pergunta dos internautas e nós vamos repetir a mesma pergunta para as duas participantes. Vamos lá. Exato. Antes a gente vai mostrar a nossa enquete da semana, nós perguntamos para as pessoas se elas são a favor da atualização ou da revogação da lei. E 78% responderam que são a favor da atualização. E tivemos 22% das pessoas respondendo que são a favor da revogação. Eu vou emendar com uma pergunta da Juliette, de Minas Gerais, para as duas convidadas, como o Marcelo explicou. Ela quer saber o seguinte: no caso de uma disputa familiar, quais seriam os principais impactos da revogação da lei hoje em dia? Vamos começar pela Bruna, porque assim a gente vai mantendo uma vez para cada uma. Vamos lá, Bruna, por favor. Marcelo, quanto tempo mais ou menos para a gente poder saber? Vamos fazer agora 2 minutos para cada uma, pode ser? Perfeito. Se precisar passar um pouquinho mais, eu dou o mesmo tempo de fala para outro, ok? Vamos assim. Perfeito. Por favor, Bruna. Bom, a partir do momento que a gente tira uma legislação do cenário jurídico, a gente invisibiliza de novo o problema. A gente está vivendo agora um momento atual em que estão querendo, por exemplo, revogar a lei de ficha limpa. O fato da gente tirar a lei do sistema é como se a gente estivesse passando uma mensagem. Essa conduta agora está permitida. Eu vejo essa como a principal, o principal desafio. Porque se a gente só tirar a lei de alienação parental e não colocar dentro do ordenamento o óbvio que precisa ser dito, ou seja, pais, mães, cuidadores não podem interferir na convivência familiar de crianças e adolescentes com os seus familiares significantes, a gente vai cair o risco como nós tínhamos até pouco tempo atrás, em que às vezes as próprias ações de disputa de guarda e de alocação de guardas unilaterais significavam filhos órfãos de pais vivos, filhos órfãos de mães vivas, pais e mães que acabavam sendo sumariamente afastados da vida dos seus filhos e que não tinham mecanismos de lutar contra isso. Só para vocês terem uma ideia, em 2022, o CNJ fez um relatório sobre as ações de primeira infância, as ações de família. Nós tivemos essa apuração de 2,5 milhões de processos de dissolução conjugal. Desses 2,5 milhões de processos de divórcio e separação, só 0,3% falava de alienação parental. Então, a gente ainda está trabalhando num cenário em que, muitas das vezes, essas interferências, nem de alienação parental, porque as pessoas não têm consciência do que estão praticando. Uma lei Maria da Penha, esse educativo e pedagógico, explicar para a sociedade o que é a violência de gênero, a violência doméstica, a lei de alienação parental cumpre o mesmo papel. Agora, a Liana, por favor, Liana, a palavra. A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil, que atendem plenamente, eventuais suscitações de manipulação psicológica em demandas de família, caso ocorram. E a gente tem que observar que, literalmente, no Brasil, essa lei tem servido para chantagear mulheres. A lei de alienação parental não tem servido para discussão somente no momento do divórcio, que nem a doutora Bruna trouxe. Ela tem servido para ações autônomas, quando a mãe entra com pedido de pensão alimentícia, quando a mãe denuncia o genitor por violência doméstica, por violência sexual. Então, definitivamente, não há nenhum prejuízo à sociedade brasileira com a revogação da lei. Volto a dizer, o Brasil é o único país que mantém essa lei com alto índice de feminicídio, alto índice de abuso sexual e violência doméstica. Então, creio que definitivamente tirando essa lei, a gente vai tirar esse peso, essa opressão sobre as mulheres e resguardar o melhor interesse da criança, do adolescente e da mulher. Bom, dando sequência aqui, então aqui a gente tem 2 pontos de vista bem divergentes em relação à legislação. Essa pergunta que a Cibele trouxe também foi uma pergunta nesse mesmo sentido, da Andressa, de Minas Gerais, que ela pergunta justamente, como ficam nesses casos as pessoas, os casos. Eu vou ler literalmente aqui a pergunta: quem é
afastado injustamente, né? Quando uma criança é afastada injustamente, ou o pai ou a mãe é afastado injustamente de seus filhos, fica desamparado. A doutora Liana trouxe aqui que o ECA e o Código Civil já têm mecanismos de proteção. Então, vou deixar a pergunta para as duas, mais uma vez. Quais são os mecanismos, em caso de revogação dessa lei, quais seriam os mecanismos, se é que existem, para proteger os casos em que a criança é afastada do convívio de um ou de outro, seja do pai ou da mãe, vamos colocar aqui de forma clara. A alienação parental pode ser de qualquer um dos dois lados, né? Não é só a mãe que aliena parentalmente ou o pai que o faz. Pode ser o pai prejudicando a convivência da criança e do adolescente com a mãe e com a família, avós e família extensa, ou o contrário, a mãe fazendo isso também. Que dispositivos legais as crianças, que são o grande interesse, o objeto, né? Na verdade, a lei deve ser para proteger essas crianças. Qual a legislação, no caso de não ter a lei da alienação parental, protegeria essas crianças no sentido de garantir a convivência com a família extensa e principalmente com os dois genitores de forma equilibrada? Bruna, por favor. O grande problema é que a gente não tem. Lá no ECA, quando se fala de descumprimento de dever parental, ele coloca isso como uma infração administrativa com pena de multa. Então, imagina, se eu sou uma mãe que tem bastante dinheiro, eu vou ficar descumprindo o poder familiar, eu vou descumprir os acordos de visita, eu vou descumprir convivência, porque eu vou pagar a multa e vai estar tudo bem. Lá no Código Civil, a gente não trabalha com essas sanções. O Código Civil só estabelece o que é guarda unilateral, o que é guarda compartilhada, quais são os deveres desses pais e mães. E ele traz suspensão e destituição de poder familiar, que são coisas gravíssimas. E o fato de que é possível que pessoas entrem na justiça pleiteando fatos errados, na verdade, a lei de alienação parental, ela não inventou a roda. Ela não criou falsas denúncias. Desde 1940, quando veio o Código Penal brasileiro, já existia o crime de denunciação caluniosa e que traz prisão para quem faz uma falsa denúncia. Quando veio a lei de alienação parental, eu realmente acredito que essa lei deveria ter sido chamada não de lei de alienação parental, mas de lei de proteção à convivência familiar, porque é isso que ela faz. A lei de alienação parental, hoje, ela não dá nem suspensão de poder familiar. Pelo contrário, todas as medidas previstas na lei é para restabelecer o equilíbrio da família. Tem a multa, assim como o ECA, mas vai além. Tem medidas pedagógicas, como acompanhamento psicológico, tem inversão de guarda, tem o próprio ampliamento, a ampliação do período de convivência com esse genitor alienado. Então, a gente observa que a lei de alienação parental, ela é uma lei que vem trazer saúde para a família, uma lei que vem restabelecer essa própria normalidade e funcionalidade desses laços familiares. E um dos incisos dela fala sobre falsas denúncias. E ainda assim, aplicar a lei da alienação parental é muito menos gravoso do que você ir para o Código Penal para acusar uma pessoa de ter feito uma falsa denúncia. Então, mesmo que a gente revogue a lei de alienação parental, esse pai que quer fazer chantagem, como se coloca, ele vai para o Código Penal aplicar uma falsa denúncia. E o judiciário que vai dizer se ele tem razão ou não. Até porque dentro do sistema judiciário, as alegações podem ser feitas de qualquer porte, mas existem provas contraditórias e ampla defesa, justamente para que o judiciário decida quem está ou não falando a verdade. Bom, Liana, agora com você a palavra, seguindo a mesma pergunta, por favor, suas considerações. Então, nessas demandas de família, como guarda, regulamentação de visita, o próprio divórcio, separação, caso haja realmente essa detectação de manipulação psicológica, você pode o quê? Pedir um incidental, né? Inclusive, a gente tem que ter humildade na área do direito. Os profissionais habilitados a fazer essa análise, né, da manipulação psicológica são psicólogos, assistentes sociais. Então, esse incidente ele pode ocorrer dentro dos processos de família, normalmente, e que nem até a doutora Bruna ponderou, tanto o Código Penal quanto o ECA tem previsões de que, caso realmente seja constituído crime, né, se vá às vias realmente existentes. O que a gente tem hoje da LAP é que, até foi uma informação que foi trazida pela procuradora Acácia Suassuna, que 70% dos casos de alienação parental são pais que denunciam mulheres, que já denunciaram eles por violência doméstica,
logo, ou por abuso sexual contra elas ou contra as crianças, e logo 70% das acusações de alienação parental recaem sobre as mães. Então, eu creio que a gente, voltando a uma legislação mais abrangente, mais contextualizada, tirando esse estigma da lei de alienação parental, a gente conseguiria superar esse cenário de retaliação a mães e crianças. Bom, agora a Cibele tem uma pergunta que vem das redes sociais. A nossa interação segue em todas as redes sociais, no TikTok, no X, no YouTube. E a Cibele agora traz uma pergunta também das redes sociais para as nossas duas convidadas. O debate segue. Antes da pergunta, vamos mostrar mais uma enquete, Marcelo. Nós perguntamos para as pessoas se, na opinião delas, a lei tem sido mais usada para proteger crianças e adolescentes ou para favorecer comportamentos abusivos. E aqui nós tivemos um cenário bem dividido, 55% das pessoas ainda acreditam na proteção, mas 45% das pessoas, que é um número próximo, acreditam que a lei tem sido usada para favorecer abusos. E aí eu vou trazer uma pergunta também para as duas convidadas, da Juliana de São Paulo. Ela quer saber o seguinte: a justiça hoje está preparada para diferenciar o que é um abuso dentro da lei de alienação parental ou que é apenas um conflito de pais separados? Como é que a justiça faz essa diferenciação? Vamos lá, seguindo a nossa ordem. Primeiro, Bruna Joaquim. Vamos lá, estou marcando o tempo, mais 2 minutos para cada uma. Bom, essa pergunta, na verdade, traz para a gente o X da questão. Proteção de vulneráveis dentro do espaço da família, sejam crianças e adolescentes, idosos, mulheres vítimas de violência de gênero, transexuais. Tudo isso traz para a justiça um papel relevante das equipes multidisciplinares. O psicólogo que vai fazer relatórios psicológicos, o assistente social para trazer o estudo social daquele ambiente. E nós precisamos tomar uma decisão importante de fortalecer essas equipes multidisciplinares, de fortalecer essas equipes com capacitação, com número quantitativo suficiente para atenderem cada vez mais essas exigências desses instrumentos que vão levar, então, para a justiça esses elementos concretos. A partir do momento em que a gente tem um poder judiciário que está cada vez mais humanizado e que está entendendo que a justiça não pode ser só sancionatória, essa justiça ela precisa ser terapêutica, especialmente o juízo de família, de idosos, o juízo de violência doméstica, para se restaurar relações, para se restaurar ponte entre as pessoas, a gente precisa lembrar que tudo isso vai demandar um trabalho que é jurídico, mas que também precisa desse veio terapêutico. Aqui no Brasil, a gente ainda não tomou as decisões administrativas enquanto poder que estão realmente alinhadas com essa crescente necessidade de participação de equipes multidisciplinares. A todo momento, a gente vê o crescimento da importância dessas equipes multidisciplinares e nós precisamos, então, garantir que elas possam estar num número suficiente, com capacitação e reciclagem suficiente, até porque a gente está falando de conhecimento científico e o conhecimento científico não para. Algumas décadas atrás, o próprio CID trazia que o homossexualismo era uma doença, um conhecimento que hoje não se mantém, não se sustenta. Tanto é que a gente trocou de homossexualismo por homossexualidade. Se antes a gente entendia o fenômeno da alienação parental enquanto síndrome, hoje a gente sabe que isso não é uma doença, isso são comportamentos objetivos de adultos que tentam violar direitos fundamentais de crianças. E a gente precisa, então, de uma equipe que possa levar essa demonstração de que esses atos estão acontecendo, essas interferências estão acontecendo. A Liana, por favor, a palavra com você agora, seguindo a mesma pergunta. Comentando a enquete. Agora, em 2017, nós temos uma lei, a Lei 13.431, que cria, trata do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, instituindo a escuta especializada e o depoimento pessoal, que visa justamente levantar de uma forma cuidadosa, técnica, a situação de vulnerabilidade de crianças e adolescentes. Inclusive, realmente, quem faz esse trabalho de forma especializada são os psicólogos e assistentes sociais. Então, a Justiça ela tem mais esse elemento, que não é lá, é a lei do sistema de garantia da criança e do adolescente, quando se vislumbrar que essa criança está sendo submetida a situações de abuso. E a gente sabe
conflitos, né, entre familiares, conflitos do divórcio, eles existem não só no Brasil, né, em todos os lugares do mundo. E que seria ingenuidade, né, imputar a uma das partes a manipulação psicológica dentro desses conflitos. Porque, literalmente, um pai, né, que não paga uma pensão alimentícia, que não dá suporte a essa mulher, um pai que é violento dentro de casa, a mulher ela não precisa criar uma situação de manipulação psicológica. Na verdade, a criança, o adolescente, ele percebe o meio que ele vive. Então, definitivamente, a gente observa que existe essa lei, né, de 2017 para fazer esse acompanhamento especial de crianças e adolescentes que são expostas à situação de abuso sexual, abuso físico, e que a legislação brasileira para os casos de família contam, né, com essas outras equipes de psicólogos e assistentes sociais, que têm realmente serem fortalecidas. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Bruna Moquin, muito obrigado pela sua participação. Doutora Liana, também muito obrigado pela sua participação, pelas opiniões de cada uma das duas aqui. Obrigado pelas pessoas que acompanham a TV Senado pela internet. Em nome da nossa colega Cibele Nunes, eu agradeço os internautas que enviaram perguntas, comentários. Nós não temos tempo para ler todos os comentários e todas as perguntas, mas na medida do possível, pelo E-Cidadania do Senado Federal, as pessoas também serão respondidas e essa entrevista fica disponível na página da TV Senado e também no canal da TV Senado no YouTube. Eu lembro a vocês, o TV Senado Live é o espaço para você interagir com a nossa programação. Toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, tem mais um Senado Live aqui para você participar, para você trazer aquele tema que você quer saber mais, sempre trazendo 2 ou mais especialistas nas áreas dos assuntos em que falamos, para que você fique cada vez mais bem informada, mais bem informado. Obrigado pela participação de todos. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre infraestrutura, saúde, geração de empregos, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Não percam. Eu diria que a saúde em Pernambuco está mudando fortemente e isso tem um componente importante, lógico, do governo do estado, mas principalmente do governo federal. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Nós temos que oferecer a educação profissional como uma etapa, como uma modalidade importante na formação, não é, de tudo, e para alguns setores da economia, para alguns setores, da organização do trabalho, é importante ter um técnico, é vital, eu diria, ter um técnico bem formado para algumas áreas, né? Isso não impede a continuidade dos estudos do nível superior, porque a educação técnica ela é a conclusão do nível médio, que é a etapa final da educação básica. Tem um estudo que aponta que o PIB pode crescer 2,5%, né, com a profissionalização desses estudantes lançados, né, a partir da formação imediatamente no mundo do trabalho, no mercado do trabalho. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu?
Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O documentário Terra Sem Pecado traz à luz um tema pouco debatido em nossa sociedade: a vida dos jovens indígenas LGBTQIA+. A junção dessas duas minorias traz um desafio ainda mais complexo: garantir direitos e cidadania para milhares de pessoas espalhadas pelas mais de 300 etnias indígenas brasileiras. Para saber mais sobre o filme e o debate que ele propõe, eu converso agora com o diretor de Terra Sem Pecado, Marcelo Costa. Marcelo, muito obrigado por participar aqui do Cidadania, por vir aos nossos estúdios. E eu não tenho como começar esse programa de outra maneira. Como foi que surgiu a ideia de fazer esse documentário? Porque esse tema não é um tema que é recorrente no nosso país, não. Obrigado, Hermes, mais uma vez aqui por estar com vocês aqui na TV Senado. Esse tema, ele surge de um dado histórico no qual eu tive acesso quando eu estava concluindo meu curso de jornalismo. Isso em 2019, eu tive acesso à obra Viagem ao Norte do Brasil, que foi escrita por um padre francês, Yves Davros. Em 1614, vieram algumas caravelas francesas para o litoral do Maranhão, dentre eles esse padre. E você sabe que a gente tem 500 anos de história escrita pelos colonizadores e desses 500 anos, 300 anos são contados, as histórias são contadas pelos padres, né? Então ele escreveu esse livro, onde ele aponta que ao chegar no litoral do Maranhão, ele encontrou entre os Tupinambá, que era o povo indígena que vivia naquela região naquela época, um comportamento que ele condenava, né, como sacerdote de uma igreja cristã católica. Qual era a liberdade sexual? Como era possível um homem deitar-se com uma mulher e também poder, em seguida, deitar-se com outro homem? E como era possível uma mulher também ter essa liberdade? Mulheres de cabelo curto, mulheres que aparentavam comportamentos mais masculinizados, segundo a leitura dele, né? Então, ele ficou muito intrigado com aquilo e, mais do que intrigado, ele mandou que pegasse um tibira. Tibira, na língua tupinambá, significa homossexual. Então, ele mandou amarrar tibira na boca do canhão, apontou esse canhão para a Baía do Maranhão e ateou fogo no canhão, partindo o corpo de tibira ao meio. Primeiro crime de homofobia da história do Brasil. Esse é o primeiro crime de LGBTfobia que nós temos notícia no Brasil. Foi cometido contra um indígena no litoral do Maranhão, amando de um padre católico. E você trouxe aí elementos que já fazem com que a gente pare para pensar um pouquinho, né? A religião católica ela acabou se imiscuindo
A impressão que a gente tem dentro das muitas etnias indígenas brasileiras, né, no decorrer desse tempo de colonização, foi a LGBTfobia que você falou, ela vem disso? Então, antes o olhar era diferente? Veja bem, Hermes, você muito bem disse que nós temos mais de 300 povos indígenas. E isso 525 anos pós-invasão. Imagine quantos povos indígenas eram antes desse processo de invasão. Eram mais de 1.500. Então a diversidade era muito maior. E se você for observar a organização social de um povo para o outro, há suas especificidades. Portanto, não há um gabarito pronto para a gente dizer que o que um povo faz, o outro também faz. Então, eles são super livres, assim, dependendo de organização social de um povo para o outro. E é assim até hoje, né? É assim até hoje. Fato é que entre os Tupinambá, àquela época, era assim. E entre outros povos indígenas, continua sendo assim também. O que é importante notar é que dentro de uma comunidade indígena, as pessoas não se atêm especificamente à sexualização dos corpos, né? A gente não está preocupado em sexualizar o corpo do outro, mas em saber como é que aquela pessoa, aquele indivíduo vai contribuir para a manutenção daquela comunidade. Ele vai caçar, ele vai trançar, vai cuidar das crianças, vai cozinhar, vai pescar, vai pintar. O coletivo é mais importante que o individual. Exatamente. E a sexualidade também é vivida da mesma forma coletivamente. Aí vamos voltar então. Você viu essa história, esse relato desse padre francês e teve o insight. Quero fazer um documentário sobre isso. Eu não pensei mais em outra coisa depois que eu tive acesso a esse dado histórico. Então quer dizer que a homofobia veio junto com as caravelas? Então quer dizer que essa violência toda que a comunidade LGBTQIA+, que o Brasil é um dos campeões de violência contra essa comunidade, então quer dizer que tudo isso veio junto com as caravelas? E hoje o que a gente vê é dentro dos territórios muitos dos parentes indígenas que estão alienados pelo processo de colonização e que não entendem pelos processos pelos quais passaram e acabam reproduzindo esses preconceitos dentro da comunidade por tantos motivos, como, por exemplo, a entrada de igrejas e de religiões dentro dos territórios indígenas, que hoje faz com que essa diversidade sofra violência dentro dos nossos territórios. Isso, você mostra no documentário, né? Eu vou até aproveitar para... Vamos botar aqui umas imagens do documentário enquanto a gente conversa. Vai me falando um pouquinho, porque você entrevistou jovens indígenas e uma antropóloga. Conta um pouquinho como foi esse processo, Marcelo. Foi muito difícil, porque primeiro era um tabu. Em 2019, quando nós fizemos o documentário, falar sobre o tema. Um tabu para o movimento indígena. Lançar luz sobre essa questão. Porque, como eu disse a você, muitos dos parentes indígenas passaram a crer que essa era uma doença de branco, que esse comportamento não faz parte das tradições indígenas, que não existe indígena LGBTQIAPN+. Então, era um tabu por conta disso e eu já sabia da resistência que nós íamos enfrentar dentro do próprio movimento indígena. Então, a gente não estava nem avaliando a dimensão que isso fosse tomar fora do movimento indígena, mas principalmente dentro do movimento indígena. Até porque cada um desses depoentes, né, trouxeram para a tela a sua vida, compartilhando as suas vivências, as suas dores, né, os seus dissabores. E só para ficar claro, eu vi o documentário, e esse documentário, pessoal, está no YouTube, você pode ver na íntegra, tá? Se puder botar aí depois o endereço certinho para quem está em casa. São jovens indígenas, cada um com uma vivência totalmente diferente, porque eles são de etnias diferentes. É isso que você falou, cada etnia tem uma realidade, umas aceitam de um jeito, outras repelem de outra maneira, tem umas que estão muito colonizadas pela religião cristã, não é isso? Exatamente. Então a gente procurou, né, diversificar também nos depoimentos, né? Lógico que a gente não ia alcançar mais de 300 etnias, mas a gente procurou
expressar essa diversidade, né? Cada um desses jovens veio de um lugar, de uma região do nosso país. Então, tem aí depoente de Pernambuco, do Nordeste, tem do Amazonas, tem do Espírito Santo e tem aqui do Distrito Federal também. Então, é sobre isso. E eles também, a gente falava muito sobre isso nas conversas de corredor. A gente conversava sobre muito isso nas barracas dos acampamentos indígenas. Na universidade a gente falava muito sobre isso também. Nas aldeias também. Mas dentro do movimento indígena, quando a gente ia lançar os temas para serem debatidos nas Assembleias Gerais, isso nunca era abordado. Mais do que nunca era abordado, não era enxergado, era mais do que invisibilizado. E como foi que vocês conseguiram quebrar essa barreira? Primeiro eu procurei cada um deles e perguntei se eles tinham a coragem de compartilhar suas vidas, né? Em um documentário onde nós iríamos abordar essa temática para falar exatamente o que a gente pensa a respeito, que é a diversidade sexual e de gênero sempre foi presente nas comunidades indígenas antes do processo de colonização. E era isso que a gente precisava falar, e falar de uma forma clara e objetiva. Então, nada melhor do que cada um deles trazer as suas vidas, né, para a tela. Dos relatos que você colocou, qual mexeu mais contigo, assim? Ou talvez até você tenha cortado, porque as pessoas veem em casa, 20 minutos de documentário, você gravou muito mais que isso. O que mais te tocou, o que mais mexeu contigo? Foi a questão do suicídio, Hermes. Porque, você sabe, você é jornalista, eu sou jornalista, e o tema suicídio é uma pauta que a gente não aborda dentro do jornalismo, né? Por motivos tantos, que não me cabe aqui apontar porque eu não sou especialista. Mas o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, realizou uma pesquisa entre alguns povos indígenas do Brasil, acredito que dentre eles do Mato Grosso, onde ele identificou um alto índice de suicídio entre os jovens indígenas de 13, 14 a 29 anos. E entre as causas do suicídio, né, que provocam o suicídio, estava o fato dos familiares não aceitarem a sexualidade dos jovens, né? O que motivava esses jovens a tirarem a sua própria vida, como infelizmente até hoje acontece dentro dos territórios, dada a presença de igrejas, né, lá dentro, e que causa uma confusão mental na cabeça dessas pessoas. É porque aquilo que você falou, a vida das comunidades, em geral, isso é uma marca, pelo que eu entendi, é pelo coletivo. Então, se o coletivo diz que você não faz parte desse coletivo porque você faz parte de uma minoria sexual, deve ser um conflito gigantesco. Aí, esse jovem indígena, esse indígena chega aqui em Brasília, por exemplo, ou em outra cidade qualquer do Brasil. Já enfrenta primeiro preconceito por ser indígena. Nós sabemos a realidade, que é o racismo no nosso país. E, em segundo, enfrenta o preconceito por ser LGBTQIA+. Então, são dois marcadores sociais que se cruzam em um mesmo corpo. E esse corpo é atravessado por mais violências. Por quanto mais marcadores sociais atravessam esses corpos, mais sujeitos à violência eles estão. Você está falando aqui, eu me lembrei de um relato de uma das pessoas do documentário, de um dos indígenas de Pernambuco, que ele falou que a coisa que ele mais queria, por saber que ele era um jovem LGBTQIA+, era sair para estudar fora, né? E aí ele veio estudar na UNB. Mas quando chegou aqui, ele sentiu uma dissociação enorme, não se sentiu acolhido. É essa realidade que você sente que você sentiu, na verdade, quando você estava entrevistando, todos eles não se sentiam nem parte de uma comunidade de direito e nem da outra? É isso mesmo? É isso mesmo. E eu dou a isso o nome de fragmentação identitária, né? Dada essa confusão social toda que causou no povo brasileiro, que foi o processo de invasão, vulgo colonização, isso fragmentou as nossas identidades. E à medida em que religiões cristãs adentraram os territórios indígenas, né, e impedindo que esses parentes, inclusive, falassem na sua própria língua materna, impedindo que esses parentes cultuassem as suas divindades, né,
promovessem as suas culturas. Então, foi um processo muito violento de fragmentação da identidade. Não bastasse isso, chegar na cidade, no meio urbano, e procurar se colocar no meio acadêmico, já sendo uma figura de identidade fragmentada, então realmente é muito difícil. E eu senti isso em cada um dos depoimentos deles, assim. Inclusive porque a gente deu prosseguimento ao Terra Sem Pecado, gravando mais outros 2 episódios, né? Um episódio segundo foi só com mulheres da comunidade, né? Da diversidade sexual e de gênero, indígenas, e depois só com mulheres trans e travestis indígenas. Porque hoje nós temos, inclusive, cacica trans no estado do Mato Grosso, do povo Boé-Bororo, né? Que maravilha. Que é da diversidade e que isso não a impede, né? Não foi um empecilho para que o seu povo a elegesse a sua líder. Exercer liderança, exatamente. Isso é maravilhoso. Vou pegar agora um aspecto mais pessoal, porque eu sei que quando você fez o primeiro documentário, né, porque está se tornando uma série e você está preparando muita coisa ainda, que eu sei também, mas você resgatou também a sua identidade como indígena. Conta um pouquinho essa história para a gente. É verdade, Hermes. Olha, eu sou do sul do estado do Maranhão, já na divisa com o estado do Tocantins. E toda a vida eu cresci ouvindo minha mãe, minha avó e minhas tias falando que nós somos descendentes de indígena. Só que aquilo entrava no ouvido e saía no outro. Eu não nasci na aldeia, não fui criado dentro da cultura, né? Em que pese ter algum traço ou alguma coisa que represente, né? Mas eu não cresci dentro da cultura indígena. Quando eu cheguei em Brasília, que eu tive acesso a esse dado histórico, isso me afetou de uma forma além da academia. A ancestralidade te chamou. A ancestralidade me chamou. E me chamou de tal forma que eu fui buscar minhas raízes. Fui na aldeia dos Craô, fui buscar a transsignificação do meu nome, recebi o meu nome dentro da cultura Craô, que é um povo que pertence a um grupo dos povos Timbira, que fica naquela região ali do centro do Brasil, sul do Maranhão. E fui lá, conheci as pessoas, andei em algumas aldeias e hoje eu faço o papel de interlocutor tanto da cidade para a aldeia quanto do que acontece dentro da aldeia para a cidade. Eles me procuram muito, né, meus parentes indígenas hoje, para estar fazendo esse papel e eu me sinto muito feliz. Isso é maravilhoso. Por ter buscado regar minha ancestralidade, porque eu me sentia assim... Eu me sentia num não lugar, porque essa fragmentação da identidade coloca a gente nesse não lugar. Eu não sou branco. E eu sou pardo, mas o que é pardo? Pardo é negro? Pardo é indígena? Pardo é onça? Eu não sou nada disso. E aí eu acho que serviu para mim também entender sobre quem sou eu de verdade, não como as pessoas me pintam, como as pessoas me leem, é como eu me vejo. E como eu quero me colocar dentro da sociedade hoje. Então, eu posso dizer hoje, de cabeça erguida e de peito aberto, sou indígena. Tem até um nome indígena que você vai dizer agora. Qual é o seu nome, Craô? Curretiê. Tem significado? Significa a embira do arco, né? Que lança a flecha. Bacana. Você lança a flecha da informação para todos nós, é o que você tem feito. Isso é maravilhoso. Deixa eu te perguntar, na sua visão, qual o legado do Terra Sem Pecado e de tudo que foi feito depois? O legado principal do Terra Sem Pecado foi tirar essa venda, né, dos olhos das pessoas sobre essa questão. Dizer, não basta ser indígena, tem que ser gay. Tem esses comentários pejorativos, preconceituosos, carregados de violência. Em dizer que entre as comunidades indígenas, pessoas que pertencem à diversidade são tidos como potenciais sacerdotes poderosos, potenciais sacerdotisas poderosas. Dizer que essas pessoas... Nos Estados Unidos, nós temos alguns indígenas lá que consideram essas pessoas two spirits. Exatamente, no Canadá também. Isso. No Canadá. Entre os maia, né, as mulheres trans eram consideradas sagradas. Entre os hindus, na Índia, as mulheres trans, quando visitam a casa dos hindus, é motivo de graça e de bênção.
Então, é essa a leitura que o Terra Sem Pecado traz, de dizer que nós temos um lugar de poder, um lugar de poder ancestral, em exercer a nossa diversidade dentro da nossa cultura. E que mensagem linda de inclusão, né? A gente precisa de mais. Em vez da gente usar as diferenças para separar, para fragmentar, para usar um termo que você usou bastante, a gente reunificar. Exatamente. É engraçado também falar da cultura LGBTQIA+, LGBTQIAPN+, dizer que é muito importante a luta da comunidade LGBTQIA+, na garantia dos direitos, né? Para que a gente consiga cada vez mais espaços e voz nos espaços de decisão. Vou pegar esse gancho. Há acolhimento para as pessoas indígenas LGBTQIAPN+, dentro da comunidade como ela é hoje? Você percebe isso? É aí que está, porque eu acredito que a comunidade LGBTQIA+, ainda não dimensionou ainda o que é a diversidade sexual de gênero entre os indígenas, que para a gente é ancestral e sagrada. E a cultura LGBTQIA+, por ser um movimento político de resistência, a exemplo de Stonewall, em 1969, quando a polícia dos Estados Unidos saía à rua, praticando violência, né? Extorquindo, né? Eles entravam para extorquir, as pessoas estavam nos bares, porque era considerado até crime na época, e aí teve um momento que foi uma travesti até, ela se revoltou e jogou a primeira pedra ali, e houve uma reação e nasceu o movimento LGBT ali, naquele instante, em Nova York. E isso serviu de modelo para tantos outros países, não deixa de ser para o Brasil também, né? Mas o que eu quero dizer é que, para além de Stonewall, nós temos Tibira, que foi o primeiro indígena. Antes, né? Isso faz parte do livro Devassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan. Inclusive, João Silvério Trevisan serviu de base para a minha bibliografia de pesquisa. Luiz Fernandes, Darcy Ribeiro, Memórias de Darcy Ribeiro, não é verdade? Você fez uma pesquisa extensa para poder fazer esse documentário. Exatamente. E hoje dizer que a gente precisa conversar mais com o movimento LGBTQIA+, a gente precisa de diálogo para entender, porque o que nós indígenas da diversidade entendemos é que esse nosso movimento é ancestral, veio muito antes de nós, portanto é maior do que nós. Agora, transmitir isso para o movimento LGBTQIA+, eu acredito que a gente precisa de um diálogo, porque não dá para colocar Stonewall dentro das aldeias, mas dá para levar as aldeias para dentro de Stonewall. Verdade. Porque veio antes. Então, a gente precisa conversar sobre. Existem outras referências que a gente precisa buscar para falar sobre diversidade sexual e de gênero, que não seja o que foi estruturado no movimento LGBTQIA+, em Stonewall, no Brasil e nos Estados Unidos. Mas você percebe que há abertura? Vou insistir nessa pergunta, porque a impressão que me dá é que não há. Eu acho que não há abertura, não como nós gostaríamos que tivesse. Porque, como eu já disse, né, ainda não houve o dimensionamento dentro do movimento LGBTQIA+, para o que significa Tibira, para o que significa a diversidade sexual de gênero indígena. Olha, eu acho que já tem tema para um próximo documentário, hein? Aliás, vou até perguntar, já está trabalhando no próximo? Já estamos trabalhando no próximo e agora eu estou fazendo um sobre ancestralidade e vai ser meu primeiro longa. Estou aí tentando fazer um doc-fic. Vamos ver como vai ser, mas eu estou muito empolgado já. Já começou a gravar, já encontrou pessoas, porque você vai muito no olhar humano, né? Uma coisa que a gente percebe quando vê o seu trabalho como documentarista, como cineasta, é que você vai no olhar do seu entrevistado e você extrai dele o que ele tem de mais humano. Vai ter essa pegada também, como Terra Sem Pecado? Vai ter essa pegada, mas agora a gente vai falar sobre territórios ancestrais. Porque dos mais de 300 povos indígenas que existem só no Brasil, hoje, quais são desses povos que estão dentro do seu território ancestral? A maioria teve que migrar forçadamente. O meu estado, eu sou piauiense, né? Sou vizinho seu de nascimento, você é do Maranhão. Quando eu saí de lá, a gente não tinha mais
povos indígenas. Acredito que a situação mudou com o passar do tempo, né? Porque a luta indígena tem ganhado força pouco a pouco, mas a gente não tinha mais no Piauí, e isso me impressionava. Porque a ancestralidade do piauiense, a nossa mistura racial é muito forte indígena. Como é que você não tem território indígena ali? Porque em alguns territórios, infelizmente, eles massacraram as comunidades indígenas, o que leva, infelizmente, a muitas pessoas crerem que ali não tinha indígenas ou que não tem, como é o caso de Goiás, né? Goiás é o nome de um povo indígena. Quem é o povo indígena que tem no estado de Goiás? Não tem território indígena no estado de Goiás. Em São Paulo, são poucos os territórios indígenas. Minas Gerais, por onde passaram o movimento dos bandeirantes, eles passaram massacrando, né? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, são os estados onde mais houve essa violência, foi mais arraigada. Não que tenha sido mais do que nos outros estados, mas eu acho que eles dizimaram mais mesmo assim. Esse é o legado, então, que o próximo documentário vai deixar, provavelmente, trazer isso para o debate, essa rediscussão. E assim, Hermes, você perguntou também sobre alguns desdobramentos que o Terra Sem Pecado já ocasionou desde a sua publicação. Olha, a gente tem um acampamento indígena muito famoso aqui em Brasília, chamado ATL, que é o Acampamento Terra Livre. Ele já está em sua 22ª edição. E de 2020 para cá, 2021 para cá, a partir de Terra Sem Pecado, e eu digo isso porque é verdade, é que passou-se a debater a temática da diversidade na plenária do acampamento, que até então era tabu e continuava sendo tabu. Então, hoje nós temos a tenda específica para tratar das questões da diversidade dentro do acampamento. Isso é fantástico. Hoje nós temos coletivos indígenas, o coletivo Tibira, por exemplo, que lida com essa questão, e coletivos da diversidade sexual indígenas espalhados pelo Brasil inteiro. Então, eu acho que esses são desdobramentos muito importantes a partir do documentário e na vida de cada um dos depoentes, né, que compartilhou a sua vida para todo mundo. Depois eu fiz questão de conversar com cada um deles, né? O que mudou na vida de cada um foi poder falar abertamente sobre, que até então era tudo muito... fazia de conta de que não se via, você não fala, eu faço de conta que não estou sabendo, e a violência velada. Então, depois que realmente eles trouxeram à tona, não, vamos lançar luz sobre o assunto. Saíram desse armário. Exatamente. Então, dizer que os armários vieram junto com as caravelas e que não só a LGBTfobia, mas também o machismo, o racismo e também a misoginia, né, o sexismo, tudo isso veio junto nesses armários das caravelas da colonização. Que nada disso fazia parte, né, das culturas indígenas. Então, que a gente continue lutando contra todo tipo de preconceito, não é, Marcelo? Todos os preconceitos, infelizmente, foram introduzidos pelo processo de invasão com a anuência e a participação efetiva da Igreja Católica à época. Marcelo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Hermes. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveita, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania. Dr. Valdir, como o Brasil pode se beneficiar economicamente desse momento da agenda de minerais estratégicos como as terras raras? Antônia, abriu-se uma janela de oportunidade. Investir em pesquisa geológica e investir no desenvolvimento da cadeia produtiva. Esse é o segredo. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia.
Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. COP30. Em Santa Catarina, a Assembleia e Sociedade fazem conferências regionais. Em Minas, projeto educacional prepara estudantes para a política. Transporte público em debate na Câmara dos Deputados. E em Cuiabá, o zelo de um instituto pela preservação da memória de um povo. A orientação é que parte deste documento gerado das produções parlamentares legislativas, ele seja, por enquanto, ainda se esteja em formato nessa plataforma impressa. O Congresso, Senado e Câmara é um só. Assembleias são 27, Câmara de Vereadores, mais de 5.500. Tudo isso é poder legislativo, com decisões que impactam a sua vida. E a gente mostra aqui, no Parlamento Brasil, um programa que, há 19 anos, é feito em parceria com TVs legislativas de todo o país. Eu sou André Ricardo, vem comigo! O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, concede em instantes uma entrevista coletiva sobre os próximos passos da CPMI depois do cancelamento do depoimento que seria hoje, às 16 horas, do Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. O depoimento seria hoje, foi cancelado hoje de manhã, ele está preso, ele optou por não vir, a vinda dele era facultativa e o senador Carlos Viana estava até agora em reunião com o vice-presidente da CPMI, com o relator e com as lideranças do governo e da oposição. A entrevista coletiva começa agora em instantes, então acompanhe. Reunimos agora há pouco no meu gabinete, participaram da reunião o relator, o vice-presidente, os líderes do governo e também da oposição para analisarmos a decisão hoje de um dos envolvidos em não comparecer à CPMI, apesar do compromisso que foi feito pela defesa durante o final de semana. E há consenso de todos os participantes, nós estamos convocando para amanhã, às 14 horas, uma sessão extra-pauta para a votação em regime de urgência de 6 requerimentos para comparecimento já na próxima quinta-feira. As pessoas a serem convocadas como testemunhas são
Tânia Carvalho dos Santos, esposa do chamado careca do INSS, Antônio Carlos Camilo. Romeu Carvalho Antunes, filho dele. Rubens Oliveira Costa, sócio de Antônio Carlos Camilo. Milton Salvador de Almeida Júnior, também sócio em várias empresas. Cecília Montalvão, esposa de Maurício Camisotti. E o advogado Nelson Williams, que foi alvo da operação da Polícia Federal. Esses 6 nomes serão já convocados a partir de amanhã, oficialmente, mas estão sendo avisados hoje de que a convocação será feita em consenso com todos os participantes e é uma resposta que a CPMI quer dar claramente à falta de seriedade do advogado da defesa de Antônio Carlos Camilo em relação ao acordo que foi feito conosco. A esposa de Antônio Carlos, a Tânia Carvalho dos Santos, é sócia dele em várias empresas, não estava inicialmente sendo convocada, mas diante da recusa em vir, tanto ela quanto o filho passarão a serem ouvidos obrigatoriamente pela CPMI. Da mesma forma, Maurício Camisotti, que já nos enviou também ofício por meio da defesa de que não vai comparecer na próxima quinta-feira, portanto, a esposa dele será convocada. Ela é sócia também de uma das empresas que trabalhou na modernização dos sistemas da Previdência e terá de ser ouvida por esta comissão. E, por último, houve uma discussão muito grande, mas também o consenso com relação ao advogado Nelson Williams. A argumentação é de que os advogados têm prerrogativas, mas no caso de Nelson Williams, nós entendemos com muita clareza que há uma série de indícios que precisam ser esclarecidos, desde movimentação financeira a uma série de outras questões e documentos que nós apresentaremos no dia em que ele estiver presente na CPMI. E nós esperamos, com toda sinceridade, que a partir dessas convocações, que todo o acordo que seja feito com a comissão seja cumprido pelos advogados e por aqueles que são os depoentes, como investigados ou como testemunhas, porque nós estamos aqui dispostos a dar uma resposta ao povo brasileiro. Nós não estamos aqui, em momento algum, apenas ocupando espaço para qualquer tipo de investigação. A CPMI tem poder de polícia e ainda que o Supremo Tribunal Federal consiga ou ofereça habeas corpus para que essas pessoas possam não falar, a presença delas tem de ser obrigatória para os esclarecimentos que nós queremos em relação aos inquéritos que já estão abertos. Presidente, por gentileza, quando o senhor fala que houve um acordo, mas esses requerimentos eles vão ser votados amanhã? Todos os 6 requerimentos com os nomes que eu falei para vocês serão votados amanhã em acordo, aprovados amanhã em acordo na sessão extra-pauta que eu chamaria às 14 horas, 2 horas da tarde. Esse acordo foi com os governistas? Com os governistas e com a oposição. São nomes de consenso que são importantes para a investigação desse caso do INSS. E a sessão seria na quinta-feira? Quinta-feira, nós votaremos outros nomes de presidentes e diretores de associações, também servidores públicos, requerimentos que foram apresentados pós o acordo da primeira reunião. Nós fizemos um acordo entre oposição e governo de convocarmos imediatamente todos os diretores e presidentes que já estavam naquele momento com os nomes delineados, também convidar os ex-ministros e diretores, ex-presidentes do INSS. Muitos nomes apareceram posteriormente ao acordo, que na próxima quinta-feira eu colocarei em votação, entre eles alguns nomes ligados ainda, sócios e ex-sócios do Antônio Carlos Camilo, o Careca. Desses 6 nomes, o advogado Nelson Williams aparece como investigado, o restante testemunha? Todos eles como testemunha por enquanto. O Nelson Williams é apenas um investigado. Os demais nós queremos trazer como testemunha, como forma de oferecer a eles a condição de vir espontaneamente. E a certo? Vai acontecer quando? Vai o mais rapidamente possível. Estão todos convocados para quinta-feira. Convocados para quinta-feira. Quinta-feira. Presidente, todos os 6. Não. Os 5 são testemunhas e o Nelson Williams é investigado. Agora, eles estão convocados para quinta-feira. Todos os nomes.
Presidente, a comissão ainda vai apelar, fazer um apelo ao presidente do Senado para ter acesso às imagens, para poder rastrear as visitas que o careca do INSS fez? Olha, eu já conversei pessoalmente com o presidente da Casa e a resposta é sempre a posição da advocacia do Senado, que se trata de informações sigilosas. Isso não vai influenciar no nosso trabalho, porque a nossa preocupação agora é nós recebermos as quebras de sigilo bancário e telefônico que estão acontecendo, estão sendo repassadas, inclusive, pelo Banco Central. Esses documentos é que para nós são os mais importantes. À medida em que a investigação for prosperando, eu tenho muita confiança de que esses nomes que já estão presos e outros que serão presos, que a nossa expectativa é de que outros nomes também recebam a prisão preventiva, eles colaborarem e naturalmente, as visitas aqui aparecerão até de forma espontânea. Presidente, eu mesmo... Eu queria perguntar exatamente sobre essas pessoas. Eu dei uma entrevista dizendo que tem outros nomes que podem vir a ser presos. E existe alguma estratégia por parte da comissão pensando em que essas pessoas lá na frente possam querer não falar justamente para não colocar provas contra elas? Bem, se eles forem presos como nós solicitamos, já demos um passo importante, porque terão de falar à Polícia Federal de uma maneira ou de outra. E nós teremos acesso aos inquéritos assim que as investigações forem terminando. Isso é um acordo que foi elaborado com o ministro André Mendonça, de que os inquéritos em investigação, esses permanecerão ainda sob sigilo. Mas à medida em que essas informações forem sendo confirmadas e as investigações dadas como encerradas ou suficientes, serão compartilhadas conosco na CPMI. Então, se a pessoa quiser falar, é bom para ela vir dar a versão dela, inclusive publicamente. Senão, nós teremos os dados da Polícia Federal. Presidente, os senhores também, na semana passada... é sócia dele. Em várias empresas. E o filho, qual é a justificativa para... Também sócio em várias empresas. Todos eles. Todos aqui têm um nexo causal com a investigação sobre o INSS. Não há ninguém aqui que tenha sido colocado simplesmente porque nós entendemos que seria melhor. O advogado Nelson Williams, vocês sabem bem, alvo de busca e apreensão e movimentou muito dinheiro em relação ao esquema e aos clientes dele. Os demais todos são sócios de um dos dois nomes e nós temos isso muito bem delineado pelo inquérito que nós temos em mãos e os dados que nós já temos recebidos. Presidente, o não comparecimento do senhor Antônio Camilo e do Camisotti foi tornado facultativo por uma decisão do ministro do Supremo. Sim. O vice-presidente, o deputado Eduardo Júnior, fez uma crítica bastante contundente a essa decisão por ter tornado esse comparecimento facultativo. Há entendimento entre outros integrantes, por exemplo, o senhor ou até mesmo o relator, de que essa decisão foi prejudicial ao trabalho da CPMI? Olha, eu e o relator, de certa forma, já esperávamos esse posicionamento, porque na CPI de 8 de janeiro, o ministro André Mendonça deu um posicionamento semelhante a uma das pessoas que compareceria. Então, seria lógico que isso fosse mantido. Agora, nós temos impetrado um mandado de segurança, que nós esperamos seja julgado e, mais ainda, seja julgado favoravelmente para que essas pessoas possam comparecer à CPMI. O que eu entendo, e aqui é o meu posicionamento, é de que se houver uma continuidade por parte do Supremo Tribunal Federal de manter habeas corpus, que as pessoas não sejam obrigadas a comparecer, nós propomos uma mudança na lei das CPIs. Porque nós, como parlamentares, podemos definir com clareza quais são as regras. Se o Supremo entende que há uma brecha, que não há uma definição sobre coerção, trazer aqui o que for, nós podemos estabelecer isso em plenário. Será uma das propostas que nós queremos, inclusive, tirar dessa comissão, que é o aprimoramento das comissões parlamentares de inquérito. Porque o nosso trabalho aqui é o mesmo da Polícia Federal e do próprio Supremo, neste momento, que tem os inquéritos em mãos, a presidência do inquérito. Não há motivo algum para que, por exemplo, um outro poder queira interferir mais uma vez nas decisões do parlamento e decisões que, infelizmente, tornam as investigações mais lentas. Porque eu volto a dizer, não é o fato que a pessoa não compareça que é o mais importante. O mais importante para nós são as quebras de sigilo que nós já temos feito, que foi feito em acordo. Né? São quase 400 pedidos de informações e quebra de sigilo que vão nos embasar para o relatório final. Relatório este que, se a pessoa vier ou não,
ela poderá ser indiciada pelo relator pelos fatos que nós temos na investigação. Ok? Então, vou deixar o relator falar um pouquinho com vocês aqui. Estou à disposição. Desculpa, é que eu cheguei 2 minutos depois de vocês começarem a falar. Sim. Essas convocações dos familiares do Antônio Carlos Antunes vão ser convocados na condição de testemunha ou na condição de investigado? Testemunhos. Todos estão na condição de testemunha, em que pese terem sido arrolados hoje para a pauta de amanhã. Isso se deve exclusivamente à escolha feita pelo senhor Camizotti e pelo senhor Antônio Carlos Camilo de não poupar os familiares no próprio sistema criminoso. Foram eles que expuseram os familiares. Então, a CPMI vai ouvi-los na condição de testemunha. O advogado também? O advogado também na condição de testemunha. Pode vir. Primeiro vocês falaram que era investigado. Não. Eu arrolei todos os 6, devidamente acordado com o presidente da CPMI, na condição de testemunhas. Nós ainda não temos dados concretos da investigação, se é que existe em relação ao advogado Nelson Williams. Vamos dar esse crédito a ele, dele vir na condição de testemunha. Portanto, não poderá faltar. A CPMI ainda não o trata como investigado, o trata como testemunha. Então, se o relator falou, está falado. No que pode avançar se houver esses depoimentos aí na avaliação do senhor? Olha, primeiro que depoimento é uma linha de prova. Nós estamos trabalhando de forma a ampliar o espectro investigativo. Os depoimentos são fundamentais porque esclarecem fatos que poderão encaminhar ou não a inocência de pessoas. Segundo, nós temos os documentos e os dados. Enfim, todo meio de prova é válido para o esclarecimento dos fatos. O presidente senador Carlos Viana tem mostrado firmeza na condução dos trabalhos. Os membros da CPMI, em nenhum momento até agora, se obstacularam a votar a favor de convocação e quebra de sigilo, porque o Brasil não está querendo saber de ideologia A ou B. O Brasil está querendo saber quem roubou os aposentados e pensionistas. Hoje, a CPMI já tem muitos indicativos novos que irão nos ajudar mais à frente na feitura do relatório. Deputado, esses 6 que vão ser convocados amanhã para se correr como presidente da votação pelo acordo, o advogado Nelson Williams, ele aparece na investigação anterior da Polícia Federal. E aí, pode ser que a minha memória esteja falha, esses familiares aparecem também? O que levou a convocação deles especificamente? Na CPMI, para a pauta de amanhã, não tem ninguém arrolado como investigado. A CPMI não tem dados de nenhum desses citados como investigado. Nós temos dados dessas pessoas como testemunhas. Portanto, nenhuma dentro da legalidade pode recusar esse convite. Mais adiante, com outras informações, mais documentos e dados, poderão ser transformados em investigados. Se Nelson Williams foi alvo de uma busca e apreensão da Polícia Federal, esses documentos não chegaram à CPMI. Para a CPMI, ele é testemunha e terá que vir. Vocês falaram em ouvir o quanto antes. Tem uma ideia assim de ainda nessa semana? O presidente fez questão de dar essa resposta à sociedade brasileira, fazendo essa extra pauta amanhã para a convocação dos 6 nomes listados para depoimento sexta-feira às 9 horas da manhã. Quinta-feira às 9 horas da manhã. A ideia é fazer deles todos? Não, também? A ideia é ouvir a todos no mesmo dia. O presidente está com essa determinação só se por acaso o tempo não permitir, mas o presidente fez questão
de arrolá-los para oitiva quinta-feira. Se não der na quinta, vai na sexta? Não, vai na outra segunda. Não tem problema, a sessão vai ser una. Quem não puder ser ouvido, o presidente vai apenas suspender a sessão. Isso, para segunda-feira. Relator, na semana passada, havia uma lista de requerimentos sobre quebra de sigilo de entradas e saídas do Careca de uma série de instituições que depois não foram votadas. Há uma expectativa de votar essa quebra de sigilo de entradas e saídas, não necessariamente do Senado, mas de outras instâncias? A senhora disse uma afirmação que não condiz com a realidade. Já foi votado e aprovado pela comissão a quebra do sigilo para afastar esse sigilo de 100 anos. Essa casa aqui é pública, é paga pelo dinheiro do povo e os parlamentares da CPMI têm direito de saber quem o Careca do INSS visitava. Mas em outras instâncias, por exemplo, na semana passada tinha um requerimento para o gabinete do presidente Lula, tinha a Receita Federal, tinha o TCU, que não foram votados. O presidente votou todas aquelas que tinham acordo, situação ou oposição para ganharmos tempo. E cada uma dessas que não houve acordo, em breve, cada uma irá a voto. Relator, assim, já que todos querem ouvir todos esses nomes na mesma sessão, eu imagino que já tem algumas perguntas objetivas, né? O senhor consegue antecipar para a gente o que deve ser perguntado objetivamente? Porque eu sei que os depoimentos costumam ser muito longos, então, já que vai ser um depoimento em grupo... Olha, a gente pode transmitir ao povo brasileiro que as perguntas elas se dividem em dois blocos. Um bloco é para saber quais foram os ladrões do dinheiro do povo sofrido brasileiro, pensionistas e aposentados. E o outro bloco é quem deu suporte político para que isso acontecesse. Ok, gente? Ok. Só acrescentar, só com a autorização do presidente, só acrescentar uma informação aqui. Hoje nós teremos a oitiva do Careca do INSS, o Antônio Antunes. E aí eu quero inicialmente parabenizar a postura firme do presidente em chamar essa reunião, em buscar um acordo e convocar uma extra pauta para trazer esses nomes, que são nomes que têm total relação com a investigação. Com a ausência do Careca do INSS, como ele abriu mão de vir aqui, de prestar essas informações, de trazer esses esclarecimentos, a CPMI não tem outra alternativa a não ser chamar a esposa e o filho. E por que chamar a esposa? Por que chamar o filho? A esposa, a Tânia, ela tem uma série de movimentações financeiras suspeitas pelo COAF. Movimentações como, por exemplo, 3 milhões de reais em dinheiro vivo para a compra de uma casa no Lago Sul, aqui em Brasília, dentre outras. Uma outra questão que traz o filho do Careca, que é o Romeu, para a investigação, diz respeito a ele ser sócio em várias empresas essas que recebeu recurso das associações, recursos esses que são recursos subtraídos dos aposentados, ou seja, há uma conexão. Não é a convocação da esposa e do filho porque ele não veio, mas é a convocação da esposa e do filho porque ambos são partes nessa organização criminosa que precisa vir aqui testemunhar. Sobre a decisão do ministro André Mendonça do Supremo, eu fiz uma manifestação criticando essa decisão por uma razão simples, direito constitucional puro. Ninguém é obrigado a constituir prova contra si. É um princípio constitucional. Mas essa CPMI convocou todos esses que vocês estão cientes para que venham como testemunha, para prestar esclarecimento. E o que a Constituição Federal de 88 e o Supremo tem que proteger garante a essas pessoas o direito de ficar calado, não o direito de escolher se vem ou não. A CPMI está exercendo o seu papel, está previsto na Constituição e é por isso que esses sujeitos estão sendo nesse momento convocados. Quando fala da esposa do Camizotti, que já mandou comunicado ao presidente dizendo que não viria na quinta-feira, a esposa do Camizotti, ela também é sócia numa empresa com o Camizotti. Ela é sócia numa empresa que tem movimentações bancárias que chegam a quase 300 milhões de reais. Então, tem que vir aqui, tem que esclarecer, tem que responder os questionamentos. No que diz respeito ao Nelson Williams, eu sou advogado. Advogado, ele tem que defender a lei, tem que fazer com que a lei seja cumprida, não descumprir a lei. E ele passou por uma busca e apreensão em sua residência e tem a citação de que ele auxiliou financeiramente
todos esses que nós acabamos de mencionar. Então, a CPMI está agindo de forma séria, correta. Mais uma vez, assim comecei, eu termino parabenizando o presidente por ter tomado essa iniciativa de chamar essa reunião, de convocar essa extra pauta para mostrar que todos aqueles que descumpriram a lei vão ser punidos. A justiça pode até demorar, mas não vai falhar, e que nós vamos trabalhar incansavelmente aqui, de domingo a domingo, para fazer com que os cidadãos aposentados brasileiros possam ter o seu dinheiro de volta e ter segurança e tranquilidade no sistema previdenciário brasileiro. Muito obrigado, gente. Seriam convocadas independentemente da presença do Careca hoje aqui ou não? Essas pessoas já seriam convocadas independentemente da ausência do... Eu vou falar agora como deputado vice-presidente da CPMI, não falo sobre pela CPMI porque esse é o papel do presidente. Mas como parlamentar, membro titular, vice-presidente da CPMI, eu já tinha requerimentos convocando a esposa do Careca, o filho do Careca e o Nelson Williams. Ou seja, independente da ausência, já havia requerimento não só da minha autoria, como também do relator e de vários outros deputados, porque eles fazem parte dessa organização criminosa que precisa vir aqui testemunhar e esclarecer sobre os fatos. Muito rapidamente, eu quero também agradecer ao presidente, ao vice-presidente, ao relator da CPI e também aos demais deputados que compõem esse colégio de líderes que fazem o consenso, ou seja, tanto da oposição como do próprio governo, porque a CPI demonstra, sim, que ela está fazendo um trabalho sério e que não pode ser desrespeitado por quem quer que seja. Nesse fim de semana, nós recebemos uma informação concreta. O próprio presidente compartilhou com os demais membros que o Careca estaria hoje aqui conosco. E hoje pela manhã, quando muitos deputados já tinham se deslocado a Brasília, inclusive eu, recebemos essa nova informação de que ele não viria mais. A CPI não pode ser instrumento desse tipo de jogada feita, seja por advogado, seja por investigado ou por testemunha. E só não foi, e aqui falo como testemunha da reunião que aconteceu, convocada essa pauta para hoje, porque muitos parlamentares acabaram não vindo a Brasília em virtude do cancelamento de última hora. Então, acerta a condução da CPI de pautar esses requerimentos amanhã e, lamentavelmente, o Careca, e assim como o Camizotti da mesma forma, perdeu ele uma oportunidade de colaborar com os trabalhos da CPI nesse momento, no dia de hoje, e certamente aquilo que ele poderia ter colaborado, outros que estão à sua volta terão de colaborar agora na condição de testemunha, que não lhes dará o direito de se calar diante dos deputados. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Terminou nesse instante, então, a entrevista coletiva concedida pelo presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, pelo relator, deputado Alfredo Gaspar, pelo vice-presidente, deputado Duarte Júnior e pelo deputado Marcel Van Hatten, sobre os próximos passos da CPMI do INSS, depois do cancelamento do depoimento que seria hoje, um depoimento muito esperado do Careca, chamado Careca do INSS, Antônio Carlos Camilo. O que foi decidido então e foi anunciado pelo senador Carlos Viana é que será convocada para amanhã, foi convocada então para amanhã, uma reunião extraordinária da CPMI para votar a convocação da esposa de Antônio Carlos Camilo, Careca do INSS, por movimentações suspeitas e também em contas bancárias e também porque ela é sócia dele. A convocação também do filho dele, que é sócio dele, de Rubens Oliveira Costa e Milton Salvador, que também são sócios, da esposa de Maurício Camizotti, que prestaria depoimento na próxima quinta-feira, também foi preso e avisou que não virá na próxima quinta-feira, que os dois depoimentos seriam facultativos e os dois então avisaram hoje pela manhã que não virão. Careca do INSS teria deposto hoje, às 16 horas, e Maurício Camizotti seria na próxima quinta-feira, também não virá. Então, será convocada amanhã, nessa reunião extraordinária da CPMI, a esposa dele, que também é sócia dele e que tem movimentações em contas bancárias de quase 300 milhões de reais, segundo o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar. Também será convocado o advogado Nelson Williams. Eles serão ouvidos
ouvidos como testemunhas e esses depoimentos serão marcados, então, para a próxima quinta-feira já dessa semana, a partir das 9 horas da manhã. Segundo o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, essa convocação, essa reunião extraordinária e essa convocação urgente deles é uma resposta à falta de seriedade do advogado de Antônio Carlos Camilo, que teria confirmado a presença dele no depoimento de hoje e cancelou em cima da hora hoje pela manhã. Então, a família dele não seria convocada, a esposa não seria convocada, mas então a esposa e o filho vão ser convocados por causa dessa falta dele, né, por causa de toda essa situação. E também a esposa de Maurício Camisotti, que não virá quinta-feira, também não seria convocada e agora será por conta disso. Então, palavras do senador Carlos Viana. A partir dessas convocações, nós esperamos que todo o acordo feito com a CPMI seja cumprido. Segundo o relator, as principais perguntas feitas a ele serão: quais foram os ladrões do dinheiro e quem deu suporte político para que isso acontecesse. Também na quinta-feira serão votados outros requerimentos de convocações, principalmente de presidentes de associações envolvidas nas fraudes do INSS. Nomes que serão convocados, serão colocados então em votação na próxima quinta-feira. E segundo também o presidente da CPMI, a CPMI vai preparar um relatório com todas as informações que tem até agora, para que as pessoas possam ser indiciadas, mesmo que não compareçam aos depoimentos convocados. Então, essas são as informações da coletiva que acabou nesse instante aqui. E você acompanha outras informações pela nossa internet e daqui a pouquinho, às 19h30, pelo nosso jornal Senado Notícias. Até lá! No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre infraestrutura, saúde, geração de empregos, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Não percam. Eu diria que a saúde em Pernambuco está mudando fortemente e isso tem um componente importante, lógico, do governo do estado, mas principalmente do governo federal. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está começando agora mais um Ecosenado. Você vai ver na edição de hoje. Senado cria frente parlamentar para debater exploração das terras raras brasileiras. Hoje, ainda extraímos muito minério bruto e não aproveitamos todo o potencial de transformar isso em produtos que gerem mais emprego e renda aqui no país. A questão ela vai da mineração até o desenvolvimento de equipamento, de sistemas com valor agregado maior. E o Brasil tem toda a capacidade de fazer isso, hein? As sugestões para a preservação do meio ambiente defendidas pelos jovens senadores de 2025. Os jovens senadores têm a chance de discursar, defender suas ideias e experimentar na prática o exercício da democracia. E uma casa construída com garrafas de vidro em Pernambuco. O Senado tem agora uma frente parlamentar em defesa das terras raras brasileiras. O grupo deve promover debates sobre a exploração estratégica e sustentável das terras raras no país e propor um marco regulatório para o setor. Mas você sabe o que significa esse termo, terras raras? O tema ressurgiu em razão das recentes tensões comerciais entre Brasil e Estados
Unidos, incluindo tarifas impostas pelo presidente Donald Trump e o crescente interesse norte-americano nas reservas brasileiras de minerais críticos, como as terras raras. Esse contexto reabriu o debate sobre a soberania nacional e a necessidade de fortalecer a cadeia produtiva do setor. As chamadas terras raras são um grupo de 17 elementos químicos da tabela periódica que apresentam propriedades químicas semelhantes. Eles são usados em tecnologias essenciais do dia a dia, de baterias de celulares a turbinas eólicas. Apesar do nome, não são tão escassos, mas a extração é complexa, porque eles não ocorrem em estado puro, geralmente estão misturados em minérios com outros elementos. Não são exatamente tão raros, mas a concentração deles em uma determinada amostra, de um mineral, até numa rocha, os torna, podemos dizer assim, que de complexa extração para fins econômicos, considerando as aplicações diversas em que elas têm, basicamente, em indústria de alta tecnologia. A China domina o setor, com 60% da produção mundial e 90% da capacidade de processamento, fazendo com que outros países sejam seus dependentes. O grande produtor é a China. É um grande produtor, tem reserva razoável e tem toda a infraestrutura para a produção de bens finais, ou seja, ela domina toda a cadeia. Esse é o grande ponto. Não basta ter a reserva mineral. A gente tem que ter também o parque para que haja a agregação de valor, a produção de um bem que tenha aplicação final para o consumidor. Ela domina da prospecção à produção de bens finais. Ela, no século passado, meados de 70, 80, ela encontrou alguns bons ativos de terras raras naquela época e decidiu que ela dominaria aquela cadeia e passou a fazer investimentos robustos nisso. Tanto em formação de mão de obra, para pesquisa, para operacionalização, a formação de empresas para prestação de serviço e de empresas que dominassem, enfim, a cadeia de valor, produto. O Brasil também tem grandes reservas, especialmente em Minas Gerais, Goiás e no Amazonas. E pode ganhar espaço nesse mercado estratégico para a transição energética sustentável. Debater soluções neste sentido é um dos objetivos da Frente Parlamentar em Defesa das Terras Raras Brasileiras, assim como o fortalecimento da soberania nacional sobre esses recursos minerais e a proposição de um marco regulatório para o setor. A questão ela vai da mineração até o desenvolvimento de equipamento, né, de sistemas com valor agregado maior. E o Brasil tem toda a capacidade de fazer isso. A gente precisa estabelecer essa indústria desde o momento da mineração, atendendo a critérios de proteção ambiental, que é importantíssimo, né, nesse sentido, mas a partir daí a transformação do material básico ali em alguma forma daquela terra rara, é necessário ter uma política, uma estratégia e os planos de utilização e desenvolvimento disso no Brasil. Inclui, inclusive, financiamento para empresas que queiram desenvolver, que vão desenvolver os produtos com terras raras. E isso tem uma aplicação enorme. E o aumento do valor agregado desses produtos vão dar à nossa indústria, que, já que a gente tem o recurso natural também, uma capacidade muito grande, competitiva, né, com exportações e uso interno. Então, portanto, é um tema muito importante. Hoje nós temos projetos de mineração de terras raras aqui no Brasil, que a maioria na mão de empresas, né, multinacionais, mas não estamos trabalhando no beneficiamento, que é exatamente o que o senador astronauta Marcos Pontes está colocando. Então, nós temos que romper, né, essa situação que nós estamos de ser um mero exportador do produto bruto para realmente entrarmos na cadeia de maior valor agregado. Isso é fundamental para o nosso país. Hoje, ainda extraímos muito minério bruto e não aproveitamos todo o potencial de transformar isso em produtos que gerem mais emprego e renda aqui no país. Queremos garantir que o Brasil tenha o controle dessas riquezas e incentivar a criação de políticas para o desenvolvimento e a indústria local e atrair, assim,
novos investimentos de forma firme e segura. De agora para frente, muito provavelmente, pode ser um dos temas a ser tratado, a ser lidado, de como o país vai lidar com, como o país vai resolver a falta de investimento ou as lacunas para financiamento, para tornar viável para a extração e a agregação de valor em território nacional ou em parceria com outros países amigáveis. Ainda nessa sessão legislativa, o Senado, inclusive, teve uma proposta que foi apresentada pelo senador Rogério Carvalho para a discussão das terras raras no âmbito da soberania nacional. Ou seja, é uma proposta que visa basicamente trazer para o debate, para o aperfeiçoamento, a necessidade de, além da lavra, da produção, a agregação de valor no território nacional. O ministro da Fazenda esteve no Senado e comentou o tema. Eu espero que nós possamos fazer com a Europa, com a China, com os Estados Unidos, que são nossos parceiros, fazer acordos de cooperação tecnológica para agregar valor no Brasil. Não sermos um simples exportador de mais uma commodity que agora está na ordem do dia em função da transição para a energia elétrica, né? Então, concordo plenamente que isso tem que ser objeto de deliberação dos poderes da República, em especial do Congresso Nacional. Temos que pensar como fazer, mas não podemos adiar esse debate. Nós temos que precipitar esse debate. Alguns estados também debatem o assunto. Em Goiás, onde existe a única mina de extração de terras raras em operação no país, foi aprovada uma lei de criação da Autoridade Estadual de Minerais Críticos e o Fundo Estadual de Desenvolvimento dos Minerais. Nós queremos que esses produtos sejam trabalhados aqui em Goiás. Nós queremos que nós possamos ter também, aprendemos essa tecnologia. Porque Goiás hoje, não só no norte, nordeste goiano, mas também na região de Porá, nós temos as maiores reservas de terras raras do mundo. No dia 29 de agosto, o presidente da Assembleia Legislativa e o governador de Goiás receberam uma comitiva do Japão, país que detém tecnologia, para firmar uma parceria de exploração no estado. O que o petróleo foi para o mundo, terras raras será para o mundo. Então nós temos uma oportunidade ímpar. Nós estaremos gerando empregos e também renda para o estado de Goiás e investimento em infraestrutura. Realmente é um ponto muito positivo e que nosso governador sabe sim explorar o potencial, exigindo não apenas a extração, mas também a tecnologia. Nós teremos aí tanto a parceria com o governo japonês, como também investimentos que poderão optar por isso no fundo nosso para minerais críticos e avançando ainda mais nas pesquisas no nosso estado de Goiás. Os representantes do governo japonês visitaram a mineradora Serra Verde, em Minasu, a única cidade fora da Ásia que produz em escala comercial 4 elementos magnéticos essenciais: neodímio, praseodímio, térbio e disprósio. Eles já hoje visitaram essa de Serra Verde e falou com seus parceiros brasileiros para novos investimentos nessa. E também eles estão pensando outros investimentos em Minas Gerais de setor mineiro. No Piauí, uma faixa territorial é alvo de interesse internacional por abrigar minerais como fosfato, urano e elementos das terras raras. Um estudo do Serviço Geológico do Brasil revela o potencial do estado para o crescimento do setor mineral. Os dados indicam uma extensão que abrange municípios da chamada borda oriental da Bacia do Parnaíba. Recentemente, o Serviço Geológico do Brasil publicou um informe técnico, que revelou a ocorrência de 39 ocorrências dessas. Realmente, a gente não se esperava encontrar teores tão representativos, teores realmente econômicos dessas substâncias, e que abre a porta para diversas pesquisas no Piauí, para que o Piauí se torne realmente um player nesse sentido desses minerais importantes na transição energética. A gente precisa ampliar essas pesquisas, é preciso que a gente se junte, tenha parcerias, seja com o governo do estado, governos municipais,
para que a gente possa ampliar esses estudos. Parceria público-privada também é interessante nesse sentido, já que o Serviço Geológico entra com a informação no sentido de fomentar a pesquisa mineral, e quem detalha isso é o setor privado, entendeu? A gente já está com a ideia de que ano que vem a gente possa realizar alguns levantamentos geofísicos com drone, para a gente ter a noção da dimensão dessas ocorrências, né? Porque até agora a gente sabe os teores, né? A gente precisa saber qual é a dimensão disso e se realmente isso é economicamente viável. Sobre os impactos no meio ambiente ligados às atividades de extração de terras raras no Brasil, o consultor Israel Lacerda explica que não seriam grandes, podendo até ter pontos positivos. Você não terá hectares e hectares de desmatamento. Ou seja, é um pequeno impacto, e nesse terreno o resíduo, o rejeito do processamento das terras raras para a sua extração seria uma argila que pode ser utilizada como adubo. Na verdade, se você tem um ganha-ganha ali na parte de recuperação ambiental. Esse seria o grande impacto a ser lidado. No momento em que fosse feita a recuperação da área em que foi lavrado, você teria uma terra apta para praticamente qualquer plantio, enfim, com algum ajuste, mas seria já naturalmente rica em nitrogênio. Uma terra fértil seria o impacto da extração de terras raras naquele local. No caso do oceano, a gente tem alguns pontos intrigantes. A lavra seria por meio de extração desses nódulos. Essa extração, ela revolveria um pouco aquela área em que ocorreu, ou seja, as primeiras lâminas d'água, e isso poderia ter um impacto, o primeiro, de uma explosão de vida, que pode ser considerado positivo, mas ela alteraria um pouco aquele local, ou seja, aqueles hectares em que ocorreria essa lavra. O que tem de se ter atenção é como vai ser extraído e como vai ser tratado, como vai ser beneficiado. O debate em relação à questão ambiental sempre tem que estar sendo discutido qual seria o impacto, se isso é relevante. É um dos pontos, é o econômico, é o político, é a soberania e o ambiental. A edição do Jovem Senador deste ano teve como tema uma questão preocupante que os adolescentes de hoje terão que enfrentar nas próximas décadas: os impactos causados no planeta pelas mudanças do clima. O programa Jovem Senador é uma iniciativa do Senado que proporciona a estudantes do ensino médio de escolas públicas a chance de vivenciar, durante uma semana, o trabalho legislativo federal. Para chegar até aqui, os alunos escrevem uma redação e os melhores textos são selecionados. O tema deste ano refletiu uma preocupação global: emergências climáticas. A gente teve uma conversa prévia com os jovens senadores da edição do ano passado sobre os temas possíveis que poderiam interessar para o concurso de redação desse ano. E eles fizeram essa sugestão de que fosse um tema ligado ao meio ambiente, a essa discussão climática, e sugeriram que fosse sobre emergência climática. E daí surgiu essa opção do tema emergência climática: pense no futuro e haja no presente. Aqui no púlpito, o momento é de protagonismo. Os jovens senadores têm a chance de discursar, defender suas ideias e experimentar na prática o exercício da democracia. Mais do que uma proposta acadêmica, o tema trouxe à tona experiências reais vividas pelos estudantes em suas regiões e mostrou que a emergência climática já faz parte do cotidiano de milhões de brasileiros. O principal problema que eu encontro em Rondônia são as queimadas. No caso, no início desse ano houve uma queimada devastadora que causou muitos danos na floresta amazônica da região, afetou tanto a capital quanto a minha cidade, Paraná, e deixou uma nuvem de fumaça por semanas. Eu acredito que deveria ter um projeto de lei, um incentivo à população a respeito de denunciar, de fazer alguma queixa sobre a questão de queimar lixo e também queimar pastos e a floresta também. Eu acho que deveria ter uma lei que incentivasse mais o cidadão a fazer isso. Se no norte o fogo ameaça a floresta, no sudeste a preocupação está nos rios, que cortam as cidades e sofrem com a poluição. Bom, a minha cidade, Piraju,
ela é cortada por um rio. Então, uma das coisas que a gente percebe lá é que a preservação do rio muitas vezes é afetada pela atitude da população, né, que não toma práticas conscientes. Então, a poluição do rio é uma das coisas que a gente percebe. Então, a gente consegue ver essa emergência, quanto também a proteção dos recursos naturais, como o nosso rio. Eu acredito que seria um projeto de lei voltado na prática de ações conscientes por parte da comunidade, de que seria regras que moldariam a atitude dessas pessoas. Então, se caso elas não cumprissem certas diretrizes, elas poderiam ser punidas por isso. No Nordeste, os jovens destacaram que a agricultura, base da economia regional, ainda enfrenta o desafio de se tornar mais sustentável. Eu acho que o principal problema relacionado ao meio ambiente é justamente a produção de gado e aí a produção também agrária, porque ela não é voltada à sustentabilidade, ainda se vale de práticas muito arcaicas. Uma solução para isso seria algum tipo de programa de fortalecimento de agricultura ecológica, né? De agricultura sustentável. Já no Centro-Oeste, o alerta vem do avanço do desmatamento em áreas de preservação permanente. O principal problema ambiental da minha região é o desmatamento da Amazônia, porque a região em que eu moro ela tem uma parte de Amazônia legal, então esse desmatamento é o principal problema dela. Uma solução que eu encontro, assim, é um incentivo à agricultura ecológica e um incentivo também a corredores ecológicos, a reconstrução de áreas que já foram desmatadas. Eu acho que o que falta não é um projeto de lei, exatamente, mas uma fiscalização de uma lei que já existe, que é a Lei das Áreas Permanentes de Preservação, as famosas APPs. Que no ambiente em que eu moro, houve uma pesquisa em que a maior parte das áreas que deveriam estar preservadas permanentemente não estavam sendo preservadas. Então, falta essa fiscalização, digamos assim, sobre essas áreas em que estão sendo desmatadas. No Sul, os jovens chamam a atenção para os impactos do uso de agrotóxicos e defendem práticas mais sustentáveis. O principal problema ambiental da minha região é a aplicação de agrotóxicos em larga escala nas lavouras. Isso acaba contaminando tanto o solo quanto a água e o ar. E para a gente mudar essa questão e tirar essa poluição do ambiente, a gente poderia começar a implantar sistemas agroecológicos e mais sustentáveis, como o sistema de plantio direto, aplicação de biofertilizantes que são produzidos em biofábricas, utilizando a própria natureza. Um projeto de lei para solucionar esse problema ambiental seria que essa aplicação de biofertilizantes, sistemas de plantio direto, sistemas de compostagem em minhocário, seria que fosse obrigatório ser plantada de forma escalona, para que a gente pudesse fazer uma rotação nesse ciclo e em um curto tempo a gente conseguisse implantar isso em toda a região. As falas mostram que, em cada canto do Brasil, a juventude reconhece os desafios e aponta caminhos para um futuro mais sustentável. Esse é um tema bem atual, um tema necessário, um tema presente nas discussões com os amigos, com os familiares. É um tema também presente no noticiário, ainda mais porque nesse ano a gente vai discutir aqui no Brasil, durante a COP30, quais as possibilidades, como está esse problema, quais as soluções que podem ser apresentadas. Então a gente achou importante trazer essa reflexão para que esses jovens pesquisassem, se informassem, fizessem sugestões e apresentassem aí alternativas para ver para contribuir na construção desse futuro mais sustentável, porque afinal de contas esses jovens de agora é que vão viver no futuro, que vão ter seus filhos, criar seus netos. Então é importante que eles participem dessa discussão também. Confira mais destaques do que aconteceu no Brasil e no mundo nos últimos dias no nosso Giro Ambiental.
Cerca de 28 mil pessoas morrem por ano devido ao calor causado pelo desmatamento tropical. Foi o que mostrou uma pesquisa liderada pelo Instituto de Ciência do Clima e Atmosfera da Universidade de Leeds, no Reino Unido, em colaboração com a Fiocruz e uma universidade de Gana. Os resultados apontaram que em todas as regiões tropicais há uma ligação direta entre a perda de floresta, o aumento de temperatura local e a elevação de mortalidade. O estudo indicou que 345 milhões de pessoas foram expostas ao aquecimento local devido ao desmatamento nessas regiões. As emissões de metano no Brasil aumentaram 6% entre 2020 e 2023, segundo o Observatório do Clima. A maior parte veio de atividades agropecuárias, responsáveis por 75,6% dos lançamentos de metano à atmosfera em 2023. As emissões neste setor estão associadas à fermentação entérica, o arroto do boi, o manejo de dejetos animais, cultivo de arroz e queima de resíduos agrícolas. Somente 10 dos mais de 700 municípios da Amazônia Legal foram responsáveis por quase 30% da área desmatada na região entre agosto de 2024 e julho de 2025, segundo o IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Lábrea e Apuí, no sul do Amazonas, lideram o desmatamento, com uma perda de 140 e 137 quilômetros quadrados de vegetação nativa, respectivamente. No litoral de Pernambuco, mãe e filha realizaram um sonho bem diferente. Ergueram juntas a primeira casa do mundo feita com garrafas de vidro. A Casa de Sal, como foi denominada, nasceu em 2020, a partir do desejo de Edna Dantas, ativista engajada em causas socioambientais, e do talento da sua filha, Maria Gabriele Dantas, formada em design. Com visão inovadora, elas ergueram a casa na ilha de Itamaracá, em Pernambuco, com 8 mil garrafas de vidro reaproveitadas, de um total de 13 mil recuperadas da natureza pelo projeto que reivindica direito à moradia e ecologia popular, além de madeira e outros materiais reciclados. Tudo começou em 2014, com o brechó chamado Cabrochas, criado por elas para dar um novo destino a peças usadas. A marca cresceu e hoje produz bolsas e roupas autorais. Um dos destaques da marca é o Moda Sustentável do Sossego, premiado pelo Clube de Criação de São Paulo. A Cabrochas também promove a Jornada de Formação e a Maratona de Inovação, que discute resíduos têxteis e valoriza soluções jovens na moda sustentável e circular. Mas a luta vem de muito antes. Na ilha, Edna e sua filha já mobilizavam comunidades para transformar espaços em jardins ecológicos e pontos comunitários. Edna é educadora socioambiental e traz na trajetória o compromisso com a luta por moradia, que a acompanha desde a década de 1990. Resistência herdada dos avós, vivida nas ruas e nos sonhos. Ali, onde turistas deixavam lixo, Edna viu possibilidade e separou resíduos, identificou potencial e transformou o que seria descarte em arte e moradia. A construção vertical, com 70 metros quadrados, foi pensada para aproveitar a luz natural e economizar energia. Hoje, parte da casa está disponível para aluguel por temporada, uma experiência única de conexão com a natureza e inovação. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas da TV Senado, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo Eco Senado. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre infraestrutura, saúde, geração de empregos, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Não percam!
Eu diria que a saúde em Pernambuco está mudando fortemente e isso tem um componente importante, lógico, do governo do estado, mas principalmente do governo federal. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Nós falamos do genocídio nazista, do extermínio de 6 milhões de judeus e devemos falar sempre, porque isso não pode ser esquecido, mas nós não falamos tanto do Holocausto africano, do Holocausto dos negros, o que nós sofremos nesses 350 anos. Então existem os crimes praticados por eles, que foram crimes contra a humanidade, e existem os crimes praticados pelos escravos, que em verdade foram atos de legítima defesa da sua própria vida, da sua própria honra, da sua própria dignidade. Muitos, portanto, que foram levados aos tribunais deveriam ser absolvidos por legítima defesa, estado de necessidade, mas não foram. Foram punidos severamente em processos sumários que duravam semanas, às vezes um mês, e levados à forca. Isso também não pode ser esquecido. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia, é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque eu não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim, me desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, né, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você, inclusive, duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e, inclusive, da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, o tema deste Agenda hoje é o comércio com o mundo árabe. A imposição de tarifas extras às exportações brasileiras pelo presidente dos Estados Unidos passou a exigir do governo e dos empresários brasileiros estratégias para encontrar novos mercados e reforçar os já exigentes. Um desses mercados com grande potencial de ampliação para as exportações do Brasil é o mundo árabe. Neste Agenda, eu recebo o presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, William Dib Júnior. Muito obrigada por participação aqui no Agenda Econômica, doutor William. Obrigado a você, Antônio. Obrigado pela oportunidade. E ele vai falar especialmente para os brasileiros que pretendem ampliar o comércio com os 22 países do mundo árabe. Eu vou pedir ao senhor, então, que comece nos falando um pouquinho. A gente fala de mundo árabe, né? Mas são vários países que, a princípio, para nós que estamos aqui mais distantes, não estariam incluídos nessa lista. O que é que liga, o que é que faz existir esse mundo que a gente chama de mundo árabe? Então, a gente tem, no que denominamos o mundo árabe, esses 22 países que falam a língua árabe.
E o mercado com esses 22 países é um mercado muito pujante, muito grande e não aproveitado em sua totalidade. Então, diante da política de tarifaço que o governo americano impôs, a gente tratou de viabilizar uma alternativa para os empresários brasileiros a fim de que pudessem escoar as suas mercadorias que certamente, em razão das taxas impostas, não vão ter preço competitivo para seguir no mercado americano. Então, o objetivo nosso foi trazer uma alternativa, uma oportunidade de negócio diante da crise que se impôs. Antes do senhor continuar, eu vou só pedir a Bruna e o Hermes, que estão dirigindo nossa gravação, para colocar aqui na tela um mapa, né, para a gente mostrar para a nossa audiência o que se considera esse mundo árabe, né? A gente tem aqui vários países do norte da África, os países da Península Arábica, né? E tem ali também Síria e também, teoricamente, tem Palestina também, que são considerados países de uma área chamada Levante, não é isso? Perfeito, perfeito. Além desses países, tem os países do Golfo, os Emirados, a Arábia Saudita. Ao todo, são os 22 países que compõem todo esse mercado que hoje representa esses 3,7 trilhões de dólares mencionados aí no quadro. É o PIB total dessa comunidade. Exato, perfeito. 492 milhões de habitantes. Exato, quase meio bi. A gente teve em 24, por exemplo, 24 bilhões de negócios entre o Brasil e o mundo árabe. Um crescimento de 10% em relação ao ano anterior, sendo que com o resto do mundo os índices se mantiveram, ou seja, teve um crescimento significativo. Né? Então, foi mais uma oportunidade que esse número mostra para a gente. Quer dizer, se fechou uma porta ou várias portas com os produtos que ficaram sujeitos ao tarifaço imposto pelo governo americano, e a intenção foi exatamente aproveitar o potencial do mercado dessa região que já existe, mas pode melhorar, porque os números do mercado do mundo árabe são muito maiores do que esses praticados com o Brasil. Então, a gente enxergou aí uma oportunidade de estreitamento dessas relações entre o Brasil e esses países do mundo árabe para que pudesse escoar essa produção, isso tudo que o Brasil tem condição de vender. Eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho, antes da gente entrar propriamente nos números, quais são as características das empresas que hoje já fazem comércio com o mundo árabe? São empresas de descendentes de imigrantes que vieram dessa região? São empresas gerais do Brasil, como fazem com outros países? Como é que é a Câmara de Comércio Árabe Brasileira? Quem está na Câmara de Comércio Árabe Brasileira? A Câmara de Comércio Árabe Brasileira, ela tem 73 anos de história e ela, na condição de representante desses 22 países que falam a língua árabe, reconhecida pela Liga e pela União das Câmaras Árabes, ela, com essa representação, ela faz aproximar as relações entre esses países, entre esses 22 países e o Brasil. E a abordagem para a aproximação ela se dá de diversas formas. A gente tem aqui um departamento de análise e estudos de mercado, que inclusive elaborou esse relatório sobre o tarifaço americano, por exemplo. A gente tem serviços de tradução, a gente tem serviços de aproximação entre os países realizados através de missões de negócios, missões específicas para determinados países ou para determinados tipos de negócios, e também a participação em feiras. Então, a gente, todo tipo de serviço que pode alcançar a aproximação entre esses países, nós praticamos. E principalmente a certificação dos produtos exportados do Brasil para os países do mundo árabe. Uma empresa que nunca fez comércio com o mundo árabe, que não tem nenhum tipo de relação cultural com o mundo árabe, o que ela precisa fazer para iniciar esse processo?
Então, uma empresa que se aproxima da Câmara com uma proposta de trabalho no mundo árabe, o que é feito é a análise daquilo que ela pretende comercializar, daquilo que ela pretende vender no mundo árabe. Com isso, a gente, através dessa análise, desse estudo, a gente identifica onde haverá oportunidade de trabalho para ela. E, dentre outras alternativas, existe a participação dessa empresa em feiras internacionais que acontecem não apenas no mundo árabe, mas também em outros lugares, ou mesmo missões, onde a gente monta uma agenda para essa empresa que ela vai poder, nessa missão realizada, fazer visitas específicas voltadas para o negócio que ela pretende desenvolver. Todo esse desentrave burocrático, cultural, que existe, que é natural, que é inerente à transação entre países, a gente consegue impulsionar, a gente consegue ajudar e fazer do movimento um movimento mais facilitado, né? Então, para que os negócios possam prosperar. O primeiro passo é se aproximar da Câmara de Comércio Árabe Brasileira para quem ainda não tem nenhuma transação. Perfeito, exatamente, para que possamos orientá-lo, fazer as apresentações, enfim, todo o trâmite necessário para que possam conhecer como funciona, né, o tipo de negócio com o mundo árabe, que infelizmente é muito pouco conhecido no Brasil. Apesar desses números muito expressivos, muito representativos, ainda é pouco. A gente enxerga um mercado muito maior, muito mais amplo. Quais são as características que o senhor diria que são específicas, né, do negócio feito no mundo árabe, em diferença aos negócios feitos, por exemplo, hoje com os Estados Unidos e com a Europa, que são típicas da cultura que o empresário brasileiro precisa entender? Então, o mundo árabe, ele é conservador, ele é mais estável e é mais fiel. Então, quando ocorrem as apresentações, as tratativas e a realização desses negócios, eles tendem a prosperar com muito mais facilidade, com muito mais estabilidade do que o usual. A gente enxerga esse tipo de comportamento no mercado. E essas relações, exatamente por essas características, acabam sendo muito prósperas. Hoje eu vou pedir, Hermes, para colocar na tela um outro quadro de dados que nós preparamos, até a partir também de dados da fonte a própria Câmara e a Comexvis, que é essa corrente de comércio. O senhor chegou a comentar no início que esses são dados de 2024, foram 33,8 bilhões de dólares entre exportações e importações, as vendas brasileiras e compras, e a gente ficando aqui nas exportações brasileiras, 23 bilhões, o que indica um superávit muito poderoso, né, dos empresários brasileiros, e aumentos significativos, tanto aumento do superávit quanto aumento da própria venda, né? E os nossos maiores parceiros, Emirados Árabes, Egito, Arábia Saudita, Argélia e Iraque. Esses são os 5 maiores compradores do Brasil. Como é que o senhor caracteriza essa situação aqui? Apesar desse aumento, ainda tem como aumentar mais? Sim, esses números são aqueles em relação a esses países e o Brasil. E tem aí alguns produtos elencados dentro desses valores. Contudo, o consumo desses países em relação a esses produtos é muito superior a esses números. E são produtos adquiridos não apenas no Brasil, mas em outros países também. Então, o nosso propósito com esse estudo foi exatamente enxergar essa oportunidade, visto que todos esses países consomem mais desses produtos do que o que está mostrado, a gente acha que tem cabimento, tem oportunidade, tem espaço para a gente, para o Brasil, conseguir vender mais para esses países. Quer dizer, esse mercado desses produtos adquiridos do Brasil, ele é muito maior, porque ele também é adquirido em outros países pelo mundo afora. Então, a alíquota de imposto lá no mundo árabe, ela vai de 5% a 0%. Quer dizer, são alíquotas muito amigáveis, muito favoráveis. Então, a gente já tem preço, tanto assim que a gente já tem esse mercado com esses países. Então, com esses elementos, o que nos cabe fazer agora é conquistar um pouco mais de mercado, tentar conquistar um pouco mais de oportunidade
porque existe. O que eles compram do Brasil não é tudo que eles consomem. Alguns produtos a gente responde por 40% do consumo, 30% do consumo. Então, quer dizer, tem outro pedaço aí que a gente pode conquistar, que o Brasil pode conquistar. E como é que o Brasil pode conquistar? Os países deixariam de comprar de outros porque os nossos produtos são melhores ou os preços são mais atrativos? O que é que nos faria conquistar esse mercado que hoje está voltado para outros países? Então, existe muito de condição de venda que a gente nem sempre tem para entregar. Existe a questão do preço, evidentemente, e o que a gente aposta é que diante dessa aproximação, com as condições que já existem, a gente acredita nesse crescimento, porque de fato ele não está explorado ao seu limite. Tá? Então, a gente tem sim condição de preço. E agora uma condição de preço talvez melhor ainda, já que não temos como escoar para os Estados Unidos, que é o alvo aí do estudo, a gente certamente consegue encaixar isso no mundo árabe. Precisaria um trabalho no sentido de se fazer mais presente, que é o que a Câmara já faz. A ideia é fomentar isso, ter mais oportunidades, a gente enxerga diversas, mas enfim, agregar a maior energia possível nesse sentido para poder fazer esse mercado acontecer, né? Essas transações acontecerem. Quais são essas oportunidades específicas que o senhor enxerga, que a Câmara enxerga? Olha, a gente tem agora em outubro, por exemplo, a gente tem a Anuga, uma feira na Alemanha, onde tem uma das maiores feiras de alimentos do mundo, e ali você conecta empresários brasileiros com compradores árabes. É uma feira muito reconhecida, muito frequentada, e ali você consegue apresentar as vantagens das tarifas, discutir tema essencial, como, por exemplo, a certificação halal, que é um mercado muito forte que existe e que o mundo árabe exige algumas condições, etc., para alguns detalhes para que esse mercado se consuma. A gente tem como apresentar, como mostrar isso exatamente nessas feiras. A Anuga é a primeira delas aí que acontece agora em outubro, mas tem outras. Até o final do ano temos mais 2 ou 3 feiras de grande expressão no mercado de alimento mundial. Normalmente o governo brasileiro leva comitivas, monta grandes estandes nessas feiras e leva comitivas. Vocês estão preparando alguma coisa em parceria com o governo brasileiro para essa feira da Alemanha e outras que possam vir a acontecer? A gente tem uma parceria com a Apex, em que a gente trabalha o mercado halal junto com a Apex. Esse ano a gente acompanhou a Apex junto com o consórcio do Nordeste por alguns países do mundo árabe, e nós também fazemos isso individualmente através de associados da Câmara de Comércio que tem interesse em fazer essas missões e mostrar os seus produtos e conhecer novos empresários. Então, a gente organiza essas missões ou com propósito específico para um parceiro ou outro, ou em conjunto, um grupo de associados. Enfim, é exatamente esse o trabalho que a gente faz, e esse é o trabalho que dá resultado, né? A gente tem muitos cases de sucesso aí na história desses 73 anos da Câmara. Eu vou pedir para colocar uma outra tela, que são dos produtos que a gente hoje mais vende, que o Brasil mais vende, que os países do mundo árabe mais importam, né? O açúcar, são também dados de 2024, que teve esse grande crescimento em relação a 2023. Açúcar, frango, minério de ferro, carne bovina, são basicamente commodities. Tem muitos outros produtos, mas no quadro geral, ou são proteínas ou são commodities, né? Seja minerais, sejam agrícolas. É esse o mercado que existe, ou existe mercado para produtos industrializados e para serviços também? Então, o mercado mais forte, sem dúvida, é esse elencado aí. O mercado de industrializados ele é um pouco mais restrito, porque o resultado das análises de custo, de estudo, do preço de chegada da mercadoria não são tão favoráveis. Mas tem muito espaço para esses produtos e alguns outros também em menor proporção. É que o açúcar, o frango e a carne, o minério, realmente eles são muito fortes, eles têm uma proporção muito maior. Mas o mercado lá é muito amplo e há outros mercados.
O senhor falou em algum momento, e eu também perguntei no início, sobre a característica halal dos alimentos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque, de certa forma, é uma curiosidade para o cidadão brasileiro que não entende exatamente como é, e se aplica somente a proteínas, a carnes, né? Seja branca ou carne vermelha, ou se aplica também a outros tipos de alimentos, o que é que isso significa? O mercado halal, Antônia, é um mercado muito grande e é um mercado em franca expansão, um mercado que está num crescimento muito grande ano após ano. O halal, o mercado halal, assim denominado, na verdade é uma cultura. A cultura halal é um modo de vida, é a forma como a carne é produzida, é entregue, é abatida, é transportada. São uma série de critérios, uma série de cuidados específicos que a produção, no caso da carne, do frango, desde a criação dos animais até a forma de abate, a distribuição, tudo envolve um conceito halal, um conceito específico. E esse conceito ele é muito abrangente, ele alcança sim também, por exemplo, hoje em dia cosméticos, tá? Quando você tem algum material que vai naquele produto e cuja produção é feita sob a égide dos critérios halal. Então, é um mercado muito grande já e em franco e expressivo crescimento. Do ponto de vista, o senhor falou de uma coisa muito interessante, de cosméticos. Hoje o mundo fala de cosméticos orgânicos, produzidos sem crueldade, sem testes em animais. O cosmético halal também segue essa linha. É um cosmético que, pelo Brasil, tem uma grande capacidade natural, né, de produção de bioativos. Se aplicam nesse sentido? Exatamente. E existe a produção desses cosméticos, ou seja, qual for a mercadoria, respeitados os critérios halal. Isso acontece de forma atestada pela empresa, realizada pela empresa produtora e certificado que dá ao comprador a certeza de que está comprando um produto cuja fabricação, cuja produção respeitou aqueles critérios. É assim que o comprador pode atestar a situação, a legitimidade do produto adquirido. O senhor falou que produtos industrializados são mais difíceis de ser exportados devido às questões de preço, às questões de transporte. Como é que é a logística, né, de transporte de produtos industrializados, de alimentos, a logística de uma forma geral de transporte dos portos brasileiros para os portos dos países do mundo árabe, da Liga Árabe? Exato, é um componente importante o custo de distribuição, porque a gente não tem muitas rotas alternativas. É um dos mercados que, inclusive, no início do ano, a gente, através da Apex e do Consórcio do Nordeste, a gente tentou atrair investimentos para o Brasil, porque a gente precisa de outras alternativas de rotas de acesso, que facilitaria e baratearia muito o mercado. É um ponto que a gente, infelizmente, não tem tantas alternativas. Qual seria uma grande alternativa em termos de portos, por exemplo? De onde saem hoje essas exportações e de onde poderiam sair para melhorar a rota? Olha, a gente tem o Porto de Itajaí aqui no Brasil, lá no sul. A gente, com um porto, por exemplo, na região do Nordeste, há projeto dos governos estaduais nesse sentido, de captação de investidores, encurtaria em muito o trajeto. Esse é um exemplo expressivo e bem representativo, porque realmente ele abrevia o percurso em muito. O custo fica bem reduzido. O senhor poderia nos citar algum produto que tem realmente o potencial de ser exportado para esses países e ainda não tem exportação? Olha, a gente pensava, mel, por exemplo, é um produto que não tem, a gente elencou alguns produtos nos estudos realizados, mas tem alguns produtos, poucos, mas alguns produtos que ainda não há negociação. O mel é um deles que me vem agora. Vamos falar um pouquinho do que os países do mundo árabe vendem para o Brasil, além do petróleo, do que a gente já tem como padrão?
O mundo árabe vende para o Brasil muito fertilizante. A gente tem, além de fertilizante, petróleo, alumínio, azeites, azeitonas, plásticos e químicos. São as o maiores... carro-chefe. Exatamente, são as maiores importações. Falando um pouquinho da relação cultural, a Câmara de Comércio tem alguns comitês interessantes, um comitê que é voltado, que promove ações de empreendedorismo feminino, um que promove ações de esportes. A gente já sabe que em alguns momentos a gente teve muitos jogadores de futebol, principalmente brasileiros, indo, né, jogar em times do mundo árabe. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão das mulheres, porque o senso comum tem uma visão um pouco fechada, né, o que a gente conhece aqui da participação das mulheres nos países do mundo árabe. E, no entanto, vocês têm um comitê que promove ações de empreendedorismo feminino. E essa questão cultural, ela, às vezes, pode facilitar ou não, né, essas transações comerciais. Como é que é essa questão do empreendedorismo feminino no mundo árabe? Então, Antônia, foi bom você ter tocado nesse ponto, porque, de fato, as culturas, elas são realmente diferentes. E há um desconhecimento inerente a essa situação que ainda hoje prevalece, que pese hoje em dia, a oportunidade de conhecimento e de relacionamento que a gente vê, isso tudo recentemente é muito fácil acontecer, mas de fato o pessoal não tem esse conhecimento aprofundado. A gente traz, através desses comitês, o que a gente pretende fazer é exatamente isso, é divulgar, é mostrar, é aproximar, né, para que os povos possam se conhecer melhor. E nesses comitês aqui da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, a gente tem o Comitê de Cultura, a gente tem o de Esportes, e a gente tem o comitê feminino. A ideia do comitê é exatamente isso, é aproximar mulheres empresárias do Brasil do mercado árabe. Então, o propósito desse comitê é organizar workshops, missões e aproximações para que o público brasileiro, os empresários, as empresárias, no caso brasileiras, possam conhecer melhor os países do mundo árabe e como negociar. E muitas vezes são surpreendidas, porque, de fato, tem aquelas impressões equivocadas aí de muito tempo sem muita informação, né? Então, a gente tenta desbravar exatamente isso, trazer elas para perto da gente e mostrar que isso tudo é possível. Para você ter uma ideia, hoje aqui na Câmara, a gente tem, na vice-presidência, a gente tem uma mulher, na diretoria a gente tem 4 diretoras, então a Câmara dá muita importância e trabalha muito nesse sentido para mostrar e aproximar também as mulheres desse mundo de negócios. Essas transações, para a gente fechar, elas podem ser amplificadas em quanto, mais ou menos? O senhor tem uma ideia? Olha, a rigor a gente consegue transpor em praticamente o mercado todo. É um desafio otimista, utópico. Em tese é possível, porque o mercado ali é comprador em cifras expressivas. A gente não consegue estimar quanto poderia crescer, mas é um mercado que tem potencial, sim, de sobra para absorver o produto brasileiro, a oferta brasileira. A oferta brasileira que ia para os Estados Unidos. Exatamente. Fazer esse redirecionamento. Bom, é um potencial muito grande, então, não é? Sim, é um potencial muito grande. Os números do PIB desses países mostram isso, né? Em que pese uma parte deles está em uma situação delicada, mas tem países muito pujantes, muito fortes, que têm um consumo muito alto e que podem, sim, adquirir esses produtos do Brasil. Dr. William Dib, eu agradeço a sua participação aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Muito obrigado, viu, Antônio? Obrigado a todos. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal da TV, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica.
quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade? Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial. Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Em 2025, a Voz do Brasil completou 90 anos no ar. Criado em 1935, durante o governo Getúlio Vargas, o programa se chamava A Hora do Brasil. É o programa de rádio de caráter oficial mais antigo do país ainda em execução, reconhecido pelo Guinness Book, o livro dos recordes. Neste Cidadania, vamos saber mais sobre a importância e a história da Voz do Brasil. Nosso convidado é Fernando Oliveira Paulino, professor de Comunicação Social da Universidade de Brasília. Professor, muito obrigado por vir participar aqui do Cidadania. Não tem como começar esse programa sem fazer a pergunta mais óbvia. 90 anos de Voz do Brasil. Qual é a história? Porque esse programa ele começou de um jeito e hoje ele já está de outro completamente diferente. Vamos fazer esse panorama? Vamos. Antes, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui na TV Senado, instrumento poderoso, vital e necessário para a promoção da comunicação pública, algo que dialoga com a Voz do Brasil, que é talvez o primeiro cartão de visita da comunicação pública no Brasil, visto que ele foi um programa criado originalmente na década de 30, ele, antes até de se chamar Hora do Brasil, era o programa nacional, a partir de 38 vira a Hora do Brasil, mais tarde transformam o nome do programa em Voz do Brasil,
algo que está bastante presente no nosso imaginário, nas nossas reflexões e que acompanha a população brasileira, sobretudo aquela que tem mais dificuldade de acesso à informação e que continua a ouvir o programa antes no seu horário tradicional, de obrigatoriedade a partir das 7 da noite, e hoje com a flexibilidade que faz com que as emissoras transmitam a Voz do Brasil entre 7 e 10 da noite. Acho que o principal ponto é que, ao longo do tempo, este programa se constituiu como um instrumento de prestação de contas, em alguns momentos até de diálogo com a população brasileira, mantendo esse caráter, por um lado, podemos dizer até de relações públicas, de promoção do governo, né? E por outro, também tem servido como um instrumento de reflexão e até há nele um desafio de como criar, nos tempos contemporâneos, uma maior diversidade e até uma maior utilização das tecnologias de informação e comunicação para que as pessoas consigam acompanhar o seu conteúdo não apenas pelas ondas do rádio, mas também pela internet, pelas outras plataformas digitais, né? Até porque tanto a EBC quanto a Rádio Justiça, a Rádio Senado, a Rádio Câmara têm utilizado a rede mundial de computadores como um canal para produção, distribuição e acesso ao conteúdo que é veiculado diariamente, né, de segunda a sexta, e que alcança pessoas que estão dentro das fronteiras nacionais, mas que também fora do Brasil costumam acompanhar esse programa agora completando, né, 90 anos e quem sabe continue também a existir por mais tempo. Quando ele foi criado, ele tinha um caráter muito mais oficial. Durou muito tempo assim? Demorou para ele ganhar essa cara mais de comunicação pública que ele tem hoje, professor? Alguns estudos classificam aí pelo menos 4 fases para a Voz do Brasil. A primeira de início do seu conteúdo, com uma preocupação de integração nacional, de também formação e consolidação de uma imagem não apenas do país, mas sobretudo do governo Vargas, né, que teve essa característica, principalmente no período entre 37 e 45, com a ditadura do Estado Novo, né? Aí depois acho que é possível encontrar, após esse período do governo Vargas, um momento de tentativa de renovação, uma tentativa de alcançar novos públicos, que acaba sendo, de alguma forma, também interrompida pelo período da ditadura militar, que eu colocaria aí como uma segunda fase, né, assim, de promoção de um governo autoritário, por um lado, mas também um momento interessante porque em algumas fases, sobretudo na década de 70, ao abrir espaço para discursos parlamentares, a Voz do Brasil acabava também possibilitando um certo discurso divergente, uma forma também da oposição, à época coordenada pelo MDB, encontrar uma janela para que seus discursos alcançassem uma população mais ampla. Depois a gente talvez possa falar de uma terceira fase, a partir do período de redemocratização, no qual há um esforço para que o programa tivesse um pouco mais de diversidade, não apenas com os conteúdos do Poder Executivo, mas também com o espaço oferecido, né, para o Poder Legislativo e, na sequência, para o Poder Judiciário, algo que vai dialogar com uma quarta fase, que acho que é possível de designar, pensando nos desafios que o programa tem hoje em relação à comunicação pública e às transformações tecnológicas, porque, como eu dizia, né, o programa ele continua sendo veiculado tanto pelas emissoras, né, de FM, em alguns casos ondas curtas, também antigo AM, mas também há, por parte das empresas, das organizações que produzem os seus conteúdos e também daquelas que distribuem, uma preocupação crescente hoje com o formato digital nos sistemas de produção, distribuição e acesso ao rádio, o que significa também verificar como coordenar o Poder Executivo Federal, que é responsável por uma parte significativa do conteúdo da Voz do Brasil, com o Poder Legislativo e com o Poder Judiciário, para que o programa alcance um formato digital, me parece, de uma forma um pouquinho mais coordenada, porque até me preparando para vir aqui conversar com você, Hermes, eu encontrei na internet o conteúdo geral do programa, diário, está disponível, mas também há, por parte do Poder Legislativo, a disponibilização do momento que é dedicado
ao Senado e à Câmara, por parte do Judiciário, o momento que é dedicado ao Judiciário, e me parece que talvez no momento que o programa faz 90 anos, surge uma possibilidade interessante, tanto de organizar melhor esse material, esse acervo, como de alguma maneira também fazer uma espécie de arqueologia da Voz do Brasil e oferecer para as pessoas, não uma história oficial, né, mas mais uma espécie de enciclopédia, uma espécie de repositório de conteúdos marcantes e também, a partir disso, estimular com que esses temas, esses conteúdos, entrem na agenda da população de uma forma geral. Por que não servir esse material, por exemplo, como um conteúdo de pesquisa para as escolas de ensino fundamental, ensino médio, mesmo para as universidades, especialmente para os cursos de comunicação. Então, eu vejo também nessa efeméride uma oportunidade muito interessante de análise do que foi feito ao longo dos anos e também de estímulo para um planejamento, uma programação em relação à Voz do Brasil que dialogue ainda mais com a diversidade e os desafios que nós temos e que dialogam e que se relacionam com toda a população brasileira. Professor, pelo que você está me falando, o que marca esses 90 anos de Voz do Brasil e até explica essa permanência dela, isso diante de televisão e de todos os avanços tecnológicos que a gente tem aqui hoje. Essa capacidade, essa mutabilidade, essa capacidade de se adaptar. É isso mesmo? Por um lado, sim. Agora, é claro que temos que compartilhar a sinceridade aqui e entender que há um interesse estratégico por parte dos três poderes em utilizar essa janela para prestar contas, para informar do que tem sido feito, não apenas por um interesse cívico, né? Acho que há aí também, por parte de parlamentares, por parte de pessoas do Poder Judiciário e mesmo dos governantes em escala federal, o interesse de utilizar desse canal como meio de fazer relações públicas, de informar o que tem feito e, com isso, conseguir um pouco mais de resultados políticos, né? Então, acho que são pelo menos duas características, essa adaptação, esse ajuste que dialoga com as transformações sociais, transformações políticas, econômicas, mas, por outro lado, também há um interesse significativo das pessoas que detêm mandatos de utilizar esse mecanismo para também fazer, no final das contas, promoção do trabalho que realizam. Agora, eu incluiria um terceiro elemento, digamos assim, nessa história, Hermes, que é a mobilização da sociedade ao longo dos anos por uma comunicação mais democrática, por uma comunicação pública baseada não apenas nos interesses governamentais, e esses movimentos ao longo dos anos conseguiram também, de alguma maneira, contribuir para que a Voz do Brasil e outros instrumentos de comunicação pública no país tivessem um pouco mais de espaço para a sociedade civil, para campanhas de utilidade pública, para uma utilização não apenas partidária, não apenas política, no sentido da competição eleitoral, dos conteúdos que são levados ao ar. Professor, vou pegar esse gancho da comunicação pública. Eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa o que é a comunicação pública e a importância dela. A Constituição Federal estabeleceu no Brasil uma complementaridade entre os sistemas público, privado e estatal de comunicação. Então, tradicionalmente no Brasil, especialmente na radiodifusão, nós temos uma hegemonia, uma posição majoritária das empresas privadas de comunicação que detêm a maior parte da audiência e que, por consequência, tem na sua programação um interesse comercial, um interesse que não necessariamente se pauta pelo que a sociedade precisa saber em relação às instituições que produzem efeitos na nossa vida em sociedade. Então, pensando nisso, os constituintes e também baseados em experiências nacionais e internacionais, criaram esse princípio que tem guiado a constituição de emissoras de rádio e de TV em vários lugares do Brasil, pautados no interesse público e que têm, ao longo dos anos, produzido conteúdos que não apenas tenham esse interesse comercial, muito antes, pelo contrário, tem interesses educativos, interesses cívicos, interesses legislativos, né? A TV Senado acho que é um bom exemplo disso, porque ao fazer o acompanhamento diário do que é discutido aqui no Senado Federal, tem condições de promover acesso à informação e também promover um direito que está estabelecido na nossa Constituição, que é o da liberdade de expressão, algo que dialoga com o nosso direito à comunicação, ou seja, grande parte dos veículos públicos de comunicação
não apenas promovem o acesso à informação do que é veiculado, como também criam condições, ou mais condições, para que a sociedade encontre espaços para compartilhar o que pensa, o que deseja, às vezes até algumas contradições em relação à diversidade de pensamento com mais facilidade. Ao passo que as emissoras comerciais e as emissoras estatais, no sentido de emissoras mais governamentais, por vezes estão mais amarradas, presas a interesses de quem as detém e também tem na sua grade de programação um compromisso por vezes maior com anunciantes, com acordos comerciais, do que necessariamente com os interesses e necessidades das pessoas que acompanham o dia a dia da sua programação. Eu fiz esse parêntese só para ficar claro para quem está em casa a importância da comunicação pública e, lógico, da Voz do Brasil dentro dela. Voltando aqui para a Voz do Brasil, 90 anos, será que ela chega aos 100 e já dá para fazer um vislumbre de qual caminho ela vai seguir com toda essa revolução tecnológica que a gente está vivendo, professor? Eu acredito que é muito possível que sim, né? O mundo tem se transformado muito em relação às tecnologias de informação e comunicação, mas me parece que daqui a 10 anos é possível que a gente se encontre novamente aqui para um debate, uma conversa celebrativa do centenário da Voz do Brasil. Agora, que Voz do Brasil teremos daqui a 10 anos é uma boa discussão, porque nesses últimos 5, 10 anos, por exemplo, surgiram várias tecnologias dentro da internet, por exemplo, que transformaram os processos, os fluxos das emissoras de comunicação, a forma como cada um de nós acompanha esses conteúdos. Então, me parece que é muito necessário até que a Voz do Brasil se adapte não apenas para os canais que já utiliza para suas transmissões, né, para o seu diálogo com o público, mas também pense em como dialogar mais com essas tecnologias, o que significa também, talvez, encontrar um planejamento um pouco mais intensivo em relação a que tipo de diálogo, que tipo de relação pode estabelecer com a população de uma forma geral. Então, ao longo do tempo, houve alguns esforços interessantes. No YouTube é possível encontrar situações nos quais os colegas que fazem, que têm feito, né, a Voz do Brasil, convidaram ouvintes para ir ao estúdio, abriram o canal de WhatsApp, criaram, né, e-mail de relacionamento. Agora, eu acho que talvez é essencial que os responsáveis pela Voz do Brasil pensem em conciliar tanto os canais tecnológicos que têm sido criados, como uma participação que seja ativa, na qual as pessoas que acompanham a Voz do Brasil, que se interessem pelo programa, também tenham ainda mais incidência sobre os conteúdos e, com isso, haja um diálogo produtivo entre órgãos do Estado, órgãos do governo, né, dos três poderes que tenham algo a dizer, com as necessidades que a população tem, sobretudo aqueles que utilizam com mais frequência a Voz do Brasil por meios analógicos e também pelos canais digitais que têm surgido com força e que certamente podem ser úteis para este instrumento de comunicação pública. Só para ficar ainda mais claro para quem está em casa, uma participação maior, mais interatividade, uma presença mais ativa do ouvinte. Eu acho que até mais, viu, Hermes? Eu arrisco dizer que, sim, interatividade, interação é algo importante no contato entre o público e as emissoras as emissoras de rádio, TV, os veículos de comunicação. Só que, para além da interatividade, tenho pensado participação como partilha de poder até. Ou seja, por que não criar um conselho de ouvintes, criar uma espécie de ouvidoria dentro da programação do que a Voz do Brasil faz? Pode parecer meio utópico, mas eu acho que isso pode também criar outras formas de comunicação, de contato com não apenas a audiência, no sentido de pessoas que ouvem, que veem, mas também com o público, no sentido de alguém, né, de um conjunto de pessoas que tem algo a contribuir e algo a compartilhar e, com isso, aperfeiçoar os conteúdos que são desenvolvidos. Maravilha. A gente pensa rádio e aí pensa nas revoluções tecnológicas que a gente vem vivendo. Então, a gente já ouviu várias vezes, a rádio vai morrer com a TV, rádio vai morrer com o YouTube, rádio vai morrer com o podcast. Vai morrer mesmo a rádio? Um programa com a Voz do Brasil vai morrer? Você tem esse olhar de que, com todas as transformações que a gente está vivenciando, e a gente está vivendo uma grande revolução tecnológica, inclusive com a inteligência artificial, é possível um programa como a Voz do Brasil ou a rádio como a gente conhece morrer, professor? Olha, talvez aquelas pessoas que
previram tanto a morte do rádio, né, quanto do samba, tenham morrido antes desses dois importantes instrumentos de cultura e de comunicação terem acabado, né? Então, me parece que, assim, não numa visão muito otimista, mas numa visão realista, que é claro que tem havido transformações significativas, né? Se comparado à nossa infância, a maneira como a gente ouvia o rádio de pilha, né, o rádio num formato mais estático, hoje já não é mais assim que a gente consome conteúdo de áudio, né? Hoje existem outros equipamentos, como o aparelho celular, que servem, no final das contas, como uma espécie de rádio portátil, se comparado a 30, 40, 50, 90 anos atrás, né? Então, eu acho que se por um lado tem havido transformações significativas, isso não significa a morte dessa forma de produzir, acessar e compartilhar conteúdos, né? Então, eu entendo que uma visão mais realista é aquela que percebe essas transformações, dialoga sobre elas e até tenta entender o que pode ser feito dessas tecnologias com um melhor uso, com uma forma mais adequada, que seja mais útil para o acesso à informação e o nosso exercício do direito à comunicação. Professor Fernando, eu sei que além de pesquisar a comunicação pública, você pesquisa também muito a questão da revolução tecnológica que a gente tem falado aqui bastante, da inteligência artificial. É possível a gente já vislumbrar como vai ser o rádio com a inteligência artificial? Dá para a gente imaginar como vai ser o futuro? E aí, já falando, a voz do Brasil do futuro com a IA. Olha, acho que é um grande desafio que, de alguma maneira, já tem sido colocado em prática, porque certamente as pessoas responsáveis pela produção da Voz do Brasil não apenas conhecem, como têm o potencial de utilizar essa ferramenta para sistematizar ideias, para, eu acho que até encontrar fontes, encontrar informações, comparar o trabalho que fazem com outros programas de dentro e de fora da comunicação pública. Então, acho que essa realidade que a gente está imaginando como futura, de alguma forma, está presente. Agora, os impactos dos desdobramentos da inteligência artificial na produção, né, e no acesso à Voz do Brasil são desafios interessantes de pensar, de planejar, de idealizar, né? Eu entendo que talvez um diálogo, não deixa também de ser uma tarefa importante, um diálogo com crianças e jovens pode ser até acentuado a partir da utilização da inteligência artificial e de outras ferramentas, mecanismos que, sobretudo, a internet tem oferecido, no sentido também, acho que de talvez pensar até em alternativas ou desdobramentos da Voz do Brasil alcançando estes públicos, né? Então, ao te ouvir aqui perguntar e pensando em voz alta, por que não criar uma versão também da Voz do Brasil dirigida a públicos específicos, públicos vulneráveis, né? Assim, não digo diariamente, mas e também estou querendo dar muito trabalho dos colegas, que eu sei que já são bastante atarefados, tanto, né, na EBC quanto no Senado e na Câmara, mas por que não pensar em uma versão da Voz do Brasil para crianças e jovens, ou uma versão da Voz do Brasil para o público mais 60, né, ou uma versão da Voz do Brasil dirigida a direitos mais específicos e que ainda não entraram com a necessidade que nós temos na agenda nacional, já que o programa é cidadania, né? Por que não fazer uma Voz do Brasil discutindo, por exemplo, direitos das mulheres, direitos dos gays, direito, né, de públicos mais vulneráveis, como quilombolas, indígenas, negros, pretos, etc. Então, acho que talvez essas possibilidades que a inteligência artificial e os desdobramentos tecnológicos que nós temos hoje possam ser vistos menos como uma ameaça, menos como um risco e mais como estímulo para desdobramentos que possam alcançar e estimular uma multiplicação dos públicos num programa tão especial como a Voz do Brasil e também em outros canais que existam, né, especialmente na comunicação pública. Olha, eu fiquei já sonhando com essas edições especiais. É uma excelente sugestão para você que está em casa aí. Vamos cobrar do pessoal que produz a Voz do Brasil, viu, professor? Agora vamos pensar como um ombudsman, explicando para quem está em casa. Ombudsman é o jornalista que faz a crítica do que você lê, do que você assiste, do que você escuta. Professor Fernando, como ombudsman, o que pode ser melhorado no programa, na Voz do Brasil? O que você sente falta? O que é importante acrescentar? Bom, eu entendo que há várias camadas, né? Uma em relação ao conteúdo
que dialoga com essa nossa questão anterior, né, de como encontrar uma maior diversidade, e é claro que essa é uma questão contínua, né, não tem uma resposta única, pronta, em relação a como alcançar audiências tão diversificadas. Agora, existem alguns caminhos, seja comparando com outras experiências de comunicação pública pelo mundo, dentro e fora da América Latina, né, para não falar só das experiências consolidadas nos países que já têm sistemas públicos de comunicação há mais tempo, a exemplo, né, dos países europeus. Então, acho que fazer uma reflexão contínua sobre o conteúdo que é veiculado é algo que pode contribuir com o conteúdo e também contribuir com o diálogo com as pessoas que podem ser mais ouvidas e criar, dessa maneira, uma retroalimentação. Agora, eu acho que também, para além do conteúdo, que costuma ocupar majoritariamente nossas preocupações, quando a gente discute, como você falou, veículos de comunicação, a partir de serviços de ombudsman, de ouvidoria, etc., acho que é preciso também, permanentemente, pensar em como criar condições que alcancem um público de uma maneira mais diversificada, o que significa pensar na inserção e no acesso digital e analógico do público, né? Então, acho que o que cria também uma preocupação em relação às transmissões que são desenvolvidas, né? A usos que são feitos da internet, como eu comentava agora há pouco, né? Eu acho que é possível coordenar um pouquinho melhor a disponibilização dos conteúdos que são oferecidos, ou seja, além de colocar, por exemplo, o conteúdo da Voz do Brasil na página da EBC, por que não utilizar outras plataformas, a exemplo do YouTube, a exemplo do Spotify e outras, né, para a divulgação desses conteúdos, não apenas os fragmentos que têm sido colocados no ar, né, ou seja, criando uma forma até mais atraente para que o arquivo esteja ali acompanhado de alguma imagem, acompanhado, né, de algum saiba mais. Então, me parece, né, de novo, não querendo dar muito trabalho para os colegas da EBC, mas também colocando a Universidade de Brasília à disposição, para quem sabe a gente pensar no projeto nessa direção. Porque não criar ali uma página que tenha tanto o passado, uma espécie de repositório, como o presente em relação ao que tem sido feito, os arquivos, né, os programas que são levados ao ar, e também reflexões futuras sobre a Voz do Brasil, criando ali uma espécie de consulta pública permanente, um fórum, digamos assim, de ideias que pode ser útil, claro que filtrando com as devidas cautelas, né, mas que pode ser útil para o aperfeiçoamento do programa e também para o aperfeiçoamento da programação que é levada ao ar, porque certamente essa interação e essa maior participação do público pode ser bastante útil para o aperfeiçoamento da Voz do Brasil, por um lado, mas também para a criação de outros conteúdos e a criação também de outras formas de interação e participação com o público. Professor, antes da gente encerrar, uma pergunta simples. Em 2018, a gente teve esse projeto de lei que se tornou lei e flexibilizou o horário da Voz do Brasil. O senhor entende como positiva essa flexibilização? Olha, a minha posição individual, né? Não falo aqui como uma posição majoritária, mas eu entendo que a permanência da obrigatoriedade, por um lado, e a flexibilidade, por outro, foi um encontro de interesses interessante diante do que se podia fazer naquele momento, porque a partir dos anos 90 se acentuou uma campanha contra a obrigatoriedade da transmissão da Voz do Brasil, algo que já se remonta ali, que se remonta aos anos 30, né, no começo do trabalho que a Voz do Brasil desenvolvia, a obrigatoriedade que se estabeleceu naquele momento, mas que ganhou força nos anos 90 e que criava interesses aqui no Congresso Nacional para que ela fosse abolida de uma forma, vamos chamar assim, abrupta, né, por um lado. Mas, por outro, também preciso levar em conta que, sobretudo nos centros urbanos, esse horário das 7 às 8 da noite era um horário bastante estratégico para as pessoas que estavam voltando para casa e que precisavam de informações sobre trânsito, sobre questões ligadas a possíveis problemas de mobilidade, né? Então, me parece que essa solução quase que salomônica, né, foi inteligente e fez com que a gente conseguisse estimular com que as emissoras encontrassem, a depender dos seus públicos e das suas possibilidades, o melhor horário para a sua veiculação
E também, né, eu acho que aí trouxe essa flexibilização uma outra tarefa, que é garantir que os cidadãs brasileiros tenham condições de acessar a internet para que, independentemente do horário, também possam alcançar os conteúdos que são veiculados no momento que tenham mais necessidade e condições de ouvirem esses conteúdos, né? Então, eu acho que associada a essa decisão de 2018, que depois foi sacramentada pelo STF, é essencial que pensemos em políticas públicas relacionadas ao acesso digital para que também a população tenha, especialmente na internet, uma outra possibilidade de acesso à informação e direito à comunicação. Maravilha, professor Fernando, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, mais uma vez, por essa oportunidade. Queria parabenizar a TV Senado pelo trabalho que tem realizado e vou seguir acompanhando Cidadania em casa como telespectador, enviando sugestões também para que vocês melhorem ainda mais esse programa. Por favor, vou cobrar essas sugestões. Obrigado, professor. Esse Cidadania está disponível para você rever e compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre infraestrutura, saúde, geração de empregos, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Não percam. Eu diria que a saúde em Pernambuco está mudando fortemente e isso tem um componente importante, lógico, do governo do estado, mas principalmente do governo federal. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tenho uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. Senadores, eu simplesmente caí em prantos ao ver a imagem das onças queimadas e carbonizadas. Gostaria muito que alguém fizesse algo, um projeto de melhorias para combater esses incêndios descabidos em nossas florestas e mais verbas para a compra de aviões. Vitor Hugo Alonso, do Rio Grande do Sul, pergunta e o senador Wellington Fagundes responde. Oi, Vitor Hugo, muito boa a sua pergunta, porque essa semana mesmo eu me reuni com a ANAC exatamente sobre a regulamentação do uso dos aviões agrícolas para combate a incêndio. A ANAC tem já essa preocupação no sentido de permitir com que as empresas, claro, regulamentadas e individualmente também, os fazendeiros possam fazer isso. Usar toda essa força dos aviões agrícolas em combate aos incêndios é fundamental para o país. Então esse assunto aqui é um tema que estamos discutindo, inclusive também na Comissão de Agricultura e na Comissão de Meio Ambiente. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi.
Boa noite. Hoje é segunda-feira, 15 de setembro, e o Senado Notícias está no ar. O senador Humberto Costa assumiu hoje a presidência do Parlamento do Mercosul, em Montevidéu. O senador Humberto Costa foi eleito, por unanimidade, presidente do Parlamento do Mercosul, Parlasul. A sessão aconteceu em Montevidéu, no Uruguai, cidade sede do órgão. Com 41 votos, ele se tornou o primeiro nordestino a comandar o colegiado, que reúne representantes do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Em seu discurso de posse, Humberto Costa defendeu a ampliação do diálogo entre os países membros e a consolidação de acordos estratégicos, como o tratado com a União Europeia. Um ambiente complexo, dinâmico e conflituoso, é fundamental que o Mercosul busque alternativas de diálogo, ampliando parcerias e diversificando mercados. Cremos que o Parlasul, para além de ser espectador ou homologador de decisões alheias, deve trabalhar ativamente para estimular negociações e consolidar acordos estratégicos, como o tratado com a União Europeia e do EFTA, promovendo oportunidades de crescimento, inovação e trocas internacionais. A discussão desses acordos, o encaminhamento e também a discussão em conjunto com o Parlamento Europeu é um elemento muito importante que vai aproximar o Mercosul da Europa e também vai mostrar um novo papel para o Parlamento brasileiro e para o Parlasul nesse contexto. Um momento tem sido muito importante para a política econômica do Brasil e dos países que compõem o Mercosul. Nós estamos prestes a assinar um acordo de livre comércio com a União Europeia e já assinamos um acordo de livre comércio com a EFTA. Nós aqui conversamos sobre direitos humanos, sobre minerais estratégicos, sobre infraestrutura, sobre legislação. Na verdade, esses países e os parlamentares que aqui estão, eles trabalham de forma integrada, buscando que este bloco tenha não só uma discussão sobre os problemas presentes, mais indicativos favoráveis para o futuro. É para isso que nós estamos aqui. Os senadores Chico Rodrigues e Sérgio Petecão também estiveram presentes no evento. O senador Humberto Costa também defendeu a participação ativa de cada parlamentar e de cada Estado-membro e afirmou que a sua presidência será marcada pela defesa da democracia. A presidência que eu assumo será marcada pelo compromisso com a integração, com a defesa da democracia, com a promoção do desenvolvimento do comércio internacional justo e diversificado, com o desenvolvimento sustentável e com a busca permanente por soluções inovadoras, sólidas e efetivas que esse parlamento merece. Pena maior para quem fornece bebida alcoólica para menores de 18 anos e medida provisória que isenta famílias de baixa renda da conta de luz estão na pauta de votações do Senado nesta semana. O Senado Federal pode votar nesta terça-feira o projeto de lei que aumenta a pena para quem fornece droga ou bebida alcoólica para crianças e adolescentes. O texto aumenta a punição de 1/3 até metade se o menor de idade efetivamente consumiu o produto. Entendemos que a fração de aumento proposta é adequada e compatível com outras hipóteses previstas no Código Penal e no próprio ECA. Trata-se, em suma, de medida equilibrada e necessária para reforçar a proteção de crianças e adolescentes. 2 projetos que estão na pauta de quarta-feira são relacionados ao Setembro Amarelo e o combate ao suicídio, sendo eles o projeto que exige que as escolas notifiquem o Conselho Tutelar sobre casos de violência, incluindo automutilação e suicídio, e a proposta que altera a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio para incluir ações específicas voltadas para pessoas com deficiência. Infelizmente, nós temos estudos que apontam que pessoas com deficiência, especialmente as que estão em isolamentos, acamadas, e as pessoas com doenças raras, às vezes têm a tendência de pensar em eliminar a vida. Então, a gente tem que ter um recorte para as pessoas, especialmente aquelas que sofrem de dores crônicas. Nós temos que ter uma atenção especial.
Pode ser votado ainda na quarta-feira a medida provisória que altera a tarifa social de energia elétrica para isentar famílias de baixa renda da conta de luz em casos de pouco consumo, com o objetivo de modernizar o setor, promover mais eficiência, competitividade e transparência. O impacto para o consumidor é extremamente positivo. Nós estamos estimando que algo como 80 milhões de pessoas sejam beneficiadas. Daí a necessidade imperiosa de não perdermos o prazo do dia 16 de setembro. O Brasil está entre os países com maior índice de violência nas escolas, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A Comissão de Educação debateu hoje em audiência pública esse tipo de violência. Humilhação, bullying, discriminação, exploração sexual, trabalho infantil. Esses são alguns dos tipos de violência mais identificados nas escolas brasileiras, segundo o Ministério da Educação. Mas isso não significa que toda a violência ocorra dentro da escola. Todas essas violências, elas geram impactos para as nossas crianças, jovens e adolescentes. Todos os estudos apontam prejuízo no desenvolvimento na trajetória escolar, danos à saúde mental e à segurança emocional, a fragilização do clima escolar e das relações de convivência, a ameaça a essa integridade física e psicológica da comunidade escolar, a desigualdade de oportunidades, esse risco do abandono escolar. A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino apresentou um manual de segurança nas escolas. Primeiro, é o estabelecimento, a implementação do gerenciamento de crises, que são técnicas para coordenação e tomada de decisões em situações críticas. O segundo é o scope de build, que são exatamente as ações emergenciais que têm que ser atendidas no curto espaço do momento que está sendo ocorrido a violência, a invasão e que há vítimas, e defesa contra a faca, técnicas defensivas para neutralização de ameaças com arma branca. Apesar dos números de violência nas escolas serem altos, a Universidade de Michigan afirma que é um mito que os ataques violentos às escolas aconteçam com frequência, como explicou o consultor legislativo do Senado. Contando aí desde 2001, o senador Paulo Paim usou esse ano, nos últimos 25 anos, nós tivemos 50 escolas atacadas. Se fizermos um corte de eventos que geraram morte, esse número cai para 21 escolas, foram 20 ataques, que o de 2019 em Suzano atacou 2 escolas. Então, 21 escolas já foram atacadas com morte em violência extrema no Brasil. Nós temos 180 mil escolas no Brasil. Então, estatisticamente, as chances de um aluno morrer por um ataque violento à escola são mais baixas do que um raio atingi-lo e também matá-lo. E as vítimas não são apenas os estudantes. Segundo a OCDE, semanalmente, 10% das escolas brasileiras pesquisadas registraram episódios de intimidação ou abuso verbal contra educadores, aumentando os níveis de estresse e colocando em dúvida a permanência ou não dos professores na profissão. Em 2023, segundo o Ministério dos Direitos Humanos, o canal de denúncias Disque 100 recebeu mais de 1.200 casos em que professores foram vítimas de violência nas escolas. Um ambiente de aprendizagem, um ambiente escolar, mas é um ambiente de trabalho também. Por isso, nós precisamos lembrar que esse trabalho precisa ser digno, seguro, saudável. E quando falamos de pequenas violações em termos de saúde e segurança desses trabalhadores, desses profissionais da educação, nós estamos falando em uma violação de direitos humanos e nessas violências que muitas vezes acabam sendo admitidas e sendo geradoras de muitas outras violências. A representante do Ministério dos Direitos Humanos destacou ações do Ministério para prevenir a violência, como as políticas de formação. A Escola Nacional de Formação a indica que disponibiliza aí, diversos cursos na modalidade online e assim como também especializações síncronas e assíncronas, visando capacitar o sistema nos mais diversos temas relacionados à proteção dos direitos da criança e adolescente. E a outra
outra estratégia de formação importante é a escola de conselhos, que tem aí que aí nós já estamos falando de uma formação mais extensa no modelo híbrido, presencial online, com foco nos conselheiros tutelares e nos conselheiros de direito, pensando aí uma qualificação desses atores, que eu acho que são atores muito importantes na hora que a gente discute prevenção de violência, né, dentro da comunidade escolar. A Comissão de Direitos Humanos fez hoje mais uma audiência pública para debater o terceiro Plano Nacional do setor. Na quarta audiência pública para debater o Programa Nacional de Direitos Humanos, o foco foram os eixos que tratam de segurança pública, acesso à justiça, combate à violência e educação e cultura em direitos humanos. Segurança é um tema delicado por demais. Essa casa tem uma comissão especial de segurança, como tem uma comissão especial de educação. Os dados buscados e os dados conquistados e os dados confrontados nessa nossa avaliação serão devidamente compartilhados com as duas comissões. Representantes do Ministério da Educação falaram sobre as ações desenvolvidas para garantir o cumprimento das diretrizes do programa. Os valores empenhados em custeio para a realização desses cursos foi de R$ 6.826.379, fora as bolsas pagas a professores em estrita obediência à legislação que regula o Sistema de Monitoramento de Formação Continuada, o SISFOR, e pelas normas da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica, o RENAFOR. O programa contempla ações voltadas à moradia estudantil, alimentação, transporte, saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico. A secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos citou o Programa de Proteção de Vítimas Ameaçadas como uma ação para garantir a segurança e combate à violência. Ao todo, nós contamos mais de 2.000 pessoas, crianças e adolescentes acolhidas sob proteção. E os dados também mostram que a violência no Brasil tem uma dimensão de gênero, de raça e de território. São mulheres, são pessoas negras, são pessoas que trabalham e se colocam na linha de frente da defesa do meio ambiente e dos territórios. A representante do Ministério da Justiça também destacou o que a pasta tem feito na prevenção à violência e acesso à justiça. PNDH3, né, ele nasce com esse desafio histórico também de aproximar esse campo da segurança pública e da justiça, desse campo dos direitos humanos, rompendo com um senso equivocado de que há um antagonismo entre essas agendas, né? O PNDH ele nos ensinou que só é possível construir uma segurança pública democrática e uma paz social se o respeito aos direitos fundamentais eles estiverem no centro das políticas do Estado. O Programa Nacional de Direitos Humanos foi instituído por decreto em 2009 e foi escolhido pela CDH como uma das políticas públicas a serem avaliadas pela comissão este ano. Os 50 anos da Secretaria de Articulação Nacional do Estado de Santa Catarina foram celebrados em uma sessão especial no plenário do Senado. Criada em 1975, a Secretaria de Articulação Nacional tem a missão de aproximar Santa Catarina dos poderes em Brasília. Ao longo de 50 anos, ajudou a transformar as demandas do Estado em obras, novos campos universitários e investimentos importantes para a economia. E o Senado fez uma sessão especial para homenagear a trajetória da instituição. A SAM busca um diálogo próximo ao Fórum Parlamentar Catarinense com as embaixadas e organizações governamentais. Aproximação importante para a economia e o desenvolvimento do nosso Estado. Ao longo dessas 5 décadas, a Secretaria, a SAM, tem sido a ponte de Santa Catarina com Brasília, garantindo que a voz do nosso Estado seja ouvida, respeitada e transformada em conquistas concretas para a nossa gente. Este é um momento de reconhecimento. Senadores catarinenses também ressaltaram a relevância da ação ao longo de 5 décadas. Celebrar meio século de existência de uma instituição
é, antes de tudo, reconhecer sua relevância histórica e sua contribuição concreta para a vida das pessoas. E, nesse caso, estamos falando de um braço fundamental do nosso Estado em Brasília, que desde sua criação vem atuando com firmeza, competência para garantir que Santa Catarina esteja presente nas decisões mais importantes do país. A SAM foi criada em 75 e consolidou-se como ponte do nosso Estado de Santa Catarina com ministérios, tribunais, embaixadas, garantindo investimentos, recursos e apoio aos catarinenses que buscam em Brasília. O futuro exige que fortaleçamos ainda mais a SAM e a Procuradoria, com estrutura, orçamento, tecnologia para enfrentar os desafios do século XXI. A Secretaria de Articulação Nacional segue como elo entre Santa Catarina e os poderes federais, um trabalho que garante o protagonismo ao Estado nas principais decisões do país. Estes 50 anos da representação de Santa Catarina, independente da sua forma jurídica, não resumem e nem contém tudo o que se pode dizer a respeito do esforço do Estado de fazer-se presente na capital federal, Brasília. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, afirmou que a comissão vai se reunir amanhã às 2h da tarde para votar novos requerimentos. A CPMI do INSS vai se reunir de forma extraordinária nesta terça-feira, a partir das 2h da tarde. A decisão foi tomada depois que o depoente desta segunda-feira, Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, avisou que não compareceria à comissão, mesmo após ter confirmado. Ele foi preso na última sexta-feira e o depoimento foi considerado facultativo pelo Supremo Tribunal Federal. Diante do cancelamento, a CPMI decidiu convocar 6 pessoas para depor na próxima quinta-feira, a partir das 9 da manhã. São elas: Tânia Carvalho dos Santos e Romeu Carvalho Antunes, esposa e filho, além de sócios do careca do INSS. Rubens Oliveira Costa e Milton Salvador de Almeida Júnior, também sócios em várias empresas. Rubens Oliveira Costa e Milton Salvador de Almeida Júnior, também sócios dele em várias empresas. O advogado Nelson Williams, que foi alvo da operação da Polícia Federal, e Cecília Montalvão, esposa de Maurício Camisotti, que também foi preso sexta-feira e prestaria depoimento à CPMI esta semana, mas também avisou que não vai comparecer. É uma resposta que a CPMI quer dar claramente à falta de seriedade do advogado da defesa de Antônio Carlos Camilo em relação ao acordo que foi feito conosco. A esposa de Antônio Carlos, a Tânia Carvalho dos Santos, é sócia dele em várias empresas, não estava inicialmente sendo convocada, mas diante da recusa em vir, tanto ela quanto o filho passarão a serem ouvidos obrigatoriamente pela CPMI. Da mesma forma, Maurício Camisotti, que já nos enviou também ofício por meio da defesa de que não vai comparecer na próxima quinta-feira, portanto, a esposa dele será convocada. Ela é sócia também de uma das empresas que trabalhou na modernização dos sistemas da Previdência e terá de ser ouvida por esta comissão. Isso se deve exclusivamente à escolha feita pelo senhor Camisotti e pelo senhor Antônio Carlos Camilo de não poupar os familiares no próprio sistema criminoso. Foram eles que expuseram os familiares. Então, a CPMI vai ouvi-los na condição de testemunha. O advogado também na condição de testemunha. Esperamos, com toda sinceridade, que a partir dessas convocações,
que todo o acordo que seja feito com a comissão seja cumprido pelos advogados e por aqueles que são os depoentes, como investigados ou como testemunhas. Antônio Carlos Camilo Antunes é apontado pela Polícia Federal como peça central no esquema de fraudes envolvendo descontos irregulares em aposentadorias e pensões. Ele seria sócio de mais de 20 empresas e teria movimentado em apenas 5 meses mais de 24 milhões e meio de reais, segundo as investigações. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre infraestrutura, saúde, geração de empregos, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Não percam. Eu diria que a saúde em Pernambuco está mudando fortemente e isso tem um componente importante, lógico, do governo do estado, mas principalmente do governo federal. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Nós temos evidência de presença humana na Amazônia que chega a mais ou menos 12 mil anos atrás. E mesmo na Amazônia Central, onde eu trabalhei muitos anos, a gente sabe que tem gente vivendo ali há pelo menos 8.500 anos. Está num sítio, né, o sítio Monte Castelo, e se a gente olhar aqui, nessa época do ano dá para ver bem que ele é uma ilha porque tudo aqui em volta está alagado. A gente tem um banhado, que é o Pantanal do Guaporé, que fica alagado e esse lugar se destaca na paisagem como uma ilha coberta de mata. Só que essa ilha não é uma ilha natural, ela é um sambaqui. Os sambaquis quer dizer amontoado de conchas. Essas conchas têm materiais químicos, os carbonatos, que quase que neutralizam o pH do solo e favorecem muito a preservação de material orgânico. Nossa principal questão nesse projeto aqui é entender como os povos indígenas foram transformando e manejando a Amazônia ao longo do tempo. Havendo o número regimental, declara aberta a 20ª reunião da Comissão do Meio Ambiente da 3ª Sessão Legislativa. É possível você avançar com a preservação ambiental, mas andando de mãos dadas com o desenvolvimento, dando dignidade à população. No artigo 225 está escrito que todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas é fundamental a importância que o Estado assuma a sua função na garantia constitucional da preservação ambiental. Uma coisa é você ser um membro de uma comissão, aí você tem uma postura de parcialidade. Outra coisa é você ser presidente da comissão, em que você tem uma função equidistante, você tem que guardar uma imparcialidade, mesmo que às vezes aquela matéria não seja, por exemplo, do seu agrado. E defender a água é defender tudo isso e muito mais. É o planeta, é a vida. Nós não vamos simplesmente suprimir a vegetação, vamos reconduzir a vegetação. Esse é um ponto importante. Fui delegado de polícia por 27 anos e sou professor de Direito Penal e Processo Penal. Eu fui titular de uma delegacia especializada em proteção ambiental e patrimônio cultural. Graças a Deus e a população capixaba, eu fui eleito o senador pelo Estado do Espírito Santo. E eu acho que defender o meio ambiente é defender toda e qualquer forma de vida que há por vir. Eu vou assumir a Comissão do Meio Ambiente, com muito orgulho. Eu gosto sempre de falar que ser cidadão, para mim, não é apenas viver em sociedade, mas é transformar essa sociedade. E o que eu estou fazendo para transformar essa sociedade? Qual é a minha função enquanto cidadão no meu espaço que eu estou conscientizando a pessoa para entender efetivamente que a preservação ambiental é a saída para que a gente possa ter uma sociedade muito melhor. Não quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade?
Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. De acordo com a Constituição brasileira, as funções administrativas do nosso país são exercidas por 3 poderes distintos e independentes: o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Eles precisam funcionar em harmonia e se complementar, porque dessa forma um equilibra o outro. O poder executivo é representado por aqueles que têm funções governamentais e administrativas. Já o poder judiciário é responsável pela interpretação e execução das leis. O poder legislativo atua representando a população, formulando as leis e fiscalizando o poder executivo. No Brasil, ele é dividido em 3 níveis. O nível federal, representado por senadores e deputados federais. O nível estadual, representado por deputados estaduais e distritais. E o nível municipal, representado por vereadores. No nível federal, quem exerce o poder legislativo é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado é composto por 81 senadores, 3 para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal, em uma divisão igualitária. Já na Câmara, composta por 513 deputados, o critério para a divisão do número de cadeiras é o da proporcionalidade. Quanto mais habitantes a unidade federativa tiver, maior será o número de representantes. Quando um projeto de lei é debatido e votado pelos deputados, os senadores fazem a revisão. Quando o projeto tem origem